Wood por 3-1 vai enfrentar Jakub Mensik da República Tcheca nesta próxima fase do torneio. Curtindo o futebol da Bandeirantes dessa noite de domingo. Rogério Assis transmitiu para você vitória do Palmeiras 1-0 para cima da Chape com um jogador a menos. O Brasil atropelou o Panamá 6-2 antes de embarcar rumo aos Estados Unidos. A Copa do Mundo na Bandeirantes é para você. Ulisses Costa trouxe emoção do jogo. Placar de 0-0 por enquanto. Remo 0, São Paulo também 0. Está jogando dentro da grande área. Rafael de perna esquerda, ele gira pela meia direita. Osório tenta o passe à frente, viu que estava apertado, consegue girar o jogo pela meia direita. Tentou fazer a finta à frente, a marcação. Ramon perdeu. Manual para o São Paulo bater no campo de defesa pela meia direita. Leandro Guerreiro, 11 minutos jogados e 30, 0-0 placar do jogo, esse início no Mangueirão. O que vê do jogo, Leandro Guerreiro? Eu tô apreensivo para ver esses 4 atacantes, né, que o Dorival colocou em campo hoje. O Arthur, Ferreirinha, Caleri e André Silva. O André Silva agora recebeu uma bola livre dentro da área. É difícil você receber uma bola livre assim, né, no início do jogo. Tem que ter um pouco mais de calma, dominar a bola, esperar a chegada de alguém, ou até mesmo ajeitar, bater com a perna que não é boa, a direita. Ele chegou, acabou rifando, nem estou em gol, nem cruzou. Uma grande oportunidade que o São Paulo criou, né, no grande passe do Danielzinho. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Lateral para o São Paulo bater no campo de ataque pela meia direita. Lucas Ramon tem pressa, placar de 0-0 na Bandeirantes. O torcedor do Tricolor quer o primeiro gol. 0 para o Remo, 0 também para o São Paulo. Seu novo ter está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. São Paulo desce para o campo de ataque. Osório gira o jogo pela meia esquerda. A bola é boa. Ferreirinha para cima da marcação. Passou nas costas dele na meia esquerda. Enzo Dias pediu. Ferreirinha sozinho aqui na da grande área. Cruzou, rasteiro mal, mas sobrou. Tentou bater no gol. André Silva vem por baixo. A marcação do Remo tira e tome contra-golpe. Aleph Manga lançado. Passadas largas pela meia esquerda. Osório vai bem na cobertura. Sai jogando do São Paulo no campo de defesa. Remo 0, São Paulo também 0. Sem pressa alguma, Osório vai ser jogando para a equipe do São Paulo para a esquerda. No campo de defesa carrega. Tenta levar para o ataque, mas é aquele jogo de Dorival Júnior. Os zagueiros andando, mas está à disposição também. Zagueiros andando, caminhando com a bola em campo no campo de defesa. Tira o jogo, Osório para a esquerda para Danielzinho. Danielzinho vem em velocidade na ponta esquerda. Ferreirinha, Danielzinho deu um tapinha curto, volta. Bola para Danielzinho. Danielzinho recua no campo de defesa. De novo no seu central do gramado. Está livre de marcação, Osório, zagueiro de perna esquerda. Ele chapa para seu companheiro de zaga na meio direita. Alan Franco domina, ergue a cabeça, busca espaço. Foi para frente, pediu passe errado. Domina mal, Pablo Maia. Vem para o contra-golpe agora, a equipe do Remo. Lançamento à frente pela meia esquerda, falhou. Passe errado do Zé Ricardo. Tá lenta essa saída de bola do São Paulo, hein, Leandro Guerreiro? Mas que ritmo. Tá um pouco devagar o início do jogo do São Paulo. Não sei por qual motivo. Como eu falei, estou apreensivo para ver esses 4 atacantes, ver se vai funcionar, né? São Paulo tem que imprimir um pouco mais de ritmo na partida para ver se consegue sair na frente. Está tendo espaço, né? O meio campo, né, tá deixando o São Paulo tocar a bola e aproveitar, pôr um pouco mais de velocidade e achar os atacantes na frente. Caleri lançado pela meia direita, cruzou na boca do gol, escanteio pro São Paulo. Travou legal, o Mike estica a perna esquerda, Caleri lançado, costas da zaga, escanteio, São Paulo na direita, o capitão ganha o primeiro do jogo, Everton. São Paulo que consegue arrumar espaço pelo lado direito com o Arthur, é ele quem encontra o belo passe pro Caleri, o Mike chega rasgando, mandando pela linha de fundo, tem escanteio, Arthur na bola. Escanteio pro São Paulo, bater na meia direita, Arthur dá um tapa na bola, curtinho, bateu na meia direita para Danielzinho, Danielzinho para Ferreirinha, fitou a marcação, pedalou, lançou, soltou na linha de fundo, para a ponta direita de novo para Arthur, Arthur leva para a linha de fundo, escapou do primeiro com liberdade, demorou, perde quarta marcação, mas volta para Arthur, Arthur que para Danielzinho, antes dele pisar a bola, Ferreirinha para Alan Franco pela meia direita para Ferreirinha, tudo isso no escanteio, hein? Era melhor só levantar a bola na área. Ferreirinha de 3 dedos recua. No círculo central sai jogando a equipe do São Paulo. É futebol raiz que você quer? Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano Premium. Ou Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Vem para o campo de ataque o São Paulo, lançamento para a meia esquerda, passe errado, quarta marcação, intercepta Marcelinho por dentro, passe errado de novo, volta o presente para o São Paulo. No campo de defesa, Osório sai jogando para o Tricolor. 0 para o Remo, 0 também para o São Paulo. Na Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo, levando a você a emoção do Campeonato Brasileiro. Terminou aqui São Paulo, férias. Corinthians, férias.
Palmeiras de férias, Santos de férias, mas vem a Copa do Mundo na Bandeirantes para todos os cantos do Brasil e do planeta. Bandeirantes leva a Copa do Mundo para você. No campo de defesa, Osório carrega para a equipe do São Paulo, se apresenta como se fosse um terceiro zagueiro, Danielzinho. Osório prefere voltar a jogada lá atrás para Rafael. Rafael gira pela meia direita, é o jogo de Dorival na saída de bola lenta pela meia direita. Alan Franco volta a jogada para Danielzinho. Danielzinho ergue a cabeça, busca espaço, ele mete a bola pela meia esquerda, se apresenta Osório. Osório de perna esquerda lança para o campo de ataque, é para Caleri. Bola boa, Caleri não acreditou, demorou para ir, foi. Não toca de cabeça, vem a marcação do Remo, faz a interceptação, pede a falta, o juiz não marca. Segue o jogo pela meia esquerda, está jogando o Zé Wellison. Ele abre a jogada pela meia esquerda, aí domina. Aleph Manga, por dentro a bola veloz, mas errada. Nos pés de Danielzinho. Recomeça a equipe do São Paulo. A abertura de bola pela meia esquerda, escapou Ferreirinha. Ferreirinha tenta descer para o campo de ataque, enxerga na ponta esquerda Enzo Dias. Ganhou Enzo Dias, a linha de fundo, levantou segunda trave. Caleri tocou de cabeça, a bola no alto, viaja pela linha de fundo, acabou-se o campo, tiro de meta pro Remo. Everton. Numa descida do São Paulo pelo lado esquerdo, Enzo Dias se esforça, consegue fazer o cruzamento e ali ficou com os braços abertos. O Mike queria uma falta do jogador do São Paulo, do Caleri, por uma possível infração nas costas do atleta. Ele toca de cabeça pela linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe do Remo. Cabos Elétricos Silcio, a líder do Brasil, Ciacil. Você pode confiar. Jogaço de bola no Mangueirão, hein, Leandro Guerreiro? 17 minutos. Que vontade. Tem que avisar pra galera do São Paulo que 8h30 é só pros torcedores. Pro São Paulo tem a obrigação de ganhar os jogos. Esse jogo, até porque os adversários que vêm abaixo vêm pontuando. Ganharam os seus jogos, estão se aproximando e o São Paulo cada vez mais tá baixando na tabela. Então, 8h30 é só pro torcedor, tem que entrar em campo e ganhar o jogo. Placar de 0-0, vem para o campo de ataque, mais uma vez o Remo corta a marcação do São Paulo pela meia direita, Alan Franco no campo de defesa, gira, tenta o passe à frente, fica no bate-bate, volta para o Remo, ganhou mais uma pela meia esquerda, Patrick atrás para Zé Wellison, ele enxerga Marcelinho passando pela meia direita, Marcelinho passou, pediu, Marcelinho voltou por dentro para Pikachu pisa na bola, chapa, volta para Zé Wellison pela meia direita, abre a bola, vai-se embora a equipe do Remo, vem cruzamento para o meio da grande área, é para Aleph Manga, sobe no alto, mais alto que todo mundo. Alan Franco tira jogo parado. Tem jogador de São Paulo caído no choque. E aí o juiz prefere... Não foi de cabeça não. Foi problema no pé esquerdo do jogador do São Paulo. Sente muito, preocupa, não sei se é o Ramon. Lucas Ramon. É o Ramon, não é isso, Everton? Isso, tornozelo esquerdo cai no momento da queda, inclusive. Tá sentindo bastante o lateral do São Paulo. Nesse momento o jogo paralisado então para o atendimento. Torceu feio, viu? Ele cai com a perna esquerda. Sei não, hein, Ramon? É que jogador, né, Leandro Guerreiro? O senhor que foi um grande jogador, parece que vocês aguentam mais ou menos, mais, né? Tem mais elasticidade, umas partes do corpo de vocês aguentam mais o tranco, né, Guerreiro? Não, ali ele deve estar com uma proteção, né? Atadura, a Coban, então protege um pouco mais. Mas acredito que ele vai voltar pro jogo. O São Paulo precisa acordar, aproveitar as oportunidades, o espaço que a equipe do Remo dá no início do jogo, para quem sabe sair na frente. O Terra mudou o conceito de SUV, vira a chave com consórcio Volkswagen, conquiste o seu, acesse consórcio vw.com.br. Tá parado o jogo, tem falta para a equipe do Remo no campo de defesa, está jogando tranquilamente Tchamba pela meia direita para Malo, recolhe, ergue a cabeça, chama Marcelinho pela ponta direita, de novo para Patrick tenta o passe à frente, chega pro domínio do Vitor Bueno ergue a cabeça, tá pedindo a bola, fica no bate-bate, vai-se embora pela linha lateral, manual pro Remo bater no campo de ataque pela meia direita. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, é na conta, com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 19, quase 20 jogados, lateral para o São Paulo bater pela meia esquerda. Parabéns ao torcedor que no Mangueirão está, porque tá duro. Lateral para o São Paulo bater no campo de defesa pela meia esquerda. Enzo Dias arremessa a bola de primeira para Danielzinho tenta o passe à frente para Pablo Maia, corta a marcação, perdeu, ganhou o Remo, bola na entrada da grande área, Aleph Manga não bateu, soltou, ficou no bate-bate, sobrou para Manga, chegou por baixo, a marcação do São Paulo, corta a zaga do São Paulo e tome contra-golpe. Caleri carrega, círculo central, meteu o bolão nas costas da zaga, Arthur e o goleiro, Arthur bateu no gol. Pegou! Sensacional, Ivan Quaresma!
Se agiganta o goleiro do Remo, Caleri botou a bola nas costas da zaga, escorregou o Mike, Arthur saiu na cara do gol. Ele tentou de perna direita erguer, tirado o Ivan Quaresma, se agiganta um goleiro de handball, abre os braços, fecha o ângulo, toca na ponta da cabeça e ele bota pra fora do gol. Defesaça do Quaresma, escanteio, perde a chance o São Paulo, Everton. Que defesaça do Ivan Quaresma, que está substituindo o Marcelo Rangel e evita o que seria o primeiro gol do São Paulo. Contra-ataque sensacional que contou com o escorregão do Mike por pouco. O Arthur não vai à rede, é ele quem cobra escanteio. Escanteio para o São Paulo bater na meia direita, perdeu a chance Arthur. Arthur de perna esquerda, levanta a primeira trave, sobe, toca de cabeça, quarta marcação do Remo. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 18ª rodada, acabou, parou, vem Copa do Mundo, Mangueirão. Lá em Belém, relógio marca 20 agora, 21 jogados, primeiro tempo. Remo 0, São Paulo também 0, sem gols. QG de Esportes da Bandeirantes, o plantão esportivo é seu, agrela. Martelli, empate esse do São Paulo que deixa o tricolor paulista na 6ª posição com 26 pontos somados. O Remo permanece na 19ª colocação com apenas 16 pontos. Martelli. Desce para o campo de ataque o São Paulo para a esquerda. O Dias demorou demais para soltar a bola. Tomou rápido, é falta. Falta para o São Paulo, Patrick pegou, o juiz marcou falta para o tricolor paulista. Enzo Dias derrubado na quina da grande área pela meia esquerda, na pressão do tricolor Everton. E ele descia sozinho até que o Patrick chega como um tanque por baixo, dá um rapa no jogador do São Paulo que fica caído, falta marcada perigosa. Com 22 minutos na bola parada, o São Paulo vai ter oportunidade de abrir o placar no Mangueirão. Kit transmissão e amortecedor para sua moto pode contar com a durabilidade e segurança da Nakata. Falta para o São Paulo bater, chegamos à metade da primeira etapa, placar de 0-0 na Bandeirantes, na nova frequência para São Paulo e para a região metropolitana. No 107.3, falta para o São Paulo bater na ponta esquerda aqui da grande área, 22, quase 23 minutos jogados. Vai para o campo de ataque inteiro, o tricolor paulista buscando o primeiro gol. Remo fechadinho, Remo tá fechado lá no meio da grande área. O São Paulo pode fazer gol, toma distância para fazer o levantamento. Danielzinho para a bola, partiu, bateu fechado no alto, toca de cabeça, tira. Quarta marcação, volta para o São Paulo, recomeça pela meia direita. Ferreirinha, vai aprontar o que? Ferreira domina pela meia direita, recua um pouquinho mais atrás da intermediária, ofensiva na meia direita, boa bola para Pablo Maia, ele levanta na segunda trave, longe do gol, mas sobra na meia esquerda, sobra a bola para a equipe do São Paulo. Enzo Dias escapou, pedalou, balançou, tá na quina da grande área, busca espaço por dentro, boa bola para Caleri para Enzo, bateu no gol, travado pela marcação, linha de fundo, escanteio. Jogadaça do tricolor, escanteio na ponta esquerda, na pressão do São Paulo, querendo o primeiro gol, Everton Ramos. Chegando mais uma vez pelo lado esquerdo do campo de ataque com Enzo Dias, que tabela com o Pablo Maia dentro da área, tenta o arremate, ela desvia na marcação do Remo, tem escanteio o São Paulo, Danielzinho na bola. Danielzinho para fazer a cobrança de escanteio lá pela ponta esquerda, 24 minutos jogados do primeiro tempo. Jogadores são 6 lá no meio da grande área, com o braço esquerdo erguido, Danielzinho sinaliza a jogada. Encosta pertinho dele, Arthur, o juiz comunica-se lá no meio da grande área, vai Danielzinho pra bola, levantou fechado, deu um soco na bola, Quaresma, e agora, hein, tome contra-golpe, Aleph Manga domina para a esquerda, acelera, tenta ganhar na velocidade, ele carrega pela canhota, não tem ninguém com ele, Aleph Manga vai ser obrigado a recuar no campo de defesa pela meia esquerda, sai jogando com o Mike recomeça pela quarta zaga, trabalha a bola de primeira para Tchamba por dentro, vai-se embora para o campo de ataque, Zé Wellison abre a jogada pela meia direita, Marcelinho carrega passadas largas, ele vai se embora para o campo de ataque, cruza a fronteira, volta, jogada para Patrick um pouquinho mais atrás, no círculo central do gramado, Patrick gira o jogo para a meia esquerda para Mike, à frente do Dorival, tá sozinho o Mike, hein? Tá sozinho, acho que tem um jogador do São Paulo caído, é por isso, né? É por isso que o banco do São Paulo tá reclamando, viu, Everton? Caleri, ele foi disputar uma bola enquanto o Remo tocava a bola no campo de defesa e os jogadores e a comissão de São Paulo queriam uma falta do Patrick. No momento do passe ele acaba pisando no Caleri, o árbitro deixou o jogo seguir, mas segue caído e agora parado o jogo para o atendimento ao atacante tricolor. A Brospras transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspras.com. Tem pisão que é sem querer, o Guerreiro, mas o pisão dói, viu? Sem querer, foi na cara do árbitro, né? Estava de frente, não foi intencional, mas é falta, o árbitro deixou seguir. No lance anterior, o Arthur não pode perder um gol desse, né?
É difícil criar as oportunidades, é difícil sair na cara do gol. Quando sai, tem a chance de abrir o placar, não pode perder. O Arthur, infelizmente, acabou perdendo. Também vou dar um mérito ao goleiro, mas ali é mais erro do atacante do que acerto do goleiro. Tabu. O quê? Tem um grande tabu, viu? São Paulo volta a encontrar o Remo depois de 31 anos. Nunca perdeu para o Remo. 8 jogos, 6 vitórias tricolores e apenas 2 empates. E Martelli, há pouco você comentou das férias, né? Claro, os jogadores, toda a comissão técnica também vai ter aí um período de férias no São Paulo. Só que o São Paulo já liberou 2 jogadores para terem essas férias antecipadas. Mike e Arboleda, 2 jogadores, inclusive, que estão afastados. Arboleda essa semana... Mais? Exatamente, eles já foram liberados, inclusive. O Arboleda essa semana chegou a mandar um e-mail para a diretoria do São Paulo, pedindo para ser reintegrado ao grupo, para trabalhar junto e treinar junto de toda a equipe. Alegou, inclusive, nesse e-mail, uma segregação. São Paulo negou o pedido dele, inclusive disse que ele já pode ir ao Equador, o tricolor que tenta resolver o futuro, encontrar um clube para o zagueiro equatoriano. Legal, ó, o jogo tá parado porque tem a pausa para hidratação. O cara pegou 29 dias, sumiu, Guerreiro. Usou ali a CLT debaixo do braço para não entrar na caixa ali, né? Pô, ficou ali para não, né, ser demitido. Aí ele volta, ele quer ser reintegrado uma semana antes das férias. Isso aí, provavelmente, né, Guerreiro, para bom entendedor, o advogado deve ter falado, ó, manda esse e-mail, prova que você quer. Porque ele não vai ficar, gente. Não vai ficar. Nem vai trabalhar nas férias também. Você acredita que vai trabalhar nas férias sozinho? No Equador, vai trabalhar bastante, entendeu, sabe? Entendi. Entendeu? Aquele negocinho, né? É só isso. 27 minutos jogados, a bola volta a rolar no Mangueirão, jogadores na pausa para hidratação. 27 minutos jogados do primeiro tempo, tá calor lá no Mangueirão. 27 minutos jogados deste primeiro tempo, Remo 0, São Paulo também 0. Lateral para o Remo, bater no campo de ataque pela meia direita, falhou o Zônio. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Pintou cartão amarelo e parece pro Osório, hein? Deixa eu ver. Foi isso mesmo no lance ali para cima do Zé Ricardo? Exatamente, pelo lado direito do campo de ataque do Remo, uma puxada do Osório para cima do Zé Ricardo. O primeiro cartão amarelo do jogo para o zagueiro do São Paulo de 19 anos, camisa 54. Merecido, Guerreiro? Merecido, né? Menino tentou antecipar, né? Se ele vai pegar com o tempo, porque é só cercar o jogador de costas, tem que fazer uma jogada diferente. Ele tentou antecipar, o atacante acabou girando em cima dele, tem que fazer a falta, amarelo merecido. Falta pro Remo bater na meia direita, vem levantamento na segunda trave, testou pro gol. Que isso, meu zagueiro! Nossa senhora, o que fez agora o Marlon? Ele subiu na segunda trave para tocar pro gol, ele tirou. Faltou entender o que ele estava fazendo na área, hein? O Marlon testa a bola para fora e era só botar pro gol, ele tira da grande área. Vem Remo de novo pro campo de ataque na meia direita, vem cruzamento. Iago Pikachu cruzou fechado, Bueno, bota pra fora do gol. O Vitor Bueno de perna esquerda fechou na pequena área, bota pra fora, passe esquerda do goleiro Rafael. Perde mais uma, o Remo quase o primeiro do jogo, Everton. Em mais uma descida do Remo pelo lado direito do campo de ataque. Na cobrança da falta, ninguém entendeu o que o Marlon fez, porque ele cortou e tirou ali contra o próprio gol. Na sequência, mais uma vez, chega a equipe do Remo com o cruzamento. O Vitor Bueno sozinho manda pela linha de fundo. Perde a oportunidade e tiro de meta tricolor. Seu novo Ter está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e acesse consórciovw.com.br. 29 jogados deste primeiro tempo de bola rolando, placar de 0-0 na Bandeirantes, na faixa estendida em 107.3. Na nova frequência 107.3 tem no seu carro para você memorizar. Para São Paulo e região metropolitana. 0 pro Remo, 0 também para o São Paulo. Saída de bola errada do tricolor paulista. Rafael quebra para o campo de ataque, toca de cabeça, corta a marcação de primeira lá pela meia direita. Marcelinho dá um tapinha à frente para Zé Ricardo pela meia direita para Pikachu. Aleph. Cara, é difícil, hein, gente? Tem dia que é embaçado. Marcelinho na meia direita, ele foi cruzar e conseguiu mandar a bola. Não é aquele que... Eu não tô exagerando, né, Guerreiro? Eu nunca vi isso. Na pelada ele ganhava o leitão. O que o Marcelinho fez, Everton?
E a jogada começa até bonita, ele consegue tabelar com o Zé Ricardo pelo lado direito, eu acho que ganhou muita confiança até demais na hora do cruzamento, pega mal demais na bola, isola pela linha de fundo, sem chance alguma, passa nem perto da meta defendida pelo Rafael, posse de bola para o São Paulo. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 18ª rodada, acabou aqui a Copa do Mundo. Lá no Mangueirão, relógio marca 30 minutos jogados do primeiro tempo. Remo 0, São Paulo também 0. QG de Esportes da Bandeirantes no plantão esportivo. Fala, Guilherme Agrela. Mesmo placar, 0-0, Martelli, para Cruzeiro e Fluminense, que vão se enfrentando no estádio do Mineirão. Martelli. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Vem São Paulo para o campo de ataque pela meia direita. Tá difícil hoje. André Silva chapela na área, mas aí Canela. Tá difícil, caso não querem jogar, hein? Lateral para o São Paulo bater no campo de ataque pela meia esquerda, mas tem que melhorar. Piorar não dá, torcedor tricolor. Daqui a pouco vem um intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes, Ricardo Caprotti. Para todos os cantos do Brasil e do mundo. Pablo Maia carrega para o campo de ataque na meia direita, ele chapa a jogada na meia direita. Para Arthur. Arthur olhou para a área, pedalou, balançou, passou na meia direita. Ramon pediu, levou para a linha de fundo. Ramon levantou, segunda trave para Danielzinho no alto. Marcelinho tira, volta para a meia esquerda. O Dias tentou passe à frente, fica no bate-abate. Vai voltar. André Silva pela meia esquerda, demora demais para dominar, para soltar, perde a bola. Contra-golpe agora para a equipe do Remo. Parte em velocidade pela ponta direita, Iago Pikachu. Iago Pikachu na ponta direita, é difícil parar. Mas já tem três jogadores do São Paulo para cima dele. Põe para fora, ganha lateral, Remo no campo de ataque na meia direita. É futebol raiz que você quer? Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN. E no plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. 32 jogados deste primeiro tempo. O São Paulo tenta descer para o campo de ataque. Caleri carrega pela meia direita. Tá sozinho, Náufrago. Caleri pela meia direita para cima de 2. Vai no contra-golpe agora a equipe do São Paulo com Caleri. Caleri perde a bola pela meia direita. Intercepta a marcação, Tchamba. Bem o Tchamba na cobertura. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. 0 pro Remo, 0 também pro São Paulo. youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Galera ligada, chegando, cadê o gol? Fraco o nível do futebol em campo até o momento, hein, Leandro Guerreiro? Fraco. São Paulo tá um pouco melhor. Teve algumas oportunidades, poderia estar na frente. Falta um pouco de capricho. O André Silva pegou 3 bolas dentro da área. 2 ele não conseguiu finalizar, nem chutar, nem passar. É o que eu tô falando, um pouco de capricho, um pouco de tranquilidade, um pouco de confiança. O campo não tá ruim para o cara errar assim tão grotescamente. Então um pouco de carinho no tratamento da bola. Outra coisa, o atacante quando tá dentro da área, quem tem que ter preocupação é o zagueiro. Não, o atacante domina a bola, parece que ele vai morrer. Não, domina com calma, procura seu melhor companheiro, a sua melhor jogada. Tem capricho que o São Paulo tem tudo para ganhar esse jogo, mas precisa um pouco mais de velocidade. São Paulo está jogando pelo campo de defesa, mas não se acerta a quarta marcação. Remo tem a posse de bola lá pela meia esquerda. Tchamba para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça, corta na Franco para Danielzinho. Danielzinho na meia direita, será que a posição é boa? Deixou seguir o Bandeira. Arthur, linha lateral da grande área, cortou para meia, ameaçou bater o gol, não chutou. Na hora de passar, errou. Erra o passe, Arthur. Cabos elétrico Sil, a líder do Brasil, se é Sil. Você pode confiar. Vai para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Remo, lançamento lá pela ponta direita, a bola é boa, funcionou, Aleph Manga escapou da marcação, chapelou, ganhou do Enzo Dias, ficou no bate-abate, voltou, Aleph Manga soltou, tomou carrinho, ele toma o carrinho, pede a falta. O Bandeira dá só lateral na saída de bola do Aleph Manga, até o DTV da geradora tá dormindo, hein? Não deu pra ver onde a bola foi. Você ri, né, Guerreiro? Não é possível. Você ri, até não o é DTV possível. tá dormindo lá. O jogo tá tão bom. Não é possível. Os caras cortaram. Beleza, tá legal. Foi falta, Guerreiro? Acredito que foi falta. Independente do Aleph Manga não ter seguido na jogada, ele tomou um carrinho sem bola. Pra mim é falta. O juiz tá deixando de seguir, viu, Martelli? Diga, Everton. Eu vi ela saindo na linha de fundo, só que o árbitro deu a lateral. Queriam falta os jogadores e a comissão do Remo do Enzo Dias em cima do Aleph Manga. O árbitro de nada marcou. 35 jogados deste primeiro tempo de bola rolando, placar de 0-0. O jogo é feio, é duro, é ruim.
E é escanteio para o Remo bater pela meia esquerda. Jogador do Remo deu um chutão ao nível que chegamos. Do meio de campo ela desvia, dá um pequeno raspão na marcação do São Paulo e vai pela linha de fundo. Do meio de campo para um escanteio, Everton Ramos. E é assim que chega o Remo, né? Que situação, do meio de campo para um escanteio, um leve desvio na marcação do São Paulo. Vitor Bueno, ex-São Paulino, é ele o encarregado da cobrança. Vitor Bueno para a cobrança de escanteio na meia esquerda com a 15. Tá lá Vitor Bueno, 35, jogado 0 para o Remo, 0 também para o São Paulo. Vitor Bueno levantou fechado, aí treinou. Aí treinou Rafael do centro. Faz a defesa, encaixa bonito. Everton. Foi um recuo, né? Tanto tempo, tanto preparo para a cobrança de escanteio direto nas mãos do goleiro Rafael, sem nenhum perigo, todo mundo dentro da área, mas ela recuada para o goleiro do São Paulo. O Tanda Atacado joga do seu time com a nossa seleção de ofertas. A conta fecha na loja, no app e no site. 36 minutos jogados da Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo, levando a você o futebol brasileiro. É a 18ª, última, é a última. É a última rodada antes da pausa para a Copa do Mundo. Vem aí a Copa do Mundo na Bandeirantes. São Paulo desce para o campo de ataque. Osório gira o jogo lá pela meia esquerda. Enzo Dias domina com a parte externa do pé. Passo foi forte. Enzo Dias bota na grama. Enzo Dias para Ferreirinha. Entrada da grande área. Bola é boa. Ferreirinha isolou. Uma bela bola do Enzo Dias para o Ferreirinha. Meia-lua da grande área. Ele bate. Bota por cima do gol. Isola. Mal na bola, Ferreirinha, hein, Everton? Mas é um São Paulo que volta a chutar e tentar arriscar no gol. E mais uma jogada trabalhada pelo lado esquerdo com o Enzo Dias, conseguindo, encontrando um belo passe para o Ferreirinha, que faz o giro na meia-lua da grande área. Bate por cima da meta defendida pelo Ivan Quaresma, linha de fundo, tiro de meta, Remo. O Terra mudou o conceito de SUV, vira a chave com o consórcio Volkswagen. Conquiste o seu acesso e consórcio VW.com.br. Rogério Assis trouxe para você 4 da tarde a vitória do Palmeiras, gol de Paulinho, um jogador a menos, foi expulso. Alan, 1 para o Palmeiras, 0 para a Chape. O Brasil na sua campanha, o início da campanha. Lá no Maraca, 6 para o Brasil, 2 para o Panamá. Ulisses Costa transmitiu o jogo. Nova parada nos Estados Unidos, mais um amistoso contra o Egito. A Bandeirantes levando você para o clima da Copa. Vem para o campo de ataque o São Paulo. Arthur recolhe pela meio direita, tenta escapar, passa por dentro. Pablo Maia erra a bola. Patrick, nossa, a balsa. Patrick cruza a fronteira, vai-se embora. Ele consegue ganhar aos trancos pela meio direita para o lance. É falta. Parado, ataque do Remo. Enzo Dias para Aleph Manga, sobe o cartão aí, Everton. Enzo Dias se jogou para derrubar ali o Aleph Manga nesse contra-ataque, na chegada da equipe na verdade era o Zé Ricardo nessa disputa de bola com o Enzo Dias. Falta marcada e mais um cartão amarelo para a defesa do São Paulo agora para o Enzo Dias, camisa 13. O lado esquerdo ali tá amarelado, viu, Leandro Guerreiro? Agora, para mim, não foi falta para amarelo, não. É falta normal de jogo, uma trombada, não causaria tanto perigo, não era um lance de gol. Para mim, exagerado o amarelo. Placar de 0-0, falta para a equipe do Remo bater pela meio direita, amarelado o Enzo Dias, amarelado também Osório. Na Bandeirantes, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, tô de olho aqui conosco, Leandro Rosângela, Edson Gonçalves, Mário Siqueira, Rosa Garcia. Quem mais? Viviana. Muita gente ligada na Bandeirantes. Vai para a cobrança de falta. O Remo levantou nas mãos do Rafael de novo. Não tô acertando uma hoje, hein, Everton? Mais uma bola parada para a equipe do Remo, que a bola vai direto nas mãos do goleiro e vão perdendo oportunidades de lances ofensivos que acabam se tornando defensivos, já que são recuados para o goleiro do São Paulo, que fica com a bola, posse de bola tricolor. Daqui a pouco vem um intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ricardo Caprotti assume para todos os cantos do Brasil e do mundo. Sinta-se parte do jogo com as ferramentas de apostas imbatíveis da Bet365. Baixe o app e descubra porque o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, jogue com responsabilidade. Remo para o campo de ataque, a bola volta na entrada da grande área, sobrou para Patrick, bateu no gol, na trave, não entra. Com a perna direita, Patrick coloca a bola na trave, no pé da trave, lá na meia esquerda, não entra, que susto.
Tudo começou com Pablo Maia, saiu mal, o Remo quase marca o primeiro gol do jogo, para na trave esquerda do Rafael Everton. Um São Paulo que quase, por pouco, não dá o gol à equipe do Remo, numa saída errada no seu sistema defensivo, dá a bola à equipe do Norte no seu campo de ataque e por pouco Patrick na meia-lua da grande área, ele arrisca, a bola caprichosamente toca a trave esquerda do goleiro Rafael, que com os olhos tira. Por pouco o Remo não abre o placar no Mangueirão. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 18ª rodada, terminou, vem Copa do Mundo no Mangueirão, lá no Belém. Lá em Belém, do Pará. Mangueirão, relógio marca 40 minutos jogados no primeiro tempo. Remo 0, São Paulo também 0, QG de Esportes da Bandeirantes fala, Guilherme Agrela. Martelli, no Mineirão para Cruzeiro e Fluminense segue 0-0. Informação importante referente à seleção uruguaia. Marcelo Bielsa convocou hoje os seus 26 para a Copa do Mundo sem Luis Soares e com os que atuam no futebol brasileiro. Piquerez, Emiliano Martínez, Arrascaeta, De La Cruz, Canóbio, Varela e Rocher, goleiro do Internacional. Tô curtindo o futebol da Bandeirantes nessa noite de domingo. Cara, sem o Soares, hein? Eu vi essa lista, tem os caras fortes. Mas, ó, lembra do trio MSN? Sim. Você lembra? Messi, Soares, Neymar, só vão os dois primeiros. Desce pro campo de ataque o São Paulo, na entrada da grande área, escapa da marcação, perde a bola, Arthur. Ele tá na pré-lista, Guilherme Agrela, o Soares? Não, nem então, nem se der ruim pra alguém lá, ele vai para a Copa, mas está nos Estados Unidos, né? 41 jogados deste primeiro tempo, Remo 0, São Paulo também 0. Vai terminar a primeira etapa, já vem um intervalo inteligente. Ricardo Capriotti assume a Bandeirantes para todos os cantos do Brasil e do mundo. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. 42 minutos jogados desta primeira etapa, vai para o campo de ataque mais uma vez a equipe do São Paulo. Tô achando você meio... assim, olhando o jogo e falando, pô, que mau uso, né, da bola, que desperdício, né, desse futebol praticado, Leandro Guerreiro. Na verdade é o seguinte, Martelli, o São Paulo poderia estar tranquilamente ganhando o jogo por 2-0, poderia agora sim estar tocando a bola com calma, e por um lance na saída de jogo quase custaria, né, uma derrota, tá sendo derrotado no primeiro tempo, né, que o lance mais perigoso foi do Remo na saída, que o São Paulo errou na saída e o Patrick acabou acertando a trave. Então o São Paulo, além de não estar ganhando, ainda poderia estar perdendo. Precisa ter um pouco mais de capricho, né? Definir melhor o último terço do campo, a finalização. Então, assim, eu tô vendo que o São Paulo está criando, mas não está finalizando como podia. Desce pro campo de ataque a equipe do São Paulo, cara, ele lançado no meio da grande área, perdeu a bola, sobrou na grande área, só fazer, Arthur fintou mal. A zaga do Remo tirou, deu sorte, o São Paulo sobrou nos pés do Arthur, ele mal demais na decisão. Decidiu errado, perdeu a jogada na sequência, falta Remo na meia esquerda, bola pro Remo, Everton. E que falta, né, de precisão por parte do Arthur, ganha a bola sobra para ele dentro da área, depois que a marcação tira um giro com raça do Caleri e ele acaba não definindo, o Mike chega antes, faz o corte e na sequência sofre a falta, posse de bola que favorece a equipe do Remo. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a ferramenta é Wonder, a convocação é certa, é Wonder, a ferramenta do Brasil. Daqui a pouco vem o intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes, Ricardo Capriotti assume para todos os cantos do Brasil e do mundo. Vai para o campo de ataque mais uma vez. O Remo desce pela meia esquerda com o Mike. Mike lança à frente, Aleph Manga não consegue o domínio, corta a marcação do São Paulo. Arthur domina pela meia direita do campo de defesa, recua. O São Paulo troca passes. Danielzinho cria o espaço pela meia direita, passadas largas, cruza a fronteira, passou. Tem o André Silva na meia direita, Caleri por dentro, demorou demais. Danielzinho solta para a meia direita, linha lateral da grande área para André Silva pedala, balanceia, erga a cabeça, procura espaço, volta o jogo. Toda a velocidade, toda a descida do São Paulo, interrompida, recua no círculo central. Osório vai para o campo de ataque, ele cruza a fronteira, 44,5. Pode contar com a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos. Pode contar com a HG Nakata. A informação do plantão esportivo de Isaí Agrela.
Martelli, John Kennedy abre o placar para o Fluminense no Mineirão contra o Cruzeiro aos 43 do segundo tempo. Com este resultado parcial, o Flu chega à terceira posição com 33 pontos somados. 44, quase 45 minutos jogados do primeiro tempo. Vai para o campo de ataque. O São Paulo tá para a bola de André Silva por dentro para Danielzinho. Forte demais. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. Mais 2. Vai sofrer mais 120 segundos aí, Guerreiro. Mas tá acabando, calma. Faz parte. Tá bom o jogo, né, Guerreiro? Primeiro tempo de alta qualidade, bons lançamentos, grandes finalizações. Vai melhorar porque não dá para piorar, Guerreiro. O jogo não tá de tão ruim, né? Como eu falei, o São Paulo teve de 2 a 3 oportunidades para estar ganhando o jogo. E a única oportunidade do Remo foi dada pelo São Paulo numa saída de bola que quase custou caro. Mas o São Paulo podia estar tranquilamente ganhando o jogo, tá desperdiçando as oportunidades que está tendo. Agora mesmo teve um contra-ataque com o Arthur, que poderia ter ido em velocidade, em progressão, preferiu voltar ao jogo e começar um contra-ataque, começar lá na defesa. Então o São Paulo vem empilhando oportunidades, não só de contra-ataque, mas de fazer o gol, tem jogado fora. Isso dentro da partida pode custar caro no final. Componentes de suspensão, transmissão e direção para carro, o caminhão pode contar. Nakata. 46 minutos jogados deste primeiro tempo. Está jogando a equipe do São Paulo no campo de defesa pela meia direita. Ramon em velocidade, inverte o lado do campo de lateral para lateral, lateral meia esquerda para Enzo Dias. Enzo Dias desce para o São Paulo, 0-0. Enzo Dias 46. Enzo Dias pela meia esquerda, na ponta esquerda para Ferreirinha. Ferreirinha na quina da grande área. Voltou a jogada para Pablo Maia de longe, dá para bater, não chutou. Girou, Enzo Dias caiu, pede a falta, o árbitro para o jogo. Falta marcada para o São Paulo na meia esquerda no último lance do primeiro tempo, Everton. E vai ser em todas essas que o torcedor São Paulino vai jogar sua força. Foi tocado por trás o Enzo Dias. Iago Pikachu é quem faz a falta. Foi na frente do Jonathan Benkenstein Pinheiro, o árbitro da partida. E na bola parada, no minuto final, o São Paulo vai ter a chance de abrir o placar no Mangueirão. Cabos Elétricos Sil é líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Ele deu cartão por muito menos, hein? No jogo já, os dois. Mas nesse aí não deu, viu? Era pra cartão, né, Guerreiro? Eu acredito que sim, um lance por trás, né, na entrada da área. Poderia ter dado amarelo, mas preferiu só a falta. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. 47 minutos jogados, vai bater a falta, vai finalizar, vai terminar o primeiro tempo. Tendo atacado o craque Curumim, sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de oferta te esperando na loja, no app e no site. Arthur e Danielzinho. Os dois para fazer a cobrança, um canhoto, outro destro. Arthur é canhoto, Danielzinho é destro, toma distância para fazer a cobrança dupla do tricolor paulista. Falta dentro da grande área com a barreira de 4 jogadores cobrindo o canto direito do goleiro Ivan Quaresma. Último lance deste primeiro tempo, quase 48, falta para o São Paulo. Danielzinho e Arthur para a bola, perna esquerda, levantou no gol. Sensacional, Ivan, na sensacional defesa do Ivan Quaresma, ele tirou a bola com a ponta da mão direita, de dentro do gol, voltou na entrada da grande área, o chute pro gol de novo, Ivan Quaresma, numa pintura de defesa, salva o Remo 2 vezes, sei não, hein, não sei se essa bola não passou da marca da cal do gol, ele tira com a ponta da luva, uma das grandes defesas do brasileiro, Everton. E o que faltou de emoção em 45 minutos tem de sobra nos acréscimos. Claro que haverá checagem de VAR, porque a batida do Arthur foi sensacional. Ivan Quaresma tenta tirar, só que agora, nesse momento, o árbitro já fez a checagem de VAR e não foi confirmado o gol, viu, Martelli? Primeiro tempo horrível, mal jogado, mas valeu a pena esperar porque é um lance incrível do Ivan Quaresma. Aponta o centro de campo, Jonathan Pinheiro. Termina o primeiro tempo no Mangueirão. Com um milagre, 2 de Ivan Quaresma. 0 pro Remo, 0 pro São Paulo. Você viu o melhor lance do primeiro tempo. Ricardo Capriotti no intervalo inteligente. Boa noite a você, Capriotti. Boa noite, Martelli. Mas calma que vai melhorar. Tem mais 45 minutos para essa boleirada jogar bola, jogar futebol. E vai melhorar. Vamos ter fé. A gente está revendo ali, acho que a bola não ultrapassou mesmo totalmente a linha do gol, né? Um pedacinho dela ultrapassou, mas faltou mais um pedaço. Então quase o São Paulo abriu o placar, mas o gol realmente
não aconteceu. Vamos lá, Everton Ramos, o que é que você está observando aí na saída do campo de jogo? O trio de arbitragem, não é, Everton Ramos? É isso mesmo, viu, Capri? Mais uma vez, boa noite para você e para o ouvinte com a gente no intervalo inteligente da Bandeirantes. O trio de arbitragem que há pouco era questionado, principalmente por Danielzinho e também por Marlon. O Danielzinho, por parte do São Paulo, questionava, claro, a não marcação do gol, mas no lance revisado, de fato, a bola não ultrapassa a linha. Mas uns instantes finais no Mangueirão que, né, tiveram emoção com o goleiro Ivan Quaresma, ganhando oportunidade e salvando em 2 oportunidades a equipe do Remo em sequência. O São Paulo que, claro, busca a vitória nessa parada da Copa para não desgarrar da parte de cima do Campeonato Brasileiro. Tá lá, claro, de olho também no G4. São Paulo que já chega a 4, neste momento chegando a 5 jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Capri. Valeu, Everton, você volta daqui a pouquinho também, já para todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes, porque agora é hora de opinião. Vamos ouvir ele, que esteve lá, que sabe tudo. Você já fez jogo ruim como esse, Lan? Quer dizer, fez não, você já participou de jogo ruim como esse. Pro boleiro, pro jogador, quando o jogo é ruim, dentro de campo também é sofrimento, Guerreiro? Boa noite, Guerreiro. Boa noite, Capri. Já fiz vários jogos ruins, né? Não só coletivamente, como individualmente. Faz parte. Né? O jogador sente lá sente que quando o jogo não tá ruim o jogo, né? Sente quando o jogo não tá tão bom, você precisa fazer algo de diferente. Mas o São Paulo criou as melhores oportunidades, Capri. O Arthur sempre sendo destaque. Há vários jogos tem sido o melhor jogador do São Paulo em campo. Melhor contratação desse ano do São Paulo. O São Paulo acertou demais no Arthur. Sim. Foi um achado, né? Porque o Arthur não vinha bem no Botafogo, mas no São Paulo chegou e tá jogando muita bola. Para mim, o grande destaque do primeiro tempo é o Ivan, goleiro. Ele fez 2 ou 3 milagres. Pegou 2, 3 bolas, né? A falta do Arthur, agora a gente viu que por 1 centímetro a bola quase não passa. Pegou uma bola de fora da área do Enzo Dias e pegou uma bola cara a cara com o Arthur. Então, para mim, o Ivan é o melhor, mesmo um jogo ruim, para mim é o melhor jogador em campo até o momento. Já dá para dizer aí que o Dorival Júnior poderia já ter melhorado um pouquinho mais esse time? Já deu tempo dele fazer alguma coisa diferente ou tá muito cedo para isso ainda, Guerreiro? Tá muito cedo, Capri, e eu acredito que os desfalques, né? Cada rodada ele ganha um jogador e acaba perdendo o outro, então não tem os seus melhores jogadores ainda à disposição. Então eu acredito que é muito cedo. Quando tiver com todos os jogadores à disposição, acredito que vai dar para ele dar uma nova cara para o São Paulo, jogar um outro futebol. E com a volta do Marco Antônio, hoje é uma esperança disso. Então, eu acredito que quando ele tiver com a equipe, todos os jogadores à disposição, ele tem tudo para montar uma grande equipe, fazer o São Paulo novamente voltar a subir na tabela, que precisa. Porque os lados de baixo estão subindo. Nesse momento, a tabela está um pouco achatada ali no miolo. E vai ter tempo para treinar, que também é uma coisa importante, né? Vai ter a parada da Copa, os jogadores vão ganhar férias, mas depois ele vai ter quase um mês aí de uma intertemporada. Aí imagina-se que o São Paulo vai voltar melhor, né? Com certeza, vai ter tempo para treinar, vai ter todos os jogadores à sua disposição e quem sabe, né, não possa surgir 1 ou 2 reforços que vai ajudar muito ele na montagem dessa equipe. Muito bem. Então daqui a pouquinho a gente projeta o segundo tempo, a gente vai fazer uma projeção aqui do que pode vir pela frente. Antes do intervalo, deixa eu fazer uma ligação até o Maracanã. O Carlo Ancelotti está no finalzinho da entrevista coletiva. Acabou. Terminou nesse momento. Eu ia pegar um trechinho ali da entrevista coletiva do Carlo Ancelotti, depois da vitória da seleção brasileira sobre o Panamá por 6-2, mas termina nesse momento a entrevista do treinador italiano, não tem problema. Você vai ouvir no apito final, Luiz Fabiani virá diretamente do Maracanã, trazendo toda a entrevista do Carlo Ancelotti, a repercussão dessa vitória da seleção brasileira, que valeu muito mais pelo segundo tempo, né? O primeiro tempo foi meio travado ali, não foi muito bacana, mas na segunda etapa, com a entrada da molecada, da garotada, dos reservas, a seleção deslanchou e acabou vencendo o Panamá por 6-2. Depois do intervalo também, nós vamos falar de um feito mais um espetacular de João Fonseca. Esse menino é uma maravilha. Mais uma vitória em Roland Garros, a gente fala disso já. Logo depois da parada rapidíssima, o intervalo inteligente. Bandeirantes volta na sequência. Não saiam daí, sigam conosco pelas ondas do rádio em 107.3, hein? Já memorizou aí no seu radinho? Precisa memorizar, hein? Não se esqueça, nossa sintonia agora em São Paulo, na Grande São Paulo, é 107.3. É só essa. Memoriza aí, sintoniza aí e vamos juntos. O intervalo inteligente Bandeirantes retorna já. Rede Bandeirantes.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Se você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, é solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. O novo Tera vai mudar o seu conceito de SUV. E o consórcio Volkswagen vai mudar o seu jeito de comprar. Por que adiar o conforto da família se você pode planejar com tranquilidade? No consórcio oficial da Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Vamos falar de nível técnico? O Brasileirão Série B está de volta na ESPN. Assista mais de 300 jogos ao vivo pelo plano premium do Disney Plus. Quem sobe? Quem desce? Quem vai virar herói? Quem vai virar meme? Na série do futebol raiz, tudo pode acontecer. E tem coisas que só acontecem na Série B. Assista pelo ESPN com o plano premium do Disney Plus. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Na Bet365, o poder está nas suas mãos. Monte sua aposta como quiser, escolhendo entre milhares de mercados disponíveis. E ainda, se o seu jogador for substituído, não tem problema. A aposta continua com a Sub Mais. Além disso, o pagamento antecipado já vem incluso. Baixe o app e descubra porque o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, jogue com responsabilidade. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA/MF 250, de 7/2/2025. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Peça pro seu carro, moto ou caminhão. Pode pedir na Cata até para o busão. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Transmissão e direção, linha leve ou pesada. Líder em suspensão é pra qualquer parada. Peça para carro, moto e caminhão é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança. Pode contar. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Copa Truck 2026. Oferecimento BH Bivante, a energia oficial da Copa Truck. E Volkswagen Caminhões e Ônibus. Felipe Totti demonstra domínio absoluto na disputa da Copa Truck deste domingo, dia 31 de maio, em Interlagos. O piloto da Vanucci Racing repetiu o feito de 2025 e venceu as 2 corridas da categoria Pro, válidas pela Copa Truck. Intervalo inteligente Bandeirantes. 9h30, marcou o quinto sinal, hora oficial do Brasil. É domingo de futebol.
É domingo de Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, a última antes da parada da Copa do Mundo. Já ouvimos aqui a vitória do Verdão, já ouvimos a vitória da seleção brasileira, a vitória do Verdão, a vitória da seleção brasileira, mas também tivemos vitória gigante do Brasil hoje no tênis. Então, Guilherme Agrela está aqui para dar uma passada no nosso placar desse domingo, que tem futebol, tem tênis e tem tudo de bom para o torcedor brasileiro nesse domingão. Conta pra gente aí, Agrela. Vamos lá, Capri, começando pelo João Fonseca, o grande destaque brasileiro deste domingo bateu o Casper Ruud, norueguês, número 16 do mundo, por 3-1 nas oitavas do Roland Garros e se classificou às quartas de final. O Brasil com representante nas quartas do torneio depois de 22 anos. Inclusive, o João já tem o seu adversário. Se trata de Jakub Mensik, que eliminou o Andrei Rublev, número 11 do mundo, o russo. Então, João Fonseca contra Mensik. O jogo deve acontecer na terça-feira. O Mensik tem 20 anos, um a mais apenas que o João Fonseca e é o atual número 27 do ranking da ATP. A outra quarta de final já definida é entre Rafael Jodar, o espanhol número 29 do mundo, e Alexander Zverev, o alemão número 2. Então o João Fonseca tem aí pela frente a chance de enfrentar um tenista muito bem colocado no ranking mundial. Voltando ao futebol, Campeonato Brasileiro. Hoje mais cedo tivemos a vitória do Bragantino por 3-1 sobre o Internacional. O Vasco da Gama caiu para a zona de rebaixamento após perder por 1-0 para o Atlético Mineiro, gol do zagueiro Vitor Hugo, e o Palmeiras com gol de Paulinho e pênalti perdido por Bolasie no último minuto de jogo, que você conferiu aqui na Bandeirantes no 107.3, venceu a Chapecoense pelo placar de 1-0. Resultado de momento, intervalo de partida para Cruzeiro 0, Fluminense 1. Com isso, o Campeonato Brasileiro se desenha da seguinte forma até às 9h32 deste domingo, dia 31 de maio, com o Palmeiras na ponta 41 pontos, Flamengo segundo colocado com 34, Fluminense tem 33 na terceira posição e o Atlético Paranaense, que ontem venceu o Mirassol por 1-0, ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos Flamengo 3, Curitiba 0, Grêmio 1, Corinthians 3 e a vitória do Bahia sobre o Botafogo por 2-1, além de Santos 3, Vitória 1, Capri. E para encerrar, os amistosos internacionais que aconteceram neste domingão também. Tivemos a vitória da Ucrânia sobre a Polônia por 2-0 fora de casa, a Alemanha bateu a Finlândia por 4-0 e os Estados Unidos venceram o Senegal pelo placar de 3-2, Capri. 9h33, atenção, Everton Ramos, já tem movimentação de retorno dos times aí, Everton? Por enquanto não, viu, Capri, no aguardo das duas equipes, até pra gente saber se tem modificação no Remo ou no São Paulo, destacando que Marcos Antônio, recuperado de uma lesão no reto femoral da perna direita depois de 12 jogos, e essa lesão no dia 14 de abril, ou seja, no mês passado, volta a estar à disposição, treinou normalmente durante a semana, é a opção pro Dorival Júnior neste segundo tempo no Mangueirão, que tá quente, viu? 26 graus às 9h30 da noite, Capri. É, muita coisa lá. E já veio a chuva já veio hoje, né? Se não veio, vai chegar ainda para dar um alívio nesses 26 graus de temperatura. Agora, Leandro Guerreiro, o que é que o São Paulo precisa fazer então para melhorar e tentar nesse segundo tempo dar uma energizada e marcar o gol, né? Que é aquilo que o torcedor espera, conquistar a vitória e voltar lá de Belém do Pará com 3 pontos, hein? Capri, falta de oportunidade não foi. O Arthur teve 2, né? O André Silva entrou 2, 3 vezes dentro da área sozinho, poderia ter um capricho, dominar um pouco melhor a bola, né? Esperar quem vem de trás, né? Passar um pouco mais de qualidade, até porque teve espaço, né? E teve tempo para isso, mas acabou dispersando as oportunidades. Eu acredito numa troca, vinha com o Marco Antônio pro segundo tempo, né? Pro São Paulo ter um pouco mais de toque de bola, um pouco mais de volume, um pouco mais de aproximação e finalizar melhor. A chance teve, o goleiro Ivan para mim é o grande destaque do primeiro tempo. Os dois times já voltaram pro gramado do Mangueirão, o Remo vai ali naquele momento de união, de fé, aquela rodinha final ali, a última palavra dos jogadores. São Paulo aguardando o posicionamento do time adversário. Vai começar o segundo tempo. E no apito final a gente vai contar muito claro da história desse jogo, de Palmeiras e Chapecoense, de Brasil e Panamá. Um apito final com muita informação, muita opinião e também tudo aquilo que você tem no nosso pacote aqui de todos os programas pós-jogo da Bandeirantes. Ele está de volta. Vem aí os 45 minutos finais de 0 para o São Paulo, 0 para o Remo. Agora é com você. Solta a voz e vem.
Vem Pedro Martelli. Valeu, Ricardo Capriotti no intervalo inteligente da Bandeirantes. Invertem seus lados. São Paulo à direita, Remo à esquerda no centro do gramado. Tá lá posicionado Pikachu e Manga. Pikachu e Manga. Manga bate na bola. Começa o segundo tempo. Pedro Martelli. Tô curtindo o futebol da Bandeirantes nessa noite de domingo. Remo 0, São Paulo também 0 sem gols. As equipes são as mesmas para o segundo tempo. Everton Ramos. Exatamente, sem modificações, os dois times que começaram iniciam também o segundo tempo no Mangueirão. Placar de 0-0, tenta descer para o campo de ataque pela meia direita, a equipe do São Paulo. André Silva consegue o domínio à frente para Caleri, Caleri desarmado pela marcação, põe para fora. Chega a zaga, Tchamba de perna esquerda, põe para fora em arremesso manual. Para o São Paulo bater no campo de defesa pela meia direita. 0-0, placar do jogo, Remo 0, São Paulo 0. São Paulo vai ser jogando pelo campo de defesa na meia direita. Lucas Ramon toma distância para fazer a cobrança de lateral, ele cobra nos pés de Pablo Maia. Pablo Maia volta a jogada pela quarta zaga na meia direita. Alan Franco recua dentro da grande área para Rafael. Rafael inteiro de cinza. 0 para o Remo, 0 para o São Paulo. Rafael aguarda a subida da marcação do Remo na saída lenta de bola do São Paulo. Sinta-se parte do jogo com as ferramentas de apostas imbatíveis da Bet365. Baixe o app e descubra porque o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, jogue com responsabilidade. Tenta descer o Remo, lançamento à frente pela meia direita. Aleph Manga domina, bota na grama, ergue a cabeça, busca espaço, não vale mais nada. Para o jogo, o juiz está marcado. Ele não deu a falta não, só para atendimento, tá sentindo o jogador do São Paulo na cabeça, tem que parar, né? Everton Ramos. É isso mesmo, aparentemente ali o Enzo, na verdade o Pablo Maia sobe com o Osório e com o Vitor Bueno, fica sentindo o Pablo Maia e o árbitro então decide paralisar o jogo para atendimento, já que o jogador ali acabou batendo a cabeça. Qual é o banco do São Paulo, por gentileza, enquanto o jogo está parado, para análise de Leandro Guerreiro, Everton? À disposição de Dorival Júnior, o goleiro Coronel, João Moreira, Rafael Tolói, Nicolas Negruti, Hugo, Marcos Antônio, Pedro Ferreira, TT, Luca, Tapia e Gustavo Santana. Quando você achar que tem que mexer, Guerreiro, são esses os nomes à disposição, tá bom, Guerreiro? Tudo bem, Pedro Martelli. Como eu não mexo em nada, eu vou deixar pro Dorival Júnior, mas acredito que o Marco Antônio em breve deve vir a campo. Viu, seu Martelli? Mas você curtiu alguém além do Marcos Antônio ali que deu para pintar? Vai fazer as substituições sempre, né? Tapia, os jogadores que costumam entrar, né? Mas eu vinha com o Marco Antônio, que acredito que possa dar um pouco mais de mobilidade no meio campo e fazer com que o São Paulo se aproxima do seu gol. Cabos Elétricos Silvio, a líder do Brasil, se assim você pode confiar. Ferreirinha pegou, Iago Pikachu sofre a falta pela meia direita, é bola pro Remo, falta pro Remo aí, Everton Ramos. O árbitro inclusive não dá cartão, queria cartão aos jogadores do Remo, o árbitro só marca a falta, inclusive atenção com o Ferreirinha, ele é o único jogador pendurado do São Paulo. Falta pro Remo bater na meia direita, toma distância, Iago Pikachu. Vai levantar a bola lá pro meio da grande área. Iago Pikachu para fazer a cobrança de falta. Jogadores vão lá pro meio da grande área. Apenas um jogador é o Ferreirinha que tá na barreira. Ferreirinha na barreira. Iago Pikachu pra bola. A marcação do São Paulo na entrada da grande área. Iago Pikachu levantou na segunda trave. O toque de cabeça ficou viva. Mas vai-se embora à direita. Rafael observa a linha de fundo, tiro de meta. Pro São Paulo, isso é isso. Subiram lá na jogada, o Marlon, o Tchamba, o Marlon acaba tocando nela pela linha de fundo, o capitão, direto, tiro de meta que favorece o goleiro do São Paulo. Tendo atacado o craque Curumi, sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de oferta te esperando na loja, no app e no site. Está jogando a equipe do São Paulo, Rafael dentro da grande área, quase 4 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Na Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo. Levando a você as emoções do Campeonato Brasileiro. Terminou aqui hoje. Copa do Mundo. Férias para os jogadores. Vem a Copa do Mundo na Bandeirantes. Na nova frequência para São Paulo e para a região metropolitana no 107.3. Vem a Copa do Mundo Brasil em campo hoje mais cedo. Ulisses Costa transmitiu para você a vitória do Brasil 6-2 para cima do Panamá no Maracanã. Rogério Assis trouxe a vitória do Palmeiras às 4 da tarde. Palmeiras 1, Chapecoense 0. Com pênalti perdido de Bolazzi. 4:30 jogados deste segundo tempo. É lateral para a equipe do São Paulo bater no campo de ataque, do campo de defesa na meia esquerda. Toma distância para fazer a cobrança, repor a bola em campo, Enzo Dias. É futebol raiz que você quer? Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN. E no plano premium da Disney Plus, tem coisas que só acontecem na Série B.
Osório de perna esquerda, quebra para o campo de ataque, tenta o lançamento à frente, era para Caleri. Corta a marcação do Remo, trabalha pela meia direita e ganha bem, ganha Zé, pede a falta, o árbitro para o jogo, falta do Zé Ricardo. Bola pro Remo na meia direita, falta e vem bola lá pro meio da grande área, Everton. Acaba pegando ali o Enzo Dias por baixo, o Iago Pikachu, falta marcado, o Dias inclusive que já tem cartão amarelo, o árbitro deixa barato, falta cobrada já pela equipe do Remo. Falta para o Remo bater, mas não se acerta. Corta a marcação do São Paulo. 5 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Volta a bola para o Remo. Tchamba no círculo central do gramado. Tchamba mete o bolão na ponta direita. Boa bola para Marcelinho. Tentou ganhar. Perdeu. Enzo Dias de perna esquerda. Corta, bota a linha de fundo. Escanteio. Remo na ponta direita. Everton. Que passe encontrou o Tchamba, lado direito para o Marcelinho, que avança por baixo. Chega cortando Enzo Dias. Ele que não queria evitar a saída pela linha de fundo. Não conseguiu. Tem escanteio a equipe do Remo que vem em busca do primeiro. Quando o Brasil entra em campo ou no trabalho, a convocação é certa. É Vonder, a ferramenta do Brasil. Escanteio para o Remo bater na meia direita, levantamento na segunda trave, sobe a marcação, tira a zaga do São Paulo, volta na entrada da grande área pela meia direita, abertura de bola pela ponta, passe errado, corta Iago Pikachu, bate, volta para Pikachu, Pikachu no círculo central para Zé Ricardo recua pela meia esquerda. Desce o Remo, 6 jogados deste segundo tempo, 0-0. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. Tá gostando desse começo de segundo tempo, Guerreiro? Ou segue abaixo da qualidade esperada que nós vimos na primeira etapa? Por incrível que pareça, deu uma piorada. 7 minutos, quase 7 minutos do segundo tempo e nada aconteceu de ambos os lados, né? Então eu acredito que o Dorival já pode começar em alguma mexida. 6, quase 7 minutos jogado, o jogo tá parado, tem falta do Patrick. Ele toma falta meia direita no campo de defesa, bola para o Remo. Remo tem pressa, cobrança pela meia direita para Zé Ricardo adianta, passa do primeiro, passa do segundo, meia direita, ele cruza. Nas mãos do Rafael aí para treinar o goleiro Everton. Ele tentou chegar e fazer o cruzamento, ela acaba desviando na marcação do Enzo Dias que estava por ali e acaba sobrando de graça, sem nenhuma dificuldade para o goleiro do São Paulo que fica com ela. Seu novo Ter está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Desce para o campo de ataque, a equipe do São Paulo domina no campo. De ataque na meia esquerda, volta a jogada, Danielzinho recua pela meia esquerda, de primeira para Enzo Dias. Enzo Dias por dentro, cruza a fronteira, vai-se embora. Enzo no círculo central do gramado para Pablo Maia. Pablo Maia chama para o campo de ataque, Alan Franco, lança em velocidade, o passe é longo. Ruim. Linha de fundo, tiro de meta, tá duro, hein, Everton? Tá difícil, hein? O passe do Alan Franco buscando ali o Caleri muito forte, não dava pra chegar. O Caleri até se esforça, mas ela se perde pela linha de fundo. Mas foi o São Paulo que tentou chegar aparentemente pela primeira vez no segundo tempo com 7 minutos, bola pra fora, tiro de meta, Remo. É futebol raiz que você quer? Então assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN do plano Premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Remo desce para o campo de ataque, lançamento pela meia direita na Bandeirantes. Tome o Remo no campo de ataque, corta a marcação, São Paulo tira, afasta a marcação na nova frequência para São Paulo, aqui Gil Metropolitana, Solsaço da Bandeirantes, no 107.3, vem aí, terminou, vem a Copa do Mundo na Bandeirantes. Desce para o campo de ataque, o Remo pela meia direita, o tapinha de bola por dentro para Patrick, a balsa, Patrick gira pela meia direita, dá um tapa na bola para Zé Ricardo, ele volta no círculo central do gramado para Tchamba pela meia esquerda, ele cruza a fronteira, desce para a equipe do Remo. 8h30 jogados, tá difícil. Remo pela meia esquerda, abre a jogada na ponta para Mike, volta a jogada pela ponta esquerda para Zé Wellison tenta descer para o campo de ataque para a equipe do Remo, ele gira por dentro, placar de 0-0 na Bandeirantes, quase 10 minutos jogados deste segundo tempo, abre a jogada pela meia direita, tenta fazer o cruzamento mal. Nossa, tiro de meta, que loucura de jogo. Pro São Paulo, Everton. Mais uma chegada da equipe do Remo pelo lado direito e mais uma chegada que não dá em nada. Nessa, Iago Pikachu tenta o cruzamento, ela vai direto pela linha de fundo, só tiro de meta para o São Paulo. Começa terrível, se terminou ruim, eu diria, o primeiro tempo, começa terrível o segundo tempo no Mangueirão. Cabos Elétricos Silva, líder do Brasil, se assim você pode confiar. Ô Guerreiro, vou fazer uma pergunta capciosa, porque na sua época, bicampeão brasileiro com o São Paulo, acho que isso não acontecia. Mas é algum time, algum jogo, alguma vez você estava em campo e chegou a semelhança com o que a gente está vendo hoje, que até você em campo falou, nossa, hoje a gente deve estar dando um espetáculo negativo para o torcedor, ou não?
Já sim, alguns jogos. Mas quando tá assim, cabe aos jogadores dentro de campo se dedicar mais, né? Se empenhar. Não tá dando na técnica, não dá na qualidade, pelo menos na raça, na vontade, na dedicação. Você consegue superar o adversário. É isso que o São Paulo tem que fazer. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Guerreiro deu recado, então vá na vontade. Mangueirão 18 jogos do Brasileiro já se foram, 18ª rodada. Relógio marca 10 jogados do segundo tempo. Horroroso o jogo. Horroroso o placar. 0 pro Remo, 0 pro São Paulo também na Bandeirantes. O QG de Esportes é seu. Guilherme Agrela. Martelli, no Mineirão, o Cruzeiro segue perdendo para o Fluminense por 1-0, gol marcado por John Kennedy aos 42 minutos da primeira etapa. Já hoje, mais cedo, pela Fórmula Indy, 8ª etapa desta temporada, Alex Palou, o espanhol, venceu o GP de Detroit nos Estados Unidos. Segundo colocado, Kyle Kirkwood dos States, assim como Graham Rahal, que foi o terceiro neste pódio. O Alex Palou, espanhol, que lidera o campeonato com 273 pontos. O Terra mudou o conceito de SUV, vira a chave com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu acesso em consórciovw.com.br. 11 jogados, eu lembro quando ele treinava o Corinthians. Mexe aos 15. Dorival olha pro banco, não tá na hora não, guerreiro. Tá ruim, viu? Já passou da hora. São Paulo tá em campo perdendo uma grande oportunidade de vencer, né? Não vai deixar o Remo, que não criou nada até agora, a não ser no erro do São Paulo, tomar esses pontos. São Paulo tem que aproveitar esse jogo para pontuar, como eu disse. É um momento na tabela, que tá ali, o miolo tá achatado, todo mundo se aproximando, então São Paulo precisa pontuar e é um jogo para ganhar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 0 para o Remo, 0 também para o São Paulo. 12 minutos jogados deste segundo tempo. Tenta descer para o campo de ataque o Remo. Na entrada da grande área, abertura de bola veio para Patrick. Patrick na meia direita, caiu. De Maduro, Pikachu dentro da grande área para pedir o pênalti. Árbitro manda seguir, quarta marcação do São Paulo. Enzo Dias pela meia esquerda, é para Caleri, não consegue fazer o pivô, não consegue fazer o domínio. Volta a jogada pela meia esquerda para Danielzinho. 12 jogados, 12 se passaram, é o segundo de tempo. Passe de 2 metros errado. Põe para fora Patrick, lateral São Paulo, campo de ataque na meia esquerda. Kit, transmissão e amortecedor para sua moto. Pode contar com a durabilidade e a segurança da Nakata. O Pikachu ali no lance com o Ferreirinha, dentro da área. Viu algo, Leandro Guerreiro? Nada. Manda seguir, diz o juiz. Quem é que tá no VAR hoje? É o nome bonito lá? Isso, nome em inglês, né? Philip George Bennett, do Rio de Janeiro. Como? É Philip George Bennett. E é Philip assim mesmo. Philip. Por isso que o jogo tá assim. 13 jogados deste segundo tempo, placar de 0-0 na Bandeirantes para todos os cantos do Brasil e do mundo. No 107.3, a nova frequência de São Paulo e região metropolitana. Sonsaço da Bandeirantes. 0 para o Remo, 0 para o São Paulo. 13 jogados, Remo desce para o campo de ataque na meia direita, Patrick. Sofre a falta. Adiantou Patrick, virou o carrinho por trás, juizão marca. Falta São Paulo, campo de ataque, meia direita. Falta para o Remo, Patrick derrubado, Everton. Vem avançando e é o André Silva que por trás dá um toque, falta bem marcada. Inclusive há pouco o árbitro da partida deu uma bronca no Léo Condé, no técnico do Remo, que queria pênalti na jogada do Iago Pikachu. Falta cobrada pelo Remo no ataque. Vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Remo na meio direita, placar de 0-0, ameaça fazer o cruzamento, o Patrick volta na meio direita, ergue a cabeça, ele gira pela meio esquerda para Zé Wellison, abertura de bola na canhota para Mike quina da grande área, olhou, levantou, segunda trave, sobe para tocar de cabeça, a zaga do São Paulo tira. Vai-se embora pela linha de fundo. Escanteio pro Remo bater na ponta direita aí, Everton. Quem chegou foi o Alan Franco para fazer o corte lá dentro da grande área. Tirando pela linha de fundo, tem escanteio Remo. Tenta chegar em algumas jogadas seguidas. Escanteio para a equipe da casa. 14 minutos jogados do segundo tempo, 0 para o Remo, 0 também para o São Paulo. Vem para a cobrança de escanteio na ponta direita. Vitor Bueno para fazer o levantamento, 0-0 o placar do jogo na pressão. Vitor Bueno levantou na segunda trave, o toque de cabeça. Linha de fundo, tiro de meta.
Ou não? Pegou por último no jogador do São Paulo, hein? Novo escanteio pro Remo bater na direita. Bueno na bola de novo, Everton. Mais uma chegada na tentativa do primeiro cruzamento. A marcação do São Paulo bota pela linha de fundo. Tem mais um escanteio, é sempre ele na bola, Vitor Bueno. Toma distância de perna direita para o levantamento na segunda trave, sobe, toca de cabeça, corta a marcação do São Paulo. 15 minutos jogados, é o segundo tempo de bola rolando na Bandeirantes. A Bandeirantes levando a você a última rodada antes da pausa para a Copa. Férias para Everton Ramos, férias para Geraldo, a Bandeirantes. Que nada. Copa do Mundo é na Bandeirantes, vai trabalhar, viu, Guerreiro? Com certeza, férias só para Arboleda. Só jogar. 15 jogados deste segundo tempo, 0-0. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Já vem o apito final no microfone da Bandeirantes. Ricardo Caprotti assume para todos os cantos do Brasil e do mundo. São Paulo tenta trabalhar a bola no campo de ataque. Na meio direita, Arthur dá um tapa nela. Volta jogada pela ponta direita para o domínio de Pablo Maia. Ele cai e pede a falta. O juizão deu aponta. 15, viu, Martelli? Vamos ver se ele vai mexer. Você disse que ele mexe, não tô vendo nada, hein? Com 15 ele gosta. Olha aí. Falador. Ganhou, hein? E aí, Everton? Ganhou o leitão. Com 15 ele mexe, pô. Mexe o São Paulo. E é um retorno que já era esperado pelo torcedor do São Paulo, principalmente. De volta, Marcos Antônio, camisa 8, recuperado então de uma lesão no reto femoral da perna direita, na vaga do 17, André Silva. Marcos Antônio na vaga do André Silva. Bom, ganha em qualidade o meio de campo do São Paulo com o Marcos Antônio, viu, o Leandro Guerreiro? Ganha em muita qualidade. Quem sabe agora o São Paulo consegue ter um toque de bola refinado com a aproximação e pressionar o Remo no segundo tempo, né? O São Paulo no segundo tempo não veio ainda. O primeiro tempo do São Paulo foi bom, apesar do jogo ruim, teve as grandes oportunidades, mas no segundo tempo não conseguiu sair da sua parte defensiva. Grupo Souza Lima, eficiência, segurança e serviços, era o Grupo Souza Lima. Pro campo de ataque dessa equipe do Remo na meia esquerda. Ameaça bater o gol, Patrick enche o pé em cima da marcação, voltou para Patrick, para o jogo, juiz. Ele parou, deu falta de ataque do Remo, bola para a equipe do São Paulo. O Patrick se desespera porque tinha vantagem, tinha sequência, o juiz deu falta de ataque do Pikachu, não foi nada. Mas essa foi no grito do Arthur, viu, Everton Ramos? No grito ou na encenação, porque ele sai manquitolando depois da pegada por baixo do Iago Pikachu. O árbitro então paralisa a jogada de ataque do Remo, marca ali a falta, posse de bola São Paulo, campo de defesa. Seu novo Tele está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen, acesse consórciovw.com.br. Quase 18 minutos jogados deste segundo tempo. Lateral para a equipe do São Paulo bater no campo de ataque pela meia esquerda. Mexeu o tricolor paulista. Marcos Antônio está em campo. De volta após lesão. Está de volta Marcos Antônio. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. São Paulo tem a posse de bola no campo de ataque pela meia direita. Carrega. Vai descendo com Pablo Maia volta pelo campo de defesa, cruza a fronteira, desce Osório pela canhota de primeira para Enzo Dias abre a jogada para a meia esquerda, para a velocidade de Ferreirinha na bandeira de escanteio, vai Ferreira abandona a ponta, vem por dentro, invade a grande área, levantou na segunda trave, o toque de cabeça na boca do gol, ninguém, firme, tranquila defesa do Ivan Quaresma. Numa chegada do São Paulo pelo lado esquerdo do campo de ataque com o Ferreirinha. Faz bem o cruzamento, só que aí na hora de tocar o toque de cabeça do Caleri, ele tenta procurar alguém dentro da grande área para completar para o gol. Não, o Caleri ajeita, mas ninguém chega. Direto e tranquila nas mãos do goleiro Ivan Quaresma. Posse de bola para o Remo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 0 para o Remo, 0 para o São Paulo também. 18, quase 19 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Tenta descer para o campo de ataque mais uma vez a equipe do São Paulo pela meia esquerda. Pisa Hermanes, o Dias volta pela quarta zaga para o Osório. Osório pressionado pela marcação da meia esquerda para a meia direita. Para seu companheiro de zaga. Alan Franco domina, tenta descer para o campo de ataque. 0-0. Sem gol, jogo feio no Banheirão. Alan Franco por dentro para Marcos Antônio. Marcos Antônio gira jogada pela meia direita para Arthur. Arthur abandona a ponta, vem por dentro, perde a bola. Corta a marcação do Remo, desce em contra-golpe pela meia esquerda. Patrick balsa, mas está jogando pela meia esquerda, desce Patrick, lança à frente, Mike. Intercepta a marcação, Mike, adianta demais. É futebol raiz que você quer. Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Tá difícil ver o jogo, né, Leandro Guerreiro? Vamos ser bem honestos. O São Paulo voltou... Segue você.
Vem São Paulo pro campo de ataque, lançado na meia esquerda, Caleri adiantou, cai na grande área, mas estão caindo por tudo. Cai na disputa com o Marlon, ele quer cartão por simulação, tiro de meta pro Remo, só isso. É difícil ver o jogo, hein, Guerreiro? O São Paulo voltou muito pobre pro segundo tempo, pobre de ideia, de jogadas. O melhor jogador do São Paulo é o Arthur, São Paulo deixou de explorar ele em velocidade. Né? O lance que o São Paulo tentou agora com o Ferreirinha é o que o São Paulo tem que tentar, a caída dos pontas pela lateral, né? Onde o São Paulo tem vantagem na velocidade. Por dentro tá ruim, o jogo tá bem embolado, então assim, tem que voltar a explorar o Arthur e o Ferreirinha pelos lados, quem sabe o São Paulo chega no gol. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão, 18ª rodada. Belém do Pará, 18ª rodada lá no Mangueirão. Jogo ruim. Relógio marca 20 minutos jogados no segundo tempo. 9h56 da noite. Domingo. 0 pro Remo, 0 também pro São Paulo. QG de Esportes, diga Grela. No Mineirão segue Cruzeiro 0, Fluminense 1, gol de John Kennedy aos 42 minutos do primeiro tempo. Já na NBA, ontem jogo 7 da final da Conferência Oeste da competição entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs. Melhor para a equipe dos Spurs, que se classifica à final, na qual enfrenta o New York Knicks. O primeiro jogo da NBA Finals marcado para o dia 3 de junho, 9h30 da noite no horário de Brasília, no Frost Bank Center em San Antônio. Curtindo o futebol da Bandeirantes nesta noite de domingo. 0 pro Remo, 0 também pro São Paulo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Desce pro campo de ataque, o São Paulo lançado para a meia esquerda em velocidade. Chegou, Ferreirinha levou para a linha de fundo, pedalou, balançou, voltou atrás na meia esquerda. Enzo Dias cruza, travado. Volta na meia esquerda para Ferreirinha, Ferreirinha na linha de fundo. Ele encara frente à marcação, pedalou, balançou, tem atrás dele Enzo Dias. Ele solta a jogada para Enzo Dias na quina da grande área. Para Danielzinho para Enzo Dias pela meia esquerda. Leva a bola para a linha de fundo, volta a jogada para Marcos Antônio pela meia esquerda. Se apresenta para fazer o domínio, Danielzinho, os dois em cima dele, marca bem. Patrick um pouco acima, mas marcando bem, hein? Cabos Elétricos Sil, a líder do Brasil, Cecil. Você pode confiar. Parado o jogo, falta do Danielzinho, ele parou, vai dar o quê? Puxão, não é isso, Everton? Só isso, falta do Danielzinho no Marcelinho, que estava tentando sair ali pelo lado direito do campo de defesa da equipe do Remo. O árbitro paralisa o jogo então e marca a falta. O Tenda Atacado joga no seu time com a nossa seleção de ofertas. A conta fecha na loja, no app e no site. Tem galera aqui no YouTube reclamando da qualidade do jogo, Guerreiro. Eles estão todos corretos. Como eu disse, né? Tá pobre de qualidade, pobre de jogadas, né? Jogadas ofensivas. O São Paulo poderia ter aproveitado melhor o primeiro tempo, né? Ter feito os gols, as oportunidades que apareceu. Não aproveitou, então um jogo assim... Ninguém tá querendo perder e também não tá fazendo muita força para ganhar. Então o jogo tá ruim mesmo, Martelo. Placar de 0-0, 23 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando, desce para o campo de ataque, o Remo para a meia esquerda, tá perigoso o jogo. E o São Paulo, a gente vai ter que começar a falar, não acabou o jogo, mas desde que o Roger foi embora, ele era o problema. São Paulo não apresenta nada de evolução. Nada de evolução. Ganhou o jogo contra o Boston River, eliminado na Sul-Americana, então não dá nem para questionar. E inclusive, o Boston River não é que veio com o reservaço, Guerreiro. Então assim, de evolução de trabalho tem que dar tempo, vai ter a Copa, é verdade. Mas o problema era o Roger Machado, os caras não estão performando. Jogadores não estão jogando, não estão correndo, Guerreiro. Martelo, não mudou muito não. Claro, tem tempo, precisa... Tá todos os jogadores à disposição do Dorival Júnior. Quando ele conta com um, perde o outro. Nesse jogo hoje, especificamente, perdeu o Luciano, que faz muita falta. Mas tá pobre de jogada, não tem criado muito. As oportunidades que cria também perde. São vários jogos que o São Paulo tem a oportunidade de matar, de ter tranquilidade dentro da partida. Quando as oportunidades aparecem, o São Paulo não faz e torna com que o jogo fica perigoso. Não era só a questão do Roger, o Roger é o menos culpado da situação que o São Paulo ficou vários jogos sem ganhar. Eu acho que o time dentro de campo também não está produzindo o que se espera. Vários jogadores muito abaixo,
né? Eu falo assim, o Arthur é o grande jogador hoje de São Paulo, que vem jogando bem. São Paulo volta pro segundo tempo e não explora esse jogador. São Paulo veio para o campo de ataque, Ferreirinha lançado pela meia esquerda, mandou na ponta, veio por dentro, meia da grande área, girou pela meia direita, vai chegar a bola, passou, e São Paulo. E jogo e futebol, 25 jogados deste segundo tempo, placar de 0-0, escorregou, não deu, 0 para o Remo, 0 também para o São Paulo. O Téramo do conceito de SUV, vire a chave com consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Teste o Remo para o campo de ataque, lançamento vai sair na cara do gol, limpou a marcação, Zé Wellington bateu travado, Rafael. Tava livre, completamente livre na descida do Remo. O Aleph Manga fica pedindo passe, não deu. A zaga do São Paulo para. O lançamento é feito, perde o gol. Pikachu, Rafael, sensacional, pegou o Everton Ramos. Mas que passe que recebeu o Pikachu, só que ele estava à frente, né? O árbitro deixa ele terminar a jogada, bater pro gol. Faz uma bela defesa, inclusive o goleiro Rafael. Na sequência temos modificações nos dois times. Tá entrando com a camisa 14, o Leonel Pico, argentino Leonel Pico em campo. Eu já confirmo as saídas, inclusive, mas no São Paulo tem duas modificações também. A entrada do Luca, serão 3. Luca, TT estão preparados ali para entrar, então daqui a pouco a gente informa. As modificações ainda não aconteceram por parte do São Paulo. Placar de 0-0, 26 minutos jogados deste segundo tempo, de bola rolando, defesaça do Rafael, mas que gol, Pikachu na cara do gol, o Guerreiro. Pikachu na cara do gol. Faz o gol, depois vê o que a arbitragem vai dar, né? Perdeu uma grande chance, assim como o Arthur, que não estava impedido, estava mais cara a cara, acabou perdendo no primeiro tempo. O Pikachu também desperdiça. Bom, tá mexendo de São Paulo. Ferreirinha foi embora, é isso? Isso, a primeira delas é a saída do 11 Ferreirinha para a entrada do 45 Luca. Na outra sai o Danielzinho com a 94 para a entrada do 38 o Hugo. Então sai o Danielzinho 94 para a entrada do 38 Hugo. E a última modificação, a saída do Arthur com a 37 para a entrada do 34 TT. Sai Arthur 37 e entra 34 TT. E o Pedro Ferreira no banco, hein? TT com a 38, é isso? Com a 34, desculpa. 38 Hugo e o Luca 45. Ferreirinha, Arthur e Danielzinho, Guerreiro. Quem sabe a molecada não entra para dar um novo ânimo aí, mais velocidade e coloca o São Paulo um pouco à frente. São Paulo pouco criou no segundo tempo, quem sabe com essas movimentações, essas mexidas, São Paulo possa criar mais oportunidades aí, quem sabe vencer o jogo. Sinta-se parte do jogo com as ferramentas de apostas imbatíveis da Bet365. Baixe o app e descubra, porque o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, jogue com responsabilidade. 27, quase 28 minutos jogados deste segundo tempo, de bola rolando na Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo. Levando a você a não emoção do jogo de hoje do futebol brasileiro. Lembrando a você, hein? São Paulo e região metropolitana. Nova frequência 107.3. Memorize no seu carro, no seu aparelho, 1073. A nova frequência da Bandeirantes para São Paulo e para a região metropolitana, 1073, 107.3. Ô Martelli, o Hugo, inclusive, que está recuperado de uma lesão no joelho, fez apenas uma partida no profissional do São Paulo no ano passado. Jogador de 21 anos que chegou à equipe em 2024, emprestado pelo SKA Brasil e que foi destaque aí dos títulos da Copa do Brasil Sub-20 e da Copinha do ano passado. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. Pro campo de ataque, desce o São Paulo para a meia esquerda, ameaça fazer o cruzamento, pressionando pela marcação, ganha escanteio, Luca. Na ponta esquerda, desceu o São Paulo, vai ganhar escanteio lá na canhota, escanteio pro São Paulo aos 29 do segundo tempo, Everton. Talvez um futuro pro time São Paulino, ele descendo pelo lado esquerdo aqui, na vaga que era do Ferreirinha, Luca ganha escanteio e ele mesmo é o encarregado da cobrança. Escanteio para o São Paulo bater pela ponta esquerda. Luca toma distância, vai para o levantamento fechado na primeira trave. No alto, toca de cabeça, põe para fora. Alan Franco, tiro de meta pro Remo. Everton. Na cobrança de falta, ele busca ali a primeira trave. O zagueiro do São Paulo, Alan Franco, tava nela, acaba tocando de cabeça pela linha de fundo. Só tiro de meta que favorece a equipe lá de Belém do Pará. Quando o Brasil entra em campo, no trabalho a convocação é certa, é Vonder, a ferramenta do Brasil.
Muda. Tá mexendo o Remo ou o São Paulo? O Remo, Everton. só para confirmar a mudança na equipe do Remo, a saída do José Wellison, camisa 28, para a entrada então do argentino Leonel Pico, camisa 14, um volante por outro. Quantos graus neste momento lá no Belém, em Belém do Pará? Porque nós temos 30 e ele vai parar no Pará para a água. E precisa, né? Nesse momento seguem ali às 10 horas da noite, 26 graus, mais a sensação térmica de 29 graus. Então, nesse momento, parada para hidratação no estádio do Mangueirão. Os dois treinadores, Dorival Júnior e Léo Condé, aproveitam para passar orientações para os seus comandados. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 18ª rodada vai terminar, vem aí as férias de Arboleda, porque vem a Copa do Mundo lá no Mangueirão, Belém do Pará. Relógio marca 30 jogados do segundo tempo. Remo 0, São Paulo também 0. Plantão esportivo da Bandeirantes no QG. Guilherme Agrela. Martelli, mais cedo, amistosos internacionais. A Polônia perdeu para a Ucrânia por 2-0 jogando em casa, enquanto a Alemanha, diante do seu torcedor, bateu a Finlândia por 4-0. Os Estados Unidos venceram o Senegal por 3-2 e com a transmissão da Bandeirantes você acompanhou o Brasil 6, Panamá 2. Próximo compromisso da seleção brasileira no próximo sábado, dia 6 de junho, 7 da noite no horário de Brasília, contra o Egito em Cleveland, nos Estados Unidos. E amanhã, também por amistosos internacionais, temos Noruega e Suécia às 2 da tarde, 3h45 para Áustria e Tunísia e às 8 da noite com John Arias do Palmeiras pela Colômbia em campo contra a Costa Rica. Martelli. Pode contar com a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos. Pode contar com HG Nakata. Hidratados e agora tem que melhorar, né, Guerreiro? 32 jogados, segundo tempo era para melhorar desde o minuto 6 do primeiro tempo e segue esse belo futebol no Mangueirão. O São Paulo está perdendo uma grande oportunidade, está pegando o pior mandante, né? Tinha tudo para estar vencendo. Quem sabe nesses últimos 15 minutos, o Lucas entrou agora, deu velocidade, driblou, foi para cima. É isso que o São Paulo precisa. Às vezes, de uma jogada individual, pode chegar no seu gol. Placar de 0-0 depois da pausa para hidratação no Mangueirão. Bola rolando, volta a rolar. O Ribo tinha falta no campo de defesa na meia esquerda. Tchamba quebra para o campo de ataque, corta a marcação, vai voltar na entrada da grande área. Pikachu ameaçou, bateu, pedalou, soltou em cima dele, perde a bola, demora. Cortes o Dias, vai para o contragolpe agora, equipe do São Paulo. Hugo na meia esquerda, passadas largas, cruzou a fronteira, soltou, jogada à frente, bola boa para Caleri. Caleri faz a parede de volta, jogando pela meia esquerda. Trabalha o São Paulo no campo de ataque, Marcos Antônio. Sai jogando o São Paulo no ataque na meia esquerda. 0-0. 33 jogados do cerco central do gramado recua. Trabalha Pablo Maia no campo de defesa. A informação, plantão esportivo Agrela. Martelli, Matheus Pereira empata para o Cruzeiro no Maracanã diante do Fluminense. Gol de falta, a bola ainda desvia na barreira, mata o goleiro Fábio. Então Cruzeiro 1, Fluminense também 1 neste momento, com 31 minutos de jogo. 33 minutos jogados deste segundo tempo. Desce para o campo de ataque a equipe do São Paulo. Lançamento feito na ponta esquerda. Boa bola dentro da grande área. Pedalou, levou na linha de fundo. Acabou o campo. E Luque, hein? Nossa! Registra aí, Guerreiro. Tomou uma dura ali. Pediram a bola para trás, né? Poderia ter executado melhor a jogada. Preferiu ir para o fundo, só com bola e tudo. Mais uma jogada desperdiçada. Registra aí, 31 de maio de 26. Risca. Você não esquecer desse jogo. Eu vou te falar uma coisa pra você, Martelli. Comecei assistindo o jogo hoje, 7 da manhã, Japão e Islândia. 1-0, vitória do Japão. É possível adversário do Brasil na próxima fase. Qual que você gostou mais? Japão. Você viu do Palmeiras ou não? Não. Rogério Assis transmitiu na Bandeirantes. Você viu o do Brasil? Primeiro tempo, ruim. Vai mexer o Remo, o jogo tá parado no Mangueirão. Tá saindo 55, Zé Ricardo, para a entrada do 99, o Poveda. Gabriel Poveda, exatamente, brasileiro, 19 anos, jogador então em campo pela equipe do Remo. Sai também o camisa 2, sai o camisa 22, o Iago Pikachu para a entrada do 2, o Matheus Alexandre. E a última modificação,
sai o camisa 15, Vitor Bueno, para a entrada do 26, David Braga. Muito bem, as alterações na equipe do Remo. Com isso, ele completa 4, não é isso? David Braga é o 26, é isso? Isso. Leandro Guerreiro mexe o Remo em casa. O Remo tenta a sua última cartada aí, para quem sabe surpreender o São Paulo. O Remo pouco fez na partida, teve uma oportunidade, né, dada pelo São Paulo, uma saída de bola, que acabou acertando a trave. O jogo segue, Martelo, ruim por ambos os lados. Placar de 0-0, 35 minutos jogados deste segundo tempo. Daqui a pouco vem o apito final no microfone da Bandeirantes, Ricardo Capriotti, para falar de Palmeiras, da seleção, porque desse jogo vai repercutir o quê? 35 jogados do segundo tempo, a tiriça de vários. 35 jogados deste segundo tempo no Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa de brilho automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. Galera ligada youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, curtindo aqui conosco nesta noite, inclusive parece que esse horário vai embora, o das 8h30, viu, Guerreiro? Não curtiram muito não, TV, CBF, acho que pós-Copa não volta, hein? Graças a Deus. Calma, Guerreiro. Não, é pro torcedor que vai no estádio. Não tô falando pelo jogo ruim não, Martelo, eu falo pelo torcedor que vai no estádio. Você chega em casa, 10h30 acaba o jogo. Tem labuta, segunda-feira, né, o Guerreiro? Com certeza. Semana, você tá planejando, cara. Torcedor que chega em casa é muito ruim isso. Num domingo, 8h30 da noite, pra não falar outra coisa, é ruim, pra não falar péssimo dos péssimos. Placar de 0-0, 36 minutos jogados deste segundo tempo. Descia para o campo de ataque o tricolor paulista pela meia esquerda. A bola explode na marcação. Escanteio. Escanteio. São Paulo na ponta esquerda em Everton Ramos. Do Luca para o Enzo Dias, que tenta o cruzamento. O Marlon é quem chega rasgando pela linha de fundo. Luca bate escanteio para o São Paulo. Toma distância Luca para fazer a cobrança de escanteio. Perna direita na bola. Partiu. Bateu fechado na primeira trave. Sobe a marcação do Remo. Tira a volta. Jogada pela meia esquerda. Vai-se embora mais uma vez. Marcos Antônio pela canhota para Luca. Luca olhou para o meio da grande área, cruzou fechado, toque para fora do gol. Subiu livre, Caleri, subiu para tocar de cabeça, 2 na mesma bola. Por cima do gol, não acerta a meta do Ivan, no perigo na bola do São Paulo, linha de fundo, quase o Caleri faz 1 para o São Paulo, mas segue 0 no placar, Everton. E ele pede um desvio da marcação, na verdade ele pede um toque ali por parte do Tchamba, mandando pela linha de fundo, e não, o árbitro entendeu que o último toque foi do Caleri, marca então tiro de meta, mas é o São Paulo quem chega com o cruzamento perigoso do Luca e com a tentativa de testada do seu atacante artilheiro com 11 gols, o Caleri, tiro de meta, Remo. Teve a chance, Leandro Guerreiro, quase o gol. Teve a chance o Caleri, mas o Tchamba chegou bem, chegou cortando a bola para escanteio. O juiz está no clima também, escanteio, ele deu tiro de meta. Placar de 0-0, 37 minutos jogados deste segundo tempo, de bola rolando. Vai para o campo de ataque, o Remo pela meia esquerda, tenta a finalização, explode na marcação, põe para fora. A zaga do São Paulo põe para fora a linha de fundo, escanteio para o Remo bater. Lá na ponta esquerda, na jogadaça do Patrick, chapelou geral, viu, Everton? É, um daiá pra ele, né? Faz a jogada e na tentativa de cruzamento de escanteio, a marcação chega tirando. O Osório tentou gritar pra falar que só tinha jogadores do São Paulo, há inclusive uma rusga do Osório com o Alan Franco, que chega marcando, tirando pela linha de fundo. Tem escanteio a equipe do Remo na bola, Mike. Escanteio para o Remo bater na ponta esquerda, toma distância para fazer a cobrança lá, Mike de perna esquerda levantou na primeira trave, sobe a marcação, corta de cabeça, afasta a marcação do São Paulo, sobra a jogada pela meia esquerda para Mike naquele da grande área para Patrick, ele cruza na boca do gol, passa a esquerda na linha de fundo. Tiro de meta pro São Paulo, isso aí, isso, Everton. Foram 2 oportunidades pro Mike. Na primeira, a marcação do São Paulo tira, a bola volta para ele na quina da grande área e ele de perna esquerda manda pra área, mais direto pela linha de fundo. Ninguém chega na bola, tiro de meta para a equipe do São Paulo. Na Bandeirantes, por enquanto 0 pro Remo, 0 também pro São Paulo. Você que tá com imagens no youtube.com/rádio Bandeirantes, nós estamos vendo o jogo aqui. Não é que nós não estamos vendo o jogo lá, mas por algumas questões nós estamos vendo o jogo aqui embaixo, graças a Everton Ramos, para dar sequência a Remo 0, São Paulo
também 0. Então não estranhe se você estiver com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes oficial e estiver todo mundo olhando para baixo. 39 minutos jogados deste segundo tempo, de bola rolando, está jogando a equipe do Remo no campo de defesa para a meia direita, ergue a bola, Marlon para o campo de ataque, pé alto e falta marcada para a equipe do Remo. Vamos ver se vai subir cartão, e sim, sobe o cartão amarelo, a falta é para o São Paulo. Ergueu demais o pé o jogador do Remo, viu, Everton? Ergueu o David Braga ali para cima, inclusive do Pablo Maia, acaba tocando na cabeça do meio-campista do São Paulo. O árbitro na frente dele, inclusive, já marca a falta, e não só a falta, cartão amarelo para o camisa 26 da equipe do Remo. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Brasileirão, 18ª rodada, acabou, parou, vem Copa do Mundo, Mangueirão, Belém do Pará, relógio marca 40 minutos jogados do segundo tempo. Remo 0, São Paulo também 0, plantão esportivo da Bandeirantes, chega mais a grela. No Mineirão, 39 minutos de jogo para, por enquanto, Cruzeiro 1, Fluminense também 1. Com este resultado, o Flu segue na terceira posição com 31 pontos e o Cruzeiro é o 11º com 24. Já na Série B do Brasileirão, hoje mais cedo tivemos São Bernardo 1, Novo Horizontino também 1. O Vila Nova venceu Londrina por 1-0 fora de casa e o Ceará em casa perdeu para o Operário Ferroviário por 2-1. Neste momento, jogo na segunda etapa, o Cuiabá vai vencendo o CRB pelo placar de 2-0. Martelli. Placar de 0-0, 41 minutos jogados do segundo tempo, mudança. Sai o camisa 9, Caleri, para entrar dessa sempre, inclusive uma mudança feita também pelo Dorival. A entrada do 14, Tapia, no lugar do Caleri, modificação mais uma do time de Dorival Júnior. O Guerreiro olha para baixo, gesticula. E aí, Guerreiro? Não é isso não, Martelo. O juiz está arrumando um entreveiro num jogo que para ele tá tranquilo, né? Não tem motivo nenhum para ele estar arrumando entreveiro numa substituição simples, né? Se for substituir 4, 5 jogadores, até entendo, né? Ele tá querendo que o Alan Franco saia fora de campo para ser atendido, por qual motivo eu não sei. E agora também tá cobrando que o cara saia rápido. Pô, era só substituir. Até o juiz tá arrumando problema para onde não tem problema nenhum na partida. Tá difícil, hein? 0 pro Remo, 0 pro São Paulo. 42 minutos jogados deste segundo tempo, de bola rolando. Componentes de suspensão, transmissão e direção para carro. O caminhão pode contar, é Nakata. Vai de Nakata. 0 pro Remo, 0 também pro São Paulo. São Paulo sai jogando no campo de defesa lá pela meia direita. Trabalha a jogada, Alan Franco gira a jogada para seu companheiro de zaga. Tenta recomeçar o São Paulo, 42-30. Péssimo jogo, horrível jogo. Não digno do torcedor que está lá no Mangueirão. Jogo horroroso de Remo 0. São Paulo também 0. Vai ter que ser cobrado, vai parar para a Copa. Quem tá pior pode melhorar, quem tá melhor pode piorar e por aí nós vamos. E vai ter técnico podendo respirar e trabalhar. 42, quase 43, vem para o campo de ataque. O Remo não se acerta, corta a marcação. Desce o São Paulo, Pablo Maia gira a entrada da grande área. Passe errado, era para Tapia. Corta a marcação, bala de pé da direita, corta. Tira o jogo para a esquerda, volta a jogada para a equipe do São Paulo. Deu sorte, Luca. Luca recomeça no campo de defesa. Cabos Elétricos Sil. Sil é líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. São Paulo tenta descer para o campo de ataque pela meia esquerda. Vem levantamento fechado na pequena área. Estica a perna, tamba. De perna esquerda ele tira a volta. A jogada para o São Paulo. Tricolor paulista pela meia esquerda. Insiste em velocidade. Luca parte na pressão pela ponta esquerda. Cruza a fronteira. Estaciona. Volta a jogada. E acho que irrita o torcedor também esse jogo do São Paulo. Que é insistente. É o arroz com feijão que o Dorival tanto fala. Mas em noites, dias não inspiradas. É duro ver o jogo também, né, Guerreiro? Tem que botar a bola lá no zagueiro, aí ele fica girando com um volante centralizado, tentando girar de uma ponta para outra e muitas vezes a marcação manja, Guerreiro. Esse arroz feijão contra um passe horroroso do Enzo. Esse arroz feijão contra o Remo não dá, irmão. Tem que ser algo a mais, né? Tem que fazer algo diferente. Acabei de citar que o Remo é o pior mandante, então você não pode deixar de conquistar 3 pontos, até porque os seus adversários diretos do São Paulo, eu acredito que eles vão lá em Belém e vão conquistar a vitória. Então, assim, São Paulo perde uma grande oportunidade, né? O campo não está pesado, não é aqueles dias que choveu e atrapalhou o gramado, o campo tá bom para se jogar. São Paulo criou oportunidades no primeiro tempo, teve chance de fazer um gol, de matar o jogo, não fez.
E o segundo tempo pouco criou. As mudanças que foram feitas também não surtiu muito efeito. E segue aí o São Paulo. Pode conquistar 1 ponto, mas para mim o São Paulo perdeu a oportunidade de conquistar 3 pontos. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na Nakata, você sabe, pode contar. O Enzo Dias comete falta perigosa pra cima do jogador Marcelinho na ponta direita, falta pro Remo aí, Everton. Mas ele não precisou de muito pra derrubar o Marcelinho, viu? Um toquezinho ali no peito do jogador do lateral do Remo, ele se joga e o árbitro vai na dele. Falta marcada, vem levantamento na área do São Paulo que se segura. Quase 45 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Daqui a pouco vem aí Ricardo Capriotti para assumir o apito final na Bandeirantes. 45 de jogo. Tendo atacado o craquinho Curumim, sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de oferta. Te esperando na loja, no app, no site. Falta para a equipe do Remo bater, toma distância para fazer a cobrança. Vai lá, Poveda, de perna esquerda, levantou fechado na entrada da pequena área. Sobe para tocar de cabeça, quarta marcação. 45 minutos jogados deste segundo tempo, placar de 0-0. Mais 5. Vamos até 50. Lançamento lá para o campo de ataque. Desce o Remo na ponta direita, Enzo Dias. Enzo Dias da bandeira de escanteio de perna esquerda, ele corta. Afasta a marcação do São Paulo. Trabalha no campo de ataque. O Remo tem a posse de bola pela meia direita. Pisa nela com pressa, David Braga. 46 jogados, vamos até 50, 0-0. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Lançamento para a área do São Paulo. Toque de cabeça nas mãos do capitão Rafael. Everton. Bola mais recuada, mais uma das jogadas de ataque do Remo, que a bola parece ser recuada, né? Toque de cabeça do Marcelinho, pega tranquilo o goleiro do São Paulo, Rafael. 46 minutos jogados deste segundo tempo, placar de 0-0, vem aí o apito final no microfone da Bandeirantes com Ricardo Capriotti para todos os cantos do Brasil e do mundo. A Bandeirantes vai parar no Brasileiro, porque vem aí Copa do Mundo no 107.3, a nova frequência de São Paulo e da região metropolitana. Copa do Mundo acabou aqui, parou. Vem Copa do Mundo na Bandeirantes. Jogo parado, falta marcada, campo de ataque. Bola na meia direita pro Remo, é isso? É isso, o árbitro deu falta, deu uma segurada do Osório para cima do Poveda. Falta marcada no meio-campo, que favorece a equipe do Remo, que vem em busca ainda da vitória. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, é Wonder, a ferramenta do Brasil. 47 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando, é falta para a equipe do Remo bater. Patrick toma distância para fazer o levantamento de perna esquerda. Já mexe o Remo. Hernandes, o uruguaio, daqui a pouco entrando. Se fecha o São Paulo, a entrada da grande área, os 10, agora 8 jogadores sobre a marca da entrada da grande área. Patrick autorizado, perna esquerda na bola, levantou, segunda trave, fatiou legal, a bola viajou no bate-bate, sobrou malo pro meio da grande área, por baixo, Pablo Maia tira, quarta marcação do São Paulo, mas volta para Poveda pela meia esquerda, insiste o Remo, 47-30, se fecha o São Paulo, 0-0, volta o jogo do círculo central do gramado, lá atrás David Braga gira pela meia direita, tenta em velocidade de descer para a equipe do Remo, o São Paulo tá fechadinho no campo de defesa, sinta-se parte do jogo com as ferramentas de apostas imbatíveis da Bet365. Baixe o app e descubra porque o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, jogue com responsabilidade. 48 minutos jogados, é o segundo tempo de bola rolando, insiste o Remo. Patrick abre a jogada pela meia esquerda, chegou a bola legal para Mike. Mike levantou na entrada da grande área por baixo, Enzo Dias tira. Enzo Dias falhou, sobrou jogada dentro da grande área, chute pro gol! Gol do Remo! Marcelinho abre o placar pro Remo, para explosão do Mangueirão. O Remo descia na canhota, Patrick levanta na grande área. O Enzo Dias corta de perna esquerda, ele pisou na bola, adiantou demais, foi levantar, explodiu no peito do Patrick, voltou na meia direita, Marcelinho. O lateral direito estava lá na grande área, um tapinha na bola para ajeitar. Perna direita, ele chapa por entre as pernas do Alan Franco, cruzada legal, passa pelo Rafael, morre no fundo do gol. Rafael, aquele abraço, tá no gol, para a torcida do Remo pulsar, estremecer e vibrar aos 49 minutos jogados do segundo tempo. Último lance praticamente. Jogo é ruim, mas a bola pune. Marcelinho faz 1-0 pro Remo. 1 pro Remo.
0 pro São Paulo, Everton Ramos. Um prêmio para quem não abdicou do jogo. Na jogada que vem do lado esquerdo para dentro da área, o Enzo Dias corta, mas no momento de chutar, ela bate no Patrick, volta, sobra pro Marcelinho dentro da área, ele dá um tapa rasteiro e a bola morre no canto direito da meta defendida por Rafael. O Remo, Marcelinho, segundo gol dele na temporada. Ele vai à rede e o Remo abre o placar no Mangueirão. Neste momento, o Remo conquistando apenas a segunda vitória na Série A nos seus domínios. 1 pro Remo, 0 pro São Paulo. Tô olhando aqui reclamações dos jogadores para arbitragem. Não sei se na hora que o Enzo Dias tira a bola, o Leandro Guerreiro, possível mão, é isso, Guerreiro? Estão reclamando uma possível mão, né? Vamos ver aqui, nada. Basta o braço colado no corpo. O Enzo, ele domina tranquilo. Ele teve a oportunidade de dar o Lucas saindo aqui livre, né? Ele quis arriscar uma bola por dentro. Assim como no primeiro tempo, que a bola pegou na trave, dessa vez o São Paulo tomou um gol. Eu dizia, o São Paulo teve a oportunidade de sair daí com 3 pontos e vai sair sem nenhum. E começa a baixar na tabela, né? Se fosse o Roger, a gente estaria aqui ouvindo caminhão de besteira, ouvindo pedrada para tudo que é lado, né? O Dorival chegou, né? Teve vários jogos e o São Paulo jogou abaixo. E outra coisa, Martelli, que vem acontecendo sempre com o São Paulo, sempre no final das partidas o São Paulo leva gol. Hoje não fez e sai com a derrota. Vai terminar o jogo no Mangueirão, 1 pro Remo, 0 pro São Paulo. Vitória importantíssima para a equipe da casa na zona do rebaixamento para fugir, para tentar subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Não vai dar tempo, hein? Mas vai mexer a equipe do Remo, 51. Ele tinha dado mais um, vai terminar o jogo. O Diego Hernandes, com a 33, é quem entra no lugar do autor do gol. Marcelinho saindo aplaudidíssimo do Mangueirão, camisa 79. Vai terminar o jogo no Mangueirão. O Hernandes está em campo com cabelo descolorido, não vai jogar. Mais um. Vamos então até 57, é isso? 51 e 30. Placar de 1 pro Remo, 0 pro São Paulo na Bandeirante. Já vem para você o apito final com Ricardo Capriotti aí, torcedor do São Paulo. E a performance do tricolor paulista vai respirar na Copa do Mundo, se não, hein? E Dorival, não melhora na performance o tricolor paulista. Bola nas mãos de Ivan Quaresma dentro da grande área. Festa do torcedor do Remo. Ivan quebra para o campo de ataque, é para Hernandes. Hernandes dá um tapa de perna esquerda dentro da grande área para Rafael. Na linha de fundo, vai terminar o jogo. O Remo vai para as férias, vai para a Copa do Mundo com vitória para cima do São Paulo. Aponta o centro de campo, Jonathan Bergenstein Pinheiro. Termina o jogo no Mangueirão para a explosão do torcedor do Remo. O Remo vence com gol, faltando 2 minutos de Marcelinho, 1 pro Remo, 0 pro São Paulo. E aí, tricolor paulista, sorte que vem a Copa e que venha para nós da Bandeirantes. O apito final. Alô, Ricardo Capriotti. Alô, Martelli, que castigo pro torcedor são paulino, hein? Nos acréscimos, o São Paulo sofre o gol, o Remo vence. E na despedida do Brasileirão, o São Paulo empaca no campeonato, não é? Não sai do lugar. Tá sofrendo, patinando no Campeonato Brasileiro tricolor e toma um gol doído nos acréscimos da partida e volta de Belém do Pará sem pontuar. O Remo comemorando, celebrando. Vitória apertadinha, magrinha, mais 3 pontos na conta. Não deu para o São Paulo, Everton Ramos. Tem reclamação ali dos jogadores do São Paulo, celebração dos jogadores do Remo. Tricolor perdeu, Everton. Perdeu, com muita festa no Mangueirão, inclusive agora os jogadores e toda a comissão técnica do Remo abraçando o Hernandes, que deve se despedir do Remo, deve ser negociado nesta janela de transferências, por isso o choro de quem ficou 1 minuto em campo, entrou de fato só para se despedir. Festa do torcedor do Remo, que conquista apenas a sua segunda vitória em casa no Campeonato Brasileiro. A primeira e única até então tinha sido aquele 4-1 para cima do Bahia. Agora o São Paulo tem um começo de trabalho de Dorival Júnior questionado, viu? Primeira derrota do treinador no comando técnico do São Paulo nesta terceira passagem. Ele que está a 4 jogos de chegar ao 100º no comando do São Paulo. E o detalhe também, um tricolor que vê um tabu cair. Depois de 9 jogos, este é o 9º jogo da história entre São Paulo e Remo. A primeira vitória da equipe de Belém do Pará
contra o tricolor paulista, Capri. Quantos jogos dele nessa volta? Você tem aí os números aí? Quantos jogos são até São aqui? 4. Este é o 4º jogo. 4. Ele começa empatando com o Milionários em 1-1, empata com o Botafogo na semana passada também em 1-1, vence o Boston River na Sul-Americana e se classifica, e agora perde para o Remo no Campeonato Brasileiro, por enquanto sem vitórias de Dorival Júnior. 4 jogos, 2 empates, 1 derrota, 1 vitória. Tá bem no meinho aí o Dorival Júnior, né? Uma campanha bem regular, né? Se a gente for usar aí o termo da palavra, se a gente for usar a palavra de uma maneira aí muito objetiva. Então é uma campanha regular até aqui nesse retorno do Dorival Júnior ao São Paulo, que perde para o Remo por 1-0 no apito final. Claro, a gente vai falar muito disso. Com o Leandro Guerreiro, com o Everton Ramos, a gente vai ouvir o Dorival Júnior e as explicações do treinador São Paulino para essa derrota do time. Mas antes do apito final, do melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, vamos escolher o melhor em campo, o craque Bandeirantes de Remo 1, São Paulo 0. O craque do jogo. E aí, Guerreiro, me conta, quem foi o melhor em campo? Quem foi o craque Bandeirantes, hein, Guerreiro? Capri, até os 45 do segundo tempo eu ia ficar com o Ivan, goleiro, pelas defesas que ele fez na partida, mas tem que dar o mérito ao Marcelinho, né, pelo chute que foi feliz, o chute cruzado, que deu a vitória pro Remo dentro de casa. Então eu vou dar o prêmio aí pro Marcelinho, que fez esse gol. Podemos dizer então, Marcelinho melhor em campo e menção honrosa ao goleiro Ivan. Isso, pra mim o Ivan foi um dos melhores, né? Fez 2 defesas praticamente milagres, né? Uma defesa do Arthur cara a cara, eu disse no lance, o Arthur não poderia perder aquele lance, mas ele foi feliz, acabou pegando com a cabeça a bola e pegou uma falta, e logo na sequência da falta ele fez uma outra grande defesa no chute do Enzo Dias de fora da área. Então dá muito mérito para ele, mas para mim o Marcelinho por ter feito o gol, a vitória é sempre importante, Capri, dá o mérito para quem fez o gol. Marcelinho, melhor em campo, craque Bandeirantes de Remo 1, São Paulo 0. Na sequência, tem o apito final, tem o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. A gente vai falar dessa derrota do Tricolor, vitória do Remo. Vamos falar da vitória da seleção brasileira goleada sobre o Panamá por 6-2 e também a vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense por 1-0. É tudo isso na sequência da programação Bandeirantes. Vamos juntos, não saiam daí. Sigam conosco e até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer motopeças de qualidade? Nakata, pode contar. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana na ESPN e no Disney Plus. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, a ferramenta do Brasil. Consórcio Volkswagen. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Tenda Atacado. No Tenda Atacado, a economia entra em campo todo dia. E Bet365. Seja qual for o momento, o extraordinário acontece na Bet365. Somente para maiores de 18 anos. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, vai lá, vai lá, futebol! Apito final. Na Bandeirantes. O pós-jogo completo. Mike levantou na entrada da grande área por baixo. Enzo Dias tira. Enzo Dias falhou. Sobrou jogada dentro da grande área. Chute pro gol. Gol! Marcelinho abre o placar pro Remo para explosão do Mangueirão. O Remo descia na canhota, Patrick levanta na grande área. O Enzo Dias corta de perna esquerda, ele pisou na bola, adiantou demais, foi levantar, explodiu no peito do Patrick, voltou na meia direita, Marcelinho
O lateral direito tava lá na grande área. Um tapinha na bola para ajeitar. Perna direita, ele chapa por entre as pernas do Alan Franco. Cruzada legal. Passa pelo Rafael, morre no fundo do gol. Rafael, aquele abraço, tá no gol. Pra torcida do Remo pulsar, estremecer e vibrar. Aos 49 minutos jogados do segundo tempo. Último lance praticamente. Jogo é ruim, mas a bola pune. Marcelinho faz 1-0 pro Remo. 1 pro Remo, 0 pro São Paulo, Everton Ramos. Um prêmio para quem não abdicou do jogo. Na jogada que vem do lado esquerdo para dentro da área, o Enzo Dias corta, mas no momento de chutar, ela Tá aí o gol do Remo que garantiu a vitória do time paraense sobre o São Paulo por 1-0. Um castigo, não é? Porque o gol saiu ali nos acréscimos da partida, 48 do segundo tempo. Que dor, meu amigo. Ei, São Paulo, hein? Poderia voltar com um pontinho lá de Belém do Pará, mas volta zerado e fecha essa participação aqui antes da parada da Copa do Mundo, estacionado na tabela de classificação. Aliás, vamos lá então, Agrela. Eu já, antes de ouvir o Leandro Guerreiro, que vai explicar pra gente como foi o jogo e essa derrota do São Paulo, às 10 horas e 35 minutos, eu quero ouvir você então com os jogos desse domingo e agora a classificação então atualizada, porque Campeonato Brasileiro só volta agora no final de julho. Agora somente no finalzinho de julho, no dia 25 de julho, a retomada do Campeonato Nacional. A gente vai ficar aí 2 meses sem Campeonato Brasileiro, então vamos lá, os jogos de hoje e a classificação do Brasileirão. Vai, Agrela. Vamos lá, Capri, porque acabou de acabar também, Cruzeiro 1, Fluminense também 1 no Mineirão. As equipes empatam e somam um pontinho. Mais cedo tivemos a vitória do Bragantino sobre o Internacional por 3-1, o Vasco que perdeu para o Atlético Mineiro em casa por 1-0 e o Palmeiras que venceu a Chapecoense também pelo placar mínimo, além de Remo 1, São Paulo 0. Com isso, o Campeonato Brasileiro neste momento se desenha da seguinte forma até a volta da Copa do Mundo, com o Palmeiras na primeira colocação 41 pontos, seguido do Flamengo com 34. Fluminense e Atlético Paranaense fecham o G4 da competição. Bragantino, Bahia, Coritiba, o São Paulo é o 8º. O Atlético Mineiro, que só empatou, é o 9º com 24 pontos, São Paulo tem 25. O Corinthians é o 10º colocado nessa tabela, também com 24 pontos, a exemplo do Cruzeiro, que acaba de empatar com o Fluminense. 12º, Botafogo, Vitória, Internacional, Santos, Inter e Santos tem 21 pontos, a exemplo do Grêmio, que saiu da zona de rebaixamento devido à derrota do Vasco da Gama para o Galo. Por isso, o Vasco é o primeiro time do Z4 com 20 pontos, seguido do Remo, que agora é o 18º com 18, então 3 pontos de vantagem para o Grêmio, que é o primeiro fora da zona. O Mirassol, que ontem perdeu para o Atlético Paranaense, tem 16 na 19ª colocação, e a Chape, que teve a chance de somar um pontinho contra o Palmeiras, mas o Bolasie perdeu o pênalti no finalzinho da partida, você conferiu aqui no 107.3, portanto o Chape permanece com 9 pontos na última colocação, Capri. Muito bom, daqui a pouquinho você atualiza o nosso placar, é o que tem informação importante do tênis com a vitória do João Fonseca em Roland Garros. E eu não sei não, viu, Guerreiro? Eu tô achando que com essa derrota do Vasco aí pro Atlético Mineiro lá em São Januário, não sei se o Renato Gaúcho vai se segurar no cargo, não. Vai ter a parada agora aí, capaz da diretoria do Vasco, imagino eu, né, pensar em trocar de treinador para usar essa intertemporada com um novo técnico. A pressão em cima do Renato tá forte lá, viu? Não tá fácil, não. Eu não trocaria, mas eu não, dirigente é isso, né? A pressão é muito forte, Capri. Boa parte dessa pressão chamada por ele mesmo, o Renato Gaúcho, quando ele não viaja para os Jogos da Sul-Americana. Então você abre um asterisco ali para ter essa brecha de crítica, né, ao trabalho, né? Então aí vem os resultados maus, né? Não acontece o resultado que é esperado. E hoje com uma derrota para o Atlético Mineiro dentro de São Januário, isso pesa muito, cara. Então acredito com essa parada muitas coisas podem acontecer do lado lá de São Januário. Muito bom. Então vamos lá, Leandro, vamos explicar aí para o torcedor são paulino, o ouvinte que está conosco nesse momento, como é que foi o jogo e como é que o São Paulo conseguiu perder essa partida nos acréscimos, né? O que aconteceu? Por que o São Paulo não venceu hoje o Remo lá em Belém do Pará, Leandro? Capri, inacreditável. São Paulo tinha tudo para sair com a vitória, ou pelo menos com um empate pelo jogo ruim que fez. Logo nos primeiros minutos, né, uma boa enfiada do Arthur por Lucas Ramon, ele entra praticamente, bate cruzado, uma bela defesa, né, do
do goleiro do Remo, né, que para mim foi um dos melhores em campo, o Ivan. E logo depois, né, alguns minutos à frente, numa bela jogada do Caleri em contra-ataque de velocidade, coloca o Arthur na cara do gol, livre. Ele não domina bem, né? Não domina direto para a perna boa dele, já domina. Ele dominou um pouquinho, escapou, mesmo assim ele sai na cara do goleiro, né? Que o Arthur não consegue bater cruzado, consegue bater, mas acerta a cabeça do goleiro, que sai como se fosse um goleiro de salão, faz uma grande defesa. Logo depois, né, quase no final da partida, uma falta na entrada da área, que o Arthur bate com muita precisão, né? E o Ivan novamente faz um milagre, e no rebote, né, o Enzo Dias pega um maravilhoso chute fora da área, que o Ivan também busca essa bola no ângulo, faz uma grande defesa jogando para escanteio. Até aí, Capri, o São Paulo era superior na partida, né? Criou as oportunidades, né? Teve as oportunidades de sair na frente, não fez e voltou para o segundo tempo muito ruim. Não criou nada no segundo tempo, não teve oportunidades claras, né? Eu dizia que o grande jogador, né, do primeiro tempo, junto com o Ivan, era o Arthur, né, que criou tudo pelo lado de São Paulo, vem criando. É um grande jogador, um achado que o São Paulo achou aí, né, no Campeonato Brasileiro. Estava no Botafogo, não vinha bem, mas no São Paulo, para mim, tem sido o grande jogador. E não usou o Arthur no segundo tempo, não usou o Ferreirinha pelos lados, né, acabou trocando alguns jogadores. Então o Marco Antônio, que volta hoje depois de um tempo lesionado, mas pouco deu para fazer. E o Remo fez o jogo que tinha para ele. Né, teve uma oportunidade no primeiro tempo, numa jogada que o Fábio Maia fez uma besteira e o Patrick acabou acertando a trave. E numa grande besteira no final do jogo, o Enzo uma bola para rifar, né, para tirar de perto da sua área. Tentou sair jogando por dentro, a bola acabou batendo no meio campista do Remo, sobrou pro Marcelinho, que foi feliz no chute e acabou fazendo o gol que deu a vitória ao Remo. Assim, Capri, o São Paulo sempre que tem um adversário, tá no sufoco, que o adversário não ganha, não vence, o São Paulo sempre vai lá e reabilita esse adversário. Como se fosse assim, São Paulo fosse um Robin Hood, né? Às vezes ganha jogos importantes, ganha clássico, no jogo que ele precisa ganhar ele acaba, né, perdendo, e aconteceu isso com o Remo. Quebra um tabu aí, o Everton pode falar melhor, acho que de 9 jogos, né, que o São Paulo não perdia pro Remo, acabou perdendo um jogo em que o São Paulo poderia ter saído com os 3 pontos, ter subido na tabela. Agora, o Guerreiro, parece que vai ficando cada vez mais claro, né? Eu até perguntei pro Everton, ali no finalzinho do jogo, quantos jogos do Dorival? São 4, uma derrota, uma vitória e 2 empates. Até aqui é uma campanha muito parecida com o que o Roger vinha fazendo no São Paulo. Não mudou muito, então vai ficando cada vez mais evidente que o torcedor do São Paulo não gostava do Roger, não queria o Roger, mas o problema não é o Roger, o problema não é o Dorival Júnior. O problema é que o São Paulo aparentemente tem algumas limitações, alguns problemas de elenco, montagem de elenco, que talvez nenhum técnico consiga corrigir isso, não? O São Paulo, ele depende muito dos seus 11 titulares, né? Luciano, com todo mundo à disposição. São Paulo, quando perde todos os seus jogadores, né, que hoje a gente tem como titular, São Paulo sofre muito na mudança, sofre muito na substituição. E o esquema de jogo, o São Paulo não tem, mesmo que ganhou do Boston River, Capri, foi vaiado. Teve vaia no Morumbi, mesmo vencendo. E os últimos jogos do São Paulo, que o São Paulo empatou, no segundo tempo o São Paulo cai muito de produção. Ele não repete o que faz no primeiro tempo. E isso acaba sofrendo o empate e hoje sofreu a derrota. Como não fez um gol no primeiro tempo, talvez teria empatado no segundo tempo. Não fez e acabou sofrendo com a derrota. Talvez a preparação física talvez esteja pesando um pouco. Talvez esteja faltando um pouco de perna. Então, assim, é uma parada, né, é o meio de campeonato, Capri, que eu vejo assim muito ruim, não só do São Paulo, mas de várias equipes hoje do futebol brasileiro, tem jogado um futebol muito ruim, Capri, pela primeira parte do Campeonato Brasileiro. Tá todo mundo na parte de baixo da tabela, tá todo mundo ali embaixo. O que separa aí o São Paulo ali do meio da tabela são 5 pontos para a zona de rebaixamento. Em outros campeonatos a gente via um pouco desgarrando as equipes. E hoje você não vê isso. Então eu vejo que o futebol brasileiro está nivelado muito por baixo. A gente acabou de falar do Vasco, que não consegue vencer. Tem outras grandes equipes que estão ali embaixo, né, e não consegue sair dali de baixo. O São Paulo, né, perdeu 2, 3 jogos, empatou, tá descendo para baixo também. Então não é só o São Paulo que vem apresentando um futebol ruim. Eu acho que o Campeonato Brasileiro em si, tirando Palmeiras e Flamengo, que são regulares, que tem grandes elencos, o restante está nivelado lá embaixo, viu, Capi? Não tá fácil não, tá difícil, né? O São Paulo, nas mãos do Crespo,
deu uma deslanchada no Brasileiro. O Roger chegou a dar uma manutenção, mas depois parou também. O São Paulo estacionou, chegou a estar ali, brigando pela ponta do Brasileirão e agora, 8º colocado, despencou muito o time do São Paulo. Atenção, Everton Ramos, estamos monitorando aí o Dorival Júnior, já teremos o treinador São Paulino falando aí, Everton? Sim, a gente está no aguardo do técnico Dorival Júnior, que deve falar após a primeira derrota dele nesse retorno à equipe do São Paulo. Tava fazendo umas contas aqui, inclusive, Capri, 49% de aproveitamento é o dado do Roger Machado. Hoje o Dorival Júnior, depois de 4 jogos, tem 41% de aproveitamento. São Paulo que não consegue vencer e que vai passar toda essa virada aí da Copa do Mundo, toda essa paralisação da Copa do Mundo com uma sequência negativa, a gente pode dizer assim, né, Roger? Agora, um detalhe, vocês falaram sobre paralisação, o São Paulo, Capri, assim como muitos dos clubes da Série A, vai aproveitar essa parada para tentar mudar ali o planejamento ou melhorar o planejamento. A equipe já tem, inclusive, a diretoria, uma lista larga para apresentar ao Dorival Júnior de reforços e entende que a prioridade hoje é principalmente defensiva, já que o São Paulo, por exemplo, na semana passada perdeu o Sabino, claro, deve recuperar muitos nomes que estão no departamento médico, mas tem recentemente a situação do Dória, que pediu rescisão contratual com o clube, e também a do Arboleda, que nesta semana chegou a mandar um e-mail para a diretoria pedindo para ser reintegrado, teve este pedido negado e deve ser negociado. Muito bom, atenção, são 10 horas e 46 minutos, eu quero ficar aqui com o Leandro Guerreiro com tempo para a gente ouvir também o Dorival Júnior, mas atenção, porque eu vou para o intervalo rápido. Na volta, se ainda não tivermos o Dorival Júnior, Leandro Guerreiro vai gabaritar aqui, Remo 1, São Paulo 0, as notas do Guerreiro para a derrota tricolor em Belém do Pará. Não saiam daí, a parada é rápida, já voltamos com o apito final. Você acompanha aqui na Bandeirantes, apito final. Futebol sul-americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre. Com a Mafre todo caminho é mais seguro. Só vai. Você sabia que o maior artilheiro da história da Copa Libertadores é equatoriano? Alberto Spencer foi para a rede 54 vezes entre 1960 e 1972, principalmente jogando pela equipe uruguaia do Peñarol. Já entre os brasileiros, o líder neste quesito ainda está em atividade. Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, que já marcou 31 vezes com as camisas de Flamengo e do Santos. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Aquele frio na barriga que vira história, conquista, memória para a vida toda. Viver de verdade é se permitir tentar, mudar, ir além. E para seguir com segurança e confiança em cada escolha, conte com a Mafre. Porque não é sobre proteção, é sobre te dar tranquilidade para ir mais longe. Vai trocar de carro, de casa ou de vida? Só vai. Mafre com você, aonde você for. Rede Bandeirantes. Quando a amarelinha entra em campo, o Brasil inteiro vibra. Mas fora do gramado tem outro time que também joga todos os dias. Quem constrói, repara, instala, cria e faz acontecer. Da obra à oficina, da indústria à marcenaria, milhões de brasileiros mostram sua força com dedicação, orgulho e muito trabalho. E para esse time entrar em ação, a convocação é certa. Vonder, porque no estádio ou no trabalho profissional. Vonder, a ferramenta do Brasil. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
Pense naquela pausa para compartilhar uma pizza da 1900 com pessoas queridas. Num ambiente agradável e aconchegante, nossa equipe vai garantir uma experiência gastronômica fantástica a você e seus convidados. Conheça a Rabiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala, harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã. Ou a tradicional gratinata, líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos. Catupiry, provolone e parmesão. Nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é 1900. Quem entende de moto sabe, quando a peça é boa, você conta com ela. E quando a marca tem muita peça boa, você continua contando. Quer ver? 1. Kit transmissão com coroa, corrente e pinhão. 2. Cabos de comando. 3. Amortecedor. 4, 5 e 6. Pastilha, disco e patim de freio. Porque Nakata traz o desempenho da marca líder em suspensão, agora também em motopeças. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Pode contar e continua contando. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Você conhece a Japan House São Paulo? Desde 2017, a JHSP traz eventos e experiências imersivas em diversas áreas para conectar presencial e virtualmente o Japão contemporâneo ao Brasil. A instituição oferece diversos serviços, um delicioso café, um premiado restaurante, lojas e, claro, exposições que frequentemente se alteram. Venha nos visitar, a entrada é gratuita. Estamos na Avenida Paulista 52. Saiba mais em @JapanHouseSP em todas as redes sociais. Apoio Cultural, Instituto Bandeirantes. Para doar sangue é preciso estar em boas condições de saúde, alimentado e apresentar um documento original e oficial, com foto recente. A partir dos 16 anos, você já pode doar sangue, até os 69 anos. Verifique detalhes no site e aproveite para agendar a sua doação. O Posto Clínicas fica pertinho de 2 estações do metrô. Muito fácil de chegar e atende de segunda a sábado. Ajude a ProSangue. Informe-se pelo prosangue.sp.gov.br. Apoio Instituto Bandeirantes. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final. São 10 horas e 51 minutos, apito final da Bandeirantes. Apito final de Remo 1, São Paulo 0. Atenção, Leandro Guerreiro, está pronto o seu gabarito aí? Posso chamar as notas da partida, Guerreiro? Com certeza, Capri. Então, vamos lá então. Atenção, Rafael Palmeira. Vem aí o gabarito do jogo. Gabarito do jogo. Sobe o hino do Remão aí. Atletas azulinos somos nós e cumpriremos o nosso dever. Se um dia, quando unidos para a luta, e o pavilhão soubermos defender. Boa, tá aí o hino do Remo e com o hino do Remo ao fundo, vamos às notas do time paraense, começando pelo goleiro Ivan. Pra mim, nota 7. Quando precisou, fez os milagres, fez as grandes defesas. Pra mim, nota 7, Ivan. Hoje, um dos melhores em campo. Marcelinho. 8. O homem que fez o gol da vitória, né? Numa bobeada do Enzo Dias, né? Na saída muito mal, mas ele aproveitou a oportunidade, bateu cruzado e fez o gol da vitória. Ele saiu no finalzinho ali para que o Diego Hernandes pudesse entrar. Então a nota do Diego Hernandes, se é que tem nota para ele. Sem nota, né? Capri. Sem nota. Entrou muito pouco tempo, né? Entrou para ser aplaudido, né? Foi para fechar ali. Isso. Ganhar aplauso. Marlon, nota 5, Capri. Não comprometeu, né? Fez um jogo seguro. O Caleri pouco exigiu dele hoje, o André Silva, nota 5. Companheiro de zaga dele é o Tchamba. Tchamba foi bem pra mim, nota 6, né? Bem na marcação, bem por cima, bem por baixo, nota 6. Fechando a defesa do Remo, o Mike pela lateral esquerda. O Mike sofreu demais, né? Sofreu um pouco com as descidas do São Paulo pelas laterais, mas também não comprometeu, nota 5. Meio de campo do Remo teve José Wellison. Foi bem, muito bem no jogo, né? Neutralizou ali as jogadas que o São Paulo tentou por dentro, nota 6. Ele saiu para a entrada do Pico. Pico também jogou pouco, né? Teve poucas oportunidades, né? Participou, não comprometeu, né? Tocou bem a bola, começou a se soltar ali no meio campo do Remo, nota 5. Nota 5. Nota de participação. Isso. Patrick. Pra mim foi bem o Patrick hoje, apesar, às vezes em alguns momentos parece que tá acima do peso, mas comandou o meio campo do Remo, nota 6. Zé Ricardo, nota 5, regular.
Fez ali um jogo seguro. Saiu para a entrada do Gabriel Poveda. Poveda entrou até certo ponto bem, meteu uma boa bola, né? Teve a participação, 5,5. Vitor Bueno. Mal na partida, não gostei, teve uma oportunidade clara no primeiro tempo, acabou desperdiçando. Nota 4. Tanto que o Davi Braga entrou no lugar dele. Davi também não produziu muito não, Capri. Regular, nota 5. Nota do veteraníssimo Iago Pikachu. O Pikachu é aquele jogador regular, né? Cai muito bem pelos lados, teve uma oportunidade também, apesar de estar impedido. Né? O Rafael fez um milagre, mas não foi tão bem como ele costuma ser. Nota 5. Ele foi embora para a entrada do Matheus Alexandre. Jogou pouco, né? Produziu muito pouco, saiu quase no final. Nota 5. E a nota do Aleph Manga? Eu gosto desse jogador, Capri. Hoje ele foi pouco explorado, né? Não participou tanto assim ativo no jogo. Ele costuma criar bastantes oportunidades, quase não criou. Então, nota 5. E para fechar, a nota do técnico Léo Condé. Eu vou de 6. Né? As mexidas não surtiu tanto efeito, o jogo foi ruim, um jogo muito cadenciado. Mas mérito pela vitória, eu vou de nota 6. Muito bom. Ô Guerreiro, já vamos para as notas do São Paulo, mas uma curiosidade aqui. Qual foi o maior jogador que você atuou junto? Qual foi o grande craque que jogou com você na sua carreira, hein, Guerreiro? Capri, eu joguei com grandes jogadores, mas eu sempre falo que, para mim, o maior é o Rogério Ceni. Pelo fato de ser um grande goleiro, né, além de defender, de ser especial debaixo da trave, fazia gol. Era diferente quando ia no ataque, não só de falta como de pênalti. Então, era um ídolo que eu tinha de criança, um dos ídolos, e pude jogar ao lado dele. Então eu classifico o Rogério como um grande jogador, para mim um dos maiores. E um líder também, não é? Fora de campo, especial, um parceiro, um grande amigo, né? Hoje um grande treinador. Era parceiro da Cacheta, da resenha, então é o patrão. É o patrão. Mas eu não sei, tá pressionado lá no Bahia também, né? Porque tá louco, hein? Ontem eu pude acompanhar o jogo no sufoco. O Bahia virou pra cima, né? Foi. Saiu perdendo, teve um jogador a seu favor, foi expulso um adversário e no final conseguiu a vitória, que dá aí um respiro pro Rogério, né? Tá com 26 pontos na 6ª posição o Bahia. Dá um respiro pra ele mesmo. Atenção, vamos lá então. Sobe o hino do São Paulo, vem aí o gabarito do Tricolor. O Tricolor, tudo bem amado, as tuas glórias vem do passado. E a nota do goleiro Rafael. Nota 5, Capri. Ele não teve culpa no gol, né? Pouco exigido hoje. Teve só um lance que ele saiu no Iago Pikachu, mas estava impedido. Nota 5. Lucas Ramon. Nota 6. Foi bem quando foi ao ataque. Teve uma oportunidade de bater o cruzado. Uma grande defesa do Ivan. Nota 6. Alan Franco. Nota 6. Seguro na defesa, como sempre. 6. Companheiro de zaga dele, o Osório. Gostei do Osório. O menino tá crescendo. Tá aproveitando as suas oportunidades, né? Joga simples. Eu gosto de jogador assim, nota 6. Enzo Dias. Horrível. Mal hoje, né? Não criou nada na parte ofensiva. Na parte defensiva, onde tinha a oportunidade no final do jogo, você não sai jogando por dentro da sua área, né? Sai jogando sempre pela lateral. Teve a oportunidade de sair jogando pela lateral, não fez. Teve a oportunidade de chutar a bola para frente, também não fez. E acabou entregando a bola, que resultou na derrota do São Paulo. Nota 3. Meio de campo do São Paulo teve o Pablo Maia. Gostei do Pablo hoje. Tocou bem a bola. Sempre que o Pablo Maia tem as oportunidades, assim como foi na Sul-Americana, ele vem aproveitando. Nota 6. Danielzinho. Muito bem. Jogador que trabalha muito bem a bola. Por várias vezes hoje ele colocou o Arthur em condições do Arthur, né, fazer a jogada ali do mano a mano. Nota 6. Ele saiu para a entrada do Hugo Leonardo. Regular, né, Capri? Jogou muito pouco, participou muito pouco da partida. Nota 5. E o Arthur? O Arthur, para mim, o melhor jogador de São Paulo. Criou as maiores oportunidades, teve a bola do jogo, né? Acabou que o Ivan fez um milagre, né? Teve a bola da falta, né? Que o Arthur também fez um outro milagre. O Ivan fez um outro milagre. Para mim, o Arthur, o melhor jogador de São Paulo, disparado nos últimos jogos. Mas não poderia ter desperdiçado
a bola que poderia ter dado a vitória pro São Paulo, mas eu dou nota 7 pro Arthur. E ele saiu para a entrada do TT. Participou pouco o Capri, pegou muito pouco na bola, nota 5. Caleri. Caleri hoje ficou abaixo do que ele vem jogando, Capri. Ficou abaixo, participou muito pouco, a bola chegou muito pouco para ele. Né? As jogadas que o São Paulo criou, as bolas não acabou chegando no Caleri para ele finalizar, nota 5. Toca no Caleri que não é gol. Né? Hoje a bola não chegou não nele. É gol. Hoje não chegou. Tanto que ele saiu para a entrada do Tapia. Tapia participou muito pouco do jogo, vou até deixar sem nota, não relou na bola. André Silva. Capri, não foi bem hoje, teve algumas oportunidades no primeiro tempo, recebeu 2, 3 bolas dentro da área, que ele poderia ter com um pouco mais de capricho, achado um companheiro, não fez, 2 bolas ele cruzou muito mal, ele poderia ter rolado a bola com capricho para o jogador chegar em condições de fazer o gol, nota 5. Ele saiu para a entrada do Marcos Antônio. Marcos Antônio entrou bem, tocou a bola, é o que a gente espera, né? Um jogador que dá volume, né? Um jogador que faz o time andar. Marcos Antônio, nota 6. Ferreira, o Ferreirinha. Não veio tão bem como na última partida, Capri. Teve algumas jogadas individual, mas ela não acabou dando sequência para que o seu companheiro pudesse ter oportunidade de finalização. Ele poderia ter sido esse jogador que colocaria essa bola pro Caleri, mas não conseguiu fazer isso, nota 5. E ele saiu para a entrada do Luca. Luca entrou bem, criou algumas oportunidades, né, jogadas individuais, também não conseguiu concluir em gol, nota 5. E a nota do técnico Dorival Júnior? Nota 5, Capri. Tudo que ele tentou, né, infelizmente os jogadores mexeu, colocou jogadores novos, colocou jogadores que poderia ter dado velocidade, mudado um pouco a partida, mas os jogadores acabou não aproveitando, mas vou dar nota 5 regular. E para fechar aqui o gabarito, a nota do árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro. Nota 6, Capri. Não teve nenhum lance assim que ele foi bem no jogo, apitou certinho, os lances não teve polêmica, não teve lance de expulsão. Foi um jogo até tranquilo para ele apitar, para mim eu vou de nota 6. Que bom, né? Passou despercebido, isso é muito bom, isso é importante. Vamos lá então, olha, 10 não, já estamos lá, 11 horas e quase 2 minutos. 11:02 no apito final da Bandeirantes. Cadê o Dorival Júnior, hein, Everton Ramos? E ele não costuma demorar não, viu, Capri? Agora já 32 minutos pelo menos do apito final da partida e até o momento nenhum sinal do treinador do São Paulo dando declarações após esta derrota, a primeira do São Paulo na história para o Clube do Remo. Então vamos para o intervalo rápido, a gente na volta, tomara, já vai ter aqui Dorival Júnior explicando essa derrota do São Paulo para o Remo, 1-0 no apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, que ainda hoje tem, hein? A vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense por 1-0 e a goleada do Brasil sobre o Panamá por 6-2, tudo isso na sequência do apito final, não saiam daí até já. Você acompanha aqui na Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Nos camarotes da Soccer Hospitality, cada jogo de futebol vira uma experiência única. Espaço prêmio, open bar, open food, conforto, presença de ídolos e uma visão privilegiada do jogo. Aqui é outro nível, com certeza. Já ouviu falar de Fielzone, Fanzone, Camarote dos Ídolos e o Boteco Santista? Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Camarotes por todo o Brasil. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar
Sil, CSU pode confiar. O número de refugiados no mundo nunca foi tão alto. A cada 2 segundos, alguém é forçado a fugir de casa. No Brasil, já são cerca de 150 mil refugiados. Há 15 anos, o Instituto ADOS acolhe, orienta, ensina português e cria oportunidades. Com R$30, você garante uma aula de português. E uma aula pode transformar um futuro. Junho é o mês do refugiado. Doe em ados.colabore.org. Integrar é urgente. Uma ação do Instituto ADOS, com apoio do Instituto Band. O novo Tera virou a sensação dos SUVs. E para conquistar o seu, vira a chave com o consórcio Volkswagen. O conforto que a sua família merece cabe no seu planejamento. Com o consórcio oficial Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen. Confiança que vira a chave. Acesse consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Bet365, o app de apostas definitivo. Você tem todo o poder nas suas mãos com o melhor criador de apostas. Monte seu palpite do jeito que quiser, escolhendo entre milhares de mercados disponíveis. E se o seu jogador for substituído, a aposta continua com a Sub+. Pra que apostar em outro lugar? Baixe o app e descubra porque o extraordinário acontece na Bet365. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA/MF 250, de 7/2/2025. Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, FIES e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil. A nova temporada do MasterChef está com sabor apimentado. E cada ingrediente pode ser decisivo. Tanto para o bem como para o mal. Nossos chefes deram um recado, hein? A emoção vai ferver. Por isso, acompanhe o menu de novidades da nova temporada de MasterChef Brasil. Toda terça, 10h30 da noite, na Band. Para você que tem indústria, oficina, você que vai construir ou reformar, preste atenção que esse recado é para você. Ó, de ferramentas manuais aos equipamentos mais robustos e de alto desempenho, a Vonder entrega durabilidade, performance superior e rigor técnico para a sua obra, para a sua oficina ou até para a sua indústria. Somos a Vonder, o melhor e mais completo mix de ferramentas, ferragens, máquinas e equipamentos do Brasil. Seja qual for o seu trabalho, conte sempre com a gente, sabe? Sabem por quê? Porque é bom trabalhar com Vonder Brasil! Você acompanha aqui na Bandeirantes, apito final. São 11h07 no apito final da Bandeirantes. Me despedir aqui de Leandro Guerreiro, grande guerreiro. Muito bom sempre ter você conosco aqui. Pausa no Brasileiro, mas vem aí Copa do Mundo, hein, Guerreirão? Estaremos juntos aí, hein, na Copa do Mundo, hein? Estaremos juntos, Capri. Obrigado aí sempre pelo carinho. Hoje, um pouco triste com o Tricolor. Ter a oportunidade de ganhar, mas não venceu. Mas na Copa do Mundo estamos aí. Estamos estudando. Vai dar certo. Calma que o Tricolor vai se recuperar nessa parada aí. Você vai ver que na volta, o São Paulo vai dar uma resposta aí pro torcedor. Tava falando aqui em off, Capri, que você também estava acompanhando com o Everton Ramos, né? 5 jogos no Campeonato Brasileiro sem vitória. É muito jogo, Capri. Você na reta final de Campeonato Brasileiro, por exemplo, você não vai para lugar nenhum. Você não pega uma Sul-Americana, você não pega uma Libertadores. Você acaba com 5 jogos sem vitória, você acaba brigando a parte de baixo. Então, é uma parada aí pro São Paulo se atentar, né? Tem que se atentar se vai chegar a contratação, se vai fazer algo diferente. Porque desse jeito não vai dar, não. Vai sofrer no final. Quantos pontos pro São Paulo aí, Agrela? São Paulo tem quantos pontos? 25. 25 Isso. pontos. 25. A conta hoje, o primeiro da zona do rebaixamento tem 20, né? São 5 pontos da zona da degola. Primeira missão, fazer 45 pontos. E livrar qualquer chance e possibilidade desse negócio de rebaixamento. Eu acho que o São Paulo não vai ser rebaixado. Mas na parada remontar esse time aí, dar uma reajustada, quem sabe trazer jogadores de mais qualidade
E por que não aí sonhar com uma Libertadores aí? Terminar numa posição para Libertadores, hein, Guerreiro? Título não vai dar pro São Paulo. Isso não vai dar. Mas uma Libertadores dá para sonhar aí, hein? Dá pra sonhar, até porque na Sul-Americana vão pegar adversários pesados também, cara. Adversários duros aí pela frente, então a Sul-Americana é complicada. No Campeonato Brasileiro precisa fazer melhor. O Dorival fala sempre em arroz e feijão, mas ele vai precisar de um tempero mágico nesse time. Ou ele vai precisar de um tempero mágico nessa equipe, ou ele vai precisar de contratações. E eu tô falando, não é de pouca coisa não. Quando a gente fala, quando você perde Caleri, Lucas, como perdeu o Luciano, né, que vem fazendo os gols, que vem se superando, esses jogadores fazem muita falta. Você não tem essa substituição à altura, então ele vai precisar de reforço, e reforço que chega para vestir a camisa e jogar. Não dá para trazer reforço para comprar o elenco, que isso não vai resolver no Brasileiro. Valeu, Guerreiro, grande abraço a você. Tamo junto, Capi. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Everton, e todos aí na audiência. Mês de junho espetacular. Estamos abrindo em instantes aí o mês de junho, né? Então, mês de junho aí fantástico para vocês. Estaremos juntos na Copa, hein? Tamo junto para todos nós. Muito obrigado. Fala aí, Everton Ramos. Não, Capri, isso aí inclusive também dá mais detalhes aqui. Tava puxando essa sequência negativa do São Paulo de 5 jogos sem vitórias. Nesses últimos 5 jogos, inclusive, o São Paulo desperdiçando ou perdendo pontos nos minutos finais. Exemplo, no empate contra o Bahia, no Cícero de Souza Marques, em 2-2, o tricolor vencia até os 52 do segundo tempo, quando sai o empate do Eric. Na semana passada, contra o Botafogo, o São Paulo vencia por 1-0 até os 45 do segundo tempo, quando Jordan Barreira empatou o jogo. E hoje, aos 49 do segundo tempo, o gol do Marcelinho, que traz um algoz, uma derrota ao São Paulo. Ou seja, é uma sequência de 5 jogos sem vitórias, como bem elencou o nosso querido Guerreiro, mas são 5 jogos aí em que alguns deles o São Paulo desperdiçou pontos, acabou perdendo ali a atitude nos minutos finais e cedendo ao empate ou à derrota. São 11h11 no apito final da Bandeirantes. Estamos aguardando aqui o técnico Dorival Júnior. Tá difícil o Dorival, hein? Será que ele tá tomando aquele banho demorado hoje? Suou muito lá à beira do gramado do Mangueirão? Deve ser, né? Deve ter suado bastante lá e aí já viu, né? Tá demorando mais no banho hoje o nosso Dorival Júnior. Vamos aproveitar enquanto isso então para o Guilherme Agrela dar uma atualizada no nosso placar e trazer aí os destaques importantes desse domingo, porque teve coisa relevante nesse domingão. Fala aí, Guilherme Agrela. Vamos lá, Capri, trazendo aqui a última notícia de que o João Fonseca está nas quartas de final do Roland Garros, que é um dos 4 grandes slams do torneio do circuito do tênis mundial. Por isso, vai enfrentar agora, confronto já definido, o Jakub Mensik, que é tcheco, 20 anos para ele, 1 ano a mais somente que o João Fonseca, o 27º do ranking mundial. E na outra quarta de final, Rafael Jodar da Espanha e Alexander Zverev da Alemanha, ele que é o 2º do ranking, fazem esse outro duelo aí. Aí os outros 2 confrontos serão definidos amanhã, com jogos que ainda vão acontecer. Esses 2 confrontos que eu detalhei devem acontecer na terça-feira, viu, Capri? Amanhã é de amistosos internacionais aí nessa onda preparatória para a Copa do Mundo. Tem Noruega e Suécia às 2 da tarde, 13h45 para Áustria e Tunísia e 8 da noite, Colômbia de John Arias contra Costa Rica, Capri. Bom, quero aproveitar e convidar vocês, reforçar o convite a todos os nossos ouvintes da Bandeirantes. A partir dessa segunda-feira é Copa do Mundo na veia, minha gente. Hoje nós fechamos aqui o Campeonato Brasileiro nessa 18ª rodada. A gente vai ouvir agora aí na sequência o Dorival Júnior. Depois vamos ouvir o trabalho da reportagem Bandeirantes do Bruno Migliozzi, da vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense por 1-0. E depois o Luiz Fabiani vai trazer o trabalho lá do Maracanã, ouvindo o técnico Carlo Ancelotti na vitória do Brasil sobre o Panamá por 6-2. E aí é só seleção, é só Copa do Mundo a partir dessa segunda-feira. Se prepare porque o Brasileirão para, os clubes vão entrar num recesso, um período de férias aí para os jogadores, por volta do dia 21, 22 de junho, que as equipes vão retornar ao trabalho. Quase um mês de férias aí para os jogadores do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, mas aí então é só Copa, minha gente. É Copa do Mundo na veia a partir de amanhã.
O Alexandre Pretzel está embarcando nesse momento, já com destino aos Estados Unidos, vai recepcionar a seleção brasileira por lá. O Brasil chega na terça-feira a Nova Jersey, lá estará o microfone Bandeirantes com o Alexandre Pretzel e aí não para mais, né? E aí, minha gente, é Copa o tempo todo. Amanhã o nosso Esporte em Debate, já com uma edição especial, com o Leandro Quesada, se deslocando também aos Estados Unidos, vai estar ali numa parada estratégica, mas vai estar conosco. Essa semana eu e João Paulo Capelanes estaremos embarcando, depois Bruno Migliozzi, Paulo do Vale, Ulisses Costa, enfim, todo o nosso time mobilizado lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, para você ter a maior e melhor cobertura dessa Copa do Mundo. Afinal de contas, a Bandeirantes faz isso desde 1950. A nossa responsabilidade com isso é enorme, é gigante, para levar a você uma cobertura do tamanho que essa Copa merece, do tamanho da importância do futebol brasileiro, que já nós vamos tratar aqui então essa vitória do Brasil por 6-2. O primeiro tempo foi duro, hein? O primeiro tempo foi sofrido ali, não foi fácil não, mas o segundo tempo com a entrada da molecada, que aliás, hein, Ancelotti, não pode ser resistente, hein, professor? Não seja resistente, não morra abraçado ao grupinho. Eu sei que você tem o maior respeito por algumas figuras da seleção brasileira, e aí eu vou falar especificamente do ataque, que hoje, no primeiro tempo, pouco funcionou, mas eu sei que você gosta muito do Matheus Cunha, do Rafinha. Esses caras não jogaram nada, e quem entrou jogou muito, não é? Quem entrou jogou muito. O Ryan jogou bola, o Igor Thiago jogou bola, o Danilo Santos jogou bola. Então olhe para esses caras com carinho, porque essa molecada aí é quem pode salvar a seleção brasileira nessa Copa. Tem muito jogador mais ou menos no seu time aí, que em clube é leão, mas quando chega na seleção, não vai. Então, se o técnico da seleção não for resistente a algumas coisas que o campo está apontando, o campo está mostrando, né? O campo mostra. E não pode ser resistente a isso. Tem que deixar, tem que botar para jogar quem está em melhor momento, em melhor fase. E a gente espera que esse jogo tenha servido para isso, alertado o técnico Carlo Ancelotti de algumas figuras que estão pedindo passagem na seleção brasileira. 11h16. Eu tô achando que o Dorival Júnior vai embarcar, vai voltar para São Paulo sem dar entrevista coletiva. Não é possível, viu, o Everton? Tá demorando aí o treinador de São Paulo. Não, tem que falar. Daqui a pouco, então, a gente vai conseguir ouvir o treinador do São Paulo, assim como ele também já tive a informação que nem o Léo Condé apareceu para falar depois dessa bela vitória do Remo. Remo, inclusive, Capri, que nos últimos 6 jogos, contando aí competições, tanto o Brasileirão quanto a Copa do Brasil, tá nas oitavas da Copa do Brasil, 4 vitórias em 6 jogos, vai pra parada da Copa com um gás novo a equipe lá do norte do país. Vai dar uma respirada nesse momento aí. O São Paulo entra em férias, volta quando depois, o Everton? Qual que é o planejamento aí de retorno do São Paulo nessas férias agora de intertemporada? Serão pelo menos 5 dias de férias para os atletas, viu, Capri? Alguns foram liberados antes, era o caso dos jogadores que estavam afastados, o Mike e o Arboleda, então os dois já foram liberados. Agora os atletas vão ter pelo menos uma semana de férias. O São Paulo ainda não anunciou se vai de fato fazer ali uma intertemporada como os outros clubes. O Santos, por exemplo, anunciou uma viagem a Portugal com pelo menos 3 amistosos contra equipes de Portugal. Agora, o detalhe é que logo depois disso, o São Paulo retorna, faz ali um planejamento, algumas reuniões entre o Rui Costa com o Dorival Júnior, até para alinhar possíveis reforços ao tricolor paulista nesta janela de transferências que começa só no dia 20 de julho. Mas, claro, muito trabalho sendo realizado até lá, um primeiro contato. O São Paulo que só no retorno fará, é claro, assim como todos os outros clubes do Campeonato Brasileiro, a última rodada, resta uma. E até conforme já adiantado pelo nosso Leandro Guerreiro, por uma agenda de shows ali, o São Paulo não deve jogar esta partida da volta aí em casa. Ainda vai ser anunciado onde deverá acontecer, se no Canindé. A gente já teve situações do São Paulo mandando o jogo em Bragança, no Cícero de Souza Marques, em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, mas fato é que o próximo compromisso do São Paulo na retomada da Copa do Mundo é contra o Atlético Paranaense, com o mando do São Paulo. E o São Paulo corre o risco de perder algum jogador nessa janela do meio do ano? Tem alguém que interessa algum clube aí, o Everton? Tem algum ativo do clube que pode
deixar o Morumbi e principalmente, né, reforçar o caixa, porque o São Paulo também precisa de dinheiro, né? Tem alguém nessa situação aí no São Paulo hoje? São 2 pontos principais e que podem aí entrar como possíveis negociações futuras e que até preocupam hoje no cenário do São Paulo, viu, Capri? O primeiro deles é quanto à renovação do Calleri. Isso porque a partir do meio do ano já, o Calleri pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O contrato, o vínculo atual dele com o São Paulo vai até o fim desta temporada. Agora, além dele, um outro detalhe é o Marcos Antônio. A gente diria, inclusive, que seria o principal ativo do São Paulo no começo da temporada 2026. Só que ele acabou perdendo os últimos 2 meses com essa lesão na perna direita, retomou agora, mas claro, também deve ser sondado durante o mercado. Vamos ouvir Dorival Júnior, 11h20. Fala aí, Dorival! No estádio do Mangueira. Dorival, boa noite, Gabriel Sarque, bancada tricolor. Aqui. Bom, queria te perguntar a respeito, imagino que você já venha pensando nisso nos últimos dias, a respeito do que você pensa que será o seu principal desafio nessa pausa de ajuste ao time de forma ampla e de forma bastante objetiva também. Você entende que esse atual esquema de jogo do São Paulo, a atual formação tática, é uma transição que você optou por manter uma base do time para ter esses jogos até a pausa da Copa, ou você tem isso como uma ideia de jogo para além dessa pausa da Copa do Mundo? Obrigado. Bom, nós temos a ideia da manutenção, até porque só repetição você alcança uma regularidade. Eu acho que período curto que nós tivemos aí, eu percebo a equipe ainda buscando uma melhor condição. É um fato que nós temos que entender, reconhecer e insistirmos. Só treinamento, trabalhos é que vai fazer com que nós alcancemos aí uma melhor condição. Professor Danilo Magela, da TV Record. Hoje, os pontas da sua equipe, tanto Ferreirinha quanto também o Arthur, na minha concepção, tiveram uma tomada de decisão muito ruim durante a partida, né? E eles estavam num contexto que contribui para o jogo deles, né? São jogadores que fazem muito esse movimento de fora para dentro, 1 contra 1, e eles tiveram essa tomada de decisão ruim. De que forma a comissão pode ajustar para que esses atletas possam melhorar esse desempenho e essa tomada de decisão ao longo dos jogos? Isso daí pode acontecer com qualquer atleta, um dia, de repente, uma tomada de decisão em razão também de um movimento errado realizado por um ou outro atleta. Tem N fatos que, às vezes, provocam uma situação como essa. Nós tivemos oportunidades de podermos definir a partida, oportunidades reais, e acabou não acontecendo. Eu acho que só com trabalho, só com repetição, só com dedicação, nós vamos voltar a alcançarmos o nosso melhor e que as coisas aconteçam com um pouco mais de naturalidade. Eu acho que esse é o principal desafio, um aspecto importante para esse retorno. Dorival, boa noite. Max Souza, Grupo Liberal. Você está no cargo há praticamente 2 semanas. E o São Paulo, há um certo tempo, já são 5 jogos sem vencer no Brasileirão, embora você não tenha culpa disso, está chegando agora para conversar um pouco mais com ele e tentar trabalhar. No jogo de hoje, o São Paulo vinha fazendo um jogo interessante em relação à marcação, estava anulando muito contra-ataque do Remo, embora o Remo tenha falhado em várias oportunidades também. No segundo tempo, você até acelera um pouco mais o jogo, tentando povoar com o Hugo, o TT, o Luca, só que nisso, defensivamente, o São Paulo começou a se expor mais no jogo, em função também de o Remo que precisava fazer o dever de casa. Qual foi a tua estratégia que você considera que falhou no jogo de hoje? Não é questão de falha. Tem momentos que nós temos que entender que o adversário foi competente. E na única oportunidade que aconteceu, eles tiveram a condição do gol. Fato esse que nós não fizemos. Eu acho que nós tivemos N situações na primeira etapa, no retorno, a colocação anterior, algumas tomadas de decisões não foram condizentes com aquele momento, mas assim, a equipe não jogou uma partida abaixo, não jogou uma partida desequilibrada, ao contrário, teve as ações, a maioria das ações nas mãos, apenas nós não conseguimos confirmar aquilo que poderíamos ter feito, em razão do volume que nós tivemos ao longo dos 90 minutos. Eu acho que é um ponto que fica aí como mais um desafio para poder atingir, para poder chegar, para poder melhorar. Eu acho que
nós estamos buscando essa condição. Bem pouco tempo de treinamento, de jogos, mas nós estamos percebendo que as coisas vão melhorar. É só insistirmos, só trabalharmos, dedicação maior para que tudo aconteça de uma maneira mais clara. Boa noite, Dorival. Henrique Herrera, da Rádio Pariana. A minha pergunta ela é um pouco mais pessoal. Ela envolve mais o aspecto Dorival Júnior ao invés da partida de hoje. A questão é o seguinte. Até 2 anos atrás, você era o treinador da Seleção Brasileira. De lá para cá, você foi substituído pelo Carlo Ancelotti, virou treinador do Corinthians, venceu a Supercopa Rei e a Copa do Brasil, depois foi substituído de novo e chegou no São Paulo, que é um lugar onde você é muito querido. Hoje, a gente teve o amistoso contra a Seleção do Panamá, que o Brasil venceu de 6-2, um pouco antes da Copa do Mundo começar. A minha pergunta ela é a seguinte: como você não devia estar esperando que fosse dar toda essa volta na sua carreira nesses últimos 2 anos? Com certeza não estava esperando, e até um tempo atrás a gente esperava que fosse você quem fosse estar treinando a seleção no amistoso contra o Panamá para a preparação da Copa do Mundo. Eu queria que você, considerando tudo o que aconteceu na tua carreira nesses 2 últimos anos, fizesse um balanço e dissesse o que trouxe de aprendizado toda essa jornada de você estar na seleção, sair e ir para o Corinthians, vencer títulos no Corinthians, sair e estar aqui no São Paulo novamente. Olha, a minha carreira eu nunca planejei, nunca programei nada. Eu sempre cheguei em clubes de peito aberto, como eu cheguei na seleção, buscando aquilo que todos pediam. Tentei fazer o meu melhor, deixar o meu melhor. Eu acredito que os nossos números, até a rodada, até o jogo de hoje, eram iguais em tudo praticamente. Aqueles números apresentados pelo professor Carlo Ancelotti. Eu sou brasileiro, eu torço para que tudo dê certo, que a seleção encontre seu caminho, que nós possamos conquistar mais uma Copa do Mundo. O que eu poderia ter feito, eu fiz num período que eu lá estive, me dediquei de corpo e alma em todo esse período. As coisas aconteceram, saímos, fui para o Corinthians, uma equipe que estava naquele momento totalmente desacreditada, como vem acontecendo agora também com o próprio São Paulo. O importante é a maneira como você saia do clube, e não esse momento de chegada. Por isso que eu tenho paciência suficiente e o amadurecimento também pelos anos de profissão para entender que são momentos muito próximos, muito iguais desses últimos 2 clubes, e uma situação que eu tenho condições e capacidade para tentar ajudar a solucioná-las. Eu acho que esse é o objetivo, agora focarmos o máximo possível dentro de São Paulo e continuarmos um trabalho, porque eu não tenho dúvidas que ali na frente nós teremos coisas boas. Muito bom, aí o Dorival Júnior falando em entrevista coletiva diretamente do estádio do Mangueirão, depois da derrota do São Paulo para o Remo por 1-0, são 11h27. Vamos lá então, o destaque final do São Paulo. Everton Ramos, as últimas informações do Tricolor, na sequência, Palmeiras 1, Chapecoense 0 é o assunto aqui no apito final. Fala, Everton. O Dorival, que prezou por muito tempo de trabalho, ele vai ter agora muito tempo de trabalho para, claro, também melhorar a condição física de alguns jogadores, decidir o futuro de outros jogadores, como é o caso de Arboleda e Mike. O São Paulo que só retornará a campo depois da Copa do Mundo, na semana entre 22 e 25 de julho, e enfrenta o Atlético Paranaense com o seu mando de campo. Capri. Bom descanso e até amanhã na programação da Bandeirantes. Tchau, Everton. Abraço, Capri. Muito obrigado. São 11h28, 11h28. Sobe o hino do Palestra aí, Rafael Palmeira. Foi num sufoco danado, hein? Porque o Alan foi expulso ainda no primeiro tempo, o Palmeiras ficou com 10 homens em campo, tomou um sufoco no final do jogo da Chapecoense. Acho até que teve um gol ali mal anulado da Chapecoense, mas isso aí é assunto para o Bruno Migliozzi, para o trabalho que ele vai trazer na sequência, mas está tudo certo porque o Palmeiras venceu 1-0 e segue firme na ponta, na liderança, com uma ótima vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado. Vamos à Arena do Verdão, as informações da vitória palmeirense por 1-0 sobre a Chape é com você,
Fala aí, Bruno Migliozzi. Fala, Capri, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Bandeirantes. Vamos lá contar a história dessa vitória do Palmeiras, apertadinha, mas essencial para que o Palmeiras passe aí 60 dias no topo do Brasileirão, com folga, com tranquilidade, após mais 3 pontos contra a Chape. O Palmeiras teve uma partida complicada, o Alan foi expulso na primeira etapa, que condicionou bastante a partida, e também teve marcações de pênalti na reta final, gol anulado, muita emoção, mas o Paulinho entrou na segunda etapa para marcar pela segunda vez na temporada e dar números finais à partida, 3 pontos fundamentais para o Verdão. Quem analisa essa partida é o mestre Cláudio Zaidan, que fala na Bandeirantes. Boa noite, boa noite. Aliás, a noite foi boa para o Palmeiras, que mesmo sem fazer uma grande partida, conseguiu 3 pontos, mas com muito susto, né? O último lance do jogo foi um pênalti cobrado pela Chapecoense, pelo Bolassi, que mandou no travessão. Agora, foi um jogo estranho. O Palmeiras com um time quase inteiramente reserva. O Palmeiras com muitos desfalques, convocação para a Copa do Mundo, contusão, suspensão. Então, titular estava o Murilo e o Marlon Freitas e o Alan, né, que muitas vezes é titular e, na minha opinião, tem de ser titular. Foi o encontro do líder com o Lanterna. Mas, no fim, o Palmeiras, mesmo com a expulsão do Alan ainda no primeiro tempo, conseguiu os 3 pontos. E a Chapecoense, ela não fez um jogo ruim, acho que foi um jogo até eficiente, está no momento de transição, saiu um técnico, está para chegar outro, estava um interino ali, o Celso Rodrigues, mas no final das contas, a Chapecoense está numa situação muito, muito, muito ruim, porque ela começa a ficar longe até de outros times que estão na área de rebaixamento. Então, um momento muito ruim para a Chapecoense nesse Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras vai para o período de descanso, de treino, de amistoso, enfim, parada para a Copa do Mundo, numa liderança razoavelmente folgada no Campeonato Brasileiro. Bom trabalho, até a próxima! Vamos ouvir o técnico Abel Ferreira, Capri, que se despediu dessa primeira etapa da temporada, o primeiro semestre, com uma classificação impressionante. São 41 pontos em 18 jogos, pontuação recorde do Palmeiras na história do Campeonato Brasileiro neste período. E claro que está muito feliz com o resultado, mas ainda teve alguns adendos à arbitragem e à marcação desse jogo, em que o Verdão tinha muitos desfalques. Eram 11 ausências devido à Copa do Mundo, suspensões, lesionados, ainda assim conseguiu o resultado que é o mais importante. Fala Abel Ferreira aqui na Bandeirantes. Abel, Bruno Migliozzi, Rádio Bandeirantes. É uma partida que sai um pouco mais difícil do que a encomenda por vários fatores, além dos desfalques. Também a história do jogo foi complicada, com a expulsão e com as marcações da arbitragem na reta final. Queria a sua opinião sobre os lances capitais do jogo. Olha, o jogo realmente, ele seria este jogo se os clubes e a CBF quisessem realmente cuidar daquilo que é os interesses do futebol brasileiro, este jogo não poderia ter existido. Já disse mais do que uma vez que foi o único país no mundo que autorizou que se jogassem sem nós 8 jogadores internacionais. Em condições normais, este jogo nunca poderia ter existido. Já referi isso na conferência anterior. Ainda ontem estava a ver o Toluca contra o Tigres e os jogadores foram convocados, estavam a jogar e foram dispensados depois. A partir do momento em que os clubes fixaram uma data e que a FIFA a posteriori altera, eu tenho a certeza absoluta que a CBF e os clubes querem fazer o melhor para o futebol brasileiro, mas eu não consegui encontrar uma única razão porque a CBF, o Fluminense e o Flamengo adiaram um jogo de um dia para o outro. A CBF, o Fluminense e o Flamengo adiaram um jogo de um dia para o outro. Porquê é que não se adiou esta rodada, pelo menos das equipas que têm jogadores internacionais? Era só esta pergunta que eu gostava de saber a resposta. Portanto, os constrangimentos para esta partida começou logo pelos clubes e pela CBF. Algo aqui não certo não está errado. Ou algo errado não está certo.
super competitiva, mas se calhar com jogadores que estão ainda pouco acostumados ao peso da camisola do Palmeiras. E os moleques da base, como o Luigi, têm que entender, como já fizeram várias vezes com o seu treinador, como já fizeram várias vezes com o Veiga, como já fizeram várias vezes com outros jogadores, vão ser amassados. E eu também já disse aqui muitas vezes que nós precisamos ter paciência. Se o Luigi joga, e outros jogadores como ele diz, é porque nós acreditamos neles, é porque têm valor. Só que infelizmente, como eu disse ontem, às vezes temos pouca paciência. Mas felizmente, graças ao apoio do nosso público, porque de facto também nos empurraram, claro que ia ajudar muito mais nos momentos em que o Luigi falha, ou o Kelvin falha, ou outro jogador falha, nós incentivássemos o tempo todo, ia ser menos difícil, porque já chegava estes constrangimentos de todos e o treinador ter menos opções. Portanto, dentro destes constrangimentos, e com uma expulsão, que podemos começar a falar agora dos casos, já estes constrangimentos todos que falei, porque em condições normais este jogo não devia ter existido. O cartão vermelho do Alá, vocês viram o vermelho que levou o Pedro Rocha na entrada no Vitão? Ontem, Pedro Rocha, viram, pronto, ele acerta, não é um pisão, é na canela, e está correto, é um vermelho. Hoje, qualquer que fosse amarelo ou vermelho, eu ia aceitar. Se vocês vinham o árbitro bem a correr para dar amarelo, bem a correr, isto as imagens são claras para dar amarelo, e tenho a certeza que alguém lhe apitou aqui no ouvido. É vermelho, é vermelho, é vermelho, é vermelho. E ele pega e vai ao lado contrário e dá vermelho. Certo? Essa é a primeira. Portanto, o árbitro não teve dúvida nenhuma. Alá sabia que seguramente que era um dos nossos melhores jogadores, tu, fora. Estava 0-0. Portanto, essa é uma. A segunda, 6 minutos de compensação. Mas não foi o jogo contra o Boca Juniors. Lembras-te do jogo contra o Boca Juniors aqui em casa? Lembras-te como eu me lembro? Sabes quanto tempo de desconto deu com aquela pouca vergonha de ser o jogo, a segunda parte toda? Sabes quantos minutos deu de desconto? 5. 6 minutos? Porquê? 6 minutos de tempo extra? Porquê? Terceira. Falta do Murilo. Falta do Murilo. Se ele foi, vocês viram o primeiro amarelo que o Luís levou, agarrou a camisola, amarelo. Vocês viram o lance, o Alá passa para o lado esquerdo pelo jogador, que ele o deita abaixo e não dá amarelo, e o lance seguiu. Porquê é que ele depois não dá amarelo também? Isso é outra. Portanto, ele seguiu. Se que há um empurrão no Murilo, há um empurrão no Murilo. Aliás, o VAR nem devia ter intervido se ele tivesse marcado falta. E o último, penalti. É penalti clarinho. Não sei se é dentro ou é fora, mas a falta é clarinha. Portanto, o árbitro fez, na minha opinião, acertou numas e errou outras. Como te disse, o Alá, acho que foi demasiado penalizado. Acho que ele vinha para dar amarelo e deu vermelho. A segunda, 6 minutos de compensação. Não entendi, mas expulsou-nos o Alá. A terceira, a falta no Murilo é falta, é empurrão. Aliás, se vocês se lembram, aconteceu isto várias vezes durante o jogo. Se compararmos este árbitro com o último árbitro aqui em casa, valia tudo. Este árbitro foi mais qualquer coisa. Falta, empurrão nas costas, falta. Portanto, ele devia ter marcado essa falta. Agora o penalti no final, é preciso ter coragem para marcar esse penalti, é verdade. E ele marcou. Foi o que ele viu, ou que o VAR viu, chegou lá, penalti. E infelizmente, para o nosso adversário, e sorte, porque também precisamos ter um bocadinho de sorte, ao contrário do que não tivemos no Remo, não é? Porque fizemos um golo e devíamos estar com mais 2 pontos, e aí sim ficámos sem menos 2 pontos, porque as regras são claras, nós ficámos sem menos 2 pontos. Portanto, acho que o árbitro teve boas ações e outras menos boas, como qualquer interveniente numa partida de futebol. Tá aí, Capri. Agora o Palmeiras emenda um descanso de 30 dias de férias e depois volta a ação ao batente em busca de 3 frentes: Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Destaque só para o Vitor Roque, que vai continuar comparecendo à academia para tratar dessa lesão, né? Fez cirurgia no tornozelo e aos poucos vai retornando para que esteja nos trinques, 100% no retorno do Verdão pós-Copa do Mundo. Palmeiras em busca de títulos, quer mais taças em 2020.
novamente para Danilo. Danilo prendeu curtinho para Fabinho. Fabinho para Paquetá. Paquetá não soltou. Soltou agora sim para Danilo. Matou na coxa, girou, vai bater pro gol. Tirou do zagueiro, bateu! Lindo, 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 lindo! Golaço de Danilo para o Brasil! É do Brasil! É do Brasil, Danilo! O Hendrick chama a marcação, ele entra as costas da zaga, dominou com a coxa, girou, deu um come no zagueiro, que ficou caído. Miller dentro da grande área, esticado no chão. O Danilo domina, faz o giro, dá o break, o Miller passa, ele puxa para a perna esquerda e mete na bochecha. Ele meteu na bochecha da rede no canto direito para morrer no fundo da rede. Danilo! 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 Brasil 6, Panamá tem 1. Danilo Santos, Danilo Santos, Danilo Santos, jogador do Botafogo. E agora no apito final, o assunto é seleção brasileira. Vamos falar da goleada do Brasil sobre o Panamá por 6-2. Jogo que teve, claro, não é 2 tempos, como sempre, mas com o futebol, 2 tempos bem diferentes. Por isso, Leandro Quesada volta aqui comigo para a gente analisar essa vitória do Brasil. E aí, Lelê, o que te pareceu o jogo e a vitória brasileira? Fala, Lelê. Capri, vou aproveitar um gancho do nosso bate-papo no intervalo do jogo, quando você falou, olha, precisa povoar mais esse meio-campo, o Brasil está perdendo espaço no meio-campo, que é algo com o qual a gente concorda e vem falando há muito tempo, não é? O esquema 4-2-4, ele pode até dar certo, mas precisa de mais tempo para maturar. Como o Ancelotti não tem esse tempo, como tinha, por exemplo, no Real Madrid, então não adianta também ficar inventando, né, a roda, em tentar descobrir o fogo. No segundo tempo, com 3 jogadores no meio-campo, com a entrada, né, principalmente do Danilo Santos e do Paquetá, e o Fabinho ali estando à frente dos 2 zagueiros, a movimentação da seleção brasileira foi totalmente diferente. Eu não vou fazer a crítica aqui ao Bruno Guimarães nem ao Casemiro, porque o Casemiro fez um bom primeiro tempo e o Bruno Guimarães fez o papel dele ali e tal. Mas a entrada especificamente do Danilo Santos mudou a dinâmica, o comportamento do meio-campo da seleção brasileira. Então eu acho que o Danilo Santos vai ser titular da seleção. Eu colocaria o Danilo e mais 2 caras nesse meio-campo. Aí você pode escolher, Capriotti, se você fosse o treinador. Podem ser Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo, ou Casemiro, Danilo e Paquetá. O Paquetá, inclusive, entrou no segundo tempo e teve uma grande atuação. Acho que isso foi o mais positivo que a gente viu na segunda etapa da partida. E com o meio de campo povoado, foi mais fácil também para quem estava lá na frente, não é, Quesada? Especialmente esses meninos que entraram com fome de bola. O Ryan, esse moleque vai ser titular da seleção, não tem como. Não tem. O Hendrick, o Igor Thiago entrou muito bem. O Ancelotti vai ter que rever algumas coisas. Ele não vai poder morrer abraçado com Rafinha, com Matheus Cunha, esses caras que na cabeça deles são titulares absolutos hoje, mas que não tiveram. Tudo bem, eles foram prejudicados por um meio de campo menos consistente no primeiro tempo, mas o segundo tempo mostrou uma seleção muito mais qualificada. Perfeito, não é? Perfeito. Olha, vamos pegar só o recorte de hoje, na vitória contra o Panamá. Como eu montaria o time, tá? Eu montaria o time com Casemiro, Danilo Santos e Paquetá. E você sabe que eu não gosto do Paquetá, mas a gente também às vezes tem que dar aqui o braço a torcer quando as coisas acontecem. E o ataque, o Vini fez uma grande partida no primeiro tempo. E aí você pode escolher Ryan, Hendrick ou Vini, ou Ryan, Igor, Thiago ou Vini. Então essa seria um mix daquilo que a gente viu no primeiro tempo, no segundo tempo, do meio para frente. Então o Bruno Guimarães tem que se coçar aí, e principalmente esses 2 que você falou, Capri, o Rafinha e o Matheus Cunha, muito abaixo do que a gente está acostumado a vê-los no Barcelona e no Manchester United. Mas que bom, né? Que bom que, olhando para o banco, o Ancelotti tem opção. E antes que eu esqueça, Douglas Santos, acho que não tem nem discussão, Capriotti. Ele tem que ser titular. Bem demais. Até o Ulisses falou isso, com 1 minutinho de jogo, é dinâmica. O cara já pega a bola 2 passadas, ele já abre o clarão. É uma dinâmica diferente, outra coisa que a seleção brasileira precisa. Bom, eu fiquei preocupado com o gol, viu, Quesada? Porque nem o Alisson e nem o Ederson
Me passaram, a gente já sabia disso, não é? Mas, tudo bem, vai chegar Marquinhos, vai chegar Gabriel Magalhães, vão reforçar ali o miolo de defesa, mas o gol, eu fiquei preocupado aí. Tomamos 2 gols do Panamá. Não tenha sido frango, não é isso, mas, sei, talvez outros goleiros ali tivessem tido outras escolhas, né, nos 2 gols do Panamá. Não foi falha, não foi frango, não é nada disso. Mas eu sigo com o meu sinal de alerta acionado para o gol do Brasil. Gol em cima do Alisson. Dava tempo para uma reação. Vamos entender, ficou 2 meses afastado, voltou na reta final lá da Premier League, ok, tomou gol. Dava tempo. Em outros tempos, em outras épocas, ele conseguiria pelo menos ser mais ágil. Até o Ulisses falou na hora, não foi assim uma batida de falta que a bola já entra direto, não. Bola bate na barreira e ela sobe, ou seja, dá tempo ainda naquela fração de segundos do goleiro fazer coisa melhor. O gol em cima do Ederson, que foi o chute do Harvey, foi um tirambaço do meio da rua, mas eu tô com você, eu acho que o gol é um problema. E aí qual é a terceira opção? O Everton, ex-Palmeiras, goleiro do Grêmio. A gente vai ter problemas para definir quem vai ser o goleiro da seleção vai brasileira. Ser o Alisson, cabeludo, né? O Visual 2026, mas cabeludo. Será que vai ser o Alisson mesmo? Vai ser. O homem de confiança do Tafarel. Imagina que ele vai pro banco. Vamos começar com o Alisson. Próximo amistoso da seleção teremos Salah, do Egito, que está saindo do Liverpool, jogando contra o ex-companheiro, o goleiro Alisson, que é o goleiro da nossa seleção. Olha, quero ver o que vai acontecer em Cleveland. Bom, nota da seleção brasileira pra gente fechar. Vou dar uma nota 8,5, porque eu acho que foi uma atuação assim, 6-2, né? Panamá não tá na primeira prateleira das grandes seleções, mas é uma seleção que já esteve na Copa, fez uma eliminatória bacana, decente lá na CONCACAF. Claro que o Brasil vai ter que melhorar quando enfrentar adversários melhores. E por falar nisso, o Panamá é melhor que o Haiti, ou deve estar no mesmo nível, só que o Panamá é inferior a Marrocos e Escócia, que são adversários difíceis que o Brasil vai ter na primeira fase da Copa do Mundo. Ou seja, o Brasil vai ter que fazer uma atuação mais consistente na estreia contra Marrocos e no terceiro jogo contra a Escócia, que acontece em Miami. Muito bom. Lelê, daqui a pouquinho você embarca para os Estados Unidos, então já nessa terça-feira estaremos juntos, você diretamente dos Estados Unidos, estaremos juntos para mais essa grande cobertura da Rádio Bandeirantes. Eu vou acionar agora o Luiz Fabiani, boa viagem, bom trabalho, já estaremos juntos. E eu faço uma escala e vou estar na escala nessa segunda falando. Você sabe de que vai ser minha escala? Onde é? No Panamá. Aí sim! É verdade. Passa lá e vê se o povo tá feliz com essa goleada aí sofrida pelo time do Panamá. Boa viagem, Lelê! Grande abraço, Cabrinho. E eu já saio daqui com o Chiesada e vou imediatamente ao Maracanã, acionando o Luiz Fabiani, que vai trazer agora toda a repercussão e os desdobramentos dessa goleada da seleção brasileira. Ancelotti vai falar também e você fala. Fala, Luiz Fabiani. Alô, Capri, um abraço para você e para todo mundo que acompanha o apito final aqui na Bandeirantes, na despedida da seleção brasileira do território nacional, com uma vitória, uma goleada muito expressiva, 6-2 diante do Panamá no Maracanã. Um primeiro tempo truncado, mas uma segunda etapa com muitas novidades, querendo mostrar serviço ao técnico Carlo Ancelotti. Ryan marcou o primeiro gol dele, vestindo a camisa da seleção brasileira. Lucas Paquetá, um tempo sumido das listas, teve grande atuação e também marcou, assim como Igor Thiago e Danilo Santos, todos quem sabe buscando uma vaga na equipe titular. Em entrevista coletiva, o técnico Carlo Ancelotti abordou entre muitos temas, principalmente a possibilidade de escalar um time com 3 volantes. Como na maior parte de seu trabalho, nesta noite no Maracanã, apostou em um 4-2-4, mas cogita para a sequência dos jogos uma equipe mais física e com um meio mais sólido para enfrentar o Egito e, claro, as 3 primeiras partidas do Mundial. Então vamos ouvir a entrevista coletiva de Ancelotti aqui no Maracanã. Bom, a atuação da segunda parte é uma atuação importante para a equipe, para os jogadores que entraram, que mostraram qualidade, que mostraram de poder competir com todos os outros da lista, mas temos que ter em conta também o rival, que ha baixado um pouco o ritmo, menos intensidade, mais possibilidade de mostrar qualidade. A primeira parte é um partido distinto, boa coisa que temos que melhorar. Óbvio, é uma noite
para nós bonita. Agradecemos, coisa mais importante, agradecer a torcida, o ambiente criado. Para nós é uma injeção formidável de confiança. Sei perfeitamente que empezamos bem, com boa atitude, com compromisso. O trabalho começou bem nestes dias. Para terminar, o trabalho não é só compromisso e atitude, é ser forte, resiliente todos os dias, todos os momentos, que seja um bom momento, um mau momento, ser resiliente para terminarlo bem. Mister, Raiza Simplício da Placar, um pouco na linha da pergunta do companheiro, a gente tem visto que o teu time joga assim, Casimiro, Bruno Guimarães, aí o Luiz Henrique, era o Estevão, mas agora é o Luiz Henrique, Rafinha, Vini Júnior e Matheus Cunha. Existe a possibilidade, de repente, em alguns jogos ou contra equipes mais fortes, você tirar um atacante e adicionar mais um meio-campista, como a gente viu hoje no segundo tempo? Isso passa pela sua cabeça, mexer assim na equipe? Sim, passa por a minha cabeça a possibilidade de mudar a equipe, de mudar a estratégia. Eu acho que o jogo da segunda parte mete mais dúvida. Isto para mim é bom, é importante ter dúvida positiva. A verdade é que o jogo da segunda parte me mete mais dúvida. Isto é muito bom. Nessa linha, mister, o Thomas Christensen acabou de dizer que assistiu aos jogos contra a França e Croácia e que ele percebia que o Brasil castigava muito quando havia erros no próprio campo de defesa do adversário. Na minha conta, o Brasil fez 24 gols, 6 pressing. Pressing, retoma, gol. Como foi o primeiro gol hoje. Sim. Queria entender para você a importância disso, do pressing, e ao mesmo tempo, na linha do que perguntou a Raíssa, o time às vezes espaça demais, né? No primeiro tempo parece que há momentos de espaçamento. Há mesmo, ou uma impressão equivocada minha? Não, de acordo. A qualidade dos jogadores da primeira parte, obviamente, para a intensidade, para o tema físico que eles têm, são jogadores muito fortes, que pressionam muito forte, sobretudo arriba, um pouco menos atrás. Então, a pressão alta é um aspecto que queríamos fazer na primeira parte. A verdade é que quando não sale a pressão, que não sempre sale, é muito importante replegar mais rápido e por isso creio que de acordo que o equipo não estava muito compacto. Isto ha sido bastante claro na primeira parte, é um tema que temos que melhorar porque a solidez defensiva é muito importante, também porque com o bloque baixo nos permite jogar mais em contra-ataque. Esse era o Wellington Campos da Rádio Itatiaia. Faltam 13 dias para a Copa. O senhor já tem o seu time definido ou nesse período o senhor vai definir o time do senhor? Definido 100%, obviamente não. Faltam jogadores, porque falta Marquinhos, falta Magallanes, falta Martinelli. A lista não está completa. Sigo pensando que tenho uma boa lista que me mete dúvida, então há que evaluar, fazer uma avaliação do treino destes dias, destes 13 dias, porque também o jogo de hoje mostrou jogadores mais em condição física, outro um pouco menos. Então, com tranquilidade, com calma, ao final vamos a tomar a decisão correta. De uma coisa estou seguro, que vão ser 11 o primeiro jogo. Boa noite, Mister Patrícia Lopes, Binho Esportes. Os jornais internacionais estão repercutindo muito hoje essa vitória do Brasil. E o time do segundo tempo foi um time diferente, né, totalmente do primeiro tempo, em termos também de atitude.
E agora você fica com mais dúvidas do que certezas para a estreia contra Marrocos, porque os jogadores, os teoricamente reservas, eles tentaram a todo tempo essa vaga desesperadamente. E boa sorte na Copa do Mundo. Obrigado. A dúvida é tentar de escolher a escalação melhor para o primeiro jogo. A certeza é que temos uma equipe muito forte. Oi, Carlo. Boa noite, tudo bem? Marcelo Marinho, da Litoral News. Ontem, a cena que rodou o mundo foi o Marquinhos indo consolar Gabriel Magalhães após o pênalti perdido. Você já viveu essa situação como treinador, como jogador, de finais vencidas ou perdidas numa decisão de pênalti? Marquinhos chegou a dizer logo depois que foi abraçar o Gabriel Magalhães porque lembrou do pênalti que ele perdeu na Copa. São dois jogadores, além do Martinelli, que o senhor está esperando aqui. Como é que você viu esse gesto do jogador que você já confirmou que é o capitão para a Copa? Bom, um gesto muito bonito de um companheiro de seleção. Creo la actuación de Marquinhos es una actuación de un profesional espectacular. En este sentido, estamos tristes por Gabriel, pero esto es el fútbol. Los penaltis pueden fallar los penaltis, solo que tiene el coraje de tirarlo. Si no tiene el coraje de tirarlo, no lo falla. Él tuvo el coraje, falló, pero es una derrota para él, ¿no? La derrota es como el comienzo de una nuova vittoria. Boa noite, mister. Rodrigo Matos, do UOL. Eu queria saber sobre a orientação que você deu para o Danilo e para o Paquetá, quando ele entrou, Danilo Santos, né, do Botafogo. Sim. Porque no início parece que o Paquetá está jogando numa posição parecida com a do Matheus Cunha, sim, mas depois eles começam a flutuar muito e trocar de posições. Você pediu para eles jogarem com um trio, mais ou menos no mesmo formato, e foi só a característica dos jogadores que acabou levando para isso? Empezamos la segunda parte con Paquetá más abierto, solo no aspecto defensivo. No aspecto ofensivo, Paquetá tenía que jugar por dentro, y jugó por dentro, y ellos mudaron la posición, pero ellos tuvieron el mismo papel. Por una parte del juego, Danilo jugaba más por la izquierda, pero el equipo estaba bien equilibrado. La actuación de Paquetá fue muy buena a nivel de calidad. No pose da bola, ayudó mucho, marcó, asistencia. Entonces, un partido de Paquetá de un nivel muy alto. Ouvimos, portanto, o técnico Carlo Ancelotti explicando algumas escolhas, projetando outras definições para a Copa do Mundo e agora foco total nos Estados Unidos. Saindo aqui do Maracanã, os jogadores vão ter um períodozinho de folga. Curto, é verdade. Vão dormir fora da concentração e retornam às 4 horas da tarde para o hotel que recebe os jogadores da seleção na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Em seguida, vão rumo ao Aeroporto Internacional do Galeão. E aí, a gente se vê nos Estados Unidos, a gente se vê em Nova Jersey. Esse é o planejamento da seleção, que encerra com chave de ouro esse período de treinamentos na Granja Comari. Então agora, olho na seleção brasileira que viaja com foco inicialmente no Egito e em seguida no Marrocos. Dia 13, 7 horas da noite, estreia do Brasil na Copa do Mundo. Capri! Boa, tá aí Luiz Fabiani, todas as informações da seleção brasileira nessa vitória sobre o Panamá por 6-2. E é isso, não é? A partir de agora é Copa do Mundo, é seleção brasileira. Você vai ter tudo isso aqui na programação da Bandeirantes. Eu reforço, a partir dessa segunda é Copa, é seleção, porque o Campeonato Brasileiro faz essa pausa para o Mundial de Futebol. E nessa segunda-feira você vai ouvir muito na nossa programação a cobertura da Copa aqui na Bandeirantes.
Lembrando que já na chegada do time brasileiro lá nos Estados Unidos, Alexandre Pretzel estará por lá recepcionando o nosso time. Leandro Quesada já está embarcando também para a cobertura do Mundial e todo o nosso time que embarca ao longo da semana para a cobertura nos Estados Unidos, México e Canadá. Nessa segunda você vai ter tudo de Copa do Mundo e vamos falar também, claro, de tênis, dessa vitória fantástica de João Fonseca sobre o norueguês Casper Ruud. 3-1. João Fonseca está nas quartas de final do torneio de Roland Garros. Tudo sob o olhar atento de Gustavo Kirten, o Guga, que esteve hoje na quadra Philippe Chatrier, a quadra central do complexo de Roland Garros, observando ali João Fonseca. Guga que conhece muito bem aquele espaço, afinal de contas ali ele conquistou um tricampeonato do Aberto francês. Tenham todos uma excelente segunda-feira. A produção do apito final é do Guilherme Agrela, com Rafael Palmeira na mesa de som, Roberto Dias na central técnica, o switcher de Alain Marcel e nas redes sociais, nos canais digitais da Bandeirantes, a Letícia Menezes. Tenham todos uma excelente semana, uma ótima segunda-feira. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Bandeirantes. Boa noite para você. O Canal Livre de hoje segue na nossa cobertura especial das eleições. E vamos colocar nossa marca registrada no ar? Você escuta essa trilha e já sabe, eleições é aqui na Band. Hoje recebemos um dos nomes mais experientes da política nacional, com cargos no Executivo e no Legislativo. Foi aqui na Band, no debate de 1989, que ele despontou para a vida pública. E quase 40 anos depois, tenta mais uma vez concorrer ao Palácio do Planalto. O desafio? Se viabilizar eleitoralmente e romper a polarização entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. Está conosco esta noite o ex-governador de Goiás e pré-candidato a presidente pelo PSD, Ronaldo Caiado. Muito obrigada, governador, pela presença com a gente. Eu que agradeço, Adriana, ao Fernando, ao Felipe, ao Mitre, em poder voltar aqui mais uma vez e traz realmente recordações de 37 anos atrás, onde nós estávamos aqui fazendo o primeiro debate para a eleição de presidência da República. E foi um momento especial. Dali eu fui ser deputado federal, senador, governador e agora sim, com muita experiência, voltando para o debate, se Deus quiser, ganhando essa eleição em 2026. E o governador já apresentou quem está comigo aqui nessa bancada do Canal Livre, ele sempre, Fernando Mitre, o também jornalista Felipe Vieira e o cientista político Fernando Schiller participam dessa entrevista. Governador, antes da gente começar, eu quero já pedir para o senhor acompanhar com a gente os números da pesquisa do levantamento Meio Ideia, divulgado essa semana, dia 6 de maio. Na pesquisa do dia 6 de maio, o presidente Lula tinha 40% das intenções de voto no primeiro turno. E agora, na pesquisa que saiu essa semana, Lula está com 38,5%. O senador Flávio Bolsonaro caiu de 36% para 31,5%. E na sequência, então, aparecem o senhor,
Ronaldo Caiado com 5,5%, Romeu Zema com 2,4% e Renan Santos com 2,1%. Governador, essa queda do senador Flávio Bolsonaro registrada pelo Instituto IDEA também já foi registrada pelo último levantamento da Datafolha. O que eu queria perguntar para o senhor é por que, apesar da denúncia contra o senador de envolvimento com o banqueiro Daniel Vorcaro, inclusive tendo visitado o banqueiro já com tornozeleira eletrônica, uma denúncia grave, ainda não totalmente esclarecida, por que, mesmo com essa denúncia e com a queda de Flávio, o eleitor não olhou para o nome do senhor, nem para o de Romeu Zema, que nas pesquisas ficaram praticamente estagnados? Primeiro, Adriana, pelo fato de que nós não somos conhecidos. Eu sou desconhecido por quase 50% da população. Primeiro ponto. Segundo, ninguém tem aí um recall de quem está na presidência da República, que é o Lula e o PT há 5 mandatos. Ora, nós não podemos negar aqui o prestígio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na realidade. Então, o que é o objetivo do eleitor neste momento? Ele quer derrotar o Lula. Esse é o objetivo. Então, ele agora viu que, além de derrotar o Lula, ele precisa ter alguém que ganhe as eleições e que saiba governar para o PT não voltar nunca mais. Porque ganhar nós ganhamos em 2018. Então você diz, mas por que não voltar ainda os olhos ainda para vocês? Por um motivo só. Nós não tivemos debate. Nós não tivemos oportunidade de discutir mano a mano quem é que realmente sabe, quem tem autoridade moral para sentar a cadeira, quem tem coragem de enfrentar a violência, o crime, a corrupção, quem tem uma história de vida de 40 anos sem uma mácula, quem realmente sai aprovado de um governo com 88% de aprovação. Então, tudo isso só vai chegar à população no momento que nós atravessarmos a Copa, que hoje todo mundo está preocupado com a Copa do Mundo, e depois aí sim, nós vamos sentar nessa mesa e aí nós teremos grandes debates que serão sinalizadores de quem realmente vai sentar naquela cadeira. O governador, aproveitando uma expressão que o senhor acabou de usar, que é a autoridade moral, quando saiu a denúncia contra Flávio Bolsonaro, a sua reação foi considerada mais suave, no sentido de alguma forma, minimizar a gravidade da suspeita. E depois o senhor usou essa expressão que o senhor acabou de repetir aqui. Quem tem autoridade moral para concorrer, para chegar ao Palácio do Planalto. O senhor acha que foi um erro político não agir como, por exemplo, agiu o ex-governador de Minas, Romeu Zema, que claramente condenou o que havia sido denunciado contra Flávio? De maneira alguma. Veja bem, as pessoas que são ali denunciadas, cabe a ele ou a quem for explicar estas denúncias sobre ele, o que abate sobre ele. Dá a responder ao partido e à sociedade. Agora, você não pode trocar o principal pelo acessório. Nós fazemos parte de um projeto para derrotar o PT. Se alguns serão abatidos no decorrer da caminhada, isso não pode mudar o eixo principal do projeto, que é ganhar do PT. Esse é o objetivo. Então, não é simplesmente, olha, você foi mais leve. Não, eu disse a ele, olha, você deve explicações ao seu partido e à população brasileira. E também posição tomada por todos os outros. Tá certo? Agora, a demanda da sociedade hoje é que nós não poderemos ser primários nesse debate. Se nós formos criar um processo conflituoso internamente, quem é que vai ganhar a eleição? Como ganhar a eleição? Ou alguém pensa que pode ganhar a eleição sem que tenha aqui também o apoio de toda o prestígio do ex-presidente Jair Bolsonaro? Como? Então vamos simplesmente para a realidade, para a vida como ela é. Agora, o eleitor vai decidir aquele que, dentro do pensamento centro-direita, terá a maior capacidade de governar o país. E aí é que eu me coloco. Por quê? O
o PL já teve oportunidade de governar o país em 2018, mas não fez as entregas. Aí o PT voltou. Por que o PT não volta em Goiás pelos próximos 100 anos? Porque o governo entregou para a sociedade acima do que era esperado. Tanto é que até quem não votou em mim, realmente, me aprovou com 88%. Mas, governador, é claro, o senhor prega um não conflito entre os candidatos ali daquela, o que é claramente explicável. Mas para que o eleitor escolha um dos três, é preciso que ele veja as diferenças. E cada candidato precisa se apresentar pela sua identidade, pela sua pessoalidade, pelas suas ideias que têm que ser próprias. Sim. E alguma diferença significativa tem que haver entre eles. Nesse momento, uma pergunta bem simples. Por que votar no senhor e não no Flávio ou no Zema? Olha, esta tese, ela precisa de ser analisada pelos eleitores. No momento em que você perguntar, olha, você vai escrever um projeto de governo que vai atender todas as necessidades da sociedade? Ah, eu vou. Mas vem cá, você tem alguma coisa para me mostrar que você não é um simples teórico? Você já fez alguma coisa? Você já pegou um Estado quebrado, bloqueado no Tesouro, comandado pelas facções criminosas? As 4 cidades mais violentas do Brasil em 2018 eram em torno de Brasília. Você entrava em Valparaíso, tinha lá, você acaba de entrar na cidade mais violenta do Brasil, tá certo? Você tinha um Estado que não tinha crédito algum, corrupção por toda a máquina. E o que esse Estado se transformou hoje, gente? Tá certo? É o Estado mais seguro do país. É o Estado que tem o menor percentual de extrema pobreza, hoje disputando com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É o Estado que tem a medicina regionalizada hoje, dando dignidade para as pessoas. Um Estado que é o primeiro lugar na educação no Brasil. É o Estado que você mais avançou em inteligência artificial. A segurança pública de Goiás, ela é embasada na inteligência artificial de combate ao crime. As resolutividades hoje, nossas, são próximas de 100%. Você não tem um assalto a banco, você não tem um novo cangaço, você não tem um assalto a carro forte, você não tem uma invasão de terra, você não tem um sequestro. As pessoas vivem em paz. Ora, então é muito comum a pessoa dizer, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas vem cá, você prova que você fez isso? Você tem algum dado que lhe credencia para isso? Por exemplo, tem algum dado que credencia mais do que a vida pregressa? Porque, Mitre, não se governa pelo discurso, se governa pela autoridade moral de quem está sentado na cadeira de governador e de presidente da República. Então, nunca me viro envolvido em bandalheira. Eu não tenho um processo, nunca teve uma denúncia que pairasse sobre a honra minha e do meu patrimônio, da minha profissão, que eu sou um médico, e jamais neguei a minha origem rural. Quando ninguém tinha coragem e que a agricultura era o patio feio, era o Caiado que estava aqui em 1986, depois no debate em 89, defendendo o produtor rural. Eu sempre tive coerência na minha vida, sempre defendi direito de propriedade, livre iniciativa, economia de mercado. Era o único no debate ali que nós tínhamos com 22 candidatos e estava lá o Caiado defendendo tudo isso. Naquela época, o setor rural e o produtor era demonizado. Caiado, médico, especialista, professor universitário, estava ali, defendendo o setor. Agora, todo mundo quer ser agro. Agora ele é pop e ele é tech. Na minha época ele era demonizado. Agora é de bom tom. É o que eu falo para esses mais jovens, meus filhos. Vocês são sabor agro. Agro mesmo sou eu que comecei essa luta há 40 anos atrás. Governador, deixa eu lhe perguntar uma provocação aqui. Vamos lá. Se a gente tiver o PL apoia o Flávio. O PL está com o Flávio. Se você vai para o Lula tem apoio de 110% do PT, né, e da esquerda toda, no caso do Lula. Né? Mas se você vai para o PSD, né, e a gente fez essa pergunta, eu fiz essa pergunta, nós fizemos aqui, o próprio Gilberto Kassab. Se vai para o PSD, a gente vê o partido jogando para todos os lados. Né? E eu lhe digo aqui, quer dizer, obviamente não é uma responsabilidade sua, mas é uma situação política, na minha visão, muito delicada e que fala muito do que é o Brasil. Então você vê o prefeito Eduardo Paes, a gente não sabe bem quem vai apoiar. E aí o prefeito Eduardo Paes, né? Ou o ex-prefeito Eduardo Paes. Né? Você vai lá no Rio Grande do Sul, você não vê uma mobilização
a favor da própria candidatura do PSD. Você vai em Minas Gerais, o candidato do PSD parece estar mais com o Zema do que com a candidatura do próprio PSD. Você vai no Nordeste, o PSD está inteiramente com o Lula. Não é? Como é que... A minha pergunta, uma provocação talvez aqui para o Ronaldo Caiado, como é que lida com isso? Como é que lida com o próprio partido, não é? Que parece uma espécie de geleia brasileira, né? Vai para todos os lados, etc. Como é que lida politicamente com isso? Primeiro, Sheila, eu quero aqui agradecer muito ao presidente do meu partido, o Kassab. Porque se o Kassab não tivesse tido a coragem de apresentar uma candidatura, ficaria exatamente o que o PT deseja. Os dois partidos apenas no primeiro turno. Isso é que eles querem. A vontade é que aí o Kassab atrapalhou essa armação que foi feita. Essa polarização aí ia continuar. E não ia ter outra alternativa. Desde o primeiro turno já estava fechado o jogo. Então, independente das decisões nos estados, o Kassab foi muito correto conosco. Chamou o Ratinho, chamou o Eduardo Leite, me convidou por último e disse, olha, as regras serão essas. Agora, existe a liberdade nos estados para que o partido tenha a sua definição. Pronto, final. Todos nós aceitamos essa regra. E nos deu a oportunidade, que o meu partido era é o maior partido do país hoje, e, no entanto, decidiu que não teria legenda para a presidência da República. Eu tive que sair do partido, que tem uma vida nele, e fui para o PSD do Kassab. Momento em que os outros dois colegas meus, muito bem avaliados, resolveram continuar nos seus estados. E aí, coube a mim, tá certo? Levar o nome e com muito orgulho e com muita vontade de ser presidente. O que você tem que entender é, você não pode imaginar a vontade de eu poder chegar ao poder, porque as transformações que eu fiz no Estado, devolvi o Estado, o goiano hoje se sente assim, aquele cidadão respeitado, poderoso. Ele tem um Estado que ele se orgulha de dizer dele. Então, é o que eu quero fazer. Eu vou devolver o Brasil para os brasileiros. Os cidadãos vão se sentir orgulhosos disso. Então, uma correção na sua análise. Eu estarei sábado ao lado do governador, tá certo? Eduardo Leite, ao lado dele, ele e eu estaremos lá, exatamente discursando no lançamento do governador Gabriel. Certo? Em Santa Catarina, quem é o candidato? O João Rodrigues, com chance real de ganhar as eleições lá dentro. Paraná, o candidato do Ratinho. Aqui dentro de São Paulo, estaremos também com a candidatura do Tarcísio. Certo? Você colocou bem, lá no Rio Grande do Sul, lá em Minas Gerais, com o Matheus, que é candidato do PSD, mas é muito compreensível que ele apoia. Agora, e no Nordeste? Eu estou no palanque de quem? Do Semineto, que vai bater as eleições na Bahia. Hein? E no Ceará, trabalhando para ter o apoio também, junto com o Ciro Gomes. Então, sem falar os outros estados da federação, para não ser uma coisa cansativa. Mas o partido terá palanque nos 26 estados e no Distrito Federal. Então, é entender que o Kassab expôs isso a nós. Nós tínhamos conhecimento disso. Agora, nós não podemos nos acovardar diante de um desafio como esse. E nós estamos levando nossa campanha com chance real de realmente chegar ao segundo turno para a presidência. O senhor falava que o agro é pop, mas o agro não transfere votos nesse momento. Eu sei que é uma população muito pequena ligada ao agro e boa parte ligada à agricultura familiar. Mas por que o agro, que é o sustento do país há tanto tempo, não consegue ter uma candidatura do agro? O agro se identifica com o senhor, mas não tem voto suficiente para lhe colocar, nesse momento, numa posição muito melhor. Não, veja bem, Felipe, o agro é um segmento da economia, o mais importante que você tem hoje no Brasil. Mas não transfere voto. Como? Mas não transfere voto, pelo jeito. Não, calma. Estou dizendo da relevância dele para a economia brasileira, para a balança comercial, para a oportunidade de emprego. Isso é indiscutível, tá certo? Agora, você tem que entender que a realidade brasileira, ela é uma realidade que tentaram, e o PT sempre trabalhou,
querendo criar essa cisânia entre. Agora, essa decisão de que o agricultor familiar ele vai votar na esquerda, tem isso não. Não é nem isso. É que a soma dá 5, 6% ligado ao agrodieta. Seja a agricultura familiar, seja os grandes produtores rurais. Não se transfere isso. O senhor não consegue, me parece, ser o candidato do agro. Flávio Bolsonaro, me parece, tem muito mais apoio dentro desses setores. Calma, você tem que entender o momento que nós estamos na campanha, certo? A campanha do Ronaldo Caiado, eu sou o primeiro médico, teve o Enéas, depois de Juscelino Kubitschek chegar à presidência, serei eu. Então você é de convir que a classe médica também não transfere o voto? Será que dentro de um consultório? Será que o professor Luquezzi... Eu acho que as pessoas não sabem que o senhor é médico. Eu acho que as pessoas não sabem. Eu acho que as pessoas não sabem que o senhor é médico. Não, sabe. Será que o Camargo e o Luquezzi lá não transferem voto no Rio Grande do Sul? Outros colegas nossos em todos os estados. Esse movimento já é criado no Brasil todo. As maiores lideranças das igrejas evangélicas, todas se posicionando favorável. Da igreja católica. O setor também é rural, que eu me honro e tenho orgulho dele. Tá certo? De uma gestão que você acha que, quando você sai com 88 de aprovação no Estado, foi apenas um segmento que votou ou foi unanimidade quase que total do Estado que ele aprovou? Então, a diferença não é querer rotular a minha campanha de um segmento ou de outro. Você tem de rotular o Brasil hoje de alguém que queira livrar o Brasil das facções criminosas que tem sob o comando delas mais de 50 milhões de brasileiros. Quem tem essa coragem de enfrentar um PCC, um Comando Vermelho, recuperar a Amazônia brasileira que está na mão de facção da Colômbia, da Venezuela, do México e também as brasileiras lá? Governador, então, essa é que é a angústia que o pessoal deseja. Agora, voltando à questão aí do painel do eleitorado, né? As pesquisas nos mostram claramente o seguinte, várias pesquisas. Você tem os bolsonaristas que estão com Bolsonaro, aquele centro, nem sempre bolsonarista, mas que fica com ele, outro setor do centro-esquerda que fica com Lula, e está aí a polarização. Ali no meio tem uma porcentagem muito pequena que são aqueles que ainda têm dúvida, e eles costumam, no final, decidir a eleição. Mas a sua candidatura vai precisar entrar na seara do Flávio, não tem outro jeito. Você pega o conjunto do eleitorado, o eleitor está ali, o seu eleitor está ali, tem que tirar de lá. Eu queria saber como é que o senhor avalia isso, como é que vai ser o desempenho desse primeiro turno, até para manter o espírito que o senhor prega para o segundo turno. Como é que você vai atravessar isso disputando com os colegas e um deles estará lá contando com o apoio dos outros? A Adriana esqueceu de mostrar ali, quando a gente disputa a eleição majoritária, o que é principal numa pesquisa é a rejeição. Sim, não. Isso as pesquisas mostram, não só essa, que a rejeição de Lula e Flávio Bolsonaro são as maiores. O Lula e o Flávio são os dois maiores no top. Então, isso bateu no teto, ou seja, eles bateram no teto. E o Caiado tem um estradão enorme, entendeu? Como a gente fala no interior, uma picada enorme para poder caminhar nela. Então, isso essa tem 50% também de desconhecimento, lógico, que é muito bom. Então, de desconhecimento. Então, eu tenho um caminho, tá certo? Uma avenida aí de um tamanho enorme para caminhar nele. E o que o eleitor vai pensar? O eleitor vai falar, bom, olha, vamos dizer na eleição de 89, por que realmente na reta final eu vi que realmente tiraram os votos que votariam em mim e votaram no Collor? Porque, bom, o Collor terá a chance de bater no Lula. É o voto útil. Concorda comigo? Claro. Então, agora, a hora que chegar, falar assim, mas vem cá, mas na hora que for pro debate, quem é que dá conta de bater o Lula no segundo turno? Hein? Então, aí governador... é que vai voltar a posição favorável para que o Caiado cada vez cresça mais e tenha o Caiado no debate, aí o mano a mano, eu e o Lula aqui na Band. Então, mas entendeu? A gente não volta naquela pergunta que o Mitri fez? Pois não. O senhor disse que a gente esqueceu de mostrar a rejeição e que, na verdade, a gente trouxe os dados principais para iniciar a entrevista com o senhor. E, claro, a rejeição do presidente Lula e depois do Flávio Bolsonaro são as maiores. Mas a pesquisa, por exemplo, mostrou também que a queda do senador Flávio Bolsonaro foi entre os jovens, de 16 a 24 anos,
a população com renda de R$5.000, renda mensal de R$5.000, e pessoas que se declaram de centro-direita, que rejeitam o presidente Lula e que se consideram de centro-direita, mas não necessariamente bolsonaristas. Então, a gente tem um público muito específico onde Flávio Bolsonaro caiu e um público, se ele não entender as diferenças claras desde agora, por que o senhor é diferente de Flávio Bolsonaro, ele fica achando que não tem opção além do Flávio Bolsonaro para vencer o Lula. Então, eu volto na pergunta do Mitre. O senhor diz que o senhor tem uma picada, uma estradona pela frente, mas o senhor parece receoso de dizer, apontar falhas no Flávio Bolsonaro, apontar erros do bolsonarismo. E aí a gente cai naquele papel da centro-direita sequestrada pelo bolsonarismo? Não, você não vai ver sequestro nenhum da minha parte, eu sou um homem, além de não ter sido nunca sequestrado das minhas posições políticas, pelo mostrado, eu mostrei coragem na minha trajetória e nunca fui encabrestado nos meus problemas políticos. Até porque, nas horas mais difíceis, tá certo, você viu o meu grau de independência, quando eu, como médico que sou, decretei o isolamento social e apliquei a vacina em todo mundo. Eu não sou um homem encabrestado por ninguém. E na sua eleição que você ganhou, lá contra... Eu tenho habilidade política. Eu não vou fazer o jogo do PT, tá certo? Eu não vou fazer esse jogo. Eu não vou desmanchar pontes. Não é porque aconteceu um fato com um candidato. Agora, você podia mostrar outra etapa também da pesquisa, que quando você bota o segundo turno, aí sim, com Lula, aí você vê o Caiado melhorando a posição. Entende? Então o eleitor, Adriana, vai começar a enxergar também quem, ao chegar no segundo turno, ganha as eleições. Já está aí no ar, ó. A projeção de segundo turno, tá bom, olha lá, em tá caso do nome do senhor chegar lá. 46 para o presidente Lula, 40 para Ronaldo Caiado. O que acontece com o Zema também. Se for o Zema que chega, ele também tem um... Mas o problema é chegar, governador. Sim, mas tudo bem. Mas eu estou dizendo a você que para chegar, esse ponto aí vai ser importante. Vem cá, na hora do enfrentamento ali, quem realmente vai poder... Porque você tem que analisar qual é o fator determinante dessa campanha eleitoral. Moral. Este é o divisor de águas. Certo? Um governo que construiu as duas facções mais violentas do país e as mais importantes. Multinacionais do crime. PCC e Comando Vermelho. Governador, a maior corrupção no Brasil. Então a discussão vai ser moral. Mas se eu dizer que o governo construiu o crime organizado no Brasil, só desculpa, mas não é possível. Como não? Construiu? O governo construiu o crime organizado no Brasil? Não, ele não construiu, não, ele botou fermento. Porque construir é uma coisa lenta. Ele botou fermento. Você já viu fermento para bolo? Por quê? Porque o bolo cresce normalmente sem fermento. O PT botou fermento nisso aí. Você já viu algo ter a proporção que tem o Comando Vermelho e o PCC hoje no mundo? Eu estou vendo, é um belo debate na Band, o senhor e o Lula. Você já viu alguém? Então, o bolo não foi crescer normalmente, não. Foi com fermento. O PT é fermento do narcotráfico. Eles são irmãos siameses. Eles são coniventes. Tá certo? Essa é a realidade que existe no Brasil. Se nós formos fechar os olhos para isso, o Brasil daqui a um dia vai virar o México. Tá certo? Vai ganhar as eleições dentro das regras democráticas. Tá bem? É isto que nós temos que ter a coragem de debater aqui e mostrar que o Brasil hoje... Agora, são 50 milhões de pessoas que vivem sob o comando, pessoas humildes, pobres, escravizadas exatamente por essas facções no Brasil. Tá certo? Eles dependem, eles julgam, eles condenam, eles matam, eles impõem regras, eles fazem tudo. Onde é que está a soberania brasileira? Você acha que o Caiado, presidente da República, você acha que facção vai mandar em um palmo de terra no Brasil? Um palmo de terra. Não manda, Vitor. Presidente da República tem sim pouco autoridade moral de presidente da República. Tá certo? Não tem essa conversa fiada que não pode. Vou implantar como terrorista, vou usar as forças de segurança, Exército, Aeronáutica, Marinha, as forças estaduais e vou fazer um combate severo a poder resgatar a soberania brasileira. Primeiro item para o Brasil crescer. Chile. Governador, deixa eu agora aprofundar um pouco, já começamos a falar de programa, acho que interessa muito para o nosso telespectador entender assim, qual é a visão do Ronaldo Caiado sobre
Brasil, não é? E acho que uma questão, primeiro, acho que tem muitas questões, evidente, mas vamos lá. Uma primeira questão é o tema do dilema fiscal brasileiro, o dilema econômico brasileiro. Nós temos uma perspectiva, isso da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, mostrando um crescimento da dívida pública brasileira nesses 4 anos de 10% do PIB. Então nós estamos crescendo, isso dá mais de R$1 trilhão de dívida pública brasileira nesses 4 anos. Nós estamos com déficit crônico, déficit fiscal crônico. Não é? E nós estamos com um problema nisso. Quer dizer, então, déficit crônico, dívida crescendo. Não é? E aí é um debate, as vinculações constitucionais, a indexação do salário mínimo à previdência, benefício previdenciário. Qual é a equação, Caiado, para dar conta disso? Porque se a gente faz debates com os economistas aqui mesmo na Band, 10 entre 10 diz o seguinte, tem uma bomba fiscal vindo. Certo. Samuel Pessoa fez um estudo recentemente, uma bomba fiscal de 1 trilhão e 400 bilhões. Qual é a receita, Ronaldo Caiado, para lidar com este problema? Talvez seja o grande problema a curto prazo que o presidente vai ter que enfrentar. Eu concordo. Mas eu acho que antes de você diagnosticar que tem 1 trilhão e 400 bilhões de reais que não cabem no orçamento brasileiro, você tem que imaginar que quem levou isto a essa situação toda. Quem, de 2023 até agora, ampliou o endividamento de mais de 1 trilhão de reais sem ter um projeto estruturante no país. Só projeto populista, votado de última hora. Tá certo? Então você vê que isso não caiu por acaso. Não, isso não aconteceu por acaso. A Dilma fez a mesma coisa quando ela foi para o Dilma 2. Fechou 4 milhões de empregos no Brasil. Então, isso aí, essa historinha, nós já assistimos ela. Só que o problema agora explodiu no colo do Lula antes de chegar na eleição. E por isso a rejeição dele consolidada é de 53%. E é por isso que o cidadão não cai na conversa dele mais. Por quê? Nós temos que saber a causa. Eu sou médico. Não sai diagnóstico sem saber a causa. Mas não é médico primário. Tá certo? Então, qual é a causa que foi provocada por isso? Essa gastança irresponsável sem construir nenhum projeto estruturante para o país, sem aumentar as riquezas no Brasil, sem estimular a poupança. Aí ele vem e diz o seguinte, agora eu vou dizer ao cidadão brasileiro, eu sou o bonzinho, eu agora vou cortar aqui a taxa sobre o produto importado das blusinhas. Mas vem cá, esse mesmo governo que implantou elas há 3 anos atrás, então qual é a credibilidade moral que tem um homem desse ser presidente da República? Hein? Ele vai pegar as empresas brasileiras, que já estão todas indo para o Paraguai, já são mais de 240 empresas brasileiras. A empresa brasileira vai lá no Paraguai, abre um e-commerce, manda a blusinha para o Paraguai e manda ela chegar na sua casa no pacotinho. É isso que está fazendo? É esse o Brasil que nós queremos? Ah, mas agora eu tenho um desenrola. Aí, senhor Lula, quem é que enrolou? Quem é que foi que enrolou o povo brasileiro, tá certo, nessa dívida toda que ele está aí dentro? O diagnóstico, quem foi? O diagnóstico o senhor tem, a gente está vendo que o senhor tem o diagnóstico. A solução. 1º de janeiro, o senhor senta na cadeira. Mas a pessoa não pode imaginar que isso aí caiu do céu, tá certo? Porque hoje o cidadão está aplaudindo e está vendo. Eu sou bonzinho, eu vou te dar o FGTS para você pagar uma dívida para o agiota chamado Lula. O Lula é o agiotão. Ele está botando esse dinheirão todo, o FGTS, nos bancos, nos cartões de crédito, tá certo? Que hoje está cobrando taxa de 400%. Então, essa é uma realidade. Aí não pode deixar, a gente também não pode simplesmente chegar e falar, vamos consertar, sem mostrar quem é que fez isso. Porque se o Brasil tivesse sido governado por mim, eu não estaria nessa condição, até porque Goiás não está. Eu peguei ele com déficit fiscal, apresentei ele e entreguei ele com 9 bilhões e 800 em caixa, sem nenhum devedor e com todos os programas sendo preparados. Então, o Brasil, na qualidade que você coloca, eu sei fazer. Encaminharei no primeiro dia, não vou deixar para o segundo. Rever a reforma tributária, tá certo? Vou rever a reforma tributária. Reforma administrativa, reforma política, tá certo? Reforma trabalhista. Encaminharei todas elas no primeiro dia do meu governo, junto com o terrorismo e junto com a anistia. Todos eles vão entrar na pauta no dia 5 de janeiro, o dia que eu tomo posse para a presidência da República. Então, aí sim,
eu saberei fazer os cortes necessários para que eu possa dizer ao empresário, eu garanto para você que hoje 80% da dívida PIB está aqui. Eu garanto para você, me dê um ano, eu vou, não sei se no primeiro ano dou conta, mas vou baixar para 79%. 1% ao ano. No primeiro ano, fica essa dúvida, ainda estou terminando os cálculos. Eu estabilizo a dívida PIB e cada ano eu baixo 1%. Esse é o projeto meu, para trabalhar esse sentido, tá certo? Se eu disser isso para os empresários, eles investirão no Brasil. Mitre está ansioso ali para fazer uma pergunta. Faz agora e a gente deixa para o próximo bloco ou quer? A pergunta é um pouco complementar ao que o governador está dizendo. Você pegando a história recente do Brasil, não estou falando dos últimos governos, não. Estou falando de 50 anos. Ótimo. É uma coisa impressionante. O Brasil, o crescimento do Brasil é absurdo. Você compara o Brasil, eu sempre digo, quando o Nixon e o Mao Tse-tung apertaram a mão na detente, a China tinha um PIB menor do que o PIB do Brasil. Olha, então parece que é uma maldição que pega todos os governos. Maldição não é corrupção. Sim, mas então eu quero que você explique isso. Qual é essa antimágica que impede o Brasil de crescer ao longo de 50 anos? Não estou falando do último governo, porque aí é fácil fazer a oposição. Mas você lá, naquela época, o PIB brasileiro, tá certo? Percentualmente, no PIB mundial, era maior do que o da China e da Índia. Era maior. Calma, não tem nem 50 anos. Há 40 anos atrás, a rede metrô, há 20 anos atrás, a rede metrô do Rio de Janeiro era maior do que a de Xangai. Isso. Tá certo? Então, essas coisas é uma realidade. Você continuou com 20 anos agora. Qual é que foi o único projeto estruturante que o Brasil teve? Do Geisel no Proálcool. Você nunca mais teve um projeto estruturante no país. Nunca. Você não tem nenhum projeto para saber desenvolver as riquezas do país. Você não tem. É um governo que pensa naquele negócio, aquela politicazinha rasteira, tá certo? Que você vê que não ganha nada. Na próxima eleição, não na próxima geração. Esse fato que você falou é por quê? Porque também, há 40 anos atrás, nós tínhamos o dobro do PIB com a China comparado com a Índia também. Por que hoje nós estamos enfiados? Desses 37 anos, 36 anos, agora, depois desse período do regime militar, por que nós temos esse declínio todo e o PT ficou no comando 20 anos? Não tem outra dúvida. O diagnóstico está aí. Aí o diagnóstico, eles ficaram no poder 20 anos. Bom, muitas perguntas ainda para o senhor essa noite. A gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco, voltamos com essa entrevista com Ronaldo Caiado, pré-candidato pelo PSD à presidência da República. Até já. Rede Bandeirantes. Canal Livre, com transmissão simultânea na TV e na Bandeirantes. A nova temporada do MasterChef está com sabor apimentado. E cada ingrediente pode ser decisivo. Tanto para o bem como para o mal. Nossos chefes deram um recado, hein? A emoção vai ferver. Por isso, acompanhe o menu de novidades da nova temporada de MasterChef Brasil. Toda terça, 10h30 da noite, na Band. Já baixou o nosso app Band Play? É para você ouvir a Bandeirantes no seu smartphone. Vai lá na loja de aplicativos do seu celular e manda ver. É de graça, viu? Agora, se você costuma nos acompanhar pelo YouTube, vai aqui um recadinho. Não esquece de se inscrever no nosso canal e fazer parte da nossa comunidade, para interagir com a gente sempre. Onde você estiver, sempre Bandeirantes. Estamos de volta com o Canal Livre, que esta noite recebe o ex-governador de Goiás e pré-candidato ao Palácio do Planalto, Ronaldo Caiado. Schiller está com a vez. Bom, eu vou no gancho da pergunta do Mito, que parece a grande questão. Aliás, eu adoraria que essa fosse a grande questão das eleições no Brasil. Claro, não é? Claro. Porque, vamos lá, se a gente pegar 1980, a produtividade média do trabalhador brasileiro era mais ou menos 45% da produtividade do trabalhador americano.
40 e poucos anos depois é um quarto, é 25%. Então nós caímos. A Coreia do Sul é o contrário. Então é um X, assim, o Brasil foi indo para baixo, a gente foi indo, né? E qual é o pacote caiado, para reverter isso? Produtividade é algo muito complexo, não tem bala de prata, é um monte de coisa, né? Mas eu acho que o que se espera de um presidente da República é propor um projeto para o país que realmente reverta essa situação, que é histórica, né? Qual é a visão, Ronaldo Caiado, sobre produtividade no Brasil, médio prazo, longo prazo, para reverter essa situação? Olha, você colocou uma coisa boa. Por exemplo, interessante, a Noruega sobrepôs os americanos. A Noruega hoje, a hora trabalhada, cresce $90 ao PIB do país. O Brasil é $19, tá certo? Os Estados Unidos é o segundo lugar. Entre hora trabalhada, PIB, acréscimo a PIB de cada um dos países, tá certo? O Brasil está lá pelo 25º lugar em relação ao acréscimo hora trabalhada. Então, essa realidade que você colocou, o diagnóstico está feito. Veja bem, qual foi a preocupação do Ronaldo Caiado quando chegou ao governo? Eu sou um médico, fui professor, certo? Você não pode imaginar, eu sou o primeiro lugar no Brasil na educação. Primeiro lugar no Brasil. Eu sou uma pessoa que dou aula para meus alunos. Eu vejo meus alunos, eu olho meus colégios, eu me preocupo em não ter evasão escolar, eu me preocupo em ter uma sala de aula digna para o jovem, laboratório de física, química, biologia, informática, robótica. Eu quero ter uma alimentação de qualidade para meus jovens, todos eles bem fardados ali no sentido de ter todos os seus uniformes. Um Chromebook do Google desde o 9º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Prêmios sucessivos aos colégios que se destacam mais nas notas no Enem. Isso tudo diretamente, o governador tratando diretamente com esses jovens. Quando eu cheguei ao governo de Goiás, eu tinha 1.073 jovens condenados, tá certo? Por crimes e tráfico de drogas. 1.073. Por quê? Porque hoje você tem que preocupar, você me perguntou isso, eu vou lhe dizer. Sabe quanto é que é hoje esse percentual no Rio de Janeiro, nos estados, no interior desse estado do Nordeste? É quase a totalidade da juventude, porque lá o jovem só tem esperança de vencer na vida se ele for do narcotráfico. E lá ele vai ter a melhor namorada, o melhor carro, a melhor moto, a melhor roupa. Então, em Goiás tinha 1.073 jovens condenados. Sabe quanto eu entreguei o governo agora para o meu vice-governador? 168 jovens. Veja bem, isso que é segurança. Mas num país que você tem o MC Pose e o Oruan como líder da juventude, você não tem como criar esse país. Então você nunca vai sair dessa melhoria se você não investir em educação, profissionalização no ensino médio, maciço, aí dando um conceito não de formar analfabetos funcionais, mas de formar pessoas que tenham a capacidade de sair do ensino fundamental, chegar no ensino médio, ou um bom profissional, ou entrar numa faculdade que não seja essa picaretagem que tem hoje no Brasil, que muitas universidades são verdadeiras betes, tá certo? Registradas também pela universidade, pelo Ministério da Educação. Porque cobram ali um valor e não dão aos jovens aquela formação que tem. Então o remédio para isso é um só, é você educar que essas pessoas vão sair. O que o Lula construiu? 3 gerações de dependentes do governo. Esse ciclo, eu quebrei ele em Goiás. As pessoas saem da condição lá de dependente de uma bolsa do governo e está ganhando o dinheiro dele. Essa é a verdade. Mas isso aí, se você não cuidar do jovem, esse ciclo de pessoas vai cada vez mais aumentando. É isso que o Lula tem feito no governo dele. Governador, falando de programa de governo para assuntos bastante populares, o senhor citou aí os programas de transferência de renda. Eu vou só citar que recentemente nós recebemos aqui no Canal Livre o pré-candidato, o ex-governador de Minas, Romeu Zema, que foi muito direto nas opiniões dele, inclusive de assuntos de grande interesse popular. Chegou a dizer que se ele chegar ao governo, ele não vai dar aumento real de salário mínimo, que isso é uma questão de mercado. Então eu queria pedir a opinião do senhor, muito objetiva, a sua posição muito objetiva sobre vinculação de aposentadoria a salário mínimo, Bolsa Família e escala de trabalho 6x1. Qual é o seu projeto para esses 3 temas, sua posição? Em primeiro lugar, não vou tirar essa prerrogativa do aposentado. Segue vinculado ao mínimo. Não vou
de maneira nenhuma, enfrentar o que seja 5-2, já foi aprovado hoje. O senhor é favorável? Mas, e você tem dúvidas? Essa matéria foi discutida? Está aí. Agora, o que é que tem lá no Senado hoje sendo debatido? Também aquilo que vai prevalecer. A mediocridade não vai prevalecer. Por hora trabalhada. Certo? O senador Rogério Marinho acaba de apresentar um projeto de lei sobre hora trabalhada. Aí sim, aí é você tirar o país do analógico e trazê-lo para a modernidade. Tá, então se a pessoa quiser CLT, fica no CLT. A pessoa quiser ir para a hora trabalhada, vai para a hora trabalhada. CLT você não com precisa escala escolher 5 um por ou 2? outro. Você deixa os dois. O que vai crescer, o que o jovem quer hoje, não é ser CLT. O jovem quer hoje é hora trabalhada. Tá certo? Essa é a grande verdade. Agora, por que eu vou poder fazer isso? Só porque aí eu vou desenvolver as potencialidades do Brasil, eu vou gerar riqueza. Ao invés de eu ter que enfiar a mão no bolso do cidadão que está ali, atrás dessa Câmara, tá certo? Em 34% de imposto no bolso dele, que está ali, aquele cinegrafista, tá bom? Eu vou saber fazer o que todos os países da América Latina estão fazendo, sem ter as riquezas brasileiras. Eu tenho o potencial de crescer o Brasil como ninguém. Eu tenho o melhor território, 3 safras ano, eu tenho os minerais críticos do mundo, que todos dependem do Brasil, e eu tenho uma potencialidade de crescimento hoje em apoio à inteligência artificial, em apoio cada vez mais à profissionalização do meu povo. Então, minha filha, você só eleva, tá certo, o padrão do país se você distribui renda, se você distribui riqueza. E como é que você distribui riqueza? Pelo conhecimento. Conhecimento. Quem não tem preparo, não tem inteligência, fica vendendo para o Brasil e comprando tecnologia de ponta. Complementando o governador, no tema da reforma da Previdência, eu entendo perfeitamente, quer dizer, não desvincular a Previdência, o benefício previdenciário do salário mínimo. Sim. Perfeito. Mas a Previdência no Brasil, como um todo, ela tem mais de 400 bilhões de déficit. Sim, eu sei. Então, alguma reforma vai ter que ser feita, né? Sim, mas por onde é que vai essa reforma? Uma coisa é você fazer uma reforma, outra coisa é você falar que você não vai vincular. São coisas distintas, tá certo? A reforma foi feita no governo do Bolsonaro, tá certo? Agora, você tem uma previdência anterior e você tem hoje uma nova previdência dos que estão entrando dentro de um outro sistema, tá certo? Que aquilo é repassado para uma poupança direta dele. Então, são 2 momentos da Previdência no Brasil. Certo? Então, esses assuntos, eles terão tranquilamente. O que você vai fazer, você não precisa dizer que você vai, olha, eu vou ameaçar que eu vou acabar com isso. Não. Você vai mostrar para o cidadão que ao invés de ele estar recebendo aquilo ali, tá certo? Ele vai ter uma atividade digna na vida dele. E um país igual o Brasil, que você tem todas as alternativas para fornecer para essas pessoas, e você vai ficar vivendo num país onde você quer colocar as pessoas dependentes da máquina do Estado. Quer dizer, você está acabando, destruindo com a potencialidade brasileira de um país que perdeu o bônus demográfico. Hoje nós somos um país envelhecido. E com essa cultura aí, cada vez mais sobrecarregando gastos na saúde, cada vez mais impondo dificuldades também na manutenção da vida dos idosos no Brasil. Então você tem que despertar o Brasil para entrar na área de minerais críticos e de inteligência artificial. Ao invés de eu comprar em Goiás, ao invés de eu comprar ônibus com bateria de asiático, eu desenvolvi o biometano e minha frota hoje está circulando com biometano. Hoje eu vou receber em Caxias do Sul uma homenagem, tá certo? Vou receber uma homenagem em Caxias do Sul, por ser a primeira capital do Brasil com produção de energia da minha própria estado ali dentro. Quais são as fontes energéticas brasileiras? Por que um problema no Estreito de Hormuz tem que comprometer minha safra no Brasil, que eu não tenho aqui cloreto de potássio, eu não tenho fósforo, eu não tenho ureia, eu não tenho amônia? Tudo isso podia ter sido desenvolvido no Brasil. Onde é que está? Onde é que estão os projetos estruturantes do Brasil? Não se governa para 4 anos, não. Eu vou governar para 80 anos, eu vou governar para deixar o dobro de projetos estruturados para nós poder mostrar que o Brasil tem chance, desde que tenha uma outra cabeça governando o país. Antes da gente voltar a essas questões que podem ser o seu governo, tem uma questão desta semana, e o senhor já falou várias vezes aqui de crime organizado e fez críticas ao PT, que é a questão do BK Bank. Certo. Né?
que o PT, inclusive, está pedindo à Polícia Federal que investigue o seu governo em Goiás. O senhor falou que não tem máculas e tal. Isso não vai ser uma mácula? Como é que vai se tratar disso na campanha? É só para explicar para o nosso público, governador, que esse BKBem, que é uma fintech, que os programas sociais do Estado de Goiás foram pagos por ela, né? É importante aqui, olha aqui. Professor, tem como focar aqui, fazendo um favor? Vamos focar bem aqui. Olha aqui. É uma certidão do Banco Central. Certidão do Banco Central do Brasil, tá certo? E veja bem, por que nós retiramos ela de Goiás em 2024? Faz favor, leia ela. Em 2024 ela não tinha capacidade de poder fazer as entregas que nós fizemos, mas ela estava lá no estado de Goiás com todas as certidões. Essa mesma empresa, tá certo, que aquele deputado lá do Rio de Janeiro apresentou esse requerimento, o Lindenberg Farias, eu disse que eu não levei muito a sério a denúncia dele, até porque nós sabemos que ele, quando ele apresenta um documento, é obrigado a apresentar ali, tá certo? O atestado que ele fez ali, o exame, tá certo? Antidoping, tá bom? Porque então, a verdade é que nós conhecemos essa a trajetória situação, a partir dele. dessa certidão do Banco Central, ele deixa tranquilo para o debate que vai vir pela frente. Deixa eu continuar a conversa, não é isso não me deixa tranquilo, não, calma lá. Você, como governador do estado, você exige todas as certidões da empresa, ela te entrega. Quem é que tem a condição? Por que essa mesma certidão aqui, ele presta serviço até hoje, eu prestou até 2024. E no SERPRO e nos Correios que ele prestou até agora? Hein? Vem cá, o que o SERPRO é? É um órgão de quem? De Governo Goiás? Federal. Governo Federal. E os Correios? Governo Federal. Governo Federal. Então, tudo bem. Então, vem cá. Qual é a ferramenta que você tem, você como governador do estado, qual a ferramenta que você tem para saber se o sócio de uma empresa que você contrata todas, se ele está ou não ligado ao narcotráfico? Qual? Nenhuma. Agora, o governo federal tem o COAF. Por que ele não denunciou isso? Porque quando eu falo para você que o PT é conivente com o narcotráfico, é porque o COAF não usa nenhuma ferramenta para denunciar quais são as pessoas que estão ali realmente usando as fintechs para esquentar dinheiro. O governo federal podia ter feito isso aí, ó. Por que não fez? Por que eles não cancelaram essa autorização? O senhor vira o jogo, então? Não na questão de virar o jogo, não. É não, porque o governo... No sentido, a denúncia sai do senhor, que estão pedindo investigação, e o senhor vai pedir investigação para a Polícia Federal em cima desses dados. Não, mas tá aí. Sim. Tá aí. Tá certo? Tá aí. Eu trouxe... Porque, imagina bem, eu estava saindo lá, eu falei, rapaz, busca aqui, me dá uma cópia daquela certidão do Banco Central, que essa matéria deve ir. Tá aí. Mostrar o seguinte, meu amigo, não existe hipótese de atingir Caiado com 40 anos de vida, com envolvimento em bandalheira. A minha vida, ela é muito superior. A minha história de vida, tá certo? Não chega a esse nível. Eu não faço parte do PT. Eu não convivo com essas bandalheiras. Eu fiz a minha vida por profissão e por mérito próprio. Eu nunca me envolvi nisso aí. Agora, isto mostra o quanto o governo federal está envolvido em acobertar as fintechs. Que se ele tem, por que ele não denuncia? Eu pedi várias vezes. Se você olhar a emenda constitucional que o Caiado apresentou, lógico, pedido que os senadores apresentassem, que eu não tenho mais condição, que eu era governador do estado, o que está lá na PEC que eu pedi? Que nós pudéssemos ter acesso ao COAF. Nós não temos acesso ao COAF, tá certo? É algo que eu vou apresentar na mudança minha. Vai ter acesso ao COAF qualquer secretário de Segurança Pública e governador de estado que assim solicitar imediatamente eu darei a resposta. Agora, aí, por que Goiás, que eu não tenho as ferramentas para identificar se eles são envolvidos no PCC, e por que o governo federal, que tem as ferramentas do COAF, ele estava no SERPRO e estava nos Correios até no dia da operação? Hein, Felipe? E aí? E segue lá. E segue lá. E segue lá. Não. Aí a hora que a Operação Carbono, aí eles cancelaram. Tá certo? O meu havia sido cancelado um ano antes. Mas você vai perguntar, mas cara, você cancelou por quê?
Eu cancelei porque eles não estavam sendo eficientes. Cancelou e mudou as regras, né, governador? Cancelou e mudou as regras, porque a fintech, que é essa que é acusada de participar de lavagem de dinheiro para o crime organizado, tinha um percentual maior do que a que está agora. Não, mas isso não Ela muda a ganhou regra. quanto? Isso é questão da pessoa se credencia para fazer o serviço. As outras, que se credenciaram, por um preço menor e mostraram mais eficiência. Só para a gente saber o montante disso, quanto a BK Bank, que é essa fintech que é suspeita de lavar dinheiro do crime organizado e que recebia um percentual do repasse de programas sociais do Estado de Goiás para a população? Do Estado de Goiás. Quando a pessoa que recebia o benefício social fazia as compras, os comerciantes pagavam uma taxa. E uma boa parte dessa taxa, uma parte ia para o governo, a outra parte ia para essa fintech que é suspeita de lavagem de dinheiro. É que a gente começou a falar de um tema que talvez as pessoas que estão assistindo não estão acompanhando. Por isso é minha preocupação de entender. Essa fintech que recebia esse percentual das pessoas que ganhavam o benefício social, essa fintech ganhou quanto durante os seus mandatos? Não sei. Se fala em 1,2 Aí teria que... Aí você pode pedir, eu posso pedir uma avaliação. Mas como é que eu vou saber um dado desse? Eu tenho, em Goiás, eu tenho 800 mil beneficiários, certo? Eu tenho Mães de Goiás, eu tenho Bolsa Estudo, eu tenho apoio à pessoa idosa, eu tenho aluguel social, eu tenho programa de uniforme, eu tenho todos eles, eu posso mandar para você. Agora, o que é importante, eu acho que a sociedade tem que entender aqui, é uma coisa só. Olha, tem uma empresa que está lá. Quem é o responsável por fazer o saneamento dessas empresas? Quem? É o governador, que não tem o COAF? Ou é o Ministério da Fazenda, junto com a Receita Federal e o COAF, que tem que apresentar quais são as empresas? Tanto é que eu pedi ao atual governador do Estado, tá certo? Isso eu já fiz anteriormente, mandar a lista de todas as empresas que têm contrato com o Estado de Goiás, mandar a lista para o COAF. Porque eu lhe pergunto, você fez uma pergunta aqui, e a que entrou? E a que entrou? E a que presta serviço para outros estados? O que o senhor está dizendo é que não tem como o senhor saber se lógico que não tem. Mas lógico que não tem. Você é governador, você vai saber como. A pessoa vai lá, apresenta para você as certidões. Cumpre aquilo que a lei determina para ele se registrar como ali uma empresa de atividade com as letras em negrito do Banco Central. As letras, isso aí não é que fui eu que bati, foi o Banco Central que mandou. Tá certo? Totalmente liberada para essas finalidades aí, de cumprir essas finalidades financeiras. Então, isso está aqui, tá certo? Está aqui colocado. Negrito, aqui, ó. Autorizada em atividade, instituição de pagamento. Olha aqui, tá bom? Então, você tem tudo isso. Quem é que passa isso aqui para o governador? É o Banco Central. Então, como é que você vai responsabilizar o Estado, sendo que ele mesmo tinha lá dentro dos Correios e do CEP, ali, os contratos bilhões de vezes mais volumosos do que com Goiás. Mas é lógico que isso tem um objetivo. Eles estão vendo que eu vou derrotar o Lula. Porque eu disse a você no início, a disputa é moral. A disputa é moral. Eles não têm como me atingir nisso aí. Agora, esse aqui é para mostrar o quanto o PT é guarda-costa do crime organizado no Brasil. Governador, um ponto importante, eu acho que na agenda brasileira, talvez não é diretamente, ou pelo menos exclusivamente, responsabilidade do Presidente da República, o senhor foi o primeiro, talvez, a dizer claramente que vai conceder uma anistia para os envolvidos todos aí no 8 de janeiro e assim por diante. Mas a pergunta, vamos lá, talvez não tenha resposta, tá? Mas como é que o senhor lida com isso? O que garante que o Supremo Tribunal Federal topa essa parada, né? No sentido que, bom, muita coisa que foi definida no âmbito executivo, no âmbito legislativo, o Supremo Tribunal reformou. Como é que faz? E eu queria perguntar isso para o senhor, como é que reequaciona esse tema democrático no Brasil? E mais, eu queria lhe perguntar especificamente, o Lula decretou na outra semana aqueles decretos de regulamentação das redes sociais, não é? Pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Foi criticado muito em termos de possibilidade ou potencial censura no Brasil. Preocupação com a qual, aliás, eu compartilho. Né? Qual é a sua visão, aliás, mesmo tema em relação à AGU, casos reconhecidos, inclusive, como jornalistas, de censura. Qual é a sua posição? Como é que o senhor vai lidar com isso? Olha, em primeiro lugar,
Você sabe que eu vivi grande parte da minha vida no Congresso Nacional. Eu não estaria falando uma coisa que não tivesse sustentação. Quando que eu estou aqui numa rede de televisão, eu estou falando para o Brasil todo, eu falo que no meu plano de governo estará lá um tratamento profilático para acabar a polarização no Brasil. Eu vou anistiar todos, fazer igual o Juscelino Kubitschek fez. Quando você apresenta isso num plano de governo, isso vem em forma plebiscitária. Ou seja, o eleitor está votando no Caiado, sabendo que isso aí eu vou fazer, que eu vou mandar para ser terrorista as facções criminosas, que eu vou encaminhar reformas administrativas, trabalhistas, tudo mais. Nada disso está sendo omitido. A soberania do voto é maior do que qualquer poder constituído. Tá bem? Isso aí não se discute. Essa matéria é matéria que é matéria vencida. O voto supera qualquer outra interpretação de quem quer que seja. Tá bem? Então, está respondida a minha pergunta. Vamos ao segundo item para você. Você sabia que o Brasil não tem nenhuma legislação que regulamenta a inteligência artificial? Hã? Você sabia que o Brasil copia um modelo europeu que está sendo rejeitado pelo mundo? Até a Europa está mudando, aonde é uma estrutura montada para beneficiar escritórios para poder criminalizar todo o avanço da inteligência artificial no Brasil? Você sabia que Goiás já tem inteligência artificial, a modulação da inteligência artificial, a regra regulatória da inteligência artificial já sancionada por mim e reconhecida pelos os maiores, todas as pessoas da área da ciência, da tecnologia, da inovação no Brasil e no mundo, que nós temos uma lei de código aberto, que nós temos a condição de poder fazer as correções de acordo com alguns excessos que vêm, mas jamais penalizando a inteligência de quem criou aquela plataforma. Goiás tem a plataforma mais sofisticada hoje de combate ao crime organizado com inteligência artificial desenvolvida em Goiás. Nós temos um centro de excelência em inteligência artificial que presta serviço ao iFood, às seguradoras no Brasil e a várias outras empresas. Goiás tem uma lei de autoridade de minerais críticos no estado de Goiás, coisa que o governo federal não tem. Ele queria criar uma Terra-Brás. Eu já tenho uma lei em Goiás que trata das riquezas minerais. Goiás já está fazendo uma radiografia do subsolo com tecnologia de fora para fazer uma radiografia até 400 metros de profundidade dos minerais que eu tenho no estado, tudo isso sendo zoneado. E o potencial de água que eu tenho no subsolo para fazer irrigação. Entenda, Chu, é só governar com trabalho, é só governar com capacidade. E é isso que falta no Brasil. Quando você fala por que a China está lá na frente, por que a Índia está lá na frente, é por isso. É falta de um presidente. Você muda o perfil de um país desde que você assuma. Agora, se você tiver para cobertar irmão que está roubando, filho que está roubando, você que está roubando, não tem jeito, meu amigo. Governador, o senhor citou o Congresso e o senhor conhece bem o Congresso e sabe que mudou tudo lá. Sim. A relação do Executivo com o Legislativo hoje no Brasil não tem nada a ver com o que era. Não. A questão da governabilidade hoje é um enigma. Sim. O poder que esse Congresso tem, inclusive as emendas estão aí no centro dessa discussão, é um negócio que concorre com as políticas públicas do governo que foi eleito para governar. Então, esse é um tremendo de um problema. Eu queria a sua opinião a esse respeito. Como é que o senhor vai montar a sua maioria, caso você se eleja, para poder governar? Como é que o senhor vai impor as suas ideias até para ser discutido no Congresso, quando o Congresso tem o poder que ele nunca teve e que é quase uma obstrução ao governo em alguns momentos? Como é que o senhor vê isso? Vitor, por que você acabava de citar aqui que o Congresso debatia matéria, não tinha voto virtual, o debate era de conteúdo, era de aprovação de orçamento, era de fiscalização do governo, tá certo? E não era verdadeiro despachantes de emenda impositiva. Isso. Mas então, é exatamente o que nós estamos discutindo. Vem cá, tem presidencialismo? Qual é o sistema político brasileiro?
É um presidencialismo com cara de parlamentarismo. Não, com cara de nada. Presidencialismo com cara de desordem institucional. Está ali o nosso cientista. Desordem institucional. O que pode levar a uma desobediência civil em decorrência desse fato. É parlamentarista. A nossa Constituição é parlamentarista, ela caminhava para o parlamentarismo. E aí... Mas veja bem, mas o negócio todo é que você tem o presidencialismo por vontade popular. Então não são 513, 594, 81 senadores que vai mudar esse processo. Então vamos lá aos fatos, tá certo? Você acha que um presidente da República, da mesma maneira, disse a ele que eu vou... O Supremo, olha aqui, ó, eu tenho aprovação popular. Ou deputados e senadores, olha, o projeto de governo é esse aqui. Olha, emenda impositiva só cabe aqui dentro. Ela não cabe fora nem 1 milímetro. Tá certo? Ela só cabe dentro do projeto do governo. Esse é o presidencialismo, meu amigo. Eu não abro mão de 1 milímetro. Sim, mas se o Congresso pode não concordar com o presidente, aí como é que faz? Peraí, meu amigo. Você tem a função de presidente da República. A função do Legislativo mudou? Não mudou. Ela foi deformada. Diferente. Ela foi deformada. Tem mais uma. Essa mesma pergunta era feita a mim. O Caiado com as reformas... com 10 meses de governo, ele vai ser caçado aqui em Goiás. Eu saí do governo com 88% de aprovação e todos os deputados juntos. E o Schiller está louco Olha, a mediadora desse debate aqui está com dificuldade, porque nosso tempo esgotou. Tem que ser, então, pinga-fogo com o governador. Sai a aliança com o Romeu Zema ou não sai? Então, deixa eu complementar. E o senhor como vice do Zema? Você pode saber que nós vamos continuar, mas você já viu que nós já pacificamos, né? Já demos o primeiro passo. Mas pacificar o senhor vice? Uma questãozinha, governador. Não, daqui a 8 dias, governador. Nós tudo assim, ninguém quer criar problema, vamos trabalhar. Mas, governador, e aí nós vamos continuar, mas num jeito mineiro. Você é mineira, você sabe como é que é. Você não come mingau enfiando a colher no meio do prato. Você come mingau comendo pelas beiradas, entendeu? Governador, então nós vamos fazer política desse jeito, comendo pelas beiradas, devagarzinho. Completando, governador, o senhor tem um encontro marcado já com o Zema daqui a 8 dias. Não, vai ser antes. Vai ser porque segunda-feira tem o grande encontro do leite, que é a maior exposição do leite da América Latina, vai ser lá em Belo Horizonte. Eu acho que eu vou me encontrar com ele lá também. Aproveita e acerta com ele. Não, nós vamos estar conversando, essas coisas. Ô Mito, você que é vivido, não existe essa coisa assim, ó. Você sabe como é que é? Tinha um cidadão, o seguinte, deixa eu contar, não tem jeito de contar, só um casinho, não. Tem um sujeito lá em Minas Gerais, na terra do Mito, lá em Oliveira, disse que chegou um sujeito montado numa mula muito bonita, tá certo? Aí disse que toda hora todo mundo chegava, ele pediu um preço excessivo, ele não vendia a mula. E o sujeito chegou e falou assim, quanto é que o senhor quer na mula? Ele falou, tanto, falou um preço absurdo. Pode ser que a mula é minha. Ele falou, não é assim não. O negócio tem que ter chanha, você tem que pedir menos, eu tenho que baixar um banco, você chegar e comprar minha mula de uma vez. Não vendo. Então, política não é assim, ó. Pô, você vai ser vice? Ou você vai ser isso? Não é assim não, calma. No debate da Band, vocês estão todos contra Lula, o senhor já disse aqui. Como é que vai ser um contra o outro? Vai ter mano a mano da direita. Sim. Vai ser pergunta pacífica? Não, mas a gente não sabe se vai ter um contra o outro. Mas isso aí deixa chegar. Calma, você. Cada coisa no seu tempo. Cada degrau, assim, mas os da direita vão pegar e vão ficar só trocando figurinha. Governador, olha, infelizmente, tempo esgotado. Acabou mesmo, governador. Ainda que eu e o Mito, a gente gosta muito de caso, mas eu e o Mito somos mineiros também, que gostamos de respostas bem diretas. Gente, tinha muito assunto ainda, mas a gente vai ter outras oportunidades. Está confirmada a presença do governador, ex-governador de Goiás, pré-candidato pelo PSD, no debate da Band, primeiro debate, como é tradição, que abre, né, os debates na corrida à presidência da República, dia 16 de agosto, aqui na tela da Band. Confirmadíssimo. É isso aí. Confirmadíssimo. Estamos esperando o senhor. Já vou estar em São Paulo dia 15, na véspera, já esperando. Vou agradecer a presença do senhor aqui hoje. Teremos ainda outras oportunidades de falar e o debate da Band, como manda a tradição. O Canal Livre de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado aos meus colegas também que participaram com a gente desse debate. Obrigada, governador. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado, Fernando, tá certo? Schiller e Mitri e também o Felipe. Muito obrigado. Tchau, tchau.
Canal Livre, com transmissão simultânea na TV e na Bandeirantes. Bandeirantes de São Paulo, ZYS154, 107.3 MHz, em frequência modulada, no aplicativo Bandplay e pela internet. Ouvida em todos os lugares do mundo. Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Qual a importância também desse líder dentro de uma empresa ligada ao agronegócio? Qual o olhar que você dá, em especial, para essa parte, né, que é importante? Eu acho sempre o líder, o RH, não sei, também queria até depois te ouvir sobre os recursos humanos dentro do agronegócio e os colaboradores. Mas começando pela ponta do líder, a importância desse líder, o perfil ideal também para esse líder ter sucesso dentro do agro. Como o agro geralmente ele é uma mão de obra extensiva, né? É fundamental a liderança, né, para dar horizonte, para dar visão, para tocar os seus liderados aí, para motivar eles, né, e colocar todas as especificidades que o agronegócio requer, e que são muitas, né? Isso é extremamente importante para qualquer cliente que contrate uma empresa, que o líder represente aí todas os absolutos daquela empresa, os absolutos do mercado, e que isso ele consiga traduzir para os seus times e para as suas equipes, dar o direcionamento, fazer a parte técnica e acompanhar os resultados. Então, o líder é fundamental aí para o agronegócio, né? E a gente cada vez mais necessita de líderes que deem o exemplo, né, e façam com que as coisas aconteçam dentro dos parâmetros que todo o mercado exige. O agronegócio, não menos que qualquer outro setor da nossa economia, também tem os seus requisitos aí muito importantes. Os recursos humanos, setor de gente e gestão, é igual a uma empresa de outro setor, uma empresa mais tradicionalmente aqui comentada, ou tem suas peculiaridades? Como é que a gente olha para esse setor de recursos humanos? Acho que tem a sua peculiaridade muito em função de ser uma atividade que ela é muito dispersa, né? Ela não está concentrada, né? Diferente da indústria, diferente do comércio, onde tu tem muitas pessoas num pequeno espaço, né? O agronegócio ele é muito disperso. Então precisa que o RH seja um RH atuante, um RH que cuide aí muito bem da qualificação, da parte de acompanhamento, desenvolvimento, e que traga para os gestores de negócio o critério de seleção, né, treinamento e capacitação da mão de obra. Paulo, aqui comentando com alguns especialistas que já passaram pelo Que Tem Vaga, de outros setores, de outras especialidades, mas me pintou uma dúvida aqui. O turnover é um indicador de rotatividade ou de permanência do colaborador que pode indicar muito como é que está a saúde da cultura organizacional da empresa. Queria ouvir se no agro a gente tem algum olhar em específico para esse indicador. É alto o índice de turnover dentro do agronegócio? É baixo? Como é que ele pode denunciar, entre aspas, como é que está essa questão da rotatividade ou da empregabilidade mantida, fidelizada? O turnover é uma grande preocupação do mercado, né? Até pouco tempo atrás era um mercado que a gente tinha um turnover alto, com qualidade de serviços não tão cuidadosas, né, para os colaboradores. Hoje em dia isso teve aí um aumento exponencial na qualidade que as empresas e os contratantes dão para sua mão de obra. Então, isso obviamente que diminuiu drasticamente o turnover, né? Hoje consegue fidelizar, né, mais. Exatamente. Hoje é muito mais as pessoas têm a intenção e buscam fazer carreira dentro das empresas do agronegócio. Bacana saber que a gente tem essa longevidade de carreira, né? Agora, Paulo, o aprendizado contínuo, o tal do lifelong learning também, é algo presente no agro? De que forma? Porque a gente sempre falava, se é só a medicina que vai requerer que você estude a vida inteira, que você se recicle, e hoje a gente vê de todas as profissões que tem essa necessidade.
No agro também isso é uma verdade? Isso é uma super verdade dentro do agro, né? É um setor em franco desenvolvimento tecnológico, né? Onde a cada ano a gente vê aí novas tecnologias, seja na parte de produção de semente, seja na parte de produção, seja na parte logística. Então, quem busca uma colocação dentro desse mercado é fundamental aí estar sempre se atualizando, aprendendo e se desenvolvendo. Faixa etária desses candidatos. Queria também entrar nesse aspecto sobre jovens. Jovens estão atraídos pelo agro? De que maneira? A gente fala de muita entrada também em busca desse jovem para esse setor. Qual é o panorama, Paulo? Eu acho que é uma porta de entrada muito ampla, né? O jovem é muito bem aceito dentro desse mercado. Obviamente que precisa de uma qualificação mínima, né? Mas eles são, inclusive, a grande maioria hoje dos quadros são completados aí por pessoas jovens, né? Como primeiro emprego ou segunda experiência. E cada vez mais a gente vê aí a necessidade de capturar essa mão de obra que hoje em dia é muito dinâmica, né, e muito volátil. Pois é, eu vou mesclar essa pergunta com uma que a gente já até começou lá atrás sobre a figura da mulher. A gente falou muito da figura mulher como líder, mas figura mulher, seja na faixa etária jovem também ou qualquer outra e em qualquer tipo de ocupação que não a de liderança, também é algo que a gente vem acompanhando de forma crescente. Como é que está a mulher, independente aí da liderança, mas também se encaixando no agro? Existe oportunidade? Existe, com certeza. Como a tecnologia acabou diminuindo muito o trabalho mais pesado, né, em todas as atividades agrícolas, a mulher cada vez mais ela está se inserindo, né, pelas suas características, pela sua expertise. Não tem diferença nenhuma hoje no mercado, não é um mercado machista, não é um mercado fechado. Bem pelo contrário, eu vejo cada vez mais a presença feminina sendo, inclusive, às vezes, majoritária dentro dos negócios. Sim, muito bom. Falando sobre a pauta ESG, não tem como a gente não falar sobre isso, né? Afinal, a gente fala do campo, do agronegócio, da natureza, sustentabilidade. A gente já falou um pouquinho da questão ligada à gestão, governança, mas também queria entrar nessa área da sustentabilidade, a preocupação com a sustentabilidade para quem trabalha, para quem busca trabalhar no setor do agro. Qual é o olhar de vocês sobre ESG? Cada vez mais está sendo fundamental, né, a preocupação aí principalmente dos produtores em relação ao ESG. Hoje tu tem inclusive aí bonificações, né, preços melhores de venda do teu commodity se tu tiver inserido e dentro dos critérios do ESG. Então hoje mercado de algodão, mercado de soja, sorgo e milho, eles têm uma preocupação aí cada vez mais crescente com todos os critérios internacionais. Carbono, crédito de carbono também é algo que vocês acompanham de perto? Qual é o olhar a respeito? O Bureau Veritas tem uma área específica, né, de atuação em crédito de carbono, né? A gente faz a certificação dos produtores aí que querem participar do mercado de carbono e é outra coisa aí fundamental hoje para quem quer não só alavancar a sua produção, como ter também aí uma diferenciação em termos de preço de venda final do seu produto para o mercado externo, principalmente a Europa. É importante a gente falar sobre isso porque acho que existe ainda muita falta de informação ou conhecimento, principalmente dos empresários ligados ao campo, para entender realmente a importância da gente falar desse crédito de carbono. A gente tem o Verra, o RED+, e tal, mas queria te ouvir mais a respeito disso. Existe também necessidade de mais integração e mais profissionais que expliquem a importância disso, que trabalhem diretamente com isso aqui no Brasil? Qual é a necessidade, Paulo? Eu acho que é um mercado crescente, também um mercado de grande oportunidade. O Brasil tem uma legislação ambiental muito avançada, né? Quando a gente compara aí principalmente com os grandes concorrentes mundiais nossos, né? Estados Unidos, Austrália, Argentina. Então, essa legislação, que é uma legislação aí extremamente avançada, moderna, ela requer profissionais com mais qualificação
dentro desses critérios de sustentabilidade. E o Brasil hoje não só demanda muito esses profissionais, como eles já estão bem integrados dentro dos processos produtivos do agronegócio. Legal. Por falar no Brasil em comparação com o mundo, também queria te ouvir, desde a contratação até realmente qualificação, como é que o Brasil se comporta? Ele está em qual patamar, digamos assim, em termos mundiais, seja aqui na América Latina ou em comparação com o mercado europeu, por exemplo? Se a gente pegar aí o top 4, né, de produtores agrícolas hoje, né, Brasil, Austrália, Estados Unidos, Argentina, o Brasil junto com os Estados Unidos, aí é o carro-chefe de todo o mercado do agronegócio. Nossa, muito importante, né, essa posição, até porque não só para o cenário doméstico, mas principalmente para essa interação de balança comercial, exportação, importação, a gente segue sempre nessa crescente. Sempre. Fundamental, o Brasil, historicamente, ele teve a necessidade de ter de ser o carro, o ponta de lança desse mercado, né? As nossas terras, por mais agricultáveis que elas sejam, elas não têm a mesma qualidade de solo, por exemplo, que as americanas e que as da Argentina. Então, empresas como Embrapa, toda a parte de desenvolvimento tecnológico de maquinários, de ferramentais para produção, o Brasil foi sempre líder nesse mercado. Tivemos no final de 2025 a COP30 aqui no Brasil, sede pela primeira vez, muita questão ligada também ao Fundo Florestas para Sempre, com alguns aportes e investimentos já vindo de alguns países. Para esse ano de 2026, qual é o olhar aqui com relação a novidades, a novas interações, até comercialmente falando? Vocês estão mapeando de qual maneira esse ano de 2026, Paulo? Eu acho que cada ano que passa é um ano que o mercado fica mais exigente, né? As legislações ficam mais apertadas e o nosso produtor aqui é um cara que está super antenado no mercado estrangeiro, né? Hoje a gente tem aí basicamente 85% da produção das nossas principais commodities são exportadas. O grande foco ainda é a Ásia, mas a gente tem uma grande demanda também da Europa, onde a legislação te exige toda essa parte de compensações, né, seja crédito de carbono, seja de preservação de áreas nativas, né? E, outra vez, né, a legislação brasileira, como é uma legislação de ponta, ela acaba obrigando o mercado, né, e o setor a se adequar. E o produtor aí também já com uma experiência vasta aí no mercado externo, ele acaba já inclusive se sobrepondo à legislação e às vezes até fazendo mais do que os requisitos normais e básicos da legislação. Bom, a gente está quase terminando o programa, mas antes, claro, suas dicas profissionais, suas considerações finais aqui para quem nos assiste. Qual a sua dica para a gente começar, Paulo? Acho que é fundamental para a pessoa que quer adentrar aí no mercado do agronegócio que ela busque uma qualificação em instituições de renome, né, não só da parte técnica, mas também da parte de gestão, da parte de tecnologia, né, que busque se qualificar e estar pronto para as exigências do mercado. Sim, e no início a gente falou de vagas também, né? Reforça um pouco sobre isso, são programas que vocês abriram? Nós temos 2 grandes programas, né, com mais ou menos aí 1.500 vagas à disposição dos jovens que buscam a primeira oportunidade dentro do agronegócio. São vagas no sul do Brasil para um projeto chamado Harvest, e também no Centro-Oeste para um projeto chamado Transgenia. Olha só, então só entrar no site da Bureau Veritas. Só entrar no site www.bureauveritas.com. Lá vocês vão ter o acesso ao caminho para se candidatarem a essas vagas. E boa sorte a todos que possam, né, contar com essa oportunidade aqui divulgada. Paulo Freire, muito obrigada por suas contribuições. Conte sempre com a Band e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando o agronegócio para vocês. Parabéns pelo trabalho. Até mais. Obrigado. Bom, a gente segue por aqui. Eu te convido a continuar acompanhando o programa no YouTube Band Jornalismo e até o próximo Aqui Tem Vaga.
A Solids é a maior empresa de tecnologia para a gestão de pessoas do Brasil. A gente tem mais de 45 mil empresas que confiam na nossa plataforma de norte a sul do país. Temos desde o recrutamento até a retenção, incluindo departamento pessoal, controle de ponto, avaliação de desempenho, pesquisa de clima, atração de talentos, toda a jornada do colaborador em um só lugar. A nossa missão é democratizar o acesso à tecnologia de gestão de pessoas, dando uma plataforma simples, prática, segura, acessível para todas as organizações, de 10 colaboradores até 10 mil, incluindo folha de pagamento digital, a nossa grande novidade para o mercado, em que ela já é integrada com e-social, 100% na nuvem e com toda a segurança jurídica para a sua organização. Vem conhecer a Solids, a única solução que integra inteligência artificial e inteligência comportamental. Tem quem curte o silêncio e quem busca a adrenalina. Quem acha que pesca é tudo igual, nunca mergulhou nesse universo. A pesca esportiva tem para quem começa pelo simples e para quem já domina o lado mais técnico. No fly fishing, a linha conduz a isca em movimentos de ritmo preciso. E o bait casting exige muitos arremessos. É ação do início ao fim. E a pesca oceânica é para quem encara os gigantes, mar adentro. Tem o ultralight, onde o desafio é vencer peixes fortes com o equipamento mais leve. Pesqueiros, para quem gosta da resenha com os amigos. E um lugar perto de casa, com peixes brutos. E o caiaque, para quem quer se fundir à natureza em silêncio e equilíbrio. E tem muito mais, porque a pesca esportiva é feita de estilos. E cada um com sua emoção. Cada técnica é uma nova forma de se conectar com a natureza e consigo mesmo. Não importa como você pesca, importa o quanto isso te move. Escolha o seu estilo e descubra que o esporte mais abrangente do Brasil também pode ser o mais apaixonante. Fish TV, um canal, muitas formas de pescar. Olá, começa agora mais um Viver Melhor. No programa de hoje vamos falar dos cuidados com a saúde dos idosos. E para tirar todas as nossas dúvidas, recebo o Dr. Alexandre Pena, que é ortopedista da Beneficência Portuguesa, e o Dr. Omar Jalu, geriatra do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Mas antes, vamos assistir uma matéria sobre esse tema. Vamos lá. Aos 92 anos, seu Alfredo é um paciente com risco de queda. Para prevenir acidentes, ele e a filha recebem todas as orientações para evitar esses acidentes. Cuidados que a Vera e os irmãos já adotam dentro de casa para proteger pai e mãe. O meu irmão mandou pôr no banheiro o apoio para eles poderem utilizar tanto o vaso sanitário como o chuveiro, né? Uma casa adaptada é uma casa mais segura, reduzindo os riscos de acidentes entre os idosos. Evitar os pacientes subirem em banquinhos, né? Banquinhos, cadeiras, escadinhas, porque isso corre um grande risco de sofrerem uma queda. Dados do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia mostram que 1 em cada 3 idosos com mais de 60 anos sofre quedas todos os anos. E quanto maior a idade, maior também o risco. Após 2 quedas nos últimos 3 anos, Sônia encontrou na dança uma aliada. Além de diversão, a atividade fortalece o corpo e melhora o equilíbrio de toda a turma. Tanto espiritualmente como fisicamente. Eu adoro caminhar, eu adoro chegar aqui. Para mim, cada vez que eu venho para cá é uma festa. Omar, a primeira pergunta. A gente fala muito de idoso. Quem é o idoso? É aquele indivíduo acima de 60 anos ou acima de 65 anos? Os dois. Nós temos, em países em desenvolvimento como o nosso, a gente considera idoso os indivíduos acima de 60 anos. É só um corte para diferenciação. Nos países em desenvolvimento, onde em geral a população é mais velha, o idoso é considerado acima de 65.
É interessante, né, Alexandre, porque as pessoas, elas vão ganhando o número de anos na vida e elas chegam aos 60. E ela fala, pô, eu não me considero idoso. Apesar de todos os direitos daquele cartãozinho de estacionamento, passagem livre de ônibus, o pessoal fala, eu não vou pegar porque daí eu assumo que realmente eu envelheci. Mas a gente está falando muito sobre esses idosos que têm queda. Quando eu penso nisso, são os mais longevos? Ou quando eu já falo daqueles que estão próximos aos 60, portanto ainda nem chegaram a ser idosos, já estão na fase prévia, ou já a partir dos 60 é uma preocupação de ter queda, apresentar acidentes no seu dia a dia? Já tem um ponto de vista bem peculiar sobre esse tema, porque é o seguinte, se nós fôssemos lembrar dos nossos avós, o meu avô, a minha avó com 60 anos eram dois velhinhos, né? Hoje isso mudou demais, né? Então hoje o indivíduo com 60 anos, ele pode ter uma atividade muito parecida com a minha, que tem 45. E eu tenho alguns amigos de 60, 65 que estão super ativos. Então, o ser humano está envelhecendo de uma forma talvez mais lenta. O que a gente vê é, talvez a idade biológica seja um pouco arbitrária. Então, talvez isso varie muito de indivíduo para indivíduo. Aonde que isso fica importante? O idoso, independente de 60, 65 ou 70, obviamente quanto mais velho for, mais idoso, mas a queda acontece não só pela idade em si, mas o que vem junto com a idade. A queda acontece pela diminuição do reflexo e pela diminuição da antecipação. Então é mais ou menos assim, se você pegar uma bolinha e jogar para você aqui, agora você pega. Se eu jogar para um idoso de 80 anos, ele vai ter uma dificuldade de antever. Isso acontece na queda, você percebe que você vai cair e você se protege. E o idoso perde esses mecanismos. Mas eu acho arbitrário nós definirmos uma idade biológica. E muitas vezes isso daí varia muito de indivíduo para indivíduo. E o mais importante, como os dados mostraram, é realmente quanto mais idoso, independente da qualidade deste envelhecimento, esse idoso vai ter, quanto mais idoso ele for, esse indivíduo vai ter mais risco de ter uma queda com êxito, de fratura e etc. Agora, Omar, baseado nisso, a partir de que idade a gente já começa a se preocupar com esse envelhecimento ou essa prevenção de quedas e prevenção de acidentes? Como que isso acontece? Essa é uma pergunta muito comum, sabe, Jean? A gente se preocupar com o envelhecimento, se a gente for fisiologicamente falando, a gente tem um pico até a terceira década de vida, um platô mais ou menos até a quarta década de vida, e a partir daí, se a gente não fizer nada, a gente vai remar contra a maré. Né? Se a gente estiver parado, a gente vai para trás, a gente vai ter que remar muito para melhorar. Você pode colocar uma pessoa de 80 anos muito melhor do que uma pessoa até de 50 anos. Então, o que vai depender é o quanto você fez de prevenção, o quanto você semeou para poder colher no futuro. Então, quando a gente coloca essa questão de idade, é só para ter um corte. Como tem um corte de criança, como tem um corte de adulto jovem, não dá para a gente falar simplesmente, uma pessoa de 80 anos, eu não sei quem é essa pessoa de 80 anos. Essa pessoa de 80 anos, ela pode ser maratonista. Sim. Existe um grupo muito grande, por exemplo, da São Silvestre, de septuagenários. As pessoas de mais de 70 anos fazendo a São Silvestre, e cada ano tem mais gente fazendo a São Silvestre aos 70 anos. Então não dá para a gente colocar isso. O importante é que a gente tenha a prevenção, tenha a atitude de fazer com que o nosso envelhecimento seja bom. Então, se você for pensar, quando é que eu me preocupo com isso? Se a gente for fisiologicamente pensando, a partir dos 40 anos, a gente tem que se preocupar em envelhecer melhor. E o que a gente plantar agora pode ser 30, 40, 70, 90, 100 anos, a gente vai colher amanhã.
Então, quanto antes a gente fizer a prevenção, melhor vai ser o nosso envelhecimento. Agora, Alexandre, baseado no que o Omar coloca, a gente tem muita gente nos assistindo e fala, puxa vida, já estou com 65 e eu realmente nunca fiz nenhuma atividade física, fiz realmente as minhas atividades cotidianas, mas nada além disso. Aliás, sequer me preocupei com dietas ou restrições que pudessem também ser preveníveis no ponto de vista de saúde. Aí eu te pergunto, o que orientar essas pessoas nesse momento? Como trazer essa informação do tipo, esse é o melhor caminho a se seguir, tanto no ponto de vista físico, tanto no ponto de vista dietético? Começa hoje. Não começou. É aquela história, antes tarde do que nunca, né? Se não começou ainda, começa hoje, começa amanhã de manhã. Tem gente que não odeia, mas que vai lá e faz. Tem gente que odeia e não faz. Até entender o quanto que isso vai proporcionar um envelhecimento mais saudável e uma melhor qualidade de vida. Então, assim, quem sempre fez, poxa, que bom. Quem não fez ainda, vamos começar amanhã, vamos começar hoje, vamos começar. Começa amanhã em vez de depois de amanhã, né? O quanto antes. Eu acho que até mostrou na reportagem uma senhora que caiu 3 vezes depois que ela começou a fazer ginástica e tudo, e ela se sente bem. Ela fala, puxa vida, eu estou melhor, eu estou mais segura. Então, sempre é tempo para você começar. E o quanto antes, como o Omar falou, muito melhor. Muito melhor, né? Vamos para a Sala Digital, que é uma parceria do Grupo Bandeirantes e da Google, saber o que os nossos internautas têm pesquisado sobre o assunto. Vamos lá. É isso, doutor Jean. Vamos falar então sobre atividade física e terceira idade. E olha, dá para dizer que mexer o corpo é um verdadeiro investimento de longo prazo, né? Quanto antes a gente começa, melhor é o retorno lá na frente. E os dados aqui da Sala Digital mostram que os brasileiros são cada vez mais interessados em envelhecer bem, com autonomia, mobilidade, qualidade de vida. É o que todo mundo quer, né? Quando a gente olha para as buscas sobre atividade física e terceira idade, surgem dúvidas bem práticas do dia a dia, como essas aqui que a gente trouxe no telão. Então, idoso pode fazer musculação? Quais as atividades físicas podem ser realizadas por idosos? Quais as principais recomendações de exercícios físicos para idosos? Tem também qual o exercício físico mais adequado e quais são os benefícios da ginástica na terceira idade. Ou seja, tem muita gente querendo se cuidar e fazer isso do jeito certo, que é muito importante, né? E quando a gente fala sobre envelhecer bem, não tem como fugir do tema massa muscular, porque um corpo firme e funcional depende aí de músculos fortes, né? Foi por isso que a gente foi investigar o interesse dos brasileiros pela sarcopenia, que é a perda de massa muscular ao longo dos anos. E olha só, os dados mostram que a busca por informações sobre isso disparou ao longo dos últimos anos, cresceu mais de 12 vezes na última década e hoje a gente vê aqui, está em patamar recorde. Mas a gente trouxe também algumas das perguntas que aparecem na internet em relação a isso. Vamos dar uma olhada, a gente tem perguntas como essas aqui. Sarcopenia tem cura? Como combater a sarcopenia? Sarcopenia, como diagnosticar? Se ela é grave e se pessoas com quadros de obesidade podem ter também sarcopenia. É como se a gente está vendo aqui, né? As pessoas de fato estão mais preocupadas em relação a isso. E olha, como eu sei que você tem um timaço aí no estúdio, doutor Jean, eu deixo com você 2 dúvidas que as pessoas na internet então querem saber. Sarcopenia tem cura? E quais são as atividades físicas mais indicadas para os idosos? Eu volto com você. Omar, essa é para você. Aliás, essas são para você. A sarcopenia, ela é reversível? Eu não vou dizer cura, mas ela é reversível. A perda dessa massa muscular, ela é reversível ou eu consigo estagnar essa perda de massa muscular pela atividade física? E quais seriam as melhores atividades físicas a serem realizadas por essas pessoas idosas? A sarcopenia não é só a perda da massa muscular, é a perda da força muscular. Ou seja, é um músculo que não tem potência.
Isso acontece, como eu disse, a partir da 4ª década. Se a gente não faz nada, a gente vai perdendo massa muscular. Quanto mais velho, maior a velocidade de perda de massa muscular. Agora, ela é reversível? Claro que é. Como eu disse, a gente pode chegar aos 70 anos melhor do que aos 40 anos. Tudo depende de quanto a gente for fazer de atividade física, por exemplo. Então, é claro que a sarcopenia ela pode ser leve, moderada ou grave, e quanto mais grave ela for, quanto mais perto a gente estiver da fragilidade, mais difícil de eu reverter. Então, a gente quer reverter? É hoje, é agora. E o que a gente faz para reverter? Tem 2 binômios, não tem outra coisa. O binômio é nutrição adequada, principalmente com aporte proteico maior e proteína de alto valor biológico. Isso é muito importante. Qual? Por exemplo, proteína animal. Por exemplo, então, leite, carne vermelha, carne branca, ovo, essas são as melhores proteínas. É claro que você também pode atingir isso com proteína vegetal, mas tem que fazer um mix muito grande disso para que a gente tenha proteínas de alto valor biológico para fazer músculo. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é a atividade física. Qual é a melhor? A que você tiver aptidão e a que você gostar. Essa é a melhor atividade física para cada indivíduo. Vamos supor que eu não gosto de nenhuma, ou qual é o que você indicaria? Daí não há dúvida, é a atividade física com carga, é a musculação. No envelhecimento, a questão não é você correr a São Silvestre, como eu disse anteriormente. A questão é de você levantar da cadeira, de você levantar do vaso sanitário. Ou seja, essas tarefas mínimas aí, básicas do dia a dia. Do dia a dia. Não é para que a gente consiga ser um esportista de alta performance, não. É para que a gente suba a escada, para que a gente consiga pegar o neto no colo. Agora, Alexandre, trazendo um pouquinho essa questão para as mulheres. Além da questão da sarcopenia, a gente sabe que a menopausa, ela promove uma perda daquela massa óssea, ou seja, levando a redução dessa massa óssea, a osteopenia ou até mesmo a osteoporose. De que forma esse exercício beneficiaria essas mulheres nessa condição? O músculo forte ele vai sempre ser benéfico porque você, durante o exercício, você estimula o arcabouço ósseo, né? O esqueleto de uma forma geral. Mas é sempre importante lembrar que nas mulheres, essa perda da massa óssea, que começa com a osteopenia, termina na osteoporose, que é essa doença silenciosa, né, que a pessoa tem e não percebe até que quebra um osso e aí ela faz o diagnóstico, se não tiver a prevenção, essa doença, muitas vezes só o exercício ele não vai ser suficiente, né? Então é muito importante que a mulher faça uma prevenção com o seu geriatra, às vezes com o próprio ginecologista, ou com o médico, com o clínico de confiança, que faça esse diagnóstico antes. O exercício ele sempre vai ter um papel e sempre vai ser benéfico. Então, se ela tem uma osteoporose, ela ia ter uma osteoporose muito pior se ela não fizesse exercício. Mas é importante fazer esse diagnóstico, porque muitas vezes você precisa de um tratamento medicamentoso, não só. Para a sarcopenia é mais fácil, né? Você estimula o músculo. O osso, muitas vezes, como ele é hormonalmente modulado aí, você muitas vezes precisa de algumas medicações para prevenir a fratura, né? Ou uma vez que a fratura aconteceu, para prevenir novas fraturas. Agora, Omar, a gente está falando um pouquinho sobre essa questão da osteoporose, da osteopenia. E a gente tem uma percepção de que as pessoas que, eu tomo sol, então eu não vou ter problema, por exemplo, da minha vitamina D. E com isso, logicamente, eu vou conseguir colocar o cálcio dentro do osso. Isso é uma verdade? Quer dizer, o fato de minimamente eu ter essa exposição solar vai me ajudar a não progredir para uma perda dessa massa óssea? A exposição solar, ela é importante, claro, dentro daqueles limites importantes para que a gente não tenha outros problemas como câncer de pele, né? Mas não vai resolver sozinho.
Então, pessoas que têm fatores de risco, por exemplo, osteoporose ou fraturas ou o que for, tem que dosar a vitamina D e, por vezes, tem que repor a vitamina D. Por exemplo, indivíduos com mais de 75 anos, eles já têm indicação de repor empiricamente a vitamina D, porque são indivíduos de muito risco. Agora, uma das grandes questões que a gente acaba vendo nos idosos é o fato deles já terem essa perda de massa e de força muscular, a sarcopenia, e eles então começam a fazer atividade e alguém fala, olha, eu estou tomando um suplemento. Como é esse suplemento para esse idoso que começou uma atividade física? Quais são os riscos? Ele precisa de orientação médica ou a orientação do meu amigo, meu vizinho, já é o suficiente? Pô, está funcionando para ele, olha como ele ficou bem. Para mim também vai ser. A suplementação, o bom aporte da proteína de alto valor biológico, via de regra vai ser bem-vinda. Mas se, por exemplo, o paciente tiver alguma alteração da função renal, isso tem que ser feito com cuidado. Então, eu acho que a supervisão profissional individualizada, nós somos muito diferentes, somos iguais, mas somos muito diferentes. E, às vezes, essa pequena diferença muda muita coisa. Então, eu acho que é fundamental que tenha um tratamento individualizado. Eu acho que esse vizinho que ajudou, às vezes o Dr. Google, eu acho que tudo contribui para que a gente forme a nossa opinião, mas eu acho que uma ajuda profissional individualizada, acho que ainda é insubstituível, né, Gê? Pois é fundamental porque as pessoas acabam se utilizando de uma série de produtos aí que acabam, como você mesmo disse, sendo deletérios e risco para essas pessoas. Omar, a gente então falou sobre atividade física, falou sobre as dietas, o melhor das dietas para que as pessoas efetivamente possam estar se adequando, mas a gente teve uma fala ali que foi muito interessante das pessoas obesas, principalmente pessoas obesas, idosas, elas têm mais sarcopenia do que um não obeso. E hoje, com o uso dessas medicações para emagrecer, que inclui aí as próprias canetas, ela pioraria essa sarcopenia? Quais são os cuidados que essas pessoas deveriam ter em usar, por exemplo, essas medicações? A desnutrição, você é desnutrido estando obeso ou estando com baixo peso, isso é desnutrição. Né? Desnutrição não é só o baixo peso. Te respondendo, não dá para generalizar. O indivíduo pode estar mais gordinho, mas ter bastante massa muscular, mas é muito comum que ele esteja mais gordinho e tenha pouca massa muscular e uma massa gordurosa maior. Daí o que acontece principalmente nos idosos? Quando você emagrece, principalmente se você emagrece muito rápido, você perde proporcionalmente mais massa magra do que massa gorda, mais músculo do que gordura. Ou seja, você fica mais sarcopênico. Então, quando o indivíduo... Claro, tratar a obesidade é uma coisa importante, mas quando a gente fala tratar a obesidade é diminuir o peso e fazer atividade física. Não é simplesmente perder peso. Você pode perder peso e não emagrecer. A gente teve exemplos, eu gosto de citar o Mike Tyson, que tinha um IMC enorme, mas era só a base de músculo. Índice de massa muscular. O índice de massa muscular era muito, muito grande, ele era muito pesado, mas era pesado à base do músculo. Então, não é que ele era gordo, ele só era pesado. Né? Então, é muito importante que a gente diferencie isso. Daí tem que fazer uma avaliação individualizada. Mas nessas canetas, eu acho que é uma boa forma, um bom jeito de a gente pensar. É bom, eu acho que elas vêm para ficar, mas quando você pensar em emagrecer, não dá para simplesmente usar a caneta. Você tem que fazer um acompanhamento médico e, principalmente, junto com a atividade física. Ale, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando um pouquinho sobre a questão dos idosos e o fato de, muitas vezes, eles acordarem mais durante a noite para irem ao banheiro, urinar, muitas vezes 2 ou 3 vezes. E aí a gente ouve muito uma questão das quedas. Essas quedas estariam relacionadas a quê? Qual o motivo?
essa perda do mecanismo de proteção que nós comentamos antes, né, já o idoso ele perde um pouco do reflexo, independente de quanto reflexo ele tinha quando ele era mais novo, ele tem menos reflexo quando ele fica mais velho. Então, as quedas elas se dão muito por conta disso, não só da perda de músculo, como da perda dos mecanismos de proteção à queda. O que foi mostrado no vídeo que a gente começou o nosso bate-papo aqui, de você tirar o tapete, de você colocar um apoio, de você colocar um corrimão, vamos chamar isso de profilaxia ambiental. Ou seja, é prevenção mesmo? É prevenção. Por quê? Uma coisa que acho que a gente tem que ficar muito claro é, se esse idoso cair no chão, ele vai ter, por exemplo, uma fratura do colo femoral. Uma fratura na articulação aqui da... fratura do colo femoral transforma um idoso que estava ótimo num idoso que vai precisar de uma prótese total de quadril. Independente das técnicas, hoje em dia tem técnicas minimamente invasivas, acesso anterior direto, tem uma série de coisas nas próteses de quadril, mas você transformou a sua articulação, o seu osso, numa prótese por conta de uma queda. Você não tinha nada, você não tinha artrose, você não tinha desgaste, era uma articulação totalmente saudável. Olha que loucura. Então, a prevenção da queda no idoso, ela é de suma importância. E te digo mais, o idoso às vezes está naquele mecanismo, naquele equilíbrio de uma série de doenças juntas. Ele tem a pressão, está controlada. Ele passa com o mar controla ele inteirinho. Ele tem a pressão, está controlada, ele tem um diabetes, está controlado. Ele tem um pouquinho, o rim não está incrível, mas está controlado. De repente ele quebra o fêmur. Descontrola tudo. Ele quebra o fêmur, dependendo da região onde ele quebrar o fêmur. Se ele quebrar o colo do fêmur, ele vai precisar de uma prótese, é ruim, tudo bem. Mas se ele quebrar um pouco mais para baixo, você pode ter um sangramento dentro da coxa que chega a meio litro de sangue. Então você imagina um idoso que está numa situação de equilíbrio muito delicado, ele tem uma perda sanguínea de meio litro. Desregula tudo. Ele chega no hospital bem, de repente piora o rim, de repente piora a pressão. Descompensa o diabetes. Descompensa o diabetes. É um desastre. Então, assim, é muito importante essa profilaxia de queda. É muito importante que ele não caia. Pois é. Uma das coisas que a gente acaba, infelizmente, vendo, que esse idoso, na maior parte das vezes, cai em casa. É que alguém que deixou um pouquinho de condicionador, shampoo, resíduo dentro do box... E ele foi lá e deslizou, ou ele saiu com o pezinho úmido, não tinha nenhum tapetinho, ele escorregou. Quer dizer, tudo isso que acaba acontecendo dentro de casa. Como que a gente tem que fazer realmente essa orientação? Eu acho que eu volto a tocar nesse ponto, porque eu não tenho dúvida que as pessoas que estão nos assistindo, muitos têm familiares idosos, ou eles próprios o são. Como que a gente orienta esses mínimos cuidados para evitar essas questões dos acidentes e quedas, como o Alexandre colocou? As quedas, elas são uma síndrome muito importante para a terceira idade. E ela é sempre multifatorial. Né? Então, além da parte muscular, óssea, que a gente já conversou, existem alguns mecanismos de adaptação muito importantes, por exemplo, iluminação, visão, audição. São coisas que fazem com que o indivíduo consiga minimamente se controlar e se defender de uma possível queda, que a gente tem que agir. O fator intrínseco mais importante para quedas é a visão, e o fator extrínseco é a iluminação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que a gente precisa tomar cuidado com todos os ambientes. Então, remédio, sono, medicação, iluminação, tudo é multifatorial. Qualquer obstáculo, né? Qualquer tapete, mesinha, cadeira, tudo aquilo. Qualquer um. Às vezes é difícil, por exemplo, o idoso gosta de usar chinelo, por exemplo. Né? A chance dele colocar um chinelo e esse chinelo dobrar no meio do caminho. Aí ele tropeça e acaba caindo. Pois é, meus amigos, tenho certeza que a gente ficaria muito mais tempo batendo esse papo bem gostoso e informativo, mas
O Viver Melhor de hoje vai terminando. E lembrando que todos os episódios do programa estão disponíveis no canal Band Jornalismo no YouTube. Nos vemos na semana que vem, sempre com muita informação sobre saúde e bem-estar. Te espero na próxima semana, hein? Beijo! Todo mundo tem chip de celular, todo mundo tem o streaming. Só o Band Esporte Celular vem com tudo isso e muito mais. Por menos de R$2 por dia, você fala à vontade. Tem o WhatsApp liberado para mandar áudio, foto, vídeo, tudo sem gastar da sua internet. E ainda navega com a maior cobertura 5G do Brasil. Adquirindo o Band Esporte Celular, você ganha acesso a Nilco Play, o streaming que tem o canal Band Esporte, um monte de esporte ao vivo, tudo que a gente gosta. E não é só esporte não, tem filme premiado, séries e muito conteúdo top para assistir onde quiser. Só aqui você ainda tem acesso exclusivo à plataforma do eSaúde, com consultas 24 horas e sem limite. O que você está esperando? Band Esporte Celular, conexão, diversão e saúde, tudo num chip só. Buzz Lightyear's Space Ranger Spin acaba de reabrir no Magic Kingdom em Orlando, ainda mais moderna. Na atração, os visitantes são convidados a atirarem alvos com arminhas de laser dentro do universo de Toy Story. Os carrinhos, que comportam 2 pessoas, vão passando por diversas salas interativas e bastante coloridas. A experiência foi totalmente reformulada, com novos cenários e jogabilidade melhorada. Para mim, a atração ficou ainda mais divertida e imersiva. Eu considerei que a precisão da mira na arma de laser ficou ainda melhor. Vale muito a pena. A atração Buzz Lightyear está localizada na área de Tomorrowland, no Magic Kingdom Park em Orlando, nos Estados Unidos. A notícia que você precisa saber, a qualquer hora, em qualquer lugar. Acesse os canais digitais da Band News TV. São 10 milhões de seguidores nas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube. Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance. Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real. Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias. Em um mundo cada vez mais conectado, informação com qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença. Band News TV, na velocidade da notícia. Bem-vindos ao Experimente, seu programa de experiências e gastronomia pelo mundo. E a cada experiência, uma história, uma receita e literalmente uma viagem. Bem-vindos à Venezuela. É minha primeira vez aqui no país e, apesar de todos os problemas políticos, as sanções que eles receberam nos últimos anos, eu encontrei um país repleto de esperança e muitas opções gastronômicas incríveis. Foram cerca de 150 novos restaurantes abertos no último ano e esses restaurantes geraram diversos empregos. A gente vê a indústria nacional se desenvolvendo muito nos últimos anos.
É importante ressaltar que esse episódio não tem qualquer viés político, ele mostra apenas a minha visão e minhas experiências aqui no país como turista e tudo que eu venho aqui, olha, desbravando de mais lindo com essa paisagem espetacular, as praias e principalmente um povo muito receptivo. Você é venezuelano. De onde surgiu essa ideia que levou você a criar aqui essa finca, a produzir ovelhas e, posteriormente, abrir um restaurante para servir os produtos que você faz por aqui? Você tem tudo aqui, né? Anteriormente importábamos todo. Gracias al tema de las sanciones, Venezuela se vio restringida en el tema de importaciones y hemos tenido que empezar a producir básicamente todo lo que nos consumimos. Evidentemente hay una que otra importación, pero el país está mucho más preocupado por producir hoy en lo que el país necesita que estar pensando en buscarlo afuera. Cerca de 150 nuevos restaurantes solo en la capital, en Caracas. Hay una estimación de 50 restaurantes más en los próximos días que se van a abrir. Hay un boom gastronómico importante. Este boom gastronómico básicamente todo lo que la gente cocina en los restaurantes tiene que ver con insumos locales y cosas que se producen en el país. Tomamos la decisión de buscar un rubro que fuera de fácil reproducción. Los corderos tienen la ventaja de que en poco tiempo tú puedes producir animales muy rápido, a diferencia del ganado bovino que necesitas mucho más tiempo. Entonces nos concentramos en producir carne de ovejo. Trajimos una raza de España, una raza nueva, que tiene las dos ventajas, que produce leche y produce carne. En el continente prácticamente las ovejas siempre producen carne y eso permite que a uno como ganadero tengamos flujo de caja con la leche mientras que estamos preparando la carne y eso nos permite cerrar um ciclo completo. E agora, eu escutei falar que o seu cordeiro daqui é excelente, é um produto de muito boa qualidade e que o seu restaurante também está entre os top daqui da região. Sí, nosotros tenemos un cordero muy bueno que nos preocupamos por la alimentación y por el manejo de los animales. Tratamos de que los animales tengan bienestar animal en todo momento, no haya estrés. La alimentación la producimos nosotros mismos, todas las pacas que ellos se comen, todo lo que tiene que ver con la fibra que el animal come, lo producimos nosotros. Eso nos permite saber qué come el animal desde que nace hasta que llega al plato del restaurante. Entonces nos permite que no es un animal que tiene un sabor a mezcle, que en toda la parte del Suramérica lo vamos a conseguir mucho a mezcle. Este animal no lo vas a conseguir por las tres cosas: raza, manejo animal y la alimentación, que son las cosas que nos identifican y nos digamos, diferencian de la propuesta. El restaurante es una propuesta donde únicamente hay una proteína, no hay otra cosa que no sea cordero. Desde el primer plato hasta el postre tiene que ver con cordero, leche y productos derivados de la finca. La finca está a 30 minutos del restaurante. Todos los productos que se producen aquí van de la finca a la mesa en cuestión de tiempo. Es todo muy fresco. E tem também o chefe Issan que arrasa na cozinha, Así né? es, tenemos e eu tô un secreto que es eso. ansiosa para conhecer o restaurante. Bueno, vamos para el restaurante. Te invito, de aquí bajemos al restaurante. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Issan, você é venezuelano, passou mais de 20 anos fora da Venezuela, trabalhando como chefe, diversos países, tem uma bagagem extensa no currículo e alguns anos atrás resolveu voltar para cá para trabalhar aqui no Cordeiro. Por que essa decisão? Fue como un paseo que venía a hacer a Venezuela. Me estaba mudando de Dubái a Canadá y paré en Venezuela y conocí la finca, me reencontré con la familia y con mi amigo y socio Pedro de toda la vida, y cuando descubrí la finca y todo lo que se hacía allí, eso cambió el juego, cambió todo. Me pareció en ese momento que era un proyecto increíble que se podría desarrollar
y hacer algo que pusiera un grano de arena en el país para seguir construyendo lo que estamos haciendo hoy día, que es país. Nosotros a través de la finca y a través de Cordero y todos los colegas cocineros que están con sus nuevas propuestas. Y creo que bueno, estamos trabajando para que en positivo se vea todas las cosas buenas que tiene este país. E vocês criaram, você junto com o Pedro, que tem a finca também, restaurante totalmente focado no cordeiro, não apenas na carne, mas o leite, os embutidos, a manteiga, o queijo. Você imaginou que fosse acabar sendo esse sucesso que está sendo hoje em dia? No, nunca me lo imaginé. Al principio me parecía una idea descabellada. En cualquier país latinoamericano tener un restaurante que sea 100% cordero, inclusive en el mundo, ¿no? O sea, pero hoy en día me siento súper orgulloso de lo que hemos hecho y de lo que vamos a seguir haciendo, porque esto va a continuar evolucionando. Estamos solamente al principio del camino. Me fala pouco sobre o menu que você faz aqui no Restaurante Cordeiro e sobre os pratos que tem no seu menu hoje en día. Sí, nuestro menú, tenemos el menú a la carta y tenemos nuestro menú de degustación también. El menú de degustación va de 8 pasos. Entre los platos que servimos en el menú de degustación está la croqueta de chistorra de cordero, que es una chistorra que elaboramos nosotros mismos con nuestros animales criados en la finca. Lo servimos con un alioli de ajos rostizados, un queso que nosotros mismos elaboramos, que es un queso que tiene leche de cabra y oveja. Y lo cerramos con un puré de manzana verde acidulado, como si fuera una compota. Te comes la croqueta con la mano y agarras esa compotica de manzana con la cuchara. Es espectacular el sabor y el equilibrio que tiene. Otra cosa que te puedes conseguir en el menú es la lengua tonata, que es una lengua de cordero cocida a baja temperatura que terminamos en la plancha y luego le ponemos cebolla acevichada, pampita crujiente y la salsa tonata por arriba que lo cubre todo. Otro plato de ese menú podría ser, bueno, un protagonista sería la paletilla de cordero lechal, que se hace por muchas horas a fuego lento. Terminamos en carbón, servimos con unas 1000 hojas de patata y mantequilla de oveja, jugo de su propia cocción, una gremolata y bueno, es algo sencillo pero complejo a la vez. Agora, eu vi que no menu de vocês tem também ingredientes que são bem específicos aqui da Venezuela, que eu particularmente não conhecia, como aceituna marítima. Sí, probaste varias cosas ese día que no conocía. Tenías las aceitunas marinas, tenías las hormigas limoneras del Amazonas, tenías el ají dulce sarteneja y varias cositas más. E o interessante é que vocês agora começaram a convidar chefes muito renomados de toda a América do Sul para vir cozinhar juntos, fazendo como um intercâmbio, trazendo culturas de outros países. Vocês já receberam o Micha, do restaurante Maido do Peru, estão recebendo, né, agora o chefe Rodrigo do Rafael do Peru, o Álvaro do El Chato da Colômbia, que também está entre os melhores da América Latina y del mundo. También estuvo Francesca de Van en Perú y los chicos de Humo Negro también de Bogotá, más los que tú dijiste, Álvaro del Chato, Misha. Y todo esto comenzó a suceder a principios de año, como en febrero, y no hemos parado desde ese momento y vamos a seguir haciéndolo por el año que viene, porque creo que hay un intercambio mutuo que nos nutre a todos, ¿no? Y más como países latinoamericanos, ¿no? Con todas las similitudes que tenemos. Los chicos de la cocina aprenden, nosotros aprendemos, enseñamos también y se van creando lazos y la gente va viendo la Venezuela de la que nadie habla, que también está acá, es palpable y lo puedes ver, lo puedes comer y eso nos interesa mucho. Nos interesa mucho que estamos creando país. Antes que nada quería agradecer igual a los chicos de Cordero. Nos invitaron acá cordialmente a cocinar. Al principio cuando recién nos invitan, las primeras veces era como qué encontrar en Venezuela, ¿no? Y no lo voy a negar, sí sentíamos un poquito de miedo. Porque uno ve las noticias y espera un país en un desastre y lo que nos hemos encontrado ha sido algo totalmente distinto, la verdad. Lo más bonito de Venezuela quizás ha sido su gente, súper amable. Volvemos al Proyecto Bubre, visitamos el primer día, llegamos directo al aeropuerto, vinimos a cenar en Cordero.
para ver un poquito de qué se trataba. Cenamos delicioso y lo están haciendo muy bien. Todo orgánico, próximamente tendrán una huerta. Y como cocinero es un placer eso, ¿no? Los productos a uno de todas partes, importados o no, productos nacionales, hemos cenado muy bien, hemos desayunado súper bien. La verdad que nos vamos muy, muy, muy contentos. Hemos querido como incorporar también cosas que creemos que dan un cambio y un aporte a nuestro menú y a esa tarea que están haciendo mucha gente en el país, ¿no? Con sus productos. Y eso nos pareció muy, muy interesante. Las hormigas, la isarteneja, la orquídea marina, las aceitunas marinas, todo ese tipo de cosas. Então, a pessoa tem muito o que conhecer aqui na Venezuela sobre os ingredientes locais. Afinal, vocês têm uma Amazônia venezuelana também, tem ingredientes bem específicos aqui Exacto. no país. Sí, además para mí es descubrir muchas cosas que yo no conocía, porque viví tanto tiempo fuera que ahora estoy conectando con todas esas cosas. Entonces, es un proceso completamente orgánico, donde no estamos pendientes de hacer una escenografía y un circo, sino más bien demostrar como la investigación y las prácticas que nosotros hacemos allí en la mesa, de forma muy sincera. Como é que está a situação atual de ingredientes aqui para vocês usarem na cozinha? Bueno, en mi experiencia, desde que yo llegué al país hace año y medio, yo no he tenido problemas para conseguir los insumos. Más bien he tenido gran variedad, bien sea de la finca o de supermercados o los mercados, ese tipo de cosas. Es más, te invito a que vayamos y conozcamos varias opciones. Para ver os mercados e para ver pessoalmente como está a situação. Sí, así tienes una impresión. Para mostrar. Exactamente. Perfeito, eu quero muito conhecer, quero muito ver como é que é isso tudo. Vamos lá, então. Perfecto. Obrigada. Assim como em diversos países aqui da América do Sul, a empanada domina aqui no café da manhã local. Claro que cada país aqui da América Latina tem a sua característica especial. Aqui eles fazem com a farinha de milho. E o curioso é que são de diversos sabores. Tem de coelho, de cordeiro, de pizza, de mariscos. É uma infinidade de sabores, a fila aqui é enorme, tem de tudo, não tem cadeiras para sentar, a gente se come aqui assim, no meio da rua, em pé, todos juntos. E a fila aqui, fila enorme para comer uma empanada no café da manhã, todos locais. Eu vim, claro, provar, comparar com as outras que eu já conheço. Fila enorme aqui de locais, tinha também a Issa, que eu conheci enquanto eu aguardava pelas empanadas aqui na fila, e ela me explicou assim, essa paixão que todos por aqui têm em comer esses pastéis aqui que são tão tradicionais em diversos países aqui da América do Sul. Issa, por favor, o que tem de tão especial na empanada daqui, venezuelana? Bueno, aparte de que tienes una gran variedad, porque la puedes mezclar con lo que quieras. Es hecha de harina de maíz, es tradicional nuestra, como las arepas, como las hallacas, como muchas comidas. Me están llamando. Chegou Perdona, a sua, perdona. Chegou a dela. Olha, você pediu de quê? Yo pedí cazón, que es un tipo de pescado. Cação? Cazón. Cação, que é o filhotinho de tubarão. Exacto, como un tiburón pequeño, tal cual. Y bueno, y atún, que también es por el estilo. Y ele é frito, né? Sí, a empanada é frita. Siempre. Bueno, se pueden hacer también horneadas, pero sería de otro tipo de masa. Masa de trigo. A Argentina, geralmente, ela é feita com farinha de trigo, né? Então, a particularidade daqui, pelo que eu vejo, é que ela é frita e ela é feita com uma farinha de milho. Hay de harina de maíz y harina, esta venía siendo como una harina precocida. También es de maíz. Também é de maíz. Mas essa leva trigo também? Una mezcla de las dos. Agora, vou provar, então. Eu tô aqui, vou provar uma de queijo. Ok. E qual que você vai provar? Yo voy a probar cazón.
marcação. Ajá. Então, tienes 3 tipos de salsa. Esto es picante, esto es una salsa, nosotros le decimos guasacaca. Puede ser con cebolla, con ajo, a veces se le echa aguacate, cilantro, de estas vegetales aliños verdes. A mí me encanta cilantro. ¿Te gusta el cilantro? Me encanta. Después darle un toque y si no le quieres echar nada, también se vale. Eu vou Vamos abrir-la. no coentro, eu adoro coentro, então eu vou no coentro. Vamos poner el cilantro. Cilantro, guasacaca. Deliciosa, aquela comidinha que abraça, né? Aquela comidinha que comporta, típica. E dá pra ver aqui como todos adoram uma empanada aqui no café da manhã. O Fred vem de uma geração de cozinheiros, como ele se chama. O pai dele criou esse restaurante, que é um bar com influência espanhola, há mais de 40 anos. E depois da pandemia, ele criou uma experiência onde as pessoas podem ir a 7 bares distintos, que inclui inclusive o seu restaurante. Bueno, como bien dices, yo soy de segunda generación. Mi padre es fundador del restaurante y yo en verdad soy arquitecto, me gradué de arquitecto, pero me dediqué al restaurante de mi familia. Y en estos últimos días yo creé algo que se llama Los Templos Paganos. Lo creé junto con unos socios, que ellos son fotógrafos urbanos y ellos tienen un proyecto que se llama Maldito Licor. Este libro fotográfico lo hacen con el fin de dejar un retrato de estos espacios del centro de la ciudad que están muriendo. Porque el formato de bar en Caracas cambió. Ya la gente no va normalmente a los bares, sino que están yendo a las licorerías a tomar. Y esos espacios que son centenarios están cerrando porque la gente no es así. Entonces, como una manera de salvar esos espacios, viene Marcelo y Maxwell, que son mis socios con el libro, vienen aquí a tomar fotografías y me echan el cuento del libro. Porque como soy mi espacio importante en la ciudad, quería también tomar fotografías de lo que pasa aquí. Y yo les planteo a ellos cómo podríamos salvar estos espacios. Y dentro de un ejercicio que es una tormenta de ideas, desarrollamos este concepto basado de experiencias pasadas en Venezuela. En Semana Santa, aquí en Caracas, hay una tradición que las familias vienen de todas partes de Caracas al centro de la ciudad a visitar 7 templos, 7 iglesias. Entonces van de iglesia en iglesia, de tal manera que como que se perdonan los pecados. Entonces cuando yo era muy chico, venía mucha gente de toda la ciudad al centro y de esos núcleos familiares había personas que desertaban, que no eran muy cristianos, y se venían a los bares. Y entre los bares se generaron cofradías de amigos y entre ellos comenzaron a hacer como una movida de bar en bar en vez de iglesia en iglesia. ¡Wow! Eso fue como en los 80. Entonces, claro, fue una tradición que se fue mutando, lo hicieron muchos movimientos estudiantiles, entre sus grupos, con performance, actos culturales. Ya no vi movimientos más en los últimos 10 años o en los últimos 7 años de estudiantes que hicieron este tipo de ruta. Y cuando luego viene con el proyecto fotográfico, yo les digo, ¿por qué no recreamos la experiencia de los 7 templos, pero en versión de bares? Como no le rendes culto a un dios, es pagano. Entonces vamos a hacer los 7 templos paganos, que van a ser 7 bares, que de ese proyecto vamos a escoger para hacer esta ruta. Y la ruta tenía solamente el interés de darle promoción a esos espacios para que no murieran, para tratar de darles una segunda oportunidad y que las personas que por razones, bueno, Venezuela ha pasado por un momento difícil y el país está separado como en 2 polos. Hay un polo que no sabe qué pasa de este lado de la ciudad. Entonces, darle la oportunidad de ese sector de la ciudad que conozca este sector de la ciudad y conozca estos espacios que son emblemáticos para la ciudad. Y de ahí nace la experiencia. E quanto tempo leva a altura? E o que uma pessoa pode esperar desse Ok, normalmente el tiempo son más de 8 horas, porque no solamente son bares, no son bares que están uno al lado del otro, sino en distintos lugares de la ciudad. Comenzamos por los lugares más pintorescos, los que tengan más elementos históricos, que tengan una historia que contarte de la ciudad, y terminamos en los más rumberos, en los más festivos, en los más alegres, de tal manera que sea una curva de emociones y tengas una cantidad de experiencia. Normalmente nos reunimos en un espacio donde todos puedan dejar el vehículo y de ahí se van a un bus o a un transporte colectivo donde parten todos a la ruta.
comenzamos aquí en la Tasca, donde hay un tateo, la gente viene a comer para tener algo en el estómago para lo que viene. Ahí le entregamos unas monedas que van a canjear por bebidas en cada uno de los bares y comenzamos bien a nuestra ciudad, en el Torero, a hacer la ruta. Entonces vamos de bar en bar, compartiendo bebidas, tragos. Dentro del bus también hay cervezas. Y al final de toda la ruta terminamos en un espacio de comida que está en una zona también muy popular que se llama Santo de Rosalía, donde se hacen arepas en la calle. La arepa es un plato tradicional venezolano. No solo de Venezuela, programas, porque ya hice programa de Colombia, claro. Y arepas como... Son venezolanos. Son venezolanos. Y entonces es una especie de calle del hambre, es que nosotros vivimos en Venezuela, no sé, es donde se desarrollan los carros de perro caliente, pero montaron a las arepas. Entonces son como carros de perro caliente, pero callejeros, que hacen arepas y son increíblemente buenos. Y es como de esas cosas que renacieron en Venezuela por la crisis, como nuevos sectores económicos. E é super interessante esse final. E quando a gente pensa em experiências, geralmente como essa, geralmente a gente pensa como turista em algo que é aquele engana turista, né? No caso, é algo mais para a população, mais para turista. Es totalmente dirigido al turista venezolano. Es un proyecto de reconexión urbana, de que dos partes de la ciudad que estaban peleadas, ya que le bajamos muchísimo el tema político, se están reconciliando. Entonces parte de la reconciliación es esta conexión para que entiendan las actividades que hay en este sector de la ciudad. O sea, para que vean la dinámica de vida, para que se caen las estigmatizaciones del miedo, de la violencia que tenían ellos en su mente de esos sectores. Para que vean la realidad, de que son mucho más libres, la gente es muy alegre y en verdad se vive muy bien en ese lado de la ciudad. E a pessoa que quer participar desse tour, como faz? Por el Instagram de nosotros, ahí en arroba los templos pagados. E quando sai um tour como esse? Las rutas públicas que tenemos pautadas con una marca salen en $60 por persona. $60 com um monte de bebidas. Sí, con las bebidas, con el transporte. Sí. Incrível. Você vai me convidar para participar? Claro que sí, vamos a ver si lo disfrutan. Eu quero! E vai lá também? Esa es la mejor parte. Já que o chefe Fred me convidou, eu cheguei aqui na pousada do Cervantes para iniciar o tour pelos bares. O grupo já está todo por aqui. Esse é o primeiro bar do tour e eu tô super animada. Já me deram aqui, olha, a cervejinha e já conto mais para vocês. Cheguei agora a um bar que se chama El Torero. Esse bar começou em 84, quando o dono chegou aqui a Caracas e começou a acumular objetos. E aí ele pedia para que as outras pessoas, os vizinhos, trouxessem objetos para eles, objetos velhos, usados, e ele trocava esses objetos por cervejas. Vê-se aqui que foi muita cerveja doada em troca, né, de objetos de colecionador. São muitos objetos antigos por aqui e é muito curioso. Eu não trouxe nada antigo para doar, mas me disseram que eu posso tomar uma cerveja. Eu cheguei agora ao bar La Estación. É um bar que popularmente acabou se chamando Gardeliano, porque Carlos Gardel esteve aqui antes de falecer umas 2 semanas depois, bem no início do século XX. Esse bar, ele fica justamente na frente de uma antiga escola de arte. Por conta disso, acabou se transformando num point para artistas. Até hoje, mesmo com a escola fechada, muitos artistas ainda vêm visitar e ainda serve de inspiração para esses artistas. Eu cheguei ao bar Las Delícias, que pertence ao senhor Gustavo, que é apaixonado por música. Então, toda a decoração aqui é associada
a instrumentos musicais, a música. Tem fotos de diversos cantores de salsa na parede, diversos cantores em geral. E você vê que tem muito amor, muito carinho por aqui. CDs, é tudo relacionado à música. É incrível. Esse é o quarto bar. Eu vou seguir aqui no tour com a minha cervejinha gelada, me divertindo e experimentando Caracas. Fórum Band News, os desafios da infraestrutura no Brasil. Ao meu lado agora, a Luciana Costa. Ela é diretora de infraestrutura, transição energética e mudanças climáticas do BNDES. Diretora, qual que é a importância de se debater um tema como infraestrutura num fórum como este? É muito importante se debater infraestrutura num fórum como esse, com pessoas da academia, do setor privado, operadores, bancos, porque o Brasil vive um super ciclo de investimento em infraestrutura. O país vai investir mais de 1,1 trilhão de reais em infraestrutura entre 2023 e 2026. Só que para que a gente invista este volume de dinheiro nos setores ligados à infraestrutura, a gente precisa debater quais são os desafios, quais são os ajustes ao longo da jornada que precisam ser feitas. E mais do que isso, a gente também tem visto muito interesse de investidor internacional no país. Investidores que querem investir em infraestrutura aqui. E a gente precisa aumentar a consciência mesmo da população. A gente precisa que o brasileiro entenda o que está acontecendo. Porque o Brasil tem um déficit de infraestrutura, mas este problema está sendo resolvido, está sendo endereçado. No nosso caso, no BNDES, o país vai investir 1,1 tri durante o governo do presidente Lula e o BNDES vai aprovar 300 bilhões de reais para a infraestrutura, porque o BNDES ele fomenta a infraestrutura e ele divide risco e alavanca o mercado, divide risco com o investidor e alavanca e aumenta o tamanho do mercado de capitais. Então, esse é um tema que, na minha visão, a população não está muito consciente, mas ela precisa entender que tudo isso vai se refletir em água e esgoto tratado, muito dinheiro está sendo investido em saneamento, mobilidade urbana, rodovia. O Brasil tem atualmente o maior programa de rodovias do mundo, portos, aeroportos, energia, e a infraestrutura ela fica relativamente invisível na nossa vida, mas sem infraestrutura a gente não se move, a gente não tem energia, a gente não tem acesso à água tratada, e esse é um país que conseguiu praticamente universalizar o acesso à energia e agora vai universalizar o acesso à água e esgoto, fora todos os outros investimentos. Obrigado pelas informações. Fórum Band News, os desafios da infraestrutura no Brasil. Olá! No Band News Docs dessa semana a gente vai te mostrar a tradição e a cultura de uma das cidades mais antigas do Brasil, Santos, que carrega histórias e figuras importantes para a construção do país. A gente também vai conhecer a trajetória de Fábio, que é prático nos portos, além de explorar o mercado de peixe, o outeiro e também o Museu Pelé. Confira. Eu ia começar esse documentário do início da Vila de Santos, mas não vai dar.
vou ter que de cara te apresentar o Fábio, o prático em atividade mais experiente do mundo. Santos tem o maior porto da América Latina. É por aqui que a riqueza entra e sai, em navios que parecem prédios flutuantes que cruzam oceanos. E para que esses monstros de aço naveguem com segurança por este canal, é preciso quem conheça cada centímetro deste fundo de areia, cada correnteza e cada capricho do vento. E essa é a função do prático, o profissional que manobra os navios na entrada e saída do porto. Dá para imaginar o tamanho da responsabilidade estacionar esses navios com precisão? O Fábio já fez isso por mais de 30 mil vezes. São 50 anos de profissão, dezenas de milhares de manobras, sem medo de altura ou de onda. E o motivo disso tudo é a coisa mais linda que você vai ouvir hoje. Eu fui oficial de Marinha Mercante, eu tinha 18 anos, conheci a minha mulher, que tinha 17. Aí fomos namorando, aquela paixão, casamos e na sequência, todo mundo jovem, né, saudável, vieram os 3 filhos assim, pau, pau, pau. E os filhos crescendo, cada vez eu chegava no Rio de Janeiro, onde eu morava, ficava no Rio 3 dias. Saía para viajar, ficava 3 meses. Depois de 7 anos caiu a ficha, eu digo, meu Deus, vou passar a vida inteira nisso? Eu preciso arranjar uma profissão onde eu vá viver uma vida normal em casa e acompanhar o crescimento dessas crianças e conviver mais com a minha esposa. Porque eu fiquei estudando 15 horas por dia, de abril de 1968 até janeiro de 69, estudando todo dia 15 horas líquidas, cronometradas minuto a minuto, 15 horas líquidas. Não vinha atrás de salário, não vinha atrás de nada disso. Eu só queria ficar em casa, curtir meus filhos e a minha mulher. Coisa que eu na Marinha Mercante eu fazia isso muito raramente, entendeu? Então eu vinha para trabalhar na praticagem por qualquer dinheiro. Eu juntei as duas coisas, eu continuei com os navios que eu amava de paixão e perto dos meus filhos e da minha mulher. O meu recorde é 156 degraus. O homem nasceu para ser feliz e não para ser rico, ser feliz. E para você ser feliz, obrigatoriamente passa por você ter uma profissão que você goste de exercer. E olha, esse não é um trabalho para qualquer um, não. Tem que ter paciência e coragem. O prático não espera o navio parar para subir. Ele vai ao encontro do perigo enquanto o gigante ainda se move. É comum manobrar navio desse tamanho? Todo dia tem 2, 3 desse tamanho. É a tendência moderna, né? Economia de escala. Quanto maior o navio, mais carga ele leva, mais o custo é o mesmo. Navio pequeno ou grande tem 20 tripulantes. Então, quanto maior o navio, mais frete ele faz. O Fábio tem mais de 80 anos e faz isso aí que você está vendo com a maior destreza. Sobe as escadas de um navio deste tamanho na maior calma e vai lá atracar mais um gigante dos mares. 20 metros para longe. Ok, vai passar um bocadinho a corrida. Eu estou no meu ambiente. Aqui é o meu dia a dia, minha atividade. É uma coisa que eu amo de paixão. Adoro esse trabalho mesmo. Adoro. Ainda me pagam para fazer uma coisa que eu amo. Então, tá aí a explicação por que eu estou tão bem de saúde com essa idade toda. Muito obrigado aí, até a próxima, se Deus quiser. A vocação para os negócios da cidade de Santos vem de longe, muito longe. E aqui nesse lugar, a gente já sente o peso de quase 5 séculos de história. Estamos no outeiro de Santa Catarina. Sabe o que é um outeiro? É um morro pequeno, uma elevação de respeito. Mas olha, Santos não é só o que está nos bustos de bronze. É uma cidade de contrastes. De um lado, o mármore e a riqueza do café. Do outro, a luta silenciosa
de quem construiu tudo isso. A historiadora Adriana Negreiros nos mostra que Outeiro é um sítio arqueológico vivo. Ela é professora e conta que a história que a gente aprendeu preserva muito de quem mandava e pouco de quem sofreu. O Outeiro de Santa Catarina é um marco de fundação da cidade de Santos. Foi aqui, no entorno do Outeiro de Santa Catarina, que a cidade começou a se desenvolver. A cidade não, um povoado que depois virou uma vila, que depois virou uma cidade. Essa construção com estilo de castelo era de um médico muito importante naquele momento da história, João Éboli. Esse médico italiano, ele era um abolicionista, ele era um republicano, ele tinha ideias avançadas para a época. Então tem uma lenda urbana, né, que a elite, ela abrigava esses escravizados fugidos das fazendas de café. A gente está no final do século XIX, a gente está num período, né, abolicionista, a escravidão está sendo discutida. E Santos é uma cidade libertária, a gente teve 3 quilombos na nossa cidade. Né? O Jabaquara chegou a ter 10 mil escravizados. Então aqui era um ponto de chegada desses escravizados que vinham dessas fazendas do interior de São Paulo. Esses porões, aqui no Outeiro, representam uma variedade imensa da nossa cultura. Santos guarda estes contrastes. São parte da nossa história e contam um pouco do Brasil. Gente, essa aqui é a rua 15 de novembro. Imaginem essa rua 100 anos atrás. Era a Wall Street brasileira. Homens de terno, chapéu Panamá, negociando o preço do café que o mundo todo ia beber. E olha que coisa curiosa e absurda. Por convenção social, mulher não podia circular por aqui. Era uma rua estritamente masculina. Dá para acreditar? O Sérgio trabalha na Associação Comercial de Santos, um lindo prédio histórico que foi revitalizado. Nós estamos na Associação Comercial de Santos, que é uma instituição que tem mais de 150 anos e tem um poder enorme na cidade. Ela é muito influente, ela que dita as regras para a questão da exportação de café no Brasil, ela emite os certificados de origem e é uma instituição tão presente na cidade que em determinado momento no século XIX, ela foi quem comandou os rumos da cidade de forma executiva. É uma instituição tão importante a ponto de virem, Dom Pedro II esteve aqui 3 vezes, vários presidentes da República estiveram aqui, inclusive o prédio sede hoje, a pedra fundamental foi colocada pelo Epitácio Pessoa, mas tiveram aqui JK, tiveram Gaspar Dutra e outros presidentes importantes. A elite econômica e cultural da cidade passava por esse prédio. E aqui nós temos um repositório de tesouros, né? Entre eles 2 quadros do Benedito Calixto, que é um grande pintor paulista, principalmente que desenhou aqui a região. E esses quadros, eles foram um presente do Calixto em gratidão à diretoria da Associação Comercial, porque foram eles que bancaram os estudos do Calixto em Paris. Isso também no século XIX. Uma delas, que é Santos em 1888, que essa está atrás de mim, né? Ela é uma das maiores obras em tela do pintor que nasceu em Itanhaém. E esse poder todo vinha do café, chamado de Ouro Verde, que financiou o que Santos é hoje. Era pujante, onde o café estava no seu maior esplendor econômico, colocando o Brasil, inclusive, como uma das grandes potências econômicas do mundo. E Santos acompanhava essa tendência, né? Santos, porto da imigração, escoamento do café, a pujança, né, da ferrovia, e a cidade acompanhava na sua arquitetura. No mesmo charmoso centro histórico está o Museu do Café. Esse edifício, então, ele foi criado para abrigar a Bolsa, né, que estava com suas negociações crescendo, estava crescendo em volume, mas ele também foi feito para ser uma propaganda do quê? Do café e do estado de São Paulo. Então ele é um edifício de 3 pavimentos, feitos com materiais muito ricos, né? Madeiras nobres, materiais importados, e também abriga algumas obras de arte, tanto esculturas que tem na entrada, na torre, quanto as obras do Benedito Calixto. Então ele tem essa função de passar essa suntuosidade, né? Essa coisa imponente realmente para quem entra, né?
E as obras do Benedito Calixto também estão alinhadas a isso. Então a gente tem um vitral, que é a Epopeia dos Bandeirantes, que o Calixto, ele, por meio de alegorias, ele busca representar uma versão da história do Brasil, né? Então ele situa ali 3 momentos da época colonial, imperial e republicana, e ele busca não só contar uma história, mas também valorizar esse protagonismo paulista, né? Principalmente pela figura do bandeirante. No prédio imponente também funcionam mostras temporárias sobre a história do grão, de marcas clássicas aos objetos usados na produção e preparo da bebida. Santos recebeu e recebe gente de muitas partes do Brasil. Mas quando a gente vai lá para a ponta da praia, no novo mercado do peixe, é o sotaque nordestino que domina o balcão. O movimento disso aqui e todo mundo querendo vender o seu peixe. Tem quem veio do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Alagoas e todos dizem que Santos é como coração de mãe. Eu sou do Rio Grande do Norte, moro aqui há 28 anos. O mercado de peixe é uma mãe. Ela abre os braços para todos do nordestista que trabalham aqui. 80% que trabalha aqui no mercado de peixe é do Nordeste. É a família, né? A gente vai trazendo, um traz o irmão, aí traz o primo, aí traz o cunhado, aí vai trazendo todo mundo e daqui a pouco tá todo mundo aqui já. Aqui é o seguinte, é um lugar onde que o nordestino construiu, né? Então, quer dizer, nós viemos para cá, imigramos para cá e só voltamos para lá para tirar uma onda. Tomar água de coco, isso aqui é um peixe dos melhores. É a cereja do bolo. É chamada pescada cascuda. Você tanto pode abrir para fazer assada sem espinha, cortada em postos. A carne é branquinha, é só o miolo mesmo, para você fazer assado, ensopado, para fazer ela de todas as formas, até cru dá para comer ela. Santos é cheia de beleza escondida entre as ruas do centro histórico. Esta aqui é a Casa da Frontaria Azulejada, construída em 1865. Era um comércio do Comendador Ferreira Neto. Na parte inferior do prédio, a gente nota que era o comércio deles. Se a gente for olhar a entrada, né, das carruagens ali naquele espaço. Em cima, a residência. A gente acredita que ele recebia muita gente, porque devia ter muitos quartos. E era só um casal que morava aqui. Então ele era um comerciante do café, então ele tinha muitos contatos. Pelas ruas do centro, outro marco histórico da cidade, o bondinho. Começando por aqui à esquerda de vocês podem observar a antiga estação de ferro Santo João de Anhim, datada de 1867. Nós estamos no Largo Marquês de Monte Alegre, onde todos os dias sai a linha turística do bonde de Santos. Aqui é um local muito importante para a nossa cidade. Nós estamos em frente à estação São Paulo Rei, fundada em 1867. O bonde para a cidade de Santos é um significante com significado, vamos dizer assim. Ele quase que é a nossa identidade. A identidade do santista passa pelo bonde. O bonde não é só para o turista, o bonde é para o morador que quer conhecer sua cidade, que quer se identificar com os locais que ele passa. O nosso passeio pela cidade de Santos ganha agora um pouco de brisa do mar. Esse é o Parque Valongo, o local onde nasceu o Porto de Santos e que movimentava muito café e açúcar. Foram milhões de imigrantes que chegaram por aqui com a esperança de uma nova vida. Hoje, revitalizado, o espaço virou uma enorme área de lazer no centro da cidade. E vizinho do Parque Valongo está o Museu Pelé. Não tem como falar de Santos sem falar do rei. Santos já era famosa com Pelé e se tornou muito mais após ele, né?
E hoje em dia, quando se fala em Santos e Pelé, é quase que uma coisa só. Especificamente esse pavimento aqui, ele é o resumo da vida dele. Essa é a primeira foto do Pelé, sozinho, com o uniforme do Santos. Foi o dia que ele foi apresentado aqui, 15 anos. Ia fazer 16 logo em seguida. A família do Pelé era uma família simples. O pai do Pelé, o Dondinho, ele foi um bom jogador de futebol. Inclusive ele tem um recorde que ninguém tem. Ele marcou 5 gols de cabeça num jogo só. Tá? E ele foi o grande incentivador pro Pelé. O menino que jogava muito, mas ele, o Dondinho, ensinou muita coisa pro Pelé. Uma delas era chutar com os 2 pés. Tá? Ele treinou muito isso. Tá? E aqui você tem um par de chuteiras, esse par é original, tá? Muito desgastado nos 2 pés. Pelé tem quase tantos gols de esquerda quanto de direita, sabe? Para ele não tinha tempo ruim, do jeito que viesse ele concluía. E isso fazia toda a diferença. História desse rádio. O Pelé era um menino de 8 para 9 anos e entrou em casa e viu o pai dele ao lado do rádio, chorando. E ele perguntou para o pai, o que houve? Ele falou, o Brasil acaba de perder a Copa para o Uruguai. E ele, na sua tenra infância, falou assim, pai, fica triste não, eu vou ganhar uma Copa do Mundo para o senhor. 8 anos depois, trouxe a primeira de 3. Olha aí, Pelé, agora é! Agora é Brasil! Pelé! Como eles tinham uma certa dificuldade, né? Porque futebol, jogador de futebol não ganhava que nem se ganha hoje, né? Então o tio dele fez uma caixinha de engraxate que ele ficava na estação lá em Bauru para engraxar o sapato do pessoal, para juntar um dinheirinho para comprar chuteira, bola, essas coisas todas, né? Aqui você tem 2 das coisas mais importantes da carreira do Pelé. Essa foto é o único registro conhecido do gol mais bonito que o Pelé marcou na vida dele, que foi contra o Juventus, na Rua Javari, em São Paulo, onde ele chapelou um, chapelou outro, chapelou um terceiro, tudo sem deixar a bola cair no chão, e depois ele concluiu de cabeça, encobrindo o goleiro, né? Então isso foi uma coisa que marcou para a história. E aqui você tem a história da placa que deu origem à expressão gol de placa, tá? O que acontece? Existe a placa que está lá no museu, no Maracanã, perdão, né? Porque o Pelé fez um gol contra o Fluminense, lá no Maracanã, que ele saiu da defesa e foi driblando todo mundo e fez o gol. E o Joelmir Betting, que foi um dos grandes nomes do jornalismo, né, na época, ele falou assim, esse gol merece uma placa. E mandou fazer uma placa para colocar no Maracanã, tá? E aí depois fizeram, na verdade foram 2, né? Uma está lá no Maracanã e outra foi dada de presente para o Pelé, exatamente igual. Pega a bola na área do Santos e parte para o gol do Fluminense. Numa caminhada tortuosa e torturada, que durou mais de 1 minuto e meio de posse de bola. Ele acaba culminando com um drible de vaca no Castilho, o goleiro, e faz o gol. Vai sozinho, eu quero ir para a boca do gol! Não sou o autor da expressão gol de placa, eu sou o autor da placa do gol que gerou a expressão gol de placa. E o Pelé não sabia disso, não ficou sabendo disso na ocasião. Anos depois, quando ele soube que a história começou com o Joelmir Betting, ele entregou uma placa para o Joelmir dizendo, né, do autor do gol de placa para o autor da placa do gol. Então foi uma coisa muito, muito legal também, muito interessante, né? E daí surgiu a expressão do gol de placa que está disseminada pelo país todo mundo fala em gol de placa. Naquela época o pessoal não estava nem aí, o Santos tinha acabado de ser campeão do mundo, todo mundo pelado, tomando banho e cheio de fotógrafo lá dentro, né? Sabe, assim, é uma coisa que hoje é impensável, né? Aqui você tem uma foto, por exemplo, do Bob Kennedy, né, o irmão John Kennedy, que não aguentou esperar o Pelé foi ensaboado, teve que pôr uma toalha na hora e foi ensaboado receber ele lá. O lançamento é feito, vai lá Pelé, é pênalti! É pênalti, não há dúvida! Após o Pelé marcar o 10º gol,
o Santos foi jogar contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, e o Pelé foi homenageado, tanto pelo governo de Belo Horizonte quanto pelo governo do estado. Do governo municipal, Pelé ganhou as chaves da cidade. Do governo do estado, Pelé ganhou essa coroa. Essa coroa ela é muito significativa, porque ela pertenceu ao ministro Antônio Ferreira Viana, que foi um dos relatores da Lei Áurea, e ela representa muito, que era um jogador jovem, negro, que marcou o 10º gol e que uniu todo o país em torno disso. Então, ela é muito simbólica essa peça. No ano de 1971, Pelé se despediu da seleção brasileira e se despediu com 2 jogos, um no Morumbi e na outra semana um no Maracanã. Tá? Essa camisa é da primeira despedida dele, é original, é o jogo do Morumbi, tá? Onde ele também usou o cetro, a coroa, né? Só que tem um detalhe, esse jogo foi a primeira vez que a seleção usou as 3 estrelas de campeão do mundo, tá? Porque você pode ver as fotos na Copa de 70, eles estavam sem estrela nenhuma. E em 71, então nesse jogo de despedida, foi o primeiro jogo com as 3 estrelas. O pessoal já sabia que era o jogo, o último jogo dele. Foi um jogo normal, um jogo de campeonato normal, não foi nenhum amistoso nem nada. Era um jogo contra a Ponte Preta, né? E ainda no primeiro tempo, bola rolando para um lado para o outro, e o Pelé já foi indo para o meio de campo, até que quando a bola passou perto dele, ele pegou a bola, se ajoelhou, virou para os 4 cantos, parou o jogo, entrou um monte de gente. Uma coisa assim de arrepiar, né? Aqui é o ponto alto dessa visita, ou um dos pontos altos, mais altos, né? Que é a bola de ouro. O Pelé, ele nunca concorreu a uma bola de ouro. Mas não porque ele era o melhor ao concurso, não. É porque, na época, só ganhava a bola de ouro quem fosse europeu, tá? Depois, passou a ser o seguinte, não precisa ser europeu, mas tem que jogar na Europa também. E só há pouco tempo, agora, recentemente, que passou a ser aceito qualquer jogador em qualquer lugar do mundo, tá? Mas na época do Pelé não tinha isso. Então, ele nunca concorreu sequer a uma bola de ouro. Quando foi feita essa reavaliação, como é que teria sido, né? Pelé teria conquistado 6 vezes a bola de ouro. Então, eles ofereceram para ele uma em homenagem ao conjunto da obra, né? Toda a carreira dele. Para encerrar essa visita nessa parte do museu, que é a parte que resume mais a vida e obra do Pelé, a carreira dele, né? Temos aqui essa estátua de cera. Há várias estátuas de cera do Pelé por aí, em vários museus e tudo mais, mas nenhuma é tão perfeita como essa. Por quê? Porque, na verdade, não foi um artista que fez baseada no Pelé. O Pelé foi o molde para essa estátua. Então, isso é exatamente o que era o Pelé aos 50 anos, tá? Foi feita por uma artista japonesa, com um artista francês, foi feita lá na França, tá? Ele entrou numa estrutura que tinha lá o produto, né, que foi endurecendo, né, tudo emborrachado. Ele saiu, puseram o gesso, fizeram o molde todo, depois fizeram do rosto dele. Então, você quer saber como era o Pelé? Aos 50 anos era isso, essas são as medidas dele. E é perfeita, perfeita. Não existe outra igual no mundo. Na verdade, foram feitas 2, a outra está em museu. Mas essa aqui, para o pessoal visitar assim, é ela. Olha, segura que o bonde está subindo. Santos também é cidade de fé e de vistas de tirar o fôlego. Esse aqui é o Monte Serra. Para chegar ao topo são 402 degraus na perna ou nesse funicular, que funciona há quase um século. E não é só para turista, funciona como transporte para quem mora aqui no alto. É uma verdadeira viagem no tempo, numa época de cassinos, shows e muito luxo. Nos anos 30 e 40 era festa atrás de festa, com nomes como Carmen Miranda e frequentadores como Tarsila do Amaral. Tudo aqui está preservado. Este empreendimento, ele não nasceu para ser um cassino. Ele nasceu para ser uma casa de eventos, restaurantes,
e que foi para fazer uma homenagem para a Espanha. Grandes nomes, né, dos artistas da época vinham se apresentar. E a Carmen Miranda foi uma das que veio aqui se apresentar nas festas do cassino nessa época. É brasileiro, tica-tica-bum. A gente faz muitos eventos aqui. Tem casamentos, tem festa de aniversário, tem bodas, tem debutantes. Tem muitos eventos abertos ao público que a gente faz aqui. Tem bailes dançantes, tem noite do rock, noite do samba, noite... É uma alegria só, tem de tudo. E as pessoas gostam justamente por conta da história, por se sentirem aqui. Não só pela paisagem, porque de fato a vista é muito bonita, né? 360 graus da Baixada Santista, mas por se sentirem num local onde a história e a cultura é preservada. E aqui no topo do morro está a Capela de Nossa Senhora do Monte Serrá, padroeira da cidade de Santos. Foi construída entre 1598 e 1603. Naquele tempo, isso aqui foi considerado um refúgio contra ataques de piratas. Em 1614, houve um milagre, aonde os holandeses estavam invadindo o vilarejo de Santos. Dado o momento, o morro começa a deslizar, afugentando os invasores, né, matando os holandeses. E isso faz com que eles entendessem que foi um milagre da Nossa Senhora do Monte Serrá. God bless the United States and God bless the United Kingdom. A Band News TV tem no seu DNA a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. São 9 milhões de telespectadores e quase 10 milhões de seguidores em nossas plataformas digitais que nos acompanham durante nossas 24 horas de programação. Nosso compromisso é ir além da notícia, trazendo debate e análise sobre os temas mais importantes para a sociedade. Somos pioneiros na produção e exibição de fóruns, onde especialistas e autoridades tratam assuntos relevantes com a visibilidade que só o jornalismo tem. Temos espaços dedicados a entrevistas, como os programas Economia para Você, com Juliana Rosa, Capital e Mercado, com Marco Sabino, e Viver Melhor, com Jean Gorenstein. Também contamos histórias. No Band News Docs, iniciativas, empresas, personagens ganham voz. Somos um canal de notícias, negócios, política e comportamento. Fazemos jornalismo com autoridade e responsabilidade. Band News TV, na velocidade da notícia. Estamos por aqui de volta ao vivo, a informação não para aqui na Band News TV. Seguimos juntos nesse domingo, trazendo aqui para você, em tempo real, atualizações do Brasil e do mundo. Obrigado pela sua companhia. E estamos de volta agora com a informação de que o ministro Flávio Dino teve que cancelar uma viagem a Portugal por causa de um acidente doméstico, que resultou na fratura do pé e em uma lesão no ligamento.
Dino participaria já a partir de amanhã da 14ª edição do Fórum de Lisboa, em Portugal, que acontece entre os dias 1º e 3 de junho, segunda e quarta-feira dessa semana. Segundo informou o ministro do STF, ele não obteve autorização médica para participação em voos longos. Por isso, permaneceu em São Luís, no Maranhão, onde mora. Dino enviou um texto à organização do evento detalhando os pontos que abordaria no painel que teria lá sobre constitucionalismo transformador. E a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, continua internada na unidade de terapia intensiva do Hospital Santa Lúcia, em Brasília. Ela procurou atendimento no sábado após sentir dores no peito e falta de ar. O boletim médico divulgado neste domingo informou que Celina Leão passou por uma drenagem pleural na noite de sábado. O procedimento aconteceu sem intercorrências. O hospital afirma que o resultado do exame radiológico de controle é satisfatório. Por enquanto, a governadora permanecerá em observação. E a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas provocou reações no Congresso. A oposição comemora a medida, enquanto governistas falam em ataque à soberania nacional. Antes de tentar uma nova conversa com o presidente americano Donald Trump, o governo Lula vai analisar com atenção os impactos financeiros da medida. Por enquanto, a reação vai se limitar à nota oficial que o Planalto divulgou defendendo a soberania nacional e também as declarações do presidente Lula criticando o senador Flávio Bolsonaro, que apoiou a medida. Para o líder do governo na Câmara, a decisão dos Estados Unidos, logo depois dos encontros de Flávio com Trump e com o secretário de Estado Marco Rubio, pode sinalizar interferência nas eleições brasileiras. Abre a porta para que os Estados Unidos tentem interferir na nossa autonomia, na nossa soberania, com consequências, inclusive, no processo eleitoral em curso. Lula e Trump poderão se encontrar pessoalmente na cúpula do G7, que acontece entre os dias 15 e 17 de junho, no interior da França. Embora os dois já tenham confirmado presença no fórum, não há, até o momento, previsão de reunião entre eles. Deputados da base do governo pediram à Procuradoria-Geral da República para investigar o senador Flávio Bolsonaro por crime contra a soberania do Brasil. Já a oposição quer usar o episódio para reforçar o debate sobre segurança pública nas eleições. Graças a Flávio Bolsonaro, que foi aos Estados Unidos para trabalhar para que a nossa segurança pública possa ser fortalecida, pediu para Marco Rubio para que isso fosse uma realidade, classificar essas facções como terroristas, e é por isso que nós hoje temos essa grande vitória internacional. Para Rubens Barbosa, que já foi embaixador nos Estados Unidos, não é a primeira vez que o governo Trump age para classificar grupos terroristas na América Latina. O diplomata não vê a ação dos americanos como uma intervenção no Brasil. Eu entendo a reação do governo brasileiro, como houve reação no governo mexicano, como houve reação em outros países, mas não houve nenhuma interferência dos Estados Unidos nesses países para punir no país o crime organizado. A punição é feita nos Estados Unidos. Agora, realmente, se houver muitas instituições financeiras que comprovadamente estiverem ligadas ao crime organizado, pode ter consequências aqui no Brasil. Mas isso o governo brasileiro vai ter que reagir e vai ter que punir essas empresas também. O coronel da reserva do Exército, Alessandro Visacro, diz que grupos criminosos como o PCC utilizam práticas terroristas e já são monitorados há anos pelos Estados Unidos como ameaças à estabilidade da região. Quando a gente fala de terrorismo criminal, nós estamos falando de algo orientado para aquilo que é predominante na América Latina, que é um fenômeno conhecido como insurgência criminal. Isso não quer dizer que tudo que essas organizações criminosas façam seja terrorismo. Não, mas sem dúvida alguma, algumas dessas ações sim são caracterizadas como terrorismo, embora o Estado brasileiro não as considere.
E deputados federais do PSOL e da Rede Sustentabilidade acionaram a Procuradoria-Geral da República contra o senador Flávio Bolsonaro. O motivo é justamente essa viagem que ele fez aos Estados Unidos para pedir que o PCC e o Comando Vermelho fossem classificados como terroristas. Os parlamentares da base governista pediram agora a abertura de um inquérito para investigar a atuação de Flávio nos Estados Unidos. De acordo com a representação, o senador teria cometido crime contra a soberania nacional ao pedir ao governo americano essa mudança de status. A denúncia aponta que a iniciativa teria ferido a Constituição por interferir na condução da política externa do Brasil, uma atribuição exclusiva da Presidência da República. Os deputados alertam que a medida pode expor o país a sanções econômicas internacionais. Em nota oficial, em resposta, o coordenador da pré-campanha de Flávio, o senador Rogério Marinho, rebateu as acusações. Ele criticou a postura dos governistas e defendeu a busca por cooperação internacional para combater o crime organizado. A gente fala agora sobre a eleição presidencial na Colômbia, que aconteceu neste domingo. As urnas já foram fechadas por volta das 6 da tarde, aqui pelo horário de Brasília. Nós vamos ao vivo agora até a Colômbia fazer contato com a repórter Fernanda Barbosa, da nossa parceira Aliança América Latina, que vai trazer para a gente as últimas informações. Já temos números da apuração, já começam a ser divulgados os resultados. Fernanda, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Vitor. Exatamente, a votação na Colômbia terminou faz um pouquinho mais de 1 hora para esse primeiro turno das eleições presidenciais e, segundo os dados da registradoria, nesse momento, com 71,21% dos resultados apurados, o candidato do movimento de direita Defensores da Pátria, Abelardo de la Espriella, está na frente na disputa presidencial com 44,9% dos votos. Em segundo lugar está o candidato da esquerda, Iván Cepeda, do partido Pacto Histórico do atual presidente Gustavo Petro. O Iván Cepeda está com 41,33% dos votos. Se esse cenário se confirmar, vai haver segundo turno nas eleições presidenciais aqui na Colômbia e o segundo turno acontecerá no próximo dia 21 de junho. Esse resultado apresenta uma mudança em relação às pesquisas eleitorais que haviam sido divulgadas até a semana passada, né, uma semana antes das eleições, que indicavam o candidato da esquerda, Iván Cepeda, na liderança da corrida presidencial e o Abelardo de la Espriella em segundo lugar. Mas a candidata que apresenta mais diferença em relação aos votos que recebeu hoje, com 70% das urnas apuradas e as pesquisas eleitorais, é a Paloma Valência, do Partido Centro Democrático, que é um partido também de direita, liderado pelo ex-presidente Álvaro Uribe, e nas pesquisas ela aparecia aí com até 14% das intenções de voto, e hoje, né, na eleição de hoje, ela não chegou a 7%. Se esse cenário se confirmar, vai representar uma mudança, né, na principal força de direita do país, o Centro Democrático, liderado pelo chamado uribismo, que já ficou de fora do segundo turno das últimas eleições presidenciais, mas é atualmente o segundo partido com mais assentos, né, com mais lugares, tanto no Senado como na Câmara. Mas nesse primeiro turno das eleições, o candidato Abelardo de la Espriella conseguiu atrair esse voto conservador e tirar esses votos da candidata que ficou em terceiro lugar. Como funciona ou como continua o processo de contagem aqui na Colômbia, de contagem dos votos? A registradoria, o que está realizando nesse momento é uma pré-contagem, como eles chamam, né? Baseado nas atas que são resultantes dos votos. Mas nos próximos dias, juízes eleitorais o que vão fazer é confirmar esse resultado. Mas essa pré-contagem já pode ser considerada, não, como um resultado que está encaminhando as eleições presidenciais na Colômbia para um segundo turno, Vitor. É isso, informação importante então e até surpreendente, né, Fernanda, porque as pesquisas apontavam um equilíbrio muito maior, mas ao que a gente viu, essa candidata de centro ou centro-direita acaba ficando para trás e acaba então se confirmando esse segundo turno, até mais polarizado do que as pesquisas mostravam, com os candidatos da direita e da esquerda avançando para o segundo turno. Acho que a gente perdeu o contato com a Fernanda, mas vou recapitular aqui os números. A apuração já está nesse momento com 71% concluída, ou seja, 71,21% das urnas já foram apuradas. O Abelardo La Espriella, que
que é o candidato da direita, aparece em primeiro lugar com 44%, em segundo Ivan Cepeda, que é o candidato da esquerda, o representante do presidente Gustavo Petro, com 41,33%. Na Colômbia, esse é um detalhe importante, não há reeleição. Então, o presidente Gustavo Petro, de esquerda, que é quem aparece aí votando na imagem, é o registro de mais cedo do momento em que ele depositou o seu voto, o Petro não pode concorrer à reeleição. E aí quem concorreu foi seu aliado, o Ivan Cepeda, foi ele o representante da esquerda, o candidato governista. E ele acaba ficando, portanto, em segundo lugar. Por enquanto, né, ainda faltam 30% de urnas a serem apuradas, mas, como falou a própria Fernanda, dificilmente haverá uma movimentação tão grande assim. Ele acaba ficando em segundo lugar com 41%. E o candidato da direita, o La Espriella, que vem sendo comparado até com o presidente argentino Javier Milei, foi chamado de Milei colombiano, se declara admirador do trabalho do Nayib Bukele, presidente de El Salvador, aquele linha dura na área da segurança pública. O La Espriella termina em primeiro com, por enquanto, 44,09% dos votos. Os dois, portanto, iriam ao segundo turno, assim como aqui no Brasil. A legislação colombiana prevê que só há vitória em primeiro turno com 50% ou mais dos votos válidos. Se um dos candidatos conseguisse chegar a 50%, então, por enquanto, a tendência é de segundo turno entre La Espriella e Cepeda, os dois candidatos da direita e da esquerda no segundo turno. A Fernanda está de volta aqui com a gente. E, Fernanda, queria saber de você como foi, ao longo do dia, a movimentação, como foi o processo eleitoral, se foi tranquilo, e há registro de prisão, inclusive, né, durante esse dia de hoje. Exatamente, Vitor. Foi tranquilo porque havia, né, o risco que tinha sido anunciado pela Defensoria del Pueblo aqui na Colômbia, de que em 80 municípios havia risco de pressões por grupos armados em relação às eleições, em relação aos votos dos eleitores. Isso não foi registrado, mas sim foram registradas 8 prisões por crimes eleitorais, entre eles compra de voto e também tentativa de fraude durante a eleição. Mas não foram registrados outros eventos, né, de violência relacionadas com essa jornada eleitoral. Perfeito. Fernanda, obrigado por enquanto pelas informações. Seguiremos em contato, tendo novidades por aí, é só chamar. A gente volta com atualizações com você aí direto de Bogotá. Bom trabalho e ótima noite. Até já. Deixa eu trazer aqui para a conversa o professor João Alfredo Niegrai, professor da PUC do Paraná, que vai analisar conosco esses primeiros números da apuração colombiana. Obrigado, professor, como sempre, pela presença aqui na Band News. Bom revê-lo. Boa noite. Boa noite, Vitor. Uma alegria estar aqui contigo e, é claro, que boa noite super especial aos nossos espectadores. Ô, professor, parece até surpreendente, né? Acho que dá para usar a palavra surpreendente para o resultado de momento da eleição colombiana. As pesquisas mostravam um cenário talvez mais embolado. A candidata que nesse momento está na terceira colocação aparecia mais próxima dos líderes, mas acabou se cristalizando um cenário de polarização, né? Direita e esquerda indo ao segundo turno. Como é que o senhor analisa esses resultados e como chegamos a isso? Os resultados parecem extremamente relevantes, que a eleição colombiana deixou de ser apenas uma disputa sobre continuidade ou mudança, e eu acho que passou a ser uma disputa sobre qual tipo de mudança os colombianos desejam, né? Eu acho que o fato do Abelardo de la Espriella aparecer na frente, ainda que por uma margem estreita, possui um peso político considerável, porque representa a consolidação de um fenômeno que vinha sendo observado nas últimas semanas, que é a transformação da segurança pública no principal eixo emocional da eleição. Então as pesquisas já mostravam que a candidatura do La Espriella vinha crescendo rapidamente aí no final da campanha. Mas eu acho que mais importante do que a diferença numérica entre ele e o Ivan Cepeda é o que essa proximidade revela sobre o país, né? Então a esquerda colombiana chegou eleitoralmente forte, afinal de contas, tinha-se aí um candidato governista sustentando aí cerca de 40% dos votos após 4 anos de um governo altamente polarizador, o que mostra que o projeto político iniciado pelo Gustavo Petro não colapsou. Pelo contrário, continua possuindo uma base social robusta entre setores populares. E, ao mesmo tempo, o desempenho do de la Espriella sugere que uma parcela igualmente significativa do eleitorado concluiu que os problemas centrais do país não foram resolvidos, especialmente violência, narcotráfico e presença territorial de grupos armados com a sensação de perda de autoridade estatal. E aí que acho que há um elemento estrutural por trás disso, que durante muitos anos a política colombiana foi organizada principalmente em torno do conflito armado interno. A discussão que era sobre guerrilhas, acordo de paz paramilitares, agora parece estar migrando para outro eixo,
que é a capacidade do Estado conseguir controlar território, combater organizações criminosas e garantir a segurança cotidiana. E, professor, o fato de a candidata que era uma espécie de centro da eleição, ela é mais de centro-direita, a Paloma Valência, a senadora, ter ficado a essa distância tão considerável dos dois primeiros colocados, acaba sendo um indício justamente de que essa polarização aconteceu, né? Como o senhor está falando, esses temas da segurança pública, violência, o avanço do narcotráfico acabaram dominando e levando a posições mais extremadas no debate. A sensação, olhando os números, pelo menos é essa. Foi isso mesmo, professor? Eu acredito que sim, até porque a Paloma Valência representa uma direita mais tradicional e mais institucional. Ela que é senadora desde 2014, do partido fundado pelo Álvaro Uribe, né? Ela é neta do ex-presidente Guilherme León Valência e poderia se tornar aí a primeira mulher a ocupar a presidência da Colômbia. O programa da Paloma Valência combina aí um conservadorismo social com o liberalismo econômico. Então, ela vinha trazendo a ideia de endurecimento do combate ao crime organizado, fortalecimento das Forças Armadas, incentivos fiscais para investimentos privados e atração de investimentos para data centers e IA. Em termos de costumes, a Valência defende posições conservadoras, sendo aí contrária ao aborto e à adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Só que assim, é mais do que uma simples troca de governo, o que a ação representa, e aí essa distância da Paloma Valência representa uma escolha entre projetos distintos de país. Então, de um lado, o continuador, né, o Ivan Cepeda, propõe aprofundar uma experiência de esquerda inaugurada por Petro, enquanto o de la Espriella defende uma ruptura completa com esse modelo. E pelas pesquisas que a gente está vendo agora, o cenário mais provável aí de segundo turno entre o Cepeda contra o Espriella mostra que a grande incógnita deixa de ser quem é que vai ficar em primeiro lugar, mas traz aí uma resposta de que uma das direitas ganha contra o establishment do Gustavo Petro e do Ivan Cepeda. E fala um pouco mais para a gente, professor, sobre o perfil do La Espriella, o candidato que, até pelos números, já desponta como favorito, né? Afinal de contas, ele termina em primeiro com 44%, bem perto dos 50% necessários, e a Paloma Valência fica em terceiro por enquanto, né? São 70% ainda das urnas apuradas, mas tudo indica que vai terminar mais ou menos nessa faixa, ali em torno de 6%, 7%, havendo uma migração de votos dela para ele, uma migração ainda que nem seja total, já seria o suficiente para dá-lo a vitória no segundo turno. O La Espriella vinha sendo comparado com o presidente argentino, Javier Milei, sendo chamado de Milei colombiano. É por aí, professor? Detalhe um pouco mais para a gente o perfil do candidato que desponta nesse momento como favorito. Ora, o Abelardo de la Espriella é comparado com o Milei, ora com o Bukele, né? Ele foi chamado de o Bukele colombiano em referência ao presidente de El Salvador. O de la Espriella é advogado criminalista. Ele se vendeu durante toda a campanha como outsider político, nunca tendo ocupado um cargo eletivo. Ele lidera um movimento chamado de Defensores da Pátria e construiu a sua candidatura sobre um discurso extremamente duro de segurança pública. Por isso que a sua imagem é frequentemente associada ao presidente salvadorenho Nayib Bukele, tanto porque há aí uma certa aparência física entre os dois, quanto pela proposta de combate agressivo ao crime organizado. Nas propostas do candidato que lidera, tem-se aí a ofensiva militar contra guerrilhas e narcotraficantes, construção de mega prisões, a exemplo do que fez El Salvador, fortalecimento das forças de segurança, combate às organizações criminosas, e ele até já falou, inclusive, na retirada da Colômbia de organismos multilaterais como ONU e OEA. Então, politicamente, ocupar um espaço semelhante ao do Bukele em El Salvador, ao do Trump para parte da direita americana, né? Sendo um candidato antissistema, crítico das elites políticas tradicionais e defensor de soluções rápidas para problemas de segurança. E eu vejo que o crescimento do de la Espriella nas pesquisas reflete aí uma percepção crescente do eleitorado de que o Estado perdeu o controle sobre algumas das regiões, de que políticas de diálogo não funcionam suficientemente bem para conter as ondas de violência.
E, professor, qual foi o tom da campanha? Se é que houve menções em relação ao Brasil, o que é que dá para projetar em relação às relações entre Brasil e Colômbia a partir de agora, havendo, por exemplo, uma vitória do La Espriella no segundo turno? Aliás, o segundo turno está marcado para 21 de junho, daqui 3 semanas. Havendo essa mudança de governo na Colômbia, com uma eventual vitória do La Espriella, dá para esperar um afastamento em relação ao Brasil e o governo Lula? Ou não? É algo que não deve nos afetar grandemente? Qual a avaliação, professor? Os impactos para o Brasil vão depender muito de quem chegar ao Palácio de Inho esse segundo turno, que aparentemente é o que vai acontecer. Porque a Colômbia é uma posição estratégica na América do Sul, né? É a terceira maior economia da região, faz fronteira com 5 países, tem acesso simultâneo ao Pacífico, ao Caribe e é historicamente o principal aliado dos Estados Unidos aqui no subcontinente. Começando pela oposição. Quer dizer, começando pelo Ivan Cepeda, que não é a oposição, que é a governista. Se ele vence, a tendência é de continuidade, de aproximação ideológica inicialmente Gustavo Petro e Lula da Silva. Isso poderia facilitar a coordenação em temas como integração regional, agenda ambiental, transição energética, a própria Amazônia. Né? Nesse cenário, Brasília provavelmente encontraria em Bogotá um parceiro relativamente alinhado no seja. Caso Abelardo de La Espriella vença, o cenário muda significativamente, né? Porque a retórica do opositor é fortemente pró-mercado em vários aspectos, favorável à exploração energética e muito mais alinhada a uma agenda de segurança definida por governos conservadores da região. Então, uma vitória do de La Espriella poderia sim gerar maior distanciamento político entre Brasília e Bogotá, temas ambientais, regional e externa, e ao tempo poderia aproximar ainda da Colômbia dos Estados Unidos. Muito bem, a análise do professor João Alfredo Negrai, da PUC do Paraná. Obrigado, professor, como sempre, pela presença aqui. Ótimo descanso, bom começo de semana por aí. É sempre uma alegria, um forte abraço a você, Vitor, aos espectadores, tenham todos uma excelente semana. Obrigado, professor, até mais. E olha, a escalada do conflito no Oriente Médio está provocando uma grave crise humanitária na região. No Líbano, mais de 1 milhão de pessoas já foram forçadas a deixar suas casas devido aos bombardeios de Israel. Medo, angústia, o imprevisível como rotina. Aqui estou na varanda de casa. E aqui onde foi bombardeado, Israel, ela bombardeou aqui. Uma catástrofe humanitária nas ruas do Líbano. Desde que Israel começou a atacar o país, em março deste ano, mais de 1 milhão de pessoas já foram forçadas a deixar suas casas em busca de cidades mais seguras. Toda a região em geral está enfrentando condições de guerra, com mortos por toda parte. Que Deus traga alívio para todos. E esse alívio parece estar longe de chegar. Nesta quarta-feira, Israel atacou quase 100 alvos ligados ao Hezbollah. 31 civis morreram. A cada dia, mais gente quer deixar a região sul, principal alvo de Israel no Líbano. Tinham crianças, mulheres e idosos sentados aqui. De repente chegam avisos de evacuação e essas pessoas são jogadas no caos. E meia hora depois, olha o que aconteceu. Na quinta-feira, a capital Beirute foi alvo. Samir Mohamed Ravi, um brasileiro que fugiu às pressas do sul do Líbano com a mulher e os 2 filhos, acabou encontrando as bombas onde achou que estaria seguro. Em Beirute, 1 hora antes dessa entrevista, Israel lançou um ataque a 1 quilômetro de onde ele se abriga. 2 mísseis que eles atacaram, 2 mísseis numa região de muita população. Aqui é sem aviso e em Beirute toda. Também abriram aqui, tem um estádio de futebol, cabe 60 mil pessoas. Também foi aberto agora para refugiados libaneses e refugiados sírios. Foi aberto faz uns 10 dias, 12 dias. O Hezbollah também faz ataques diários contra Israel e, na guerra da propaganda, exibe as ações militares em suas redes sociais. O Oriente Médio, berço das 3 religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, vive em conflito há muitas décadas. O resultado, milhares e milhares de refugiados e muita destruição.
projeto do Grande Israel, ele é um projeto antigo, muito antigo. A ideia era um grande Israel, certo? O Israel que se imagina ter sido prometido no Antigo Testamento e que vai do rio ao rio, quer dizer, do rio Nilo até o rio Eufrates, ou seja, isso daqui incorpora uma parte do Egito, né, do Sinai, todo o Líbano, toda a Palestina, toda a Jordânia, uma parte até da Arábia Saudita, uma parte do Iraque, né, toda a Síria. Hoje o que acontece é que esse plano, digamos, verdadeiro, né, aquele plano que ficava escondido, ele está sendo confessado pelas lideranças israelenses atuais. Gaza segue em sofrimento com os ataques conduzidos por Israel e uma crise humanitária grave, triste e que não deveria ser permitido pelo direito internacional. O Oriente Médio como um todo, eles têm se mostrado um ambiente muito mais instável até do que já era, né? Sempre foi uma região com muita instabilidade, muitos conflitos. O que nós percebemos é que a via militar não consegue atender, né, à resolução das questões políticas. Neste conflito, que sempre está longe do fim, sofrem as pessoas. É muito difícil e tem muita destruição fora do normal. Eles não estão respeitando nem direito humano, não estão respeitando nada. Hora do intervalo, daqui a pouco mais informação por aqui. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já. Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e traz a informação para o debate. Jornalistas, especialistas e convidados trazem os vários ângulos de análise. Para que você tenha ferramentas e compreenda melhor, relacione os pontos e chegue às suas próprias conclusões. O lugar para entender é o seu lugar de sempre. Bandeirantes. Siga a Bandeirantes no X, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá, Bandeirantes. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem acompanha a Bandeirantes. E nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Era uma vez um menino do interior do Rio Grande do Sul que via o oceano pela TV e sonhava em trabalhar no mar. Ele não sabia ainda, mas aquele era o início de uma vida inteira dedicada à preservação da natureza e da humanidade. E olha, hoje no Quer Ser Brasileiro, a gente está falando do oceanógrafo e ambientalista José Martins, que é fundador do projeto Golfinho Rotador, um dos mais importantes programas de conservação marinha do mundo, que há mais de 30 anos protege os golfinhos em Fernando de Noronha. Seja muito bem-vindo, podemos chamar de Zé? Claro. Zé para os íntimos, né? Claro, Ju e Nando. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Primeiro, é uma honra e um prazer estar aqui na Band, uma casa que é muito importante para mim, na vida do projeto Golfinho Rotador. E estar nesse programa que representa bem o nosso país também é uma satisfação. Zé, quem é você? Como o Nando falou, eu sou um guri do interior do Rio Grande do Sul que com 5 anos quis ser oceanógrafo, com 15 anos quis ir morar em Fernando de Noronha e com 25 anos foi morar em Fernando de Noronha como oceanógrafo. E daí
tudo aconteceu na minha vida. Você nasceu em que cidade? Taquari. Taquari, no interior. Interior, 100 quilômetros de Porto Alegre, não é a grande Porto Alegre, é uma cidade pequena, de origem açoriana. E fui criado em fazendas, meus avós são fazendeiros, então fui criado em fazendas de amigo, de parente, à beira do rio, açude. Uma natureza diferente do mar. É isso mesmo. Que você pode dizer que os rios e o campo, eles te ensinaram antes do que o mar? Primeiro me ensinaram o que hoje a ciência diz, estar na natureza é muito bom. Fisiologicamente, psicologicamente, é muito bom estar na natureza. E para as crianças crescer na natureza, a ciência também sabe disso hoje, que é muito bom para a formação dela. Desenvolve desde atividades motoras, que são necessárias para subir numa árvore, correr dentro d'água, a características imunológicas que são necessárias para o nosso dia, principalmente quem vai viajar. Então, estar na natureza me ensinou esse respeito a esse ente maior, que é o nosso planeta, e seus vários elementos, além da espécie humana. Todos eles são importantes. Você, quando era criança, você foi inspirado por um programa na TV Band. Conta pra gente, que programa era esse e o que aquilo provocou em você? Quando eu tinha 5 anos de idade, mais ou menos, eu vi um episódio da série Já Custou. E eu sei que era 5 anos, porque depois disso eu fui tomar um banho de banheira com meu irmão, que era um bebê, que é 4 anos mais novo que eu, então eu devia ter entre 5 e 6, e minha irmã, que é 4 anos mais velha. Daí eu sentei na borda da banheira e comecei a bater os pés dentro da água. Eu falei, que legal ser mergulhador, quando eu crescer eu quero ser oceanógrafo. E isso passou na minha vida, eu fui na minha vida de fazenda, fui fazer veterinário em Bagé, daí lá em Bagé eu estava infeliz com a faculdade, não estava gostando, lembrei dessa cena, resolvi largar a veterinária para fazer oceanografia. E fiz oceanografia em Rio Grande, fiz as 2 faculdades, oceanografia biológica e geológica, depois fiz mestrado e doutorado em oceanografia, mas acho que em 99, mais ou menos, o seu João Saad foi com as filhas dele e com os netos para Fernando de Noronha. E daí, por uma coincidência da vida, eu acabei conhecendo a então esposa dele, acho que é a Leonor, e ela me levou para conhecer o seu João. Assim, em 5 minutos de carro, ela foi fazendo um interrogatório, que ela me deu uma carona, e dela perguntou, o seu João tem que te conhecer. Eu disse, não, eu estou morrendo de fome, estou acordado das 5 horas, quero comer, dormir. Não, o seu João tem que conhecer. Não, vamos lá tomar café com o seu João. Aí eu, que seu João Sayad, não, explicou, eu disse, então vamos lá. Aí chegamos lá, conversamos, nos damos muito bem, e ele acordava cedo, e o pessoal que estava com ele não acordava cedo, então ele ia comigo muito de manhã cedo ver os golfinhos. Uma das etapas principais nossa de pesquisa é chegar no Miranda dos Golfinhos antes do nascer do sol, para ver os golfinhos chegar. E ele foi 3 vezes comigo, e uma das vezes ele perguntou, por que tu virou oceanógrafo? Daí eu contei essa historinha que eu acabei de contar para vocês. Daí ele falou, que ano foi isso? Eu fiz a conta ali, 68, 69, e daí ele falou, nessa época Já Custou passava na Band, depois eu chequei na internet e era mesmo, e era um programa deficitário, e eu mantinha no ar porque eu sabia que ia ser bom para a juventude brasileira. E agora que eu te conheci, só por ti valeu a pena. Que bonita essa história. Muito bonita. Muito bom, muito bonito. Você acredita que esses exemplos podem mudar trajetórias de vida? Sim, assim, eu conheci o Já Custou na Rio 92. Daí quando eu conheci ele, me apresentaram, conversando, eu falei, eu virei oceanógrafo por tua causa. Daí ele falou, você mais 10 mil. Eu ainda não tenho 10 mil pessoas, seriam menos de 10, né? Mas eu entendi que é uma inspiração. A gente que tem um espaço na mídia e tem uma profissão digna, faz um trabalho de conservação ambiental, ter um espaço na mídia que eu consigo, devido ao projeto Golfinho Rotador, aos golfinhos, a Fernando de Noronha, me propicia passar essa mensagem não só de conservação, mas também de esperança nos jovens, para que eles possam fazer o que eles quiserem na vida. Se um guri do interior do Rio Grande do Sul pode virar em títulos, o maior oceanógrafo do Brasil e um especialista em golfinho com maior reputação, qualquer um pode ser, seja um pianista, um dançarino de balé, seja um repórter num famoso canal de televisão. Então, siga atrás. Eu me sinto assim como
tenho esse papel de inspirar as pessoas a serem o que quiser, independente de onde saíram. E você começou numa época em que essa era uma ideia que era muito difícil até das pessoas compreenderem. Hoje em dia, isso, a questão da preservação ambiental, que bom, né, que ela já avançou bastante. Mas antes de a gente contar um pouco dessa dificuldade aí, que imagino que você tem enfrentado, né, como é que foi seu primeiro encontro com o mar? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, e daí quando eu tinha uns 7, 8 anos, minha família começou a veranear no litoral do Rio Grande do Sul, Capão da Canoa, Xangri-Lá. E daí ali a gente foi com o mar do Rio Grande do Sul. Mas lá pelos 8 anos eu já comecei a ir ao Rio de Janeiro, que uma parte da minha avó materna morava no Rio de Janeiro, daí a gente ia visitar ela, Natal, férias de julho. Então, meu pai, e lá no Rio de Janeiro eu conheci o mergulho, o surf, e meu pai dizia que eu era 10 meses gaúcho, porque eu ficava 10 meses no Rio Grande do Sul em fazenda, rio, e daí 2 meses, 1 mês por ano eu ia no rio, aí surfava, mergulhava, daí eu era 10 meses gaúcho e 2 meses carioca. Aí deu no que deu, né? Aí deu no que deu. Você falou do seu pai. Tem uma frase que você já falou em entrevistas, que é muito importante, que ele falava, que é de escolher aquilo que se gosta, né? O que essa frase e esse valor que ele passou para você representa? Isso assim, porque eu sou filho de um dos maiores empresários de uma cidade pequena, de 30 mil habitantes, que tinha uma firma de construção. Sou o primeiro filho homem, todo mundo achava que eu ia ser engenheiro. Quando eu nasci, a parteira saiu da sala antes de cortar meu cordão umbilical e veio dizer para o meu pai, tem um engenheirinho, para você ver a pressão social antes de cortar o umbilical para mim assumir a empresa do meu pai. E eu nunca quis isso, por várias razões. E meu pai nunca me cobrou absolutamente nada e sempre me estimulou a fazer o que eu queria. Ele dizia assim, se você quer ser um profissional de respeito e competente, vá fazer o que você quer. Aí me lembro que uma vez, eu gosto de surfar, mergulhar, andar de barco. Eu disse, então escolhe uma profissão que faça isso e vá fazer. Eu disse, oceanógrafo. Então é isso. Eles te apoiaram nessa decisão? Apoiou em todas as decisões. Mas como é que foi a compreensão de chegar em casa e falar, olha, eu quero preservar o oceano? Isso era uma coisa muito difícil, uma coisa maluca. Etérea, assim, né? Etérea, né? Até a profissão de biólogo. Geralmente, quando um filho diz para os pais, eu quero ser biólogo, para ser professor, né? Não tem outro... Normalmente as pessoas não encaram outra função além de professor. E o oceanógrafo ainda é uma coisa que nem existia profissão, não era nem reconhecida. Hoje, graças ao trabalho da Associação de Oceanógrafos, a Oceano, ela já conseguiu ser reconhecida. Mas a gente... Foi uma dificuldade mais da sociedade, da minha mãe, dos meus tios, mas meu pai sempre me deu muito força. Como é que você saiu lá do Rio Grande do Sul, nessa ponte aérea que você fazia Rio Grande do Sul, né? E virou oceanógrafo e foi parar em Fernando de Noronha? Como é que tem alguma história aí que aconteceu no meio do caminho? O que foi? Eu fazia faculdade em Rio Grande, né? E trabalhava com pesca. Tinha 88, eu tinha conseguido um mestrado de pesca da Espanha, com bolsa da Embaixada da Espanha, em Vigo, né, no sul da Espanha. Tinha aprovado um projeto na Fundação de Pesquisa do Rio Grande do Sul para trabalhar com pesca no Museu de Oceanografia de Rio Grande. E daí me ofereceram para ir para Fernando de Noronha a implementar, primeiro para criar o Parque Nacional Marinho, que foi em julho de 88. E daí eu topei. E daí o parque foi criado em setembro de 88, daí em janeiro, não dá mais para criar o parque, mas vamos trabalhar no Atol das Rocas. A gente precisa implementar a reserva biológica do Atol das Rocas, que é um atol, 2 ilhazinhas pequenas, que fica entre Noronha e o sul do Ceará. E daí eu topei, disse, vou lá, fico 2 meses, e nesses 2 meses eu escolho se vou para o meu mestrado na Espanha ou se eu vou tocar esse projeto de pesca no Rio Grande do Sul. Aí fui 2 meses e não voltei mais. Em que momento Noronha deixou de ser um lugar e passou a ser parte de você?
quando eu tinha 15 anos, estava na 8ª série, uma professora de educação moral e cívica, ela viajava nas férias e quando ela voltava na primeira aula, ela dava uma aula sobre a viagem dela. E daí ela tinha ido a Rio Grande do Norte e como a família dela era da aeronáutica, ela foi para Fernando Noronha. E daí quando ela voltou, ela deu uma palestra, uma aula sobre Fernando Noronha. Eu surfava e mergulhava já. Mas eu sabia que Noronha era o melhor lugar do Brasil para surfar e mergulhar, mas não sabia que moravam pessoas lá, que tinha uma comunidade. E nessa palestra ela abordou muito a comunidade das pessoas que moravam lá. Eu disse, pô, dá para morar lá? Eu quero morar lá. Então essa foi a primeira vez que eu quis ir morar, mas depois eu fui fazer veterinária, por exemplo. Daí quando pintou esse convite para ir lá, eu me apaixonei. Assim, Noronha é um lugar que é apaixonante, assim, é um lugar incrível. A gente conhece lugares muito mais bonitos do mundo que Noronha. Dizer que Noronha é o lugar mais bonito do mundo, não é. Mas a grande facilidade de Noronha, seja para quem mora lá, quanto para um turista, é que é muito fácil você ver golfinho, tartaruga, peixe, coral, tubarão, em 4 horas. Você vê isso. Tem lugares no mundo que você vê esses mesmos animais, mas um dia eu vou ver golfinho, sai às 8 horas da manhã, volta às 3 horas da tarde. Vou ver ave marinha, sai às 5 horas da manhã, volta às 6 horas da tarde. Vou ver tartaruga, sai às 6 horas da manhã, volta às 5 horas da tarde. Então lá em Noronha é muito fácil você ver o fundo do mar, ele está acessível. E isso decorre de uma condição geográfica de Fernando Noronha, porque quando eu escrevi a proposta de Noronha ser patrimônio natural da Unesco, né? Da humanidade pela Unesco. E daí, quando veio o consultor da Unesco fazer entrevista, eu mostrando Noronha. Aí o consultor, chegou e disse assim, mas que nem Noronha tem centenas no Pacífico, centenas no Índico. Não tem por que Noronha ser um patrimônio, mas no Oceano Atlântico Sul só tem Noronha. Por quê? Tem vários livros que mostram, para ter o que chama mar de dentro de Noronha, uma área protegida, onde o mar é calmo, que as larvas de corais, de algas, de peixes podem se assentar, reproduzir, precisa ter 10 quilômetros uma ilha. E no Oceano Atlântico Sul só tem Fernando de Noronha com 10 quilômetros. E Noronha está no caminho da corrente sul equatorial, então ela traz nutrientes da África também. Então a condição geográfica de Noronha propicia uma vida, é um grande oásis no meio do oceano. E os golfinhos, como os golfinhos entraram na sua vida? Quando eu tinha uns 10 anos eu fui para Paquetá de barco e daí foi a primeira vez que eu vi golfinho. E era uma coisa tão inusitada na época que até o barqueiro não sabia se era golfinho ou tubarão. Aí quando eu cheguei em Noronha no dia 23 de janeiro de 89, a primeira vez, chegando em Noronha, 300 bilhões de golfinhos cercaram o barco. A impressão que eu tive foi essa, deve ter sido bem menos, né? Maravilhoso. Daí eu fiquei lá trabalhando no Parque Nacional, esperando essa coisa de ir para Todas as Rocas. Aí no dia 10 de março de 90, 10 de março de 90, o chefe do parque pediu para mim, e a Baía dos Golfinhos tem umas boias para os barcos não entrar. Então o chefe do parque, nosso amigo Heleno Armando, pediu para mim buscar uma boia com o fiscal. Aí a gente foi buscar as boias e na hora muitos golfinhos também cercaram a gente. Foi a primeira vez que eu mergulhei com um golfinho, achei uma experiência maravilhosa. E à tarde teve uma reunião com a equipe da Funatora, Dona Maria Tereza Jorge Pádua, sobre o plano de manejo do parque que estavam lançando, e daí tinha um programa que era estudar e preservar os golfinhos. Daí ela falou, tem um programa, se tivesse um projeto eu conseguia dinheiro. Aí eu disse, o Zé tem um projeto pronto sobre isso, daí eu finalizei o projeto, mandei, e daí eu achei, e esse dia 13 de março de 1990 era dia do meu aniversário. Olha. Então no dia do meu aniversário eu mergulhei com golfinho e me ofereceram criar um projeto para estudar os golfinhos. Aí à noite eu fui pensar, cara, isso é um presente de aniversário, né? Não posso rejeitar. É um sinal divino, né? É um sinal. Ô Zé, e você passou depois anos, né, a partir de então, mergulhando diariamente com os golfinhos. O que esse contato ali direto com os golfinhos te ensinou? Tem um livro até de neolinguística que é a Estratégia dos Golfinhos. E aí ele resume, a história dele está muito engraçada, porque eu tenho um grande amigo, o Ricardo Guimarães, que é um publicitário
E o Ricardo me deu esse livro em inglês. E eu li o livro em inglês e é uma linguagem muito coloquial, difícil, foi trabalhoso ler aquele livro em inglês. Quando eu acabei de ler em livro em inglês, eu fiz meu cartão de Natal com esse... Eu resumi o livro e mandei para o Ricardo. E mandei para várias pessoas, mandei para o Ricardo. Eu disse, tu já achou o livro em português? Tinha saído do português. Eu disse, não, li em inglês mesmo. Mas eu fui lendo e resumindo. E resumindo, que é bem a coisa de vida dos golfinhos, os golfinhos acham que o universo é um lugar potencialmente abundante para todo mundo. Para ele ganhar, ninguém precisa perder. Eles jogam o jogo do ganha-ganha. Eu tenho isso um pouco de vida pelo aspecto da minha família, mas também porque eu fui seminarista franciscano durante 4 anos. E o franciscanismo tem isso da doação, não de graça, a doação em prol de alguma coisa. E os golfinhos têm isso, eles têm esse espírito de solidariedade. É da natureza deles. Da natureza deles. Olha que interessante. Por exemplo, a estratégia reprodutiva deles, a fêmea copula com vários machos. Eles não sabem quem é o pai do filhote. Aí, quando uma fêmea está sendo atacada por um tubarão, um filhote, todos os machos adultos ficam olhando, é meu filho, não é meu filho, pelo sim, pelo não, eles compram a briga e protegem o filhote. Eu queria que você, Zé, falasse um pouco agora sobre o projeto em si. O que vocês fazem, né? Quais são as ações que vocês têm para a preservação dessa espécie? Quando a gente fala em preservação, que é a palavra mágica, a gente exclui o homem do processo. E não tem mais no planeta como ter a preservação. A gente tem que conciliar a ocupação humana, como a gente está vendo aqui, de sensibilização com a conservação para eles continuar fazendo suas atividades. E esse trabalho a gente começou com uma atividade de pesquisa, querendo entender eles. Aí, em 90, eu conheci outro personagem muito importante, que é o Jacques Mayol, o mergulhador, que superou o filme Imensidão Azul. O Jacques foi para Noronha, foi 5 vezes, a gente teve uma relação muito boa, e chegou uma hora que o Jacques falou, Zé, os golfinhos não têm problema nenhum, eles não têm problema, os problemas deles são nós que causamos, o homem. Então não adianta tu ficar só estudando golfinho, tu tem que tentar entender como é que é a relação dos dois. E daí a gente foi trabalhar com o ser humano. A gente já tinha uma experiência de educação ambiental com as crianças da escola, a gente foi professor na escola, e hoje em dia a gente tem esse programa de educação ambiental bem desenvolvido. No mínimo, uma vez por mês, nossos educadores entram uma vez por mês em cada turma da escola, da turma de 3 anos até o ensino dos adultos. É o maior programa de educação ambiental do Brasil. Todas as turmas recebem uma oficina de educação ambiental por mês. E, assim, são educadoras de altíssimo nível que estão lá e não estão falando de golfinho, estão falando... O tema dessa agora é a vida na água. Inclusive, a gente está com algumas imagens. Isso, exatamente aí. A gente está mostrando essa feira do conhecimento de Noronha e a gente está mostrando o esqueleto dos golfinhos. Aí a gente está levando jovens para observar golfinhos. Eles devem ficar encantadíssimos. Envolver a comunidade é muito importante para a preservação, né? Porque não tem preservação se você não consegue trazer as pessoas, que é isso que você está falando, né, José? Isso. E a gente foi criando aos poucos, além da educação ambiental, uma agenda positiva, como uma escolinha de surf. A gente patrocina a Alma Solar, o grupo cultural Dona Nanete, que tem as oficinas de Maracatu. Então a gente foi criando uma agenda positiva. Além da educação ambiental, a gente é um dos maiores, eu acho que é o maior patrocinador esportivo e cultural de Noronha. Por quê? Porque a gente via que havia um espaço para isso e uma carência. E a comunidade de Noronha é muito rica em manifestações culturais. E a gente é o grande patrocinador dessas atividades e isso faz com que a gente se entendesse melhor com a comunidade. E esse esforço de preservação que nasceu individual, né, como você, mas ele se tornou um projeto amplo que envolve toda a comunidade e também todo mundo que faz parte do projeto do Golfinho Rotador. Ele é um projeto que ele é também de pertencimento, né? Qual é a força, qual é a potência que tem dessa união, desse grupo todo em prol da preservação da natureza? Isso é fundamental.
Hoje o projeto Golfinho Rotador são mais de 20 pessoas, tem 15 CLT, a gente tem um patrocinador que é a Petrobras, que é o nosso patrocinador oficial através do programa Petrobras Socioambiental, que nos possibilita isso, e a gente tem um grande orgulho. Dos 15 funcionários, 12 são moradores permanentes de Fernando de Noronha, e desses 15 funcionários, 10 são egressos de nossos programas de educação ambiental. Então são hoje biólogos, ecólogos, advogados, administradores, até nossos serviços gerais, elas nos conhecem desde a época que elas eram crianças na escola. A gente tem 2 casos, que é o Cadu e o Emerson, que as mães, a mãe do Cadu e o pai do Emerson foram meus alunos de educação ambiental. Então, hoje, os filhos deles estão trabalhando com a gente. Então, isso é o que você falou, é o pertencimento. A gente está na comunidade. E o nosso trabalho de pesquisa, de educação ambiental, de desenvolvimento comunitário, de apoio aos empresários do turismo, ele nos levou a adquirir uma confiança junto à comunidade. E hoje em dia a participação da comunidade, não só em apoiar o projeto Golfinho Rotador, mas principalmente na conservação de Fernando de Noronha é fundamental. E a gente depende deles e eles dependem de Noronha e Noronha depende deles. Então essa malha, essa rede de ações com a comunidade tradicional, os núcleos fundadores de Noronha, o projeto Golfinho Rotador e Fernando de Noronha é o que vai levar ao nosso sucesso, o sucesso de Noronha. Ô Zé, o que a gente ainda não entendeu sobre o nosso lugar na natureza? A gente humano, né? A gente é levado a crer que a gente é uma espécie, que o mundo surgiu para a gente, né? Que a gente é a espécie topo dessa hierarquia mundial. O que a gente não entendeu é que a espécie humana, ela é um elo de uma teia muito grande. Uma das teorias melhores que eu acho para entender o mundo é a teoria Gaia, que mostra o planeta todo como uma coisa viva. E nessa coisa viva não tem uma parte mais importante. Claro que um ser humano se achar mais importante no mundo é importante para ele ter uma estima que justifique ações de íntimo e de ímpeto para o futuro, para o sucesso dele. Isso é importante. Eu sou assim, espero que vocês sejam assim, também espero que vocês sejam assim. Mas tem que ter essa realidade de que as outras espécies também têm esse direito. Se eu tenho o direito de me achar mais importante, o Nando tem, a Ju tem, a formiga tem, o golfinho tem. É injusto a gente achar que só eu posso me achar mais importante e você não pode, Ju. Ou a formiga não pode. Todo mundo pode. Então, o sucesso do planeta, a longevidade do planeta está nesse respeito a todas as demais espécies, que é difícil, não é fácil. Depois de mergulhar milhões de vezes com os golfinhos, o que te ainda emociona? Me emociona ver os golfinhos, me emociona. Estar com eles me emociona. Me emociona ver resultados positivos do nosso trabalho. Por exemplo, a gente começou a trabalhar com turismo, né, que é a principal agente impactante de Noronha. E daí eu me lembro que eu comecei porque eu ia nos lugares, daí os turismólogos e os empresários turistas, tu entende de golfinho, tu não entende de turismo. Daí eu comecei a estudar turismo, para entender tem que estudar. E eu, graças a Deus, ao meu pai, ao seminário, eu sempre fui muito de ler. Eu fui estudar e acabei virando consultor do Ministério do Turismo em turismo. E fui entender turismo e a gente criou, com a ida da Cíntia para Noronha, a gente criou uma vertente que é ajudar os empresários a estabelecer empreendimentos, gestão sustentável nos seus empreendimentos. E a gente vem fazendo isso há quase 10 anos já, uns 10 anos. E agora, graças a esse processo, a gente foi reconhecido na maior feira de turismo do mundo, que é a ITB. A gente ganhou o primeiro prêmio como case número 1 de turismo sustentável. Foi a primeira vez que um brasileiro, uma iniciativa brasileira é premiada, e é a primeira vez que uma ONG é premiada que não faz turismo, ela fomenta através da formação para o turismo sustentável. Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Rede Bandeirantes. Pode contar e continua contando. Pode contar na Gata. Primeiro amortecedor pressurizado do Brasil. É muito conforto como nunca se viu. Pode contar e continua
em suspensão, preferido na oficina, confiança e segurança circulando em cada esquina. Amortecedor é HG Nakata. Peça pro seu mecânico de confiança. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Já baixou o nosso app Bandplay? É para você ouvir a Bandeirantes no seu smartphone. Vai lá na loja de aplicativos do seu celular e manda ver. É de graça, viu? Agora, se você costuma nos acompanhar pelo YouTube, vai aqui um recadinho. Não esquece de se inscrever no nosso canal e fazer parte da nossa comunidade, para interagir com a gente sempre. Onde você estiver. Sempre Bandeirantes. Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, FIES e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Canal Livre, com transmissão simultânea no Band News TV e na Bandeirantes. Olá, boa noite para você. O Canal Livre de hoje segue na nossa cobertura especial das eleições. E vamos colocar nossa marca registrada no ar? Você escuta essa trilha e já sabe, eleições é aqui na Band. Hoje recebemos um dos nomes mais experientes da política nacional, com cargos no Executivo e no Legislativo. Foi aqui na Band, no debate de 1989, que ele despontou para a vida pública. E quase 40 anos depois, tenta mais uma vez concorrer ao Palácio do Planalto. O desafio? Se viabilizar eleitoralmente e romper a polarização entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. Está conosco esta noite o ex-governador de Goiás e pré-candidato a presidente pelo PSD, Ronaldo Caiado. Muito obrigada, governador, pela presença com a gente. Eu que agradeço, Adriana, ao Fernando, ao Felipe, ao Mitre, em poder voltar aqui mais uma vez e traz realmente recordações de 37 anos atrás, onde nós estávamos aqui fazendo o primeiro debate para a eleição de presidência da República. E foi um momento especial. Dali eu fui ser deputado federal, senador, governador e agora sim, com muita experiência, voltando para o debate, se Deus quiser, ganhando essa eleição em 2026. E o governador já apresentou quem está comigo aqui nessa bancada do Canal Livre, ele sempre, Fernando Mitre, o também jornalista Felipe Vieira e o cientista político Fernando Schiller participam dessa entrevista. Governador, antes da gente começar, eu quero já pedir para o senhor acompanhar com a gente os números da pesquisa do levantamento Meio Ideia, divulgado essa semana, dia 6 de maio. Na pesquisa do dia 6 de maio, o presidente Lula tinha 40% das intenções de voto no primeiro turno. E agora, na pesquisa que saiu essa semana, Lula está com 38,5%. O senador Flávio Bolsonaro caiu de 36% para 31,5%. E na sequência, então, aparecem o senhor Ronaldo Caiado com 5,5%, Romeu Zema com 2,4% e Renan Santos com 2,1%. Governador, essa queda do senador Flávio Bolsonaro registrada pelo Instituto Ideia também já foi registrada pelo último levantamento da Datafolha. O que eu queria perguntar para o senhor é por que, apesar da denúncia contra o senador de envolvimento com o banqueiro Daniel Vorcaro, inclusive tendo visitado o banqueiro já com tornozeleira eletrônica, uma denúncia grave, ainda não totalmente esclarecida, por que, mesmo com essa denúncia e com a queda de Flávio, o eleitor não olhou para o nome do senhor, nem para o de Romeu Zema, que nas pesquisas ficaram praticamente estagnados? Primeiro, Adriana, pelo fato de que nós não somos conhecidos. Eu sou desconhecido por quase 50% da população. Primeiro ponto. Segundo, ninguém tem aí um recall de quem está na presidência da República, que é o Lula e o PT há 5 mandatos. Ora, nós não podemos negar aqui o prestígio
do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na realidade. Então, o que é o objetivo do eleitor neste momento? Ele quer derrotar o Lula. Esse é o objetivo. Então, ele agora viu que, além de derrotar o Lula, ele precisa ter alguém que ganhe as eleições e que saiba governar para o PT não voltar nunca mais. Porque ganhar, nós ganhamos em 2018. Então você diz, mas por que não voltar ainda os olhos ainda para vocês? Por um motivo só. Nós não tivemos debate. Nós não tivemos oportunidade de discutir mano a mano quem é que realmente sabe, quem tem autoridade moral para sentar à cadeira, quem tem coragem de enfrentar a violência, o crime, a corrupção, quem tem uma história de vida de 40 anos sem uma mácula, quem realmente sai aprovado de um governo com 88% de aprovação. Então, tudo isso só vai chegar à população no momento que nós atravessarmos a Copa, que hoje todo mundo está preocupado com a Copa do Mundo, e depois aí sim nós vamos sentar nessa mesa e aí nós teremos grandes debates que serão sinalizadores de quem realmente vai sentar naquela cadeira. O governador, aproveitando uma expressão que o senhor acabou de usar, que é a autoridade moral, quando saiu a denúncia contra Flávio Bolsonaro, a sua reação foi considerada mais suave, no sentido de alguma forma, minimizar a gravidade da suspeita. E depois o senhor usou essa expressão que o senhor acabou de repetir aqui. Quem tem autoridade moral para concorrer, para chegar ao Palácio do Planalto. O senhor acha que foi um erro político não agir como, por exemplo, agiu o ex-governador de Minas, Romeu Zema, que claramente condenou o que havia sido denunciado contra Flávio? De maneira alguma. Veja bem, as pessoas que são ali denunciadas, cabe a ele ou a quem for explicar estas denúncias sobre ele, o que abate sobre ele. Dá a responder ao partido e à sociedade. Agora, você não pode trocar o principal pelo acessório. Nós fazemos parte de um projeto para derrotar o PT. Se alguns serão abatidos no decorrer da caminhada, isso não pode mudar o eixo principal do projeto, que é ganhar do PT. Esse é o objetivo. Então, não é simplesmente, olha, você foi mais leve. Não, eu disse a ele, olha, você deve explicações ao seu partido e à população brasileira. E também posição tomada por todos os outros. Tá certo? Agora, a demanda da sociedade hoje é que nós não poderemos ser primários nesse debate. Se nós formos criar um processo conflituoso internamente, quem é que vai ganhar a eleição? Como ganhar a eleição? Ou alguém pensa que pode ganhar a eleição sem que tenha aqui também o apoio de toda o prestígio do ex-presidente Jair Bolsonaro? Como? Então vamos simplesmente para a realidade, para a vida como ela é. Agora, o eleitor vai decidir aquele que, dentro do pensamento centro-direita, terá a maior capacidade de governar o país. E aí é que eu me coloco. Por quê? O PL já teve a oportunidade de governar o país em 2018, mas não fez as entregas. Aí o PT voltou. Por que o PT não volta em Goiás pelos próximos 100 anos? Porque o governo entregou para a sociedade acima do que ela esperava. Tanto é que até quem não votou em mim, realmente, me aprovou com 88%. Mas, governador, é claro, o senhor prega um não conflito entre os candidatos ali daquela, o que é claramente explicável. Mas para que o eleitor escolha um dos três, é preciso que ele veja as diferenças. E cada candidato precisa se apresentar pela sua identidade, pela sua pessoalidade e pelas suas ideias que têm que ser próprias. E alguma diferença significativa tem que haver entre eles. Nesse momento, uma pergunta bem simples. Por que votar no senhor e não no Flávio ou no Zema? Olha, esta tese, ela precisa de ser analisada pelos eleitores. No momento em que você perguntar
Olha, você vai escrever um projeto de governo que vai atender todas as necessidades da sociedade? Eu vou. Mas vem cá, você tem alguma coisa para me mostrar que você não é um simples teórico? Você já fez alguma coisa? Você já pegou um Estado quebrado, bloqueado no Tesouro, comandado pelas facções criminosas? As 4 cidades mais violentas do Brasil em 2018 eram em torno de Brasília. Você entrava em Valparaíso, tinha lá, você acaba de entrar na cidade mais violenta do Brasil, tá certo? Você tinha um Estado que não tinha crédito algum, corrupção por toda a máquina. E o que esse Estado se transformou hoje, gente? Tá certo? É o Estado mais seguro do país. É o Estado que tem o menor percentual de extrema pobreza, hoje disputando com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É o Estado que tem a medicina regionalizada hoje, dando dignidade para as pessoas. Um Estado que é o primeiro lugar na educação no Brasil. É o Estado que você mais avançou em inteligência artificial. A segurança pública de Goiás, ela é embasada na inteligência artificial de combate ao crime. As resolutividades hoje, nossas, são próximas de 100%. Você não tem um assalto a banco, você não tem um novo cangaço, você não tem um assalto a carro forte, você não tem uma invasão de terra, você não tem um sequestro. As pessoas vivem em paz. Ora, então é muito comum a pessoa dizer, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas vem cá, você prova que você fez isso? Você tem algum dado que lhe credencia para isso? Por exemplo, tem algum dado que credencia mais do que a vida pregressa? Porque, Mitre, não se governa pelo discurso, se governa pela autoridade moral de quem está sentado na cadeira de governador e de presidente da República. Então, nunca me viram envolvido em bandalheira. Eu não tenho um processo, nunca teve uma denúncia que pairasse sobre a honra minha e do meu patrimônio, da minha profissão, que eu sou um médico, e jamais neguei a minha origem rural. Quando ninguém tinha coragem e que a agricultura era o patinho feio, né? Era o Caiado que estava aqui em 1986, depois no debate em 89, defendendo o produtor rural. Eu sempre tive coerência na minha vida, sempre defendi direito de propriedade, livre iniciativa, economia de mercado. Era o único no debate ali que nós tínhamos com 22 candidatos que estava lá o Caiado defendendo tudo isso. Naquela época, o setor rural e o produtor era demonizado. Caiado, médico, especialista, professor universitário, estava ali, defendendo o setor. Agora, todo mundo quer ser agro. Agora ele é pop e ele é tech. Na minha época ele era demonizado. Agora é de bom tom. É o que eu falo para esses mais jovens, meus filhos. Vocês são sabor agro. Agro mesmo sou eu que comecei essa luta há 40 anos atrás. Governador, deixa eu lhe perguntar uma provocação aqui. Vamos lá. Se a gente tiver o PL apoia o Flávio. O PL está com o Flávio. Se você vai para o Lula tem apoio de 110% do PT, né, da esquerda toda, no caso do Lula. Né? Mas se você vai para o PSD, né, e a gente fez essa pergunta, eu fiz essa pergunta, nós fizemos aqui, o próprio Gilberto Kassab. Se vai para o PSD, a gente vê o partido jogando para todos os lados. Né? E eu lhe digo aqui, quer dizer, obviamente não é uma responsabilidade sua, mas é uma situação política, na minha visão, muito delicada e que fala muito do que é o Brasil. Então você vê o prefeito Eduardo Paes, a gente não sabe bem quem vai apoiar. E aí o prefeito Eduardo Paes, né? Ou o ex-prefeito Eduardo Paes. Né? Você vai lá no Rio Grande do Sul, você não vê uma mobilização a favor da própria candidatura do PSD. Você vai em Minas Gerais, o candidato do PSD parece estar mais com o Zema do que com a candidatura do próprio PSD. Você vai no Nordeste, o PSD está inteiramente com o Lula. Não é? Como é que... A minha pergunta, uma provocação talvez aqui para o Ronaldo Caiado, como é que lida com isso? Como é que lida com o próprio partido, né? Que parece uma espécie de geleia brasileira, né? Vai para todos os lados, etc. Como é que lida politicamente com isso? Primeiro, Sheila, eu quero aqui agradecer muito ao presidente do meu partido, o Kassab. Porque se o Kassab não tivesse tido a coragem de apresentar uma candidatura, ficaria exatamente o que o PT deseja. Os dois partidos apenas no primeiro turno. Isso é que eles querem. A vontade é que aí o Kassab atrapalhou essa armação que foi feita. Essa polarização aí ia continuar. E não ia ter outra alternativa. Desde o primeiro turno já estava fechado o jogo.
Então, independente das decisões nos estados, Kassab foi muito correto conosco. Chamou o Ratinho, chamou o Eduardo Leite, me convidou por último e disse, olha, as regras serão essas. Agora, existe a liberdade nos estados para que o partido tenha a sua definição. Pronto, final. Todos nós aceitamos essa regra. E nos deu a oportunidade, que o meu partido era o maior partido do país hoje, e, no entanto, decidiu que não teria legenda para a presidência da República. Eu tive que sair do partido, que tem uma vida nele, e fui para o PSD do Kassab. Momento em que os outros dois colegas meus, muito bem avaliados, resolveram continuar nos seus estados. E aí, coube a mim, tá certo? Levar o nome e com muito orgulho e com muita vontade de ser presidente. O que você tem que entender você não pode imaginar a vontade de eu poder chegar ao poder, porque as transformações que eu fiz no Estado, devolvi o Estado, o goiano hoje se sente assim, aquele cidadão respeitado, poderoso, ele tem um Estado que ele se orgulha de dizer dele. Então, é o que eu quero fazer, eu vou devolver o Brasil para os brasileiros. Os cidadãos vão se sentir orgulhosos disso. Então, uma correção na sua análise. Eu estarei sábado ao lado do governador, tá certo? Eduardo Leite, ao lado dele, ele e eu estaremos lá, exatamente discursando no lançamento do governador Gabriel, certo? Em Santa Catarina, quem é o candidato? O João Rodrigues, com chance real de ganhar as eleições lá dentro. Paraná, o candidato do Ratinho. Aqui dentro de São Paulo, estaremos também com a candidatura do Tarcísio, certo? Você colocou bem, lá no Rio Grande do Sul, lá em Minas Gerais, com o Matheus, que é candidato do PSD, mas é muito compreensível que ele apoia. Agora, e no Nordeste? Eu estou no palanque de quem? Do Semineto, que vai bater as eleições na Bahia, hein? E no Ceará, trabalhando para ter o apoio também, junto com o Ciro Gomes. Então, sem falar os outros estados da federação, para não ser uma coisa cansativa. Mas o partido terá palanque nos 26 estados e no Distrito Federal. Então, entender que o Kassab expôs isso a nós. Nós tínhamos conhecimento disso. Agora, nós não podemos nos acovardar diante de um desafio como esse. E nós estamos levando nossa campanha com chance real de realmente chegar ao segundo turno para a presidência. O senhor falava que o agro é pop, mas o agro não transfere votos nesse momento. Eu sei que é uma população muito pequena ligada ao agro e boa parte ligada à agricultura familiar. Mas por que o agro, que é o sustento do país há tanto tempo, não consegue ter uma candidatura do agro? O agro se identifica com o senhor, mas não tem voto suficiente para lhe colocar, nesse momento, numa posição muito melhor. Não, veja bem, Felipe, o agro é um segmento da economia, o mais importante que você tem hoje no Brasil. Mas não transfere voto. Como? Mas não transfere voto, pelo jeito. Não, calma. Estou dizendo da relevância dele para a economia brasileira, para a balança comercial, para a oportunidade de emprego. Isso é indiscutível, tá certo? Agora, você tem que entender que a realidade brasileira, ela é uma realidade que tentaram, e o PT sempre trabalhou, querendo criar essa cisânia entre. Agora, essa decisão de que o agricultor familiar, ele vai votar na esquerda, tem isso não. Não é nem isso. É que a soma dá 5, 6% ligado ao agro direto. Seja a agricultura familiar, seja os grandes produtores rurais. Não se transfere isso. O senhor não consegue, me parece, ser o candidato do agro. Flávio Bolsonaro, me parece, tem muito mais apoio dentro desses setores. Calma, você tem que entender o momento que nós estamos na campanha, certo? A campanha do Ronaldo Caiado, eu sou o primeiro médico, teve o Enéas, depois de Juscelino Kubitschek a chegar à presidência, serei eu. Então você é de convir que a classe médica também não transfere o voto? Será que dentro de um consultório? Será que o professor Luquezzi... Eu acho que as pessoas não sabem que o senhor é médico. Eu acho que as pessoas não sabem. Eu acho que as pessoas não sabem que o senhor é médico. Não, sabe. Será que o Camargo e o Luquezzi lá não transferem voto no Rio Grande do Sul?
outros colegas nossos em todos os estados. Esse movimento já é criado no Brasil todo. As maiores lideranças das igrejas evangélicas, todas se posicionando favorável, da igreja católica. O setor também é rural, que eu me honro e tenho orgulho dele, tá certo? De uma gestão que você acha que, quando você sai com 88 de aprovação no Estado, foi apenas um segmento que votou ou foi unanimidade quase que total do Estado que ele aprovou? Então, a diferença não é querer rotular a minha campanha de um segmento ou de outro. Você tem de rotular o Brasil hoje de alguém que queira livrar o Brasil das facções criminosas que tem sob o comando delas mais de 50 milhões de brasileiros. Quem tem essa coragem de enfrentar um PCC, um Comando Vermelho, recuperar a Amazônia brasileira que está na mão de facção da Colômbia, da Venezuela, do México e também as brasileiras lá? Tá. Governador, então, essa é que é a angústia que o pessoal deseja. Tá. Agora, voltando à questão aí do painel do eleitorado, né? As pesquisas nos mostram claramente o seguinte, várias pesquisas. Você tem os bolsonaristas que estão com Bolsonaro, aquele centro, nem sempre bolsonarista, mas que fica com ele, outro setor do centro-esquerda que fica com Lula, e está aí a polarização. Ali no meio tem uma porcentagem muito pequena que são aqueles que ainda têm dúvida, e eles costumam, no final, decidir a eleição. Mas a sua candidatura vai precisar entrar na seara do Flávio, não tem outro jeito. Você pega o conjunto do eleitorado, o eleitor está ali, o seu eleitor está ali, tem que tirar de lá. Eu queria saber como é que o senhor avalia isso, como é que vai ser o desempenho desse primeiro turno, até para manter o espírito que o senhor prega para o segundo turno. Como é que você vai atravessar isso disputando com os colegas e um deles estará lá contando com o apoio dos outros? A Adriana esqueceu de mostrar ali, quando a gente disputa a eleição majoritária, o que é principal numa pesquisa é a rejeição. Sim, não. Isso as pesquisas mostram, não só essa, que a rejeição de Lula e Flávio Bolsonaro são as maiores. O Lula e o Flávio são os dois maiores no top. Então, isso bateu no teto, ou seja, eles bateram no teto. E o Caiado tem um estradão enorme, entendeu? Como a gente fala no interior, uma picada enorme para poder caminhar nela. Então, isso essa tem 50% também de desconhecimento, lógico, que é muito bom. Então, de desconhecimento. É. Então, eu tenho um caminho, tá certo? Uma avenida aí de um tamanho enorme para caminhar nele. E o que o eleitor vai pensar? O eleitor vai falar, bom, olha, vamos ver na eleição de 89. Por que realmente na reta final eu vi que realmente tiraram os votos que votariam em mim e votaram no Collor? Que bom, o Collor terá a chance de bater no Lula. É o voto útil. Concorda comigo? Claro. Então, agora, a hora que chegar, falar assim, mas vem cá, mas na hora que for pro debate, quem é que dá conta de bater o Lula no segundo turno? Hein? Então, aí governador... é que vai voltar a posição favorável para que o Caiado cada vez cresça mais e tenha o Caiado no debate, aí o mano a mano, eu e o Lula aqui na Band. Então, mas entendeu? A gente não volta naquela pergunta que o Mitri fez? Pois não. O senhor disse que a gente esqueceu de mostrar a rejeição e que, na verdade, a gente trouxe os dados principais para iniciar a entrevista com o senhor. E, claro, a rejeição do presidente Lula e depois do Flávio Bolsonaro são as maiores. Mas a pesquisa, por exemplo, mostrou também que a queda do senador Flávio Bolsonaro foi entre os jovens, de 16 a 24 anos, a população com renda de R$5.000, renda mensal de R$5.000, e pessoas que se declaram de centro-direita, que rejeitam o presidente Lula e que se consideram de centro-direita, mas não necessariamente bolsonaristas. Então, a gente tem um público muito específico onde Flávio Bolsonaro caiu e um público, se ele não entender as diferenças claras desde agora, por que o senhor é diferente de Flávio Bolsonaro, ele fica achando que não tem opção, além do Flávio Bolsonaro, para vencer o Lula. Então, eu volto na pergunta do Mitri. O senhor disse que o senhor tem uma picada, uma estradona pela frente, mas o senhor parece receoso de dizer, apontar falhas no Flávio Bolsonaro, apontar erros do bolsonarismo. E aí a gente cai naquele papel da centro-direita sequestrada pelo bolsonarismo? Não, você não vai ver sequestro nenhum da minha parte, que eu sou um homem, além de não ter sido nunca sequestrado das minhas posições políticas, pelo mostrado, eu mostrei coragem na minha trajetória e nunca fui encabrestado nos meus problemas políticos. Até porque, nas horas mais difíceis, tá certo, você viu o meu grau de independência, quando eu, como médico que sou,
decretei o isolamento social e apliquei a vacina em todo mundo. Eu não sou um homem cabrestado por ninguém. E na sua eleição que você ganhou, ganhou lá contra... Eu tenho habilidade política. Eu não vou fazer o jogo do PT, tá certo? Eu não vou fazer esse jogo. Eu não vou desmanchar pontes. Não é porque aconteceu um fato com um candidato. Agora, você podia mostrar outra etapa também da pesquisa, que quando você bota o segundo turno, aí sim, com Lula, aí você vê o Caiado melhorando a posição. Entende? Então o eleitor, Adriana, vai começar a enxergar também quem, ao chegar no segundo turno, ganha as eleições. Já está aí no ar, ó. A projeção de segundo turno, tá bom, olha lá, em tá caso do nome do senhor chegar lá. 46 para o presidente Lula, 40 para Ronaldo Caiado. O que acontece com o Zema também. Se for o Zema que chega, ele também tem um... Mas o problema é chegar, governador. Sim, mas tudo bem. Mas eu estou dizendo a você que para chegar, esse ponto aí vai ser importante. Vem cá, na hora do enfrentamento ali, quem realmente vai poder... Porque você tem que analisar qual é o fator determinante dessa campanha eleitoral. Moral. Este é o divisor de águas. Certo? Um governo que construiu as duas facções mais violentas do país e as mais importantes. Multinacionais do crime. PCC e Comando Vermelho. Governador, a maior corrupção no Brasil. Então a discussão vai ser moral. Mas se eu dizer que o governo construiu o crime organizado no Brasil, só desculpa, mas não é possível. Como não? Construiu? O governo construiu o crime organizado no Brasil? Não, ele não construiu, não, ele botou fermento. Porque construir é uma coisa lenta. Ele botou fermento. Você já viu fermento para bolo? Por quê? Porque o bolo cresce normalmente sem fermento. O PT botou fermento nisso aí. Você já viu algo ter a proporção que tem o Comando Vermelho e o PCC hoje no mundo? Eu estou vendo, é um belo debate na Band, o senhor e o Lula. Você já viu alguém? Então, o bolo não foi crescer normalmente, não. Foi com fermento. O PT é fermento do narcotráfico. Eles são irmãos siameses. Eles são coniventes. Tá certo? Essa é a realidade que existe no Brasil. Se nós formos fechar os olhos para isso, o Brasil daqui a um dia vai virar o México. Tá certo? Vai ganhar as eleições dentro das regras democráticas. Tá bem? É isto que nós temos que ter a coragem de debater aqui e mostrar que o Brasil hoje... Agora, são 50 milhões de pessoas que vivem sob o comando, pessoas humildes, pobres, escravizadas exatamente por essas facções no Brasil. Tá certo? Eles dependem, eles julgam, eles condenam, eles matam, eles impõem regras, eles fazem tudo. Onde é que está a soberania brasileira? Você acha que o Caiado, presidente da República, você acha que facção vai mandar em um palmo de terra no Brasil? Um palmo de terra. Não manda, Vitor. Presidente da República tem sim pouco autoridade moral de presidente da República. Tá certo? Não tem essa conversa fiada que não pode. Vou implantar como terrorista, vou usar as forças de segurança, Exército, Aeronáutica, Marinha, as forças estaduais e vou fazer um combate severo a poder resgatar a soberania brasileira. Primeiro item para o Brasil crescer. Chile. Governador, deixa eu agora aprofundar um pouco, já começamos a falar de programa, eu acho que interessa muito para o nosso telespectador entender assim, qual é a visão do Ronaldo Caiado sobre Brasil. Não é? E acho que uma questão, primeiro, acho que tem muitas questões, evidente, mas vamos lá. Uma primeira questão é o tema do dilema fiscal brasileiro, o dilema econômico brasileiro. Nós temos uma perspectiva, isso da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, mostrando um crescimento da dívida pública brasileira nesses 4 anos de 10% do PIB. Então nós estamos crescendo, isso dá mais de R$1 trilhão de dívida pública brasileira nesses 4 anos. Nós estamos com déficit crônico, déficit fiscal crônico. Não é? E nós estamos com um problema nisso. Quer dizer, então, déficit crônico, dívida crescendo. Não é? E aí é um debate, as vinculações constitucionais, a indexação do salário mínimo, a previdência, benefício previdenciário. Qual é a equação, Caiado, para dar conta disso? Porque se a gente faz debates com os economistas aqui mesmo na Band, 10 entre 10 diz o seguinte, tem uma bomba fiscal vindo. Certo. Samuel Pessoa fez um estudo recentemente, uma bomba fiscal de 1 trilhão 400 bilhões. Qual é a receita, Ronaldo Caiado, para lidar com este, talvez seja o grande problema a curto prazo que o presidente vai ter que enfrentar? Eu concordo.
Mas eu acho que antes de você diagnosticar que tem 1 trilhão e 400 bilhões de reais que não cabem no orçamento brasileiro, você tem que imaginar que quem levou isto a essa situação toda. Quem, de 2023 até agora, ampliou o endividamento de mais de 1 trilhão de reais sem ter um projeto estruturante no país. Só projeto populista, votado de última hora. Tá certo? Então você vê que isso não caiu por acaso. Não, isso não aconteceu por acaso. A Dilma fez a mesma coisa quando ela foi para o Dilma 2. Fechou 4 milhões de empregos no Brasil. Então, isso aí, essa historinha, nós já assistimos ela. Só que o problema agora explodiu no colo do Lula antes de chegar na eleição. E por isso a rejeição dele consolidada é de 53%. E é por isso que o cidadão não cai na conversa dele mais. Por quê? Nós temos que saber a causa. Eu sou médico. Não sai diagnóstico sem saber a causa. Mas não é médico primário. Tá certo? Então, qual é a causa que foi provocada por isso? Essa gastança irresponsável sem construir nenhum projeto estruturante para o país, sem aumentar as riquezas no Brasil, sem estimular a poupança. Aí ele vem e diz o seguinte: agora eu vou dizer ao cidadão brasileiro, eu sou o bonzinho, eu agora vou cortar aqui a taxa sobre o produto importado das blusinhas. Mas vem cá, esse mesmo governo que implantou elas há 3 anos atrás. Então, qual é a credibilidade moral que tem um homem desse ser presidente da República? Hein? Ele vai pegar as empresas brasileiras, que já estão todas indo para o Paraguai, já são mais de 240 empresas brasileiras. A empresa brasileira vai lá no Paraguai, abre um e-commerce, manda a blusinha para o Paraguai e manda ela chegar na sua casa no pacotinho. É isso que está fazendo? É esse o Brasil que nós queremos? Ah, mas agora eu tenho um desenrola. Aí, professor Lula, quem é que enrolou? Quem é que foi que enrolou o povo brasileiro, tá certo, nessa dívida toda que ele está aí dentro? O diagnóstico, quem foi? O diagnóstico o senhor tem, a gente está vendo que o senhor tem o diagnóstico. A solução. Sim, 1º de janeiro, o senhor senta na cadeira. Mas a pessoa não pode imaginar que isso aí caiu do céu, tá certo? Porque hoje o cidadão está aplaudindo e está vendo. Eu sou bonzinho, eu vou te dar o FGTS para você pagar uma dívida para o agiota chamado Lula. O Lula é o agiotão. Ele está botando esse dinheirão todo, o FGTS, nos bancos, nos cartões de crédito. Tá certo? Que hoje está cobrando taxa de 400%. Então, essa é uma realidade. Aí não pode deixar, a gente também não pode simplesmente chegar e falar, vamos consertar, sem mostrar quem é que fez isso. Porque se o Brasil tivesse sido governado por mim, eu não estaria nessa condição, até porque Goiás não está. Eu peguei ele com déficit fiscal, apresentei ele e entreguei ele com 9 bilhões e 800 em caixa, sem nenhum devedor e com todos os programas sendo preparados. Então, o Brasil, na qualidade que você coloca, eu sei fazer. Encaminharei no primeiro dia, não vou deixar para o segundo. Rever a reforma tributária, tá certo? Vou rever a reforma tributária. Reforma administrativa, reforma política, tá certo? Reforma trabalhista. Encaminharei todas elas no primeiro dia do meu governo, junto com o terrorismo e junto com a anistia. Todos eles vão entrar na pauta no dia 5 de janeiro, o dia que eu tomo posse para a presidência da República. Então, aí sim, eu saberei fazer os cortes necessários para que eu possa dizer ao empresário, eu garanto para você que hoje 80% da dívida PIB está aqui. Eu garanto para você, me dê um ano, eu vou, não sei se no primeiro ano dou conta, mas vou baixar para 79%. 1% ao ano. No primeiro ano, fica essa dúvida, ainda estou terminando os cálculos. Eu estabilizo a dívida PIB e cada ano eu baixo 1%. Esse é o projeto meu, para trabalhar esse sentido, tá certo? Se eu disser isso para os empresários, eles investirão no Brasil. Mitre está ansioso ali para fazer uma pergunta. Faz agora e a gente deixa para o próximo bloco ou quer? A pergunta é um pouco complementar ao que o governador está dizendo. Você pegando a história recente do Brasil, não estou falando dos últimos governos, não. Estou falando de 50 anos. Ótimo. É uma coisa impressionante. O Brasil, o crescimento do Brasil é absurdo. Você compara o Brasil, eu sempre digo, quando o Nixon e o Mao Tse Tung apertaram a mão na detente,
a China tinha um PIB menor do que o PIB do Brasil. Olha, então parece que é uma maldição que pega todos os governos. Maldição, não é corrupção. Sim, mas então eu quero que o senhor explique isso. Qual é essa antimágica que impede o Brasil de crescer ao longo de 50 anos? Não estou falando do último governo, que aí é fácil fazer a oposição. Mas você lá, naquela época, o PIB brasileiro, tá certo? Percentualmente no PIB mundial, era maior do que o da China e da Índia. Era maior. Calma, não tem nem 50 anos. Há 40 anos atrás, a rede metrô, há 20 anos atrás, a rede metrô do Rio de Janeiro era maior do que a de Xangai. Isso. Tá certo? Então, essas coisas é uma realidade. Você continuou com 20 anos agora. Qual é que foi o único projeto estruturante que o Brasil teve? Do Geisel no Proálcool. Você nunca mais teve um projeto estruturante no país. Nunca. Você não tem nenhum projeto para saber desenvolver as riquezas do país. Você não tem. É um governo que pensa naquele negócio, aquela politicazinha rasteira, tá certo? Que você vê que não ganha nada. Na próxima eleição, não na próxima geração. Esse fato que você falou é por quê? Porque também, há 40 anos atrás, nós tínhamos o dobro do PIB com a China comparado com a Índia também. Por que hoje nós estamos enfiados? Desses 37 anos, 36 anos, agora, depois desse período do regime militar, por que nós temos esse declínio todo e o PT ficou no comando 20 anos? Não tem outra dúvida. O diagnóstico está aí. Aí o diagnóstico, eles ficaram no poder 20 anos. Bom, muitas perguntas ainda para o senhor essa noite. A gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco, voltamos com essa entrevista com Ronaldo Caiado, pré-candidato pelo PSD à presidência da República. Até já. Canal Livre, com transmissão simultânea no Band News TV e na Bandeirantes. Estamos de volta com o Canal Livre, que esta noite recebe o ex-governador de Goiás e pré-candidato ao Palácio do Planalto, Ronaldo Caiado. Schiller está com a vez. Bom, eu vou no gancho da pergunta do Mito, que parece a grande questão. Aliás, eu adoraria que essa fosse a grande questão das eleições no Brasil. Claro, claro. Porque, vamos lá, se a gente pegar 1980, a produtividade média trabalhadora brasileira era mais ou menos 45% da produtividade trabalhadora americana. 40 e poucos anos depois é um quarto, é 25%. Então nós caímos. A Coreia do Sul é o contrário. Então é um X, assim, o Brasil foi indo para baixo, a gente foi indo, né? E qual é o pacote Caiado, para reverter isso? Produtividade é algo muito complexo, não tem bala de prata, é um monte de coisa, né? Mas eu acho que o que se espera de um presidente da República é propor um projeto para o país que realmente reverta essa situação, que é histórica, né? Qual é a visão Ronaldo Caiado sobre produtividade no Brasil, médio prazo, longo prazo, para reverter essa situação? Olha, você colocou uma coisa boa. Por exemplo, interessante, a Noruega sobrepôs os americanos. A Noruega hoje, a hora trabalhada, cresce $90 ao PIB do país. O Brasil é $19, tá certo? Os Estados Unidos é o segundo lugar. Entre hora trabalhada, PIB, acréscimo a PIB de cada um dos países, tá certo? O Brasil está lá pelo 25º lugar em relação ao acréscimo hora trabalhada. Então, essa realidade que você colocou, o diagnóstico está feito. Veja bem, qual foi a preocupação do Ronaldo Caiado quando chegou ao governo? Eu sou um médico, fui professor. Certo? Você não pode imaginar, eu sou o primeiro lugar no Brasil na educação. Primeiro lugar no Brasil. Eu sou uma pessoa que dou aula para meus alunos. Eu vejo meus alunos, eu olho meus colégios, eu me preocupo em não ter evasão escolar. Eu me preocupo em ter uma sala de aula digna para o jovem, laboratório de física, química, biologia, informática, robótica. Eu quero ter uma alimentação de qualidade para meus jovens, todos eles bem fardados ali no sentido de ter todos os seus uniformes. Um Chromebook do Google desde o 9º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Prêmios sucessivos aos colégios que se destacam mais nas notas no Enem. Isso tudo diretamente, o governador tratando diretamente com esses jovens. Quando eu cheguei ao governo de Goiás, eu tinha 1.073 jovens condenados, tá certo? Por crimes e tráfico de drogas. 1.073. Por quê?
Porque hoje você tem que preocupar, você me perguntou isso, eu vou lhe dizer. Sabe quanto é que é hoje esse percentual no Rio de Janeiro, nos estados, no interior desse estado do Nordeste? É quase a totalidade da juventude, porque lá o jovem só tem esperança de vencer na vida se ele for do narcotráfico. E lá ele vai ter a melhor namorada, o melhor carro, a melhor moto, a melhor roupa. Então, em Goiás tinha 1.073 jovens condenados. Sabe quanto eu entreguei o governo agora para o meu vice-governador? 168 jovens. Veja bem, é isso que é segurança. Mas num país que você tem o MC Pose e o Oruan como líder da juventude, você não tem como criar esse país. Então você nunca vai sair dessa melhoria se você não investir em educação, profissionalização no ensino médio, maciço, aí dando um conceito não de formar analfabetos funcionais, mas de formar pessoas que tenham a capacidade de sair do ensino fundamental, chegar no ensino médio, ou um bom profissional, ou entrar numa faculdade que não seja essa picaretagem que tem hoje no Brasil, que muitas universidades são verdadeiras betes, tá certo? Registradas também pela universidade, pelo Ministério da Educação. Porque cobram ali um valor e não dão aos jovens aquela formação que tem. Então o remédio para isso é um só. É você educar que essas pessoas vão sair. O que o Lula construiu? 3 gerações de dependentes do governo. Esse ciclo, eu quebrei ele em Goiás. As pessoas saem da condição lá de dependente de uma bolsa do governo e está ganhando o dinheiro dele. Essa é a verdade. Mas isso aí, se você não cuidar do jovem, esse ciclo de pessoas vai cada vez mais aumentando. É isso que o Lula tem feito no governo dele. Governador, Exatamente. falando de programa de governo para assuntos bastante populares, o senhor citou aí os programas de transferência de renda. Eu vou só citar que recentemente nós recebemos aqui no Canal Livre o pré-candidato, ex-governador de Minas, Romeu Zema, que foi muito direto nas opiniões dele, inclusive de assuntos de grande interesse popular. Chegou a dizer que se ele chegar ao governo, ele não vai dar aumento real de salário mínimo, que isso é uma questão de mercado. Então eu queria pedir a opinião do senhor, muito objetiva, a sua posição muito objetiva sobre vinculação de aposentadoria a salário mínimo, Bolsa Família e escala de trabalho 6x1. Qual é o seu projeto para esses 3 temas, sua posição? Em primeiro lugar, não vou tirar essa prerrogativa do aposentado. Segue vinculado ao mínimo. Não vou, de maneira nenhuma, enfrentar o que seja 5x2, já foi aprovado hoje. O senhor é favorável? Mas, e você tem dúvidas? Essa matéria foi discutida? Está aí. Agora, o que tem lá no Senado hoje, sendo debatido? Também aquilo que vai prevalecer. A mediocridade não vai prevalecer. Por hora trabalhada. Certo? O senador Rogério Marinho acaba de apresentar um projeto de lei sobre hora trabalhada. Aí sim, aí é você tirar o país do analógico e trazê-lo para a modernidade. Tá, então se a pessoa quiser CLT, fica no CLT. A pessoa quiser ir para a hora trabalhada, vai para a hora trabalhada. CLT você não com precisa escala escolher 5x2? Um ou outro. Você deixa os dois. O que vai crescer, o que o jovem quer hoje, não é ser CLT. O jovem quer hoje é a hora trabalhada. Tá certo? Essa é a grande verdade. Agora, por que eu vou poder fazer isso? Só porque aí eu vou desenvolver as potencialidades do Brasil, eu vou gerar riqueza. Ao invés de eu ter que enfiar a mão no bolso do cidadão que está ali, atrás dessa câmera, tá certo? Em 34% de imposto no bolso dele, que está ali, aquele cinegrafista, tá bom? Eu vou saber fazer o que todos os países da América Latina estão fazendo, sem ter as riquezas brasileiras. Eu tenho o potencial de crescer o Brasil como ninguém. Eu tenho o melhor território, 3 safras ano, eu tenho os minerais críticos do mundo, que todos dependem do Brasil, e eu tenho uma potencialidade de crescimento hoje em apoio à inteligência artificial, em apoio cada vez mais à profissionalização do meu povo. Então, minha filha, você só eleva, tá certo, o padrão do país se você distribui renda, se você distribui riqueza. E como é que você distribui riqueza? Pelo conhecimento. Conhecimento. Quem não tem preparo, não tem inteligência, fica vendendo para o Brasil e comprando tecnologia de ponta. Complementando o governador, no tema da reforma da Previdência, eu entendo perfeitamente, quer dizer, não desvincular a Previdência, o benefício previdenciário do salário mínimo. Sim. Perfeito. Mas a Previdência no Brasil,
como um todo, ela tem mais de 400 bilhões de déficit. Sim, eu sei. Então, alguma reforma vai ter que ser feita, né? Sim, mas por onde é que vai essa reforma? Uma coisa é você fazer uma reforma, outra coisa é você falar que você não vai vincular. São coisas distintas, tá certo? A reforma foi feita no governo do Bolsonaro, tá certo? Agora, você tem uma previdência anterior e você tem hoje uma nova previdência dos que estão entrando dentro de um outro sistema, tá certo? Que aquilo é repassado por uma poupança direta dele. Então, são dois momentos da Previdência no Brasil. Certo? Então, esses assuntos, eles terão tranquilamente. O que você vai fazer, você não precisa dizer que você vai, olha, eu vou ameaçar que eu vou acabar com isso. Não. Você vai mostrar para o cidadão que ao invés de ele estar recebendo aquilo ali, tá certo? Ele vai ter uma atividade digna na vida dele. E um país igual o Brasil, que você tem todas as alternativas para fornecer para essas pessoas, e você vai ficar vivendo num país onde você quer colocar as pessoas dependentes da máquina do Estado. Quer dizer, você está acabando, destruindo com a potencialidade brasileira de um país que perdeu o bônus demográfico. Hoje nós somos um país envelhecido. E com essa cultura aí, cada vez mais sobrecarregando gastos na saúde, cada vez mais impondo dificuldades também na manutenção da vida dos idosos no Brasil. Então você tem que despertar o Brasil para entrar na área de minerais críticos e de inteligência artificial. Ao invés de eu comprar em Goiás, ao invés de eu comprar ônibus com bateria de asiático, eu desenvolvi o biometano e minha frota hoje está circulando com o biometano. Hoje eu vou receber em Caxias do Sul uma homenagem, tá certo? Vou receber uma homenagem em Caxias do Sul, por ser a primeira capital do Brasil com produção de energia da minha própria estado ali dentro. Quais são as fontes energéticas brasileiras? Por que um problema no Estreito de Hormuz tem que comprometer minha safra no Brasil, que eu não tenho aqui cloreto de potássio, eu não tenho fósforo, eu não tenho ureia, eu não tenho amônia? Tudo isso podia ter sido desenvolvido no Brasil. Onde é que está? Onde é que estão os projetos estruturantes do Brasil? Não se governa para 4 anos, não. Eu vou governar para 80 anos, eu vou governar para deixar o dobro de projetos estruturados para nós poder mostrar que o Brasil tem chance, desde que tenha uma outra cabeça governando o país. Antes da gente voltar a essas questões que podem ser o seu governo, tem uma questão desta semana, e o senhor já falou várias vezes aqui de crime organizado e fez críticas ao PT, que é a questão do BK Bank, né? Que o PT, inclusive, está pedindo à Polícia Federal que investigue o seu governo em Goiás. O senhor falou que não tem máculas e tal. Isso não vai ser uma mácula? Como é que vai se tratar disso na campanha? É só para explicar para o nosso público, governador, que esse BK Bank é uma fintech, que os programas sociais do Estado de Goiás foram pagos por ela, né? É importante aqui, olha aqui. Professor, tem como focar aqui, fazendo um favor? Vamos focar bem aqui. Olha aqui. É uma certidão do Banco Central. Certidão do Banco Central do Brasil, tá certo? E veja bem, por que nós retiramos ela de Goiás em 2024? Por favor, leia ela. Em 2024 ela não tinha capacidade de poder fazer as entregas que nós fizemos, mas ela estava lá no estado de Goiás com todas as certidões. Essa mesma empresa, tá certo, que aquele deputado lá do Rio de Janeiro apresentou esse requerimento, o Lindenberg Farias, eu disse que eu não levei muito a sério a denúncia dele, até porque nós sabemos que ele, quando ele apresenta um documento, é obrigado a apresentar ali, tá certo? O atestado que ele fez ali, o exame, tá certo? Antidoping, tá bom? Porque então, a verdade é que nós conhecemos essa a situação, a partir dessa certidão do Banco Central, ele deixa tranquilo para o debate que vai vir pela frente. Deixa eu continuar a conversa, não é isso não me deixa tranquilo, não, calma lá. Você, como governador do Estado, você exige todas as certidões da empresa, ela te entrega. Quem é que tem a condição? Por que essa mesma certidão aqui, ele presta serviço até hoje, prestou até 2024. E no SERPRO e nos Correios que ele prestou até agora? Hein? Vem cá, o que o SERPRO é? É um órgão de quem? De Governo Goiás? Federal. Governo Federal. E os Correios? Governo Federal. Governo Federal. Então, tudo bem. Então, vem cá. Qual é a ferramenta que você tem, você como governador do Estado, qual a ferramenta que você tem para saber se o sócio de uma empresa que você contrata todas, se ele está ou não ligado ao narcotráfico? Qual? Nenhuma.
Agora, o governo federal tem o COAF. Por que ele não denunciou isso? Porque quando eu falo para você que o PT é conivente com o narcotráfico, é porque o COAF não usa nenhuma ferramenta para denunciar quais são as pessoas que estão ali realmente usando as fintechs para esquentar dinheiro. O governo federal podia ter feito isso aí, ó. Por que não fez? Por que eles não cancelaram essa autorização? O senhor vira o jogo, então? Não na questão de virar o jogo, não. É não, porque o governo... No sentido, a denúncia sai do senhor, que estão pedindo investigação, e o senhor vai pedir investigação para a Polícia Federal em cima desses dados. Não, mas está aí. Sim. Está aí. Tá certo? Tá aí. Eu trouxe... Porque, imagina bem, eu estava saindo lá, eu falei, rapaz, busca aqui, me dá uma cópia daquela certidão do Banco Central, que essa matéria deve ir. Está aí. Mostrar o seguinte, meu amigo, não existe hipótese de atingir Caiado com 40 anos de vida, com envolvimento em bandalheira. A minha vida, ela é muito superior. A minha história de vida, tá certo? Não chega a esse nível. Eu não faço parte do PT. Eu não convivo com essas bandaleiras. Eu fiz a minha vida por profissão e por mérito próprio. Eu nunca me envolvi nisso aí. Agora, isto mostra o quanto o governo federal está envolvido em acobertar as fintechs. Que você tem. Por que ele não denuncia? Eu pedi várias vezes. Se você olhar a emenda constitucional que o Caiado apresentou, lógico, pedido que os senadores apresentassem, que eu não tenho mais condição, que eu era governador do Estado, o que está lá na PEC que eu pedi? Que nós pudéssemos ter acesso ao COAF. Nós não temos acesso ao COAF, tá certo? É algo que eu vou apresentar na mudança minha. Vai ter acesso ao COAF qualquer secretário de Segurança Pública e governador de Estado que assim solicitar, imediatamente eu darei a resposta. Agora, aí, por que Goiás, que eu não tenho as ferramentas para identificar se eles são envolvidos no PCC, e por que o governo federal, que tem as ferramentas do COAF, ele estava no SERPRO e estava nos Correios até no dia da operação? Hein, Felipe? Hã? E aí? E segue lá. Hã? E segue lá. E segue lá. Não. Aí a hora que é a Operação Carbono, aí eles cancelaram. Tá certo? O meu havia sido cancelado um ano antes. Mas você vai perguntar, mas cara, você cancelou por quê? Eu cancelei porque eles não estavam sendo eficientes. Cancelou e mudou as regras, né, governador? Como? Cancelou e mudou as regras, porque a fintech, que é essa que é acusada de participar de lavagem de dinheiro para o crime organizado, tinha um percentual maior do que a que está agora. Não, mas isso não Ela muda a ganhou regra. quanto? Isso é questão da pessoa se credencia para fazer o serviço. As outras que se credenciaram por um preço menor e mostraram mais eficiência. Só para a gente saber o montante disso, quanto a BK Bank, que é essa fintech que é suspeita de lavar dinheiro do crime organizado e que recebia um percentual do repasse de programas sociais do Estado de Goiás para a população? Do Estado de Goiás. Quando a pessoa que recebia o benefício social fazia as compras, Sim. os comerciantes pagavam uma taxa. Sim. E uma boa parte dessa taxa, uma parte ia para o governo, a outra parte Sim. ia para essa fintech que é Perfeito. suspeita de lavagem de dinheiro. É que a gente começou a falar de um tema que talvez as pessoas que estão assistindo não estão acompanhando. Por isso é a minha preocupação de entender. Essa fintech que recebia esse percentual das pessoas que ganhavam o benefício social, essa fintech ganhou quanto durante os seus mandatos? Não sei. Se fala em 1,2. Porque ela... Aí você pode pedir, eu posso pedir uma avaliação. Mas como é que eu vou saber um dado desse? Eu tenho, em Goiás, eu tenho 800 mil beneficiários, certo? Eu tenho Mães de Goiás, eu tenho Bolsa Estudo, eu tenho apoio à pessoa idosa, eu tenho aluguel social, eu tenho programa de uniforme, eu tenho todos eles, eu posso mandar para você. Agora, o que é importante, eu acho que a sociedade tem que entender aqui, é uma coisa só. Olha, tem uma empresa que está lá. Quem é o responsável por fazer o saneamento dessas empresas? Quem? É o governador, que não tem o COAF? Ou é o Ministério da Fazenda, junto com a Receita Federal, e o COAF, que tem que apresentar quais são as empresas? Tanto é que eu pedi ao atual governador do Estado, tá certo? Isso eu já fiz anteriormente, mandar a lista de todas as empresas que têm contrato com o Estado de Goiás, mandar a lista para o COAF. Porque eu lhe pergunto, você fez uma pergunta aqui, e a que entrou? E a que entrou? E a que presta serviço para outros estados? O que o senhor está dizendo é que não tem como o senhor saber se há Lógico que não tem. Mas na hora que não tem, você é governador, você vai saber como. A pessoa vai lá, apresenta para você as certidões. Cumpre aquilo que a lei determina para ele se registrar
como ali uma empresa de atividade com as letras em negrito do Banco Central. As letras, isso aí não é que fui eu que bati, foi o Banco Central que mandou, tá certo? Totalmente liberada para essas finalidades aí, de cumprir essas finalidades financeiras. Então, isso está aqui, tá certo? Está aqui colocado, negrito, aqui, ó. Autorizada em atividade, instituição de pagamento. Olha aqui, tá bom? Então você tem tudo isso. Quem é que passa isso aqui para o governador? É o Banco Central. Então, como é que você vai responsabilizar o Estado, sendo que ele mesmo tinha lá dentro dos Correios e do CEP, ali, os contratos bilhões de vezes mais volumosos do que com Goiás? Mas é lógico que isso tem um objetivo. Eles estão vendo que eu vou derrotar o Lula. Porque eu disse a você no início, a disputa é moral. A disputa é moral. Eles não têm como me atingir nisso aí. Agora, esse aqui é para mostrar o quanto o PT é guarda-costa do crime organizado no Brasil. Governador, um ponto importante, eu acho que na agenda brasileira, talvez não é diretamente, ou pelo menos exclusivamente, responsabilidade do Presidente da República, o senhor se foi o primeiro, talvez, a dizer claramente que vai conceder uma anistia para os envolvidos todos aí no 8 de janeiro e assim por diante. Mas a pergunta, vamos lá, talvez não tenha resposta, tá? Mas como é que o senhor lida com isso? O que garante que o Supremo Tribunal Federal topa essa parada, né? No sentido que, bom, muita coisa que foi definida no âmbito executivo, no âmbito legislativo, o Supremo Tribunal reformou. Como é que faz? E eu queria perguntar isso para o senhor, como é que reequaciona esse tema democrático no Brasil? E mais, eu queria lhe perguntar especificamente, o Lula decretou na outra semana aqueles decretos de regulamentação das redes sociais, não é? Pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Foi criticado muito em termos de possibilidade ou potencial censura no Brasil. Preocupação com a qual, aliás, eu compartilho. Né? Qual é a sua visão, aliás, mesmo tema em relação à AGU, casos reconhecidos, inclusive, como jornalistas, de censura. Qual é a sua posição? Como é que o senhor vai lidar com isso? Olha, em primeiro lugar, você sabe que eu vivi grande parte da minha vida no Congresso Nacional. Eu não estaria falando uma coisa que não tivesse sustentação. Quando que eu estou aqui numa rede de televisão, eu estou falando para o Brasil todo, eu falo que no meu plano de governo estará lá um tratamento profilático para acabar a polarização no Brasil. Eu vou anistiar todos, fazer igual o Juscelino Kubitschek fez. Quando você apresenta isso num plano de governo, isso vem em forma plebiscitária. Ou seja, o eleitor está votando no Caiado, sabendo que isso aí eu vou fazer, que eu vou mandar para ser terrorista as facções criminosas, que eu vou encaminhar reformas administrativas, trabalhistas, tudo mais. Nada disso está sendo omitido. A soberania do voto é maior do que qualquer poder constituído, tá bem? Isso aí não se discute. Essa matéria é matéria que é matéria vencida. O voto supera qualquer outra interpretação de quem quer que seja. Tá bem? Então, está respondida a minha pergunta. Vamos ao segundo item para você. Você sabia que o Brasil não tem nenhuma legislação que regulamenta a inteligência artificial? Hã? Você sabia que o Brasil copia um modelo europeu que está sendo rejeitado pelo mundo? Até a Europa está mudando, aonde é uma estrutura montada para beneficiar escritórios para poder criminalizar todo o avanço da inteligência artificial no Brasil? Você sabia que Goiás já tem inteligência artificial, a modulação da inteligência artificial, a regra regulatória da inteligência artificial já sancionada por mim e reconhecida pelos os maiores, todas as pessoas da área da ciência, da tecnologia, da inovação no Brasil e no mundo? Que nós temos uma lei de código aberto, que nós temos a condição de poder fazer as correções de acordo com alguns excessos que vêm, mas jamais penalizando a inteligência de quem criou aquela plataforma. Goiás tem a plataforma mais sofisticada hoje de combate ao crime organizado com inteligência artificial desenvolvida em Goiás.
Nós temos um centro de excelência em inteligência artificial que presta serviço ao iFood, às seguradoras no Brasil e a várias outras empresas. Goiás tem uma lei de autoridade de minerais críticos no estado de Goiás, coisa que o governo federal não tem. Ele queria criar uma Terra-Brás. Eu já tenho uma lei em Goiás que trata das riquezas minerais. Goiás já está fazendo uma radiografia do subsolo com tecnologia de fora para fazer uma radiografia até 400 metros de profundidade dos minerais que eu tenho no estado, tudo isso sendo zoneado. E o potencial de água que eu tenho no subsolo para fazer irrigação. Entenda, Chu, é só governar com trabalho, é só governar com capacidade. E é isso que falta no Brasil. Quando você fala por que a China está lá na frente, por que a Índia está lá na frente, é por isso. É falta de um presidente. Você muda o perfil de um país desde que você assuma. Agora, se você tiver para cobertar irmão que está roubando, filho que está roubando, você que está roubando, não tem jeito, meu amigo. Governador, o senhor citou o Congresso e o senhor conhece bem o Congresso e sabe que mudou tudo lá. Sim. A relação do Executivo com o Legislativo hoje no Brasil não tem nada a ver com o que era. Não. A questão da governabilidade hoje é um enigma. Né? Sim. O poder que esse Congresso tem, inclusive as emendas estão aí no centro dessa discussão, é um negócio que concorre com as políticas públicas do governo que foi eleito para governar. Então, esse é um tremendo de um problema. Eu queria a sua opinião a esse respeito. Como é que o senhor vai montar a sua maioria, caso você se eleja, para poder governar? Como é que o senhor vai impor as suas ideias até para ser discutido no Congresso, quando o Congresso tem o poder que ele nunca teve e que é quase uma obstrução ao governo em alguns momentos? Como é que o senhor vê isso? Vitor, por que você acabava de citar aqui que o Congresso debatia matéria, não tinha voto virtual, o debate era de conteúdo, era de aprovação de orçamento, era de fiscalização do governo, tá certo? E não era verdadeiro despachantes de emenda impositiva. Isso. Mas então, é exatamente o que nós estamos discutindo. Vem cá, tem presidencialismo? Qual é o sistema político brasileiro? É um presidencialismo com cara de parlamentarismo. Não, com cara de nada. Presidencialismo com cara Congresso cheio de dinheiro. Institucional. Está ali o nosso cientista político. Desordem institucional. O que pode levar a uma desobediência civil em decorrência desse fato. É parlamentarista. A nossa Constituição é parlamentarista, ela caminhava para o parlamentarismo. E aí... Mas veja bem, mas o negócio todo é que você tem o presidencialismo por vontade popular. Então não são 513, 594, 81 senadores que vai mudar esse processo. Então vamos lá aos fatos, tá certo? Você acha que um presidente da República, da mesma maneira, disse a ele que eu vou... do Supremo, olha aqui, ó, eu tenho aprovação popular. Ou deputados e senadores, olha, o projeto de governo é isso aqui. Olha, emenda impositiva só cabe aqui dentro. Ela não cabe fora nem 1 milímetro. Tá certo? Ela só cabe dentro do projeto do governo. Esse é o presidencialismo, meu amigo. Eu não abro mão de 1 milímetro. Sim, mas se o Congresso pode não concordar com o presidente, aí como é que faz? Peraí, meu amigo. Você tem a função de presidente da República. A função do Legislativo mudou? Não mudou. Ela foi deformada. Diferente. Ela foi deformada. Essa mesma pergunta era feita a mim. O Caiado com as reformas... com 10 meses de governo, ele vai ser caçado aqui em Goiás. Eu saí do governo com 88% de aprovação e todo o horário. E o Schiller está louco por hoje. A mediadora desse debate aqui está com dificuldade, porque nosso tempo esgotou. Tem que ser, então, pinga-fogo com o governador. Sai aliança com o Romeu Zema ou não sai? Então, deixa eu complementar. E o senhor, como vice do Zema? Você pode saber que nós vamos continuar, mas você já viu que nós já pacificamos, né? Já demos o primeiro passo. Mas pacificar o senhor vice? Uma questãozinha, governador. Não, daqui a 8 dias, governador. Nós tudo assim, ninguém quer criar problema, vamos trabalhar. Mas, governador, e aí nós vamos continuar, mas num jeito mineiro. Você é mineira, você sabe como é que é. Você não come mingau enfiando a colher no meio do prato. Você come mingau comendo pelas beiradas, entendeu? Governador, assim. Então nós vamos fazer política desse jeito, comendo pelas beiradas, devagarzinho. Completando, governador, o senhor tem um encontro marcado já com o Zema daqui a 8 dias. Não, vai ser antes.
Vai ser porque segunda-feira tem o grande encontro, tá certo, do leite, que é a maior exposição do leite da América Latina, vai ser lá em Belo Horizonte. E aí, acho que eu vou me encontrar com ele lá também. Aproveita e acerta com ele. Não, nós vamos estar conversando, essas coisas. Ô Mitri, você que é vivido, não existe essa coisa assim, ó. Você sabe como é que é? Tinha um cidadão, o seguinte, deixa eu contar, não tem jeito de contar, só um casinho, não. Tem um sujeito lá em Minas Gerais, na terra do Milho, lá em Oliveira, disse que chegou um sujeito montado numa mula muito bonita, tá certo? Aí disse que toda hora todo mundo chegava, ele pediu um preço excessivo e não vendia a mula. E o sujeito chegou e falou assim, quanto é que o senhor quer na mula? Ele falou, tanto, falou um preço absurdo. Pode descer que a mula é minha. Ele falou, não é assim não. O negócio tem que ter chanha, você tem que pedir menos, eu tenho que baixar um balcão, você chegar e comprar minha mula de uma vez. Não vendo. Então, política não é assim, ó. Pô, você vai ser vice? Ô, você vai ser isso? Não é assim não, calma. No debate da Band, vocês estão todos contra Lula, o senhor já disse aqui. Como é que vai ser um contra o outro? Vai ter mano a mano da direita. Sim. Vai ser pergunta pacífica, não, mas vai ser bola quicando? Não, mas a gente não sabe se vai ter um contra o outro. Deixa chegar. Calma, você... cada coisa no seu tempo. Cada degrau, assim, mas os da direita vão pegar e vão ficar só trocando... Figurinha? Governador, olha, infelizmente, tempo esgotado. Acabou mesmo, acabou mesmo, não governador. Tem uma meia hora mais. Ainda que eu e o Mitri, a gente gosta muito de caso, mas eu e o Mitri somos mineiros também, que gostamos de respostas bem diretas. Então, gente, tinha muito assunto ainda, mas a gente vai ter outras oportunidades. Está confirmada a presença do governador, ex-governador de Goiás, pré-candidato pelo PSD, no debate da Band, primeiro debate, como é tradição, que abre, né, os debates na corrida à presidência da República, dia 16 de agosto, aqui na tela da Band. Confirmadíssimo. É isso aí. Confirmadíssimo. Estamos esperando o senhor. Já vou estar em São Paulo dia 15, na véspera, já esperando. Vou agradecer a presença do senhor aqui hoje. Teremos ainda outras oportunidades de falar e o debate da Band, como manda a tradição. O Canal Livre de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada aos meus colegas também que participaram com a gente desse debate. Obrigada, governador. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado, Fernando, tá certo? Schuller e Mitri e também o Felipe. Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau. Rede Bandeirantes. Agora você pode ter mais controle sobre as notícias que vê na internet. O Google lançou a função Fontes Preferenciais. Com ela, você pode escolher as informações geradas pelo Grupo Band para aparecerem sempre no topo das suas pesquisas. Para deixar o band.com.br como seu favorito de buscas é muito simples. Faça uma pesquisa qualquer no Google. Assim que tiver o resultado, olhe no topo da tela, na aba Principais Notícias, e clique no ícone de estrela que aparece bem ao lado. Depois, é só digitar band.com.br e marcar a caixinha. Pronto! Agora você recebe o jornalismo, o esporte e o entretenimento da Band direto da fonte. Notícias seguras e confiáveis. Grupo Band. Ative agora e turbine suas buscas. Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MacEnem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, FIES e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil. O futebol entra em campo e você joga junto na Betano, a patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Crie sua aposta com até 25% de aumento. Aproveite odds turbinadas e substituição de ouro. Na Betano, você tem pagamento rápido via Pix, suporte 24 horas e toda a segurança de uma plataforma licenciada. Baixe o app ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia. Betano, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Bandeirantes de São Paulo, ZYS154, 107.3 MHz, em frequência modulada, no aplicativo Bandplay e pela internet, ouvida em todos os lugares do mundo. Bandeirantes, 89 anos, no Dial, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. É hora do
Agora, o Pulo do Gato. Jornalismo. Com Pedro Campos e Silvânia Alves. Alô São Paulo, bom dia Brasil, folhinha virando na alvorada do outono. Hoje é segunda-feira, dia 1º de junho de 2026. Estamos vivendo os primeiros momentos do 6º mês do ano. O mês de maio já ficou para trás. Estamos chegando então já cada vez mais perto ao inverno brasileiro, né? Que começa justamente nesse mês, mais para frente. Mas já estamos em algumas partes do país com a temperatura gelada nesse outono. Silvânia Alves, bom dia para você. Bom dia, Pedro Campos, bom dia a todos. 13 graus nesse início de manhã aqui no Morumbi, em São Paulo. Realmente uma manhã fria, como vem sendo já nos últimos dias também. Mas o coração quente, e esse mês que se inicia vai ser muito quente mesmo, porque tem Copa do Mundo, tem festa junina. Então é um mês que acho que vai passar rapidinho, né, Pedro? Exatamente. Ontem o Brasil goleou o Panamá. Nós vamos trazer já as informações no último amistoso antes da viagem para os Estados Unidos da seleção comandada pelo técnico Carlo Ancelotti. O Panamá é uma seleção muito fraca, né, para os parâmetros do futebol mundial, mas deu para a gente ver. O técnico disse que até surgiu uma dúvida na cabeça, o Diogo Braga e depois o Pedro Cohen e toda a nossa equipe, o Luiz Fabiani, estarão conosco aqui no Pulo do Gato para contar os detalhes, os desdobramentos, o que deve acontecer, quem deve ser titular, se vai mudar alguma coisa naquilo que tinha sido desenhado pelo treinador. Mas o grande destaque do dia de ontem no esporte foi a vitória do João Fonseca em Roland Garros. Que atuação fantástica do tenista brasileiro. Ontem, nas quadras, ele venceu por 3-1, uma partida que teve alguns altos e baixos, mas teve muito da superação do próprio João. E ele tem uma característica em relação aos outros tenistas que é muito peculiar e vai se confirmando, que beira um pouco a irresponsabilidade e a coragem. No momento que ele está em desvantagem no placar, num game, ele arrisca, ele vai para cima, ele parece que ele ganha musculatura, ganha força. Então está num momento muito bom e agora vai disputar amanhã as quartas de final de Roland Garros. Depois de 22 anos, um brasileiro brilhando nas quadras de saibro de um dos torneios mais importantes do circuito do tênis mundial. Então ontem foi um dia muito importante para o Brasil, foi um dia muito importante para o esporte brasileiro. Essa foi a grande conquista do domingo e também nós vamos falar sobre isso aqui no Pulo do Gato. Diogo Braga, bom dia para você. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Silvânia. Bom dia aos ouvintes do Pulo. Tudo bem por aí, Pedro? Tudo bem. O destaque do esporte ontem ficou por conta da seleção, mas eu queria que você trouxesse os resultados aí da última rodada do Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa do Mundo. Seu pedido é uma ordem, vamos começar por eles então. Os últimos jogos do Campeonato Brasileiro antes da parada da Copa do Mundo, do Brasileirão para a Copa do Mundo, e como ficou a tabela. Começando pelo líder Palmeiras, 41 pontos em 18 jogos, venceu ontem a Chapecoense por 1-0 com gol do Paulinho, um jogo bem emocionante, né, com um pênalti despertado pela Chape no último lance. Você viu o jogo, Silvânia? A partir do final do primeiro tempo. E aí, foi bom? Nossa, o Palmeiras teve um expulso, né? Teve o Alan, né? Justamente o que estava melhor, né? O time totalmente tinha 12 desfalques, né? Então era basicamente um time reserva do reserva, mais ou menos isso, né? Exato. O Palmeiras conseguiu manter uma distância de 7 pontos para o Flamengo, mas o Flamengo ainda tem um jogo a menos, e venceu no sábado por 3-0 o Coritiba, com gols de Samuel Lino 2 vezes, e o Pedro também marcou para o Atlético Paranaense. Curitiba, perdão. O Fluminense enfrentou o Cruzeiro ontem, às 8h30 da noite, e empatou fora de casa em 1-1. Os gols foram marcados primeiro pelo Matheus Pereira, que vem jogando muito bem, e o outro pelo John Kennedy. O Cruzeiro é o 11º com 24 pontos, o Fluminense ficou no terceiro lugar com 31. O Atlético Paranaense venceu o Mirassol ontem por 1-0, ficou em quarto lugar com 30 pontos, e o Mirassol em 19º com 16. O Corinthians venceu no sábado por 3-1. Aleluia, né, Ailton?
Muito bom, né? Foi muito bom. Começou perdendo logo no começo e fez uma bela virada com 2 gols do André e Caio César. E aqui o Corinthians pulou para 10º lugar. Foi engraçado que durante o jogo, quando o Corinthians estava perdendo, era o primeiro time da zona do rebaixamento, com 17 pontos. Com a vitória, foi pro 10º, pulou 7 posições. Olha como tá embolado aí no Campeonato Brasileiro, chegando à 10ª colocação e ficando só a 2 pontos do Bahia, que é o 6º. Então já colou no G4 também, no G6, aliás. Impressionante como tá apertado essa tabela. O Grêmio ficou em 16º com 21 pontos. O Grêmio, quando tava vencendo, era justamente esse time que tava pulando. O Bahia no sábado venceu por 2-1 o Botafogo, ficou em 6º lugar com 26, e o Botafogo em 12º com 22. E o Santos venceu com mais uma boa partida do Gabigol, que inclusive foi expulso também, teve de tudo, fez 3-1 no Vitória em casa. O Santos pulou pro 15º lugar, saiu da zona do rebaixamento, e o Vitória é o 13º com 22. No domingo, o Bragantino venceu por 3-1 o Internacional, alcançando a 5ª posição com 29 pontos, e o Inter 14º com 21. O Vasco perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 1-0, e aí sim ficou na zona do rebaixamento. Vai passar aí esses meses, essas semanas, aliás, né, na 17ª posição com 20 pontos, o primeiro time da zona do rebaixamento, e o Galo conseguiu também dar um bom salto, chegando ao 9º lugar com 24. Falei do Palmeiras, falei do Corinthians, falei do Santos, falta o São Paulo, que perdeu mais um jogo, tá despencando na tabela, era o 3º, era o 4º e agora é o 8º lugar com 25 pontos, faz mais aí de 5 jogos que o São Paulo não vence no Brasileirão, perdeu fora de casa para o Remo por 1-0, o Remo chegou a 18 pontos, é o 18º. Então aí, esse é o panorama do Brasileirão para a parada da Copa do Mundo. Quer falar mais de esportes, Pedro, ou deixa os outros destaques para depois? Não, vamos lá. Vamos lá? Qual que você escolhe? Tem Champions League, tem Brasil e tem João Fonseca. Champions League vitória, né, do Paris Saint-Germain. Pois é, tivemos um brasileiro levantando a taça e foi o Marquinhos do lado do PSG, depois do empate por 1-1 no tempo normal, com gols de Kai Havertz para o Arsenal no começo do jogo, e o Kvaratskhelia empatou no segundo tempo, e aí foi para os pênaltis. Nas penalidades, o Ize errou para o Arsenal, depois o Nuno Mendes parou no goleiro do Arsenal, Raya, e aí, infelizmente, para tristeza de nós brasileiros, Gabriel Magalhães desperdiçou a última cobrança, deixando o título nas mãos do PSG, o bicampeonato do Paris Saint-Germain. E aí o Arsenal mais uma vez bate na trave e não consegue esse título europeu. Inclusive uma cena interessante, não sei se vocês viram, do Marquinhos. Logo que o Gabriel Magalhães erra o pênalti, ele não vai comemorar com o time, ele vai abraçar o companheiro de equipe, Gabriel Magalhães. Inclusive os dois ficaram na lista da UEFA dos melhores 11 da temporada, então aí consolidando a dupla brasileira como a melhor zaga aí do mundo praticamente, Gabriel Magalhães e Marquinhos, que agora se apresentam já hoje para a seleção brasileira, que viaja hoje para os Estados Unidos, onde enfrenta no dia 6 o Egito em mais um amistoso, depois de vencer ontem o Panamá por 6-2. Você assistiu o jogo, Silvânia? PSG e Arsenal? Não, o Brasil não. Não assistiu? Você assistiu, Pedro? Sim. Gostou? Gostei. Foi uma oportunidade para ver muitos jogadores jogando, né? Porque o primeiro tempo foi um time, segundo tempo foi outro time. E agora, o que eu disse aqui, né? O adversário é muito fraco. Então, mesmo com os erros cometidos aí pelo Brasil, eu acho que a comparação tem que ser o primeiro time contra o segundo time do Brasil. Quem foi melhor e, pelo menos nos gols... E o segundo time foi melhor. Inclusive nos gols, foram 4 gols pro segundo time contra 2. O Vini Júnior abriu o placar e o Casemiro fez o segundo. Antes disso, numa falta desviada no Matheus Cunha, o Panamá empatou 1-1, e aí o Casemiro faz o segundo. Vai pro segundo tempo, gols de Ryan, Lucas Paquetá, Igor Thiago de pênalti, e aí o Danilo, que pra mim foi o melhor junto com o Paquetá, jogaram muita bola os dois. Fecharam o caixão. Ainda teve um golzinho do Panamá aos 84 do segundo tempo. O Brasil pelo menos deixou uma boa impressão aí para os torcedores, que ficaram felizes. Achei legal a conexão torcedores com o time para empurrar rumo ao Hexa aí nos Estados Unidos. Como eu disse, viaja hoje. Dia 6 joga amistoso contra o Egito, e aí dia 13, enfim, estreia na Copa do Mundo. Como eu disse, além do Magalhães e do Marquinhos, volta também o Martinelli, que estava na final da Champions League do lado do Arsenal. E agora sim, para finalizar, João Fonseca, como você bem falou, que mais uma vitória dele, venceu o número 16 do mundo, Casper Ruud, por 3-7-1. Esse você assistiu? Ou também
Também não consegui. Mas, enfim, eu assisti o primeiro e último set. Jogaço do João, 3-1, parciais 7-5, 7-6. Aí o Casper Ruud venceu o terceiro 5-7 e aí fechou em 3 horas e 55 minutos por 6-2. É a melhor campanha de um brasileiro desde o Guga de 2004 alcançar as quartas de final. Que tava lá assistindo o jogo. É verdade, inclusive. Ele é embaixador, né, de Roland Garros. Inclusive o João falou dele na entrevista depois do jogo. E agora ele vai pegar o Jakub Mensik, de 20 anos, é o 27º colocado no ranking mundial. Aí tem 1,96 m de altura. Essa eu não sabia, olha só. Mas o João Fonseca já ganhou dele uma vez, e na outra vez que eles disputaram, deu WO porque ele estava com dores. Lá ele abandonou a partida. Bom, então vamos torcer. Acontece amanhã, ainda não tem horário definido. Vamos ver se a gente atualiza até o final do Pulo do Gato o horário. E justamente amanhã faz 22 anos da participação do Guga, que venceu nas quartas de final também masculino de Roland Garros. É claro que as datas batem, mas é uma coincidência legal também de falar. Boa. Muito bem. E pelo final da NBB, o Franca saiu na frente, venceu o primeiro jogo contra o Pinheiros, 82-73. A próxima partida será amanhã às 8 da noite. Você viu quem tava lá nesse jogo aí? Não, quem? Não viu? Não. Então vou te mostrar. Pena que não dá para mostrar para os ouvintes aqui. O Estevão. Que legal. Sabe o que ele fez? Não. Deram uma bola para ele fazer uma cesta. E ele fez? Com os pés. E ele Vou fez? mostrar para você a imagem. Mostra para Silvânia. Clica aí para ela ver. Ó. Legal, hein? Vamos ver. Ailton Dias, enquanto a Silvânia tá vendo a cesta que foi feita pelo Estevão com os pés aqui nesse jogo da final da NBB, o nosso time tá a postos para trazer informação da previsão do tempo, né? A Stephanie Toso? Não, hoje é o Vitor Takal, né, que tá com a gente. Fala, Vitor. A primeira semana de junho começa com tempo mais estável no estado de São Paulo. No entanto, a passagem de uma frente fria pelo oceano ainda mantém muita umidade, principalmente entre o litoral e a faixa leste paulista, onde pode ocorrer chuva fraca e isolada ao longo do dia. Já no interior, principalmente entre oeste e sudoeste do estado, não se descartam pancadas rápidas e isoladas, mas sem grandes volumes. Nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens e o tempo segue firme. Na capital paulista, ainda há chance de chuviscos agora no começo da manhã, depois o sol volta a aparecer entre muitas nuvens e a temperatura chega até os 22 graus. Vitor Takal, da Clima Tempo. Obrigado, Vitor Takal. Hoje é segunda-feira, 1º de junho de 2026. Bora, gente, trabalhar às 5h12 da manhã pelo horário de Brasília. Hoje é aniversário de vários municípios do Brasil. Coração de Maria, na Bahia, Alto Santo, no Ceará, Adelândia, Mimoso de Goiás, São Luís do Norte, em Goiás, Antônio Dias, Bom Despacho, Divinópolis, Guaxupé, Maria da Fé, Paraupeba, Pedra Azul, Pirapora e também Tupaciguara, em Minas Gerais. Ainda, Matias Olímpio, no Piauí, Igrejinha, Liberato Salzano, no Rio Grande do Sul, Presidente Getúlio, em Santa Catarina, Bernardo Saião, Marianópolis, do Tocantins e Santa Rosa do Tocantins, no Tocantins, são os municípios que estão aniversariando hoje. Também, Dia de Caxias, Dia Mundial do Leite, Dia da Imprensa, comemorado desde o ano 2000. E uma lembrança histórica de 88 anos, nós tivemos em 1938 o surgimento dos quadrinhos publicados na revista Action Comics, o Super-Homem, o maior dos super-heróis. O desenhista Joseph Shooter e o escritor Jerome Siegel venderam a primeira história por $10 e os direitos por $130 à DC Comics. E que acabou percebendo ali a oportunidade, o filão que comprava, e perder a oportunidade de se tornarem milionários. Sucesso deveu-se ao momento de lançamento, quando o mundo estava abalado pelos efeitos da depressão de 1930. E precisava de um herói, né? E encontraram no Super-Homem este herói, ainda que na ficção. E outra lembrança que a Silvânia separou para nós aqui, em 1968, a 58 anos, morreu Helen Keller, norte-americana, que se transformou nos maiores símbolos da educação de deficientes.
cega, surda e muda desde os 2 anos. Foi educada pela tutora Anne Sullivan, com quem aprendeu linguagem dos sinais e a escrita braille. Chegou a se formar em curso superior, uma história de superação sempre lembrada por nós aqui. Quinto sinal marcou 5h15, a lua é cheia, muda para minguante na próxima segunda, às 7h03. O sol vai nascer às 6h41 e hoje vai se pôr às 5h27. Já vamos chamar os repórteres para trazer notícia para quem acorda cedo para ouvir o Pulo do Gato. Bandeirantes, o Pulo do Gato. Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Nossa, dona Romilda, eu tô com um problema com o transporte das minhas encomendas. Os clientes estão muito insatisfeitos. Ô, senhor Valdir, já te falei pra trocar de transportadora. Vai de Braspress. Tá, mas o que a Braspress tem que as outras não têm? A Braspress tem presença nacional e pode levar suas encomendas pra qualquer lugar do Brasil. Além de contar com uma frota própria e uma robusta central de gerenciamento de riscos. A Braspress tem até aviões. Então é por isso que todo mundo comenta da Braspress, né? Claro, é tecnologia, pontualidade e segurança com suas encomendas. Me convenceu, hein, dona Romilda? Vou ligar agora pra Braspress. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. A nova temporada do MasterChef está com sabor apimentado. E cada ingrediente pode ser decisivo. Tanto para o bem como para o mal. Nossos chefes deram um recado, hein? A emoção vai ferver. Por isso, acompanhe o menu de novidades da nova temporada de MasterChef Brasil. Toda terça, 10h30 na Band. Agora você pode ter mais controle sobre as notícias que vê na internet. O Google lançou a função Fontes Preferenciais. Com ela, você pode escolher as informações geradas pelo Grupo Band para aparecerem sempre no topo das suas pesquisas. Para deixar o band.com.br como seu favorito de buscas, é muito simples. Faça uma pesquisa qualquer no Google. Assim que tiver o resultado, olhe no topo da tela, na aba Principais Notícias, e clique no ícone de estrela que aparece bem ao lado. Depois, é só digitar band.com.br e marcar a caixinha. Pronto! Agora você recebe o jornalismo, o esporte e o entretenimento da Band direto da fonte. Notícias seguras e confiáveis. Grupo Band. Ative agora e turbine suas buscas. O Pulo do Gato. Vamos acompanhar manifestações dos ouvintes da Bandeirantes que estão participando conosco, mandando mensagem pelo WhatsApp. 11 999 048756. Ô Pedro, bom dia. É Monteiro Taxista. Estou aqui na rua Clodomiro de Oliveira, aqui na Vila Andrade, com a divisa com Campo Limpo. Olha o estado da rua, Pedro. Uma cratera enorme aqui, os ônibus têm que entrar na contramão para passar na rua. A prefeitura não toma providência, já tá mais de um mês assim. Você liga lá na subprefeitura, ninguém faz nada, ninguém resolve não. Eu vou tirar uma foto durante o dia aqui melhor e mandar para você. Dá uma força para nós aí, Pedro. É perigoso, o ônibus tem que desviar na contramão, tá risco de acidente aqui e um buraco tremendo aqui e ninguém faz nada. Essa prefeitura é horrível, estado horrível, nós estamos perdidos. Obrigado, Monteiro, pela sua informação. Ficou alerta então, hein, para as autoridades da região para tomarem providências a partir desse problema trazido pelo nosso ouvinte. São 5h19. Vamos gerar nossa reportagem, começando com o Alex Ferreira. O Amazonas pode sofrer com a seca neste ano, Alex.
A possibilidade de cheia severa em Manaus, quando o nível dos rios eleva e as águas invadem a cidade, está descartada. Mas a expectativa gira em torno de uma possível seca extrema, que é quando diminuem as chuvas, os rios baixam o volume de água, comunidades ficam isoladas e até sem acesso à água potável. A previsão é do Serviço Geológico do Brasil e consta no 3º alerta de cheias. Apesar de o Rio Negro já ter ultrapassado a cota de inundação de 27 metros e 50, a chance de atingir o nível considerado severo de 29 metros é de apenas 2%. O Super El Niño pode impactar a produção agrícola do Brasil. Repórter Eliseu Júnior. A possibilidade de chegada de um El Niño de forte intensidade em 2026 preocupa setores da agricultura e energia. O fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico e que pode persistir por mais de 2 anos, normalmente intensifica a estiagem nas regiões norte e nordeste e aumenta os acúmulos de chuva no sul. A agricultura é um dos setores mais sensíveis aos efeitos climáticos associados ao fenômeno, já que a mudança nos padrões afeta diretamente o desenvolvimento e produtividade das plantações. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais divulgou o possível desenvolvimento do evento climático para o ano, com o potencial de provocar impactos significativos no clima global e no território brasileiro. 5h21, o governo federal envia técnicos para atuar em Roraima por causa dos impactos de fortes chuvas. Voltando, Alex Ferreira. Mais de 5.600 pessoas sofrem com os impactos das chuvas acima da média registradas em Roraima. Conforme o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, 18 pontos críticos são monitorados pelas equipes da Defesa Civil. Entre os mais afetados estão os municípios de Uiramutã, Alto Alegre, Cantá e Rorainópolis. Reuniões com representantes da Defesa Civil de Roraima foram realizadas para alinhamento de ações de resposta. A chuva causou alagamentos, inundações, rompimentos de pontes e interrupções em rodovias e estradas vicinais. Até a próxima terça-feira, a previsão indica acumulados de chuva em grande parte de Roraima, com volumes entre 50 e 100 milímetros por dia. Bora falar mais de Copa do Mundo. Um dos símbolos históricos da cultura do Rio de Janeiro retorna nessa Copa para Jogos do Brasil. Felipe Macon tem os detalhes pra gente. Conta, Felipe. Um dos mais tradicionais pontos para quem deseja acompanhar os Jogos da Copa do Mundo no Rio de Janeiro está de volta em 2026. O velho conhecido Alzirão, que fica na Tijuca, na zona norte da capital fluminense, vai receber os torcedores em dias de Jogo do Brasil. O local é o ponto de encontro de quem é fã da Copa do Mundo desde 1978. Mais de 30 mil pessoas já assistiram aos Jogos da Amarelinha no endereço. O evento havia sido interrompido após a pandemia por falta de patrocínio na última Copa. No entanto, agora com o retorno de investimento, atrações estão programadas para junho. Para quando a seleção brasileira entrar em campo na primeira fase no dia 13 de junho, o grupo Bom Gosto já foi confirmado. No dia 19, Clareou será a atração. Já no dia 29, o grupo Revelação vai animar o público. 5h23, vamos a Brasília. Vitor Gomes já está a postos. Bom dia, Vitor. Muito bom dia, Silvânia, a você, o Pedro e a todos os nossos ouvintes. Após a formalização do acordo envolvendo o Palácio do Buriti e a União, o presidente do Banco de Brasília, Nelson de Souza, será ouvido na próxima quarta pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. De acordo com os deputados distritais, o objetivo é que ele esclareça as medidas adotadas para garantir a estabilidade do BRB, que enfrenta uma crise após prejuízos relacionados ao Banco Master. Além disso, os parlamentares também querem saber quais são as perspectivas futuras da instituição. Para viabilizar um empréstimo de cerca de 6,5 bilhões de reais, o governo do DF e a União chegaram aos termos necessários para que os recursos do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, sejam usados na operação. Com o acordo, o aporte financeiro ao BRB foi permitido, já que o governo local é o acionista majoritário da instituição. Volto com vocês.
Obrigado, Vitor Gomes, pelas informações. Segue o caso Henri Borel. Será retomado o julgamento às 10 da manhã de hoje. Luiz Valcir acompanhou no fim de semana e tem mais informações para o ouvinte da Bandeirantes. O depoimento de Tainá de Oliveira Ferreira, babá de Henri Borel, marca o 7º dia do julgamento do ex-vereador Jairinho e de Monique Medeiros, acusados da morte do menino de 4 anos. O júri foi retomado neste domingo. Durante o depoimento, Tainá falou sobre as 3 vezes em que Jairinho levou o menino Henri para o quarto, fechando a porta, o que lhe causou estranheza e desconfiança sobre possíveis agressões que o menino teria sofrido. Segundo ela, a primeira vez aconteceu poucos dias após começar a trabalhar como babá, a segunda vez na véspera do carnaval e a terceira no final de fevereiro de 2021. Tainá explicou ainda que na segunda vez após o período em que ficou no quarto fechado com Jairinho, Henri saiu mancando e depois relatou dores na cabeça. 5h25. O integrante da Mancha Verde, que estava foragido desde 2024, suspeito de participar do homicídio de um cruzeirense, foi preso em São Paulo. A Beatriz Teodósio tem mais detalhes. Thales Augusto dos Santos Alcântara vai permanecer preso depois de ser detido durante uma operação da Polícia de São Paulo, neste domingo na zona oeste da capital. O palmeirense estava foragido desde 2024, suspeito de participar de uma emboscada que resultou na morte de um torcedor do Cruzeiro. Na ocasião, os ônibus que transportavam cruzeirenses foram interceptados por integrantes de torcida organizada do Palmeiras, depredados e incendiados. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, Thales foi abordado pela Polícia Militar e forneceu dados falsos aos agentes, mas foi identificado por sistema de reconhecimento facial. Ele foi encaminhado ao 89º Distrito Policial e submetido a exame de corpo de delito. A Fiocruz descarta um caso com suspeita de ebola no Rio de Janeiro. Mais uma vez o Luiz de volta para contar pra gente. Fala, Luiz. O estrangeiro belga internado no Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz testou negativo para ebola a partir de amostras de saliva, urina e sangue. A informação foi divulgada pela Fiocruz neste domingo. Com o resultado, o turista que está internado na unidade desde a tarde de sábado, dia 30, e que testou positivo para a malária, deixa o protocolo de isolamento. O paciente apresentou quadro compatível para doenças infecciosas. O homem chegou ao Rio de Janeiro após passar por Uganda, na África. O país passa por um surto de ebola. Daqui a pouco o Luiz Felipe Nunes vai trazer informações sobre um caso de suspeita de ebola aqui em São Paulo. Agora são 5h27. Falando em doenças, aí os estados estão prorrogando a campanha de vacinação contra a gripe devido à baixa adesão. Nenhum estado conseguiu imunizar mais de 50% da população e a meta é vacinar 90% desse grupo de risco, que inclui grávidas, menores de 5 anos e acima de 60. No ranking nacional, os estados com maior índice são Piauí, Ceará, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. Entre os sintomas da gripe estão febre, dor no corpo e sensação intensa de cansaço. Mas o infectologista Carlos Stalin destaca que o quadro pode piorar em pessoas mais vulneráveis. As infecções respiratórias podem ser provocadas por vários vírus diferentes. Algumas dessas infecções podem ser banais para algumas pessoas e fatais para outras. A baixa cobertura vacinal aumenta os riscos de surtos e casos graves da doença. No estado de São Paulo, a imunização está liberada para toda a população com mais de 6 meses de idade a partir de hoje, segunda-feira. Especialistas alertam para cuidados da corrida de rua. Repórter Jordânia Gama. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esporte Outdoor, o número de provas oficiais aumentou 85% em 2025, passando de 2.827 para 5.241 eventos no país. Com mais pessoas aderindo à modalidade, especialistas alertam para os riscos de começar sem orientação adequada. Muitos iniciantes exageram na intensidade logo
logo nos primeiros treinos. Outros erros comuns são treinar todos os dias, sem descanso, e usar tênis desgastados. Esses hábitos aumentam o risco de lesões como canelite, dores no joelho e problemas no tornozelo. Outro ponto importante é a realização de exames médicos antes de iniciar a prática, principalmente para pessoas sedentárias ou acima dos 40 anos. Semana mais curta por conta do feriado de Corpus Christi. Daqui a pouquinho vamos falar para você um pouquinho sobre esse feriado que não é feriado, né? É um ponto facultativo, sabia disso? Não é feriado Corpus Christi, não. Se a empresa quiser que você trabalhe, você tem que trabalhar normalmente, não vai ganhar nada a mais por isso. Mas vamos contar exatamente como é que funciona isso já para você aqui que acompanha o Pulo do Gato, porque agora tem reportagem chegando ao vivo de São Paulo. É a Maju Arruda Leite com mais números da violência, um assunto que tanto preocupa o brasileiro e principalmente o paulistano. Maju, bom dia para você. Oi, Pedro, um bom dia a você, bom dia, Silvânia, bom dia ouvinte aqui do Pulo do Gato, uma boa semana a todos. E a gente volta a falar sobre a região de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, porque esse bairro registrou uma média de 10 assaltos por dia no mês de abril. E Pinheiros, portanto, então voltou a ser o bairro com o maior número de assaltos aqui na cidade de São Paulo. Os números de abril foram divulgados na última sexta-feira pela Secretaria da Segurança Pública aqui do estado de São Paulo. Então, ao todo, no mês de abril, foram 304 roubos, o que dá uma média de pouco mais de 10 assaltos por dia. Teve uma alta de 46% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 208 assaltos em abril. E esses números são do mês de abril, porque o de maio ainda estão sendo contabilizados pela Secretaria da Segurança Pública, mas a violência ali no bairro de Pinheiros, na Zona Oeste, voltou a ser destaque nesta semana. Ou melhor dizendo, na semana passada, quando um homem de 24 anos foi baleado 3 vezes, isso depois de reagir a um assalto na madrugada da última segunda-feira. Então, esse caso ele nem foi contabilizado ainda por essa estatística. Depois disso, a polícia chegou a realizar 2 operações de combate a roubos com motos em Pinheiros, porque é a forma como ali a maioria dos assaltos acontecem, e de acordo com a Secretaria da Segurança Pública, na última quinta-feira foi realizada uma operação justamente com foco nesse tipo de assalto, e eles disseram que prenderam um suspeito de envolvimento em crimes patrimoniais ali na região. Foram apreendidos um capacete, uma bolsa preta e uma motocicleta que foi usada pelo homem, que permaneceu ali detido à disposição da justiça. Outros bairros também se destacaram pelo alto número de assaltos aqui em São Paulo. Depois de Pinheiros, vem Parque Santo Antônio com 245 roubos, Perdizes com 194 e também Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, com 190 roubos no mês de abril. Em toda a cidade de São Paulo foram 7.454 assaltos no mês de abril, uma queda de 11% na comparação com abril do ano passado. Então a gente tem Pinheiros liderando aí o número de assaltos aqui na cidade de São Paulo, especialmente agora no mês de abril. Volto com vocês. Maju Arruda Leite, estamos precisando de mais segurança pública, viu? Não é normal a gente se acostumar com tanta violência, com tanto medo que temos ao sair de casa. E hoje, com essas câmeras de segurança que estão colocadas aí à torta e à direita pela cidade, nos estabelecimentos, a gente consegue, com as gravações, assistir a esses assaltos. E dá uma angústia cada vez que chega um vídeo desse na tela do nosso celular, seja por alguém que encaminhou, seja pelas publicações da imprensa. É uma angústia interminável até o momento final do vídeo. Você sempre fica esperando ali algo ruim para quem está na posição de vítima, porque o bandido tem o domínio da situação, né? Ele implanta ali o verdadeiro terror na vítima. Arma na cabeça, ameaça, aliança às vezes que não sai, dá um desespero danado. E outra coisa que os bandidos têm feito muito, na hora que eles pegam o celular da vítima, eles já posicionam a câmera para o rosto
da vítima para fazer a liberação do aparelho, para conseguir ter acesso, né, à conta de banco, aos aplicativos, às informações, tudo mais que a gente carrega no smartphone. Então, é muito, muito triste o que aconteceu. E sabe que no fim de semana eu li uma notícia das mais chocantes, que mostram como os bandidos não estão nem aí para nada. Aconteceu um assalto no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, e um publicitário foi morto depois dos bandidos descobrirem que o celular que ele carregava não era um iPhone. Por isso que ele foi morto pelos bandidos. Os bandidos disseram ali na hora que achavam que o celular dele era um iPhone, por isso que o abordaram. A Polícia Civil segue na busca pelos criminosos, o caso foi registrado como latrocínio. Gabriel Souza Bueno estava numa motocicleta com a mulher no jardim do colégio, quando foram abordados por 2 bandidos armados em uma outra moto. Durante o assalto, as vítimas entregaram os pertences e também a moto. O garupa fugiu com a moto que era deles, aparelhos celulares e aliança. E aí os bandidos se irritaram ao perceber que o aparelho celular entregue por ele não era um iPhone e atiraram contra o publicitário antes de fugir. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. Ele foi socorrido, levado para o hospital do Boimirim, mas não resistiu e morreu. Então, é mais um caso que entra aí para essa nossa crítica a respeito das questões ligadas à segurança pública. Agora, eu pergunto para vocês, se esses bandidos fossem presos e ficassem anos na cadeia por conta desse crime, primeiro, eles não iam cometer mais crime, porque eles estão presos. Isso é uma questão objetiva, não tem discussão. Se ele está lá preso, trancado, esses 2 não cometem mais crime. E segundo, os outros bandidos não iriam pensar algumas vezes, antes de entrar para o mundo do crime, por que hoje eles roubam, matam? Porque eles sabem que a impunidade é praticamente uma regra no Brasil. A impunidade é enorme. Casos transbordam para mostrar para a sociedade que a legislação brasileira não é aplicada conforme o esperado pela sociedade. 5h37. Já tem mais notícia para quem está acompanhando o Pulo do Gato aqui pela Bandeirantes e também pelas nossas emissoras afiliadas. Bandeirantes. O futebol entra em campo e você joga junto na Betano, a patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Crie sua aposta com até 25% de aumento. Aproveite odds turbinadas e substituição de ouro. Na Betano, você tem pagamento rápido via Pix, suporte 24 horas e toda a segurança de uma plataforma licenciada. Baixe o app ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia. Betano, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O Pulo do Gato. Só uma dúvida aqui, Silvânia, que surgiu a partir da informação que eu trouxe, que já tem ouvinte comentando aqui. Eu sabia que isso ia movimentar a nossa audiência, por isso que eu trouxe o assunto. Corpus Christi, feriado ou não? Primeiro vamos à explicação semântica. Corpus Christi significa o corpo de Cristo. A data celebra, segundo a tradição católica, a presença de Jesus Cristo na Eucaristia, representada pelo pão e pelo vinho. Quem vai à missa sabe muito bem disso. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, diz que a celebração marca a presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho. Quando cai o feriado de Corpus Christi? Neste ano, no dia 4 de junho, quinta-feira próxima dessa semana, mas é uma data móvel. E é considerado um ponto facultativo nacional, não é um feriado nacional. Isso significa o quê? Que os municípios e os estados brasileiros precisam transformá-lo em feriado para uma regulamentação. E aí isso permite a emenda e permite também o pagamento, né, em dobro de quem trabalha no feriado ou uma folga compensatória como regra da legislação trabalhista do Brasil. Das 27 capitais brasileiras,
20 decretaram Corpus Christi como feriado. 4 adotam como ponto facultativo. E 3 não têm decreto sobre o assunto. Quais são as que consideram feriado? Pela ordem alfabética: Aracaju, Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Macapá, Maceió, Manaus, Natal, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo, Teresina e Vitória do Espírito Santo. Consideram como ponto facultativo Belém do Pará, Porto Velho, Porto Alegre e Rio Branco no Acre. E que não tem decreto: João Pessoa na Paraíba, Recife em Pernambuco e Palmas no Tocantins. Ponto facultativo é o quê? Em dia de ponto facultativo, os servidores são dispensados do trabalho sem prejuízo na remuneração. Essa medida costuma ser adotada em dias úteis que ficam entre feriados e fins de semana. No setor privado, a data é considerada ponto facultativo e não feriado. Então, as empresas não são obrigadas a dispensar os seus funcionários. E esse é, então, o motivo, né, pelo qual Corpus Christi acaba sendo diferente das demais celebrações ao longo do ano. Até porque o banco para na quinta-feira. Então, muita gente imagina que é feriado, mas tem essa peculiaridade aí que eu expliquei para vocês, tá bom? São 5 horas e 41 minutos. Continuamos a chamar a nossa reportagem agora com a Isabela Mota com uma notícia muito triste. O corpo da médica Angelita Gama é velado na Faculdade de Medicina da USP. Amigos e familiares se despedem de Angelita Gama, referência no tratamento de câncer de reto. Ela foi velada na Faculdade de Medicina da USP neste domingo. O falecimento, que não teve a causa divulgada, ocorreu ontem no Hospital Oswaldo Cruz, onde ela estava internada desde o dia 6 deste mês. A médica tinha 92 anos. Angelita Gama criou a disciplina de coloproctologia do Hospital das Clínicas e fundou e presidiu a Associação de Prevenção do Câncer de Intestino. Ela era professora emérita da Universidade de São Paulo. E aí a gente precisa falar mais sobre a doutora Angelita Gama, uma referência mundial em coloproctologia. Ela que nasceu na ilha de Marajó, no Pará, filha dos libaneses Najib e Khalil. E chegou a São Paulo depois da morte do irmão de 14 anos por apendicite suporada. A família, com medo que isso acontecesse com outros filhos, decidiu mudar-se para São Paulo em 1939, quando Angelita tinha somente 6 anos. A família queria que ela fosse professora, mas ela queria ser médica. Então foi a primeira barreira que ela teve que transpor, enfrentar os próprios pais e tentar fazer a faculdade de medicina. Muitas outras barreiras surgiram pelo caminho para ela provar para um momento da história em que as mulheres tinham poucas oportunidades, poucas se formavam num curso superior, e ela conseguiu entrar e seguir a carreira de medicina e passar, transpor diversas barreiras até para conseguir empregos em vários locais. Ela, uma reconhecida já cirurgiã, ganhou muitos prêmios e o reconhecimento internacional. Acumulou conquistas, tornou-se professora emérita da Faculdade de Medicina da USP, membro de várias sociedades médicas, destacada cientista na pesquisa de tratamento do câncer coloretal e detentora de dezenas de prêmios nacionais e internacionais. Foi obrigada a parar na pandemia, na época da pandemia da Covid-19, ficou internada 50 dias na UTI do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e quando teve alta, voltou a trabalhar e a fazer cirurgias uma semana depois. Angelita alcançou em 2023 outro feito inédito. Ela foi a primeira mulher do mundo a receber a medalha Bigelow, que era um reconhecimento criado pela renomada Sociedade de Cirurgia de Boston, nos Estados Unidos, para laurear cirurgiões com destacada contribuição para o progresso científico e ensino da cirurgia. Foi reconhecida também pela Universidade de Stanford como uma das médicas que mais contribuíram para o desenvolvimento da ciência no mundo. E todos esses reconhecimentos, esses prêmios, ainda eram um estímulo para a doutora
continuar trabalhando aos 92 anos de idade. Então, esse é um pouquinho do trabalho e da vida dessa grande doutora que terminou agora, né, a sua passagem por aqui e vai deixar muita saudade. Ontem eu vi na internet diversos pacientes que foram tratados por ela e agradecidos, né, por todo o trabalho que a doutora Angelita realizou durante toda a sua vida. A governadora do Distrito Federal deve ter alta hospitalar. Ela chegou a parar na UTI, né, Milena Dias? A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, deve deixar o Hospital Santa Lúcia nas próximas horas depois que passou por um procedimento na noite de sábado. Ela segue sob observação após apresentar um quadro de pneumotórax, uma condição caracterizada pelo acúmulo de ar entre o pulmão e a parede torácica, o que pode dificultar a respiração. Na internet, Celina contou que procurou atendimento médico após apresentar falta de ar e dores na região do pulmão, mas disse que depois do procedimento está bem. Após o diagnóstico, ela passou por uma intervenção com o objetivo de retirar o ar acumulado e permitir que o pulmão volte a se expandir normalmente. Antes de dar entrada no hospital, ela cumpriu a agenda pública e participou de eventos no Distrito Federal. Até o momento, não há indicação de complicações e a evolução clínica é considerada positiva. São 5 horas e 45 minutos já, hein? A liberação da consulta do saldo do FGTS para renegociação de dívidas completa uma semana. Informações de Felipe Dutra. Com a expectativa de movimentar mais de 8 bilhões de reais em renegociações, a liberação da consulta do saldo do FGTS para renegociação de dívidas completa uma semana. A medida faz parte do programa Desenrola 2.0, que permite a utilização de até 20% do valor disponível do FGTS ou R$1.000, o que for maior, para pagamento de dívidas atrasadas em instituições financeiras referentes a crédito pessoal, cheque especial e cartão de crédito. Apenas no primeiro dia de liberação da consulta, cerca de 1.400.000 pessoas acessaram a plataforma disponibilizada pelo governo federal. O programa prevê parcelamento dos débitos em até 48 vezes, com desconto de até 90% da dívida, prazo de até 35 dias para início do pagamento, além de juros limitados a 1,99% ao mês. Diogo Braga está conosco com um destaque também no nosso giro aqui informativo no Pulo do Gato. Conta, Diogo. Pedro, a polícia de São Paulo prendeu no último sábado um líder do PCC aqui em Campinas, mas é líder lá em Salvador. No sábado, os agentes aqui de São Paulo, em parceria com o Ministério Público da Bahia, conseguiram localizar e prender o bandido conhecido como Europeu, que é uma das principais lideranças do crime organizado. Mas qual que é o destaque que a gente dá para ele hoje? É que ele foi preso pela terceira vez em 6 meses. Em menos de 6 meses, ele foi detido 3 vezes. O Europeu foi preso pela primeira vez em dezembro do ano passado, quando foi flagrado com mais de R$130 mil em espécie dentro de um carro blindado. Na ocasião, ele foi preso e liberado após audiência de custódia. Na segunda vez, semanas depois, o traficante foi flagrado em casa com 3 fuzis e mais de 50 quilos de drogas. Foi preso novamente e aí, no mês passado, em maio, ele foi solto por uma decisão do juiz Vilebaldo José de Freitas Pereira, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador, em que liberou o criminoso Europeu, um dos líderes já reconhecidos do PCC, e agora, novamente, teve que ser preso pela polícia de São Paulo. Agora estava em São Paulo, mas é líder lá na Bahia, no último sábado em Campinas, Pedro. Tá aí o Diogo Braga, né? Só corroborando com aquilo que a gente falava aqui sobre essa sensação de insegurança, né? E os magistrados aí deveriam ser investigados por decisões como essa. Mas é muito, muito raro isso acontecer. Silvânia. 5h48, atualizações agora do caso de violência doméstica que foi descoberto após um pedido de socorro em um hospital mineiro. Gabriela Oliveira. É decretada a prisão preventiva de Josimar Júnior dos Santos, de 42 anos, acusado de violência doméstica em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Justiça, a soltura do suspeito representa risco à vida da vítima. Medidas protetivas também foram determinadas. Ele está proibido de se aproximar da vítima e dos familiares, além de manter qualquer tipo de contato. Um homem foi detido após a ex-companheira de 47 anos entregar um bilhete de socorro em uma unidade básica de saúde, relatando agressões.
A polícia investiga o envenenamento de uma mulher pelo próprio marido, com auxílio da filha dela, no Rio de Janeiro. Luiz Alcir. Um homem é preso pela Polícia Civil neste domingo em Conceição de Macabu, no norte fluminense, acusado de tentar matar a própria companheira. Segundo as investigações, Marco Almeida da Silva, de 45 anos, teria tentado envenenar a esposa em 2 ocasiões com veneno de rato. A filha do casal, Rebeca Tavares Almeida, de 18 anos, também é investigada por participação no crime. A vítima, de 59 anos, não teve o nome divulgado. De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi levada para uma unidade de saúde em Conceição de Macabu após apresentar sinais de envenenamento por chumbinho. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dela. 5h50, mais um caso de feminicídio, desta vez na Bahia. Ana Paula Lima. Uma mulher, identificada como Deusiana de Oliveira da Silva, de 33 anos, é morta a tiros pelo companheiro dentro de um restaurante em Araci, no Nordeste baiano. O feminicídio aconteceu na madrugada deste domingo. O suspeito, Jefferson de Araújo Costa, de 54 anos, era investigador da Polícia Civil da Bahia. Ele atirou contra a Deusiana e, em seguida, tirou a própria vida. De acordo com a polícia, o caso está sendo investigado. O PT discute uma formação própria para disputar o governo de Minas Gerais. Gabriela Oliveira. Após desistência do senador Rodrigo Pacheco, do PSB, na disputa ao governo de Minas, o PT passa a focar na construção de uma candidatura própria no estado. Em evento realizado em Contagem, na Grande BH, o presidente nacional da legenda, Edinho Silva, afirmou que o partido vai trabalhar para lançar uma chapa mesmo sem nomes definidos. Entre as possibilidades citadas está a ex-reitora da UFMG, Sandra Regina Goulart Almeida, que se filiou recentemente ao partido. 5h51, mais uma leva de brasileiros deportados dos Estados Unidos chegam ao Brasil. Matheus Hermógenes. 36 brasileiros deportados dos Estados Unidos desembarcam no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. A chegada ocorreu na noite de sexta-feira, 29, e segundo o governo federal, o grupo era formado por 33 homens e 3 mulheres. Entre os passageiros havia integrantes de 2 famílias, incluindo 2 crianças. Não havia idosos nem pessoas procuradas pela justiça. Após o desembarque, parte dos repatriados foi encaminhada para um hotel. Eles receberam alimentação, kits de higiene, atendimento psicossocial, acompanhamento médico e orientações para o retorno às cidades de origem. A Receita Federal volta a receber declarações do imposto de renda a partir das 9 horas da manhã de hoje. O prazo para entrega dos documentos sem multa terminou na sexta-feira. 44 milhões e 500 mil contribuintes já acertaram as contas com o leão. Cerca de 60% das declarações foram na modalidade pré-preenchida, um aumento de 10% em relação ao ano passado. Quem perdeu o prazo deve enviar a declaração o mais rápido possível para evitar mais penalidades. Francisco Miné, advogado especialista em direito tributário, explica quais são os próximos passos. Copie o mais rápido possível o aplicativo da Receita Federal, o mesmo em relação ao programa de declaração ano 2026. Utilize o modelo declaração pré-preenchida, esse é o modelo mais fácil. Lance e confira seus dados, transmita o mais rápido possível e caso você tenha imposto a pagar, você poderá arcar com uma multa que pode chegar entre R$ 165,74 até 20% do valor do imposto a pagar. Caso você tenha valor a restituir, esse valor será abatido deste valor a receber, que será lançado nos últimos lotes. Vale dizer que a irregularidade do CPF impede a emissão ou renovação de passaporte e causa bloqueio para abertura, movimentação ou encerramento de contas bancárias, além da invalidação de chave Pix. Na última sexta, a Receita registrou um recorde no pagamento de restituições. Ao todo, 16 bilhões de reais foram destinados a 8 milhões e 700 mil contribuintes. 5h53, falando em dinheiro, Mega Sena acumulou, ninguém acertou as 6 dezenas sorteadas no sábado do concurso 3013. Agora a estimativa de prêmio para o próximo sorteio amanhã de 16 milhões de reais. As dezenas sorteadas 02, 14, 21, 22, 34 e 44. 02, 14, 21, 22, 34 e 44.
A quina teve 46 apostas ganhadoras, para cada uma R$ 33.161 e a quadra paga R$ 861,70. No fim de semana teve mutirão do INSS, 60 mil pessoas atendidas, cerca de 600 mil segurados aguardam agendamento para comprovar condição de saúde e ter acesso a benefícios. Em janeiro, esse número era de 1.100.000 pessoas. A fila de quem precisa passar pela avaliação do INSS diminuiu nos últimos meses, mas os números ainda são bastante altos, né? O tempo médio de espera para o atendimento é de 30 dias úteis. A cozinheira Rosângela Aparecida aproveitou o sábado para levar a filha ao atendimento, que foi diagnosticada com transtorno do espectro autista. Ela conseguiu agendar a avaliação após um mês de espera e relata que o atendimento foi rápido. A gente teve a confirmação do que a gente suspeitava e ela já foi encaminhada e a gente já conseguiu em um mês. É um mutirão, tem bastante gente, mas a gente foi bem atendido. A demora na análise dos casos atrasa a concessão de benefícios e deixa o segurado sem receber pagamentos. Para tentar agilizar esse processo, o INSS está ampliando o atendimento durante o fim de semana. A gerente executiva de Curitiba, Silvânia Bernardino, fala sobre a realização de novas ações pelo INSS para reduzir o tempo de espera da fila. Os benefícios por incapacidade e que estejam aguardando, pessoas que estejam aguardando uma perícia médica de longa data. A gente tem projeção de fazer mais mutirões ainda, porque a intenção do INSS é redução de fila. Agendamentos continuam pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. E hoje recebem aposentados e pensionistas que ganham até um salário mínimo e têm benefício de final 6, e também os que ganham mais de um mínimo e têm benefícios de finais 1 e 6. Com o benefício é paga a segunda parcela do 13º salário. São 5h56. Vamos ao CEDOM, Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes. O trabalho do jornalista Milton Parron e equipe. Milton Parron, que está de férias, e o CEDOM está sendo tocado, levado aqui pelo Adriano Roveri, que nos separou a seguinte lembrança para hoje. Estamos no mês de junho e no dia 11 terá início a Copa do Mundo de Futebol da FIFA, e aqui vai um registro do último título brasileiro. 30 de junho de 2002, o Brasil conquistou o pentacampeonato mundial no Estádio Internacional de Yokohama, no Japão. A seleção brasileira venceu a Alemanha por 2-0 na grande final da Copa do Mundo, do Japão e da Coreia do Sul. Os 2 gols da vitória e do título foram marcados pelo atacante Ronaldo no segundo tempo da partida, com narração de José Silvério. Deu, roubou de novo, vem com o Rivaldo, bateu, largou, o goleiro bateu, Ronaldo, é gol! Rivaldo dominou pela meia esquerda, encheu o pé. Oliver Kahn largou nos pés de Ronaldo. E a bola cheia de amor, pedindo me chuta, me chuta, me chuta. E ele respondeu com amor. Só tocou, rolando pro fundo do gol alemão. E vem Brasil, vem com Cleberson, tocou para Rivaldo, para Ronaldo, entrou, bateu, é gol! E que golaço! Do Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Ronaldo, camisa 9! Fez a diferença, bola lançada para Rivaldo, ele abriu as pernas, deixou a bola passar e veio para Ronaldo, ele dominou e rolou pro fundo do gol de Kahn. Denilson de calcanhar para Juninho, o árbitro olha, tá gostando da festa. Juninho abre do lado esquerdo do campo para Denilson. Você, torcedor, pode comemorar, já tá valendo festa. Denilson fintou, falta nele, o árbitro vai acabar. O Brasil é pentacampeão do mundo. Brasil, 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 sempre campeão. Brasil 2, Alemanha 0. Estou
Tá aí a lembrança do último pentacampeonato, né? O último título da seleção brasileira de futebol. Lembrando mais uma vez, o Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13. A Copa do Mundo começa no dia 11 e o Brasil estreia no dia 13, enfrentando o Marrocos, dia de Santo Antônio. Lembrando, né, Silvânia, que a seleção brasileira hoje, às 8 horas da noite, embarca para os Estados Unidos para a sua preparação já em solo americano, com a chegada ao grupo dos jogadores que estavam disputando a Champions League. E aqui na Bandeirantes nós temos a família Ancelotti. Alisson, Ederson, Everton, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibanes, Léo Pereira, Marquinhos, Wesley, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas, Paquetá, Henrique, Gabriel Martinelli, Igor, Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Raya e Vini Júnior. Essa é a família Ancelotti, a bola vai rolar aqui na Bandeirantes. Você vai acompanhar. Vai, Brasile! Bora, vamos junto, 6 horas da manhã, hora do giro de notícias do Pulo do Gato, hora de acordar a gente, pular da cama, é mais um dia de batente na vida do brasileiro. Rede Bandeirantes. Jornalismo Bandeirantes. Segunda-feira, 1º de junho de 2026, estamos começando o 6º mês do ano. É uma semana mais curta para muita gente. Tem a celebração de Corpus Christi na quinta-feira. Não tem aula nas escolas a partir de quinta. Então, é segunda, terça e quarta e você vai acompanhar as notícias do dia aqui no Pulo do Gato. A Petrobras está anunciando redução no preço do diesel para distribuidoras a partir de hoje. Informações com o repórter Luiz Alcir. O preço do óleo diesel de uso ferroviário fica 35 centavos mais barato a partir desta segunda-feira. A redução foi anunciada pela Petrobras neste domingo. Segundo a estatal, o desconto faz parte da subvenção econômica criada pelo governo federal e corresponde ao valor definido pelo Ministério da Fazenda. Com a mudança, o preço médio de venda para as distribuidoras passa de R$ 3,65 para R$ 3,30 por litro. De acordo com a Petrobras, o valor é 37,4% inferior ao praticado em 31 de dezembro de 2022, considerando a inflação do período. A partir de hoje, qualquer pessoa acima de 6 meses de idade vai poder tomar a dose contra a influenza gratuitamente em todas as UBSs de São Paulo. A campanha de vacinação segue até o final de junho. É reforçada após São Paulo ficar pelo 6º ano seguido abaixo da meta de imunização, com menos de 40% do grupo prioritário protegido do vírus. O governo brasileiro ainda estuda como vai repercutir a decisão dos Estados Unidos de classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. A inclusão das facções na lista de organizações terroristas estrangeiras deve ocorrer no dia 5 de junho, mas na prática, parlamentares têm poucos mecanismos para barrar a decisão. Pedro Campos falou sobre o feriado de Corpus Christi. Aqui em São Paulo, o rodízio de veículos estará suspenso. Lucas Cardamone tem mais informações.
O rodízio de veículos em São Paulo será suspenso durante o Corpus Christi. A expectativa da Prefeitura de São Paulo e da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, é de que a circulação de carros na capital diminua com o feriado, que favorece a decisão. A medida será válida não somente para quinta-feira, mas também para o dia de emenda, na sexta. Na própria data do recesso, as faixas exclusivas de ônibus, o rodízio de veículos pesados e a zona de máxima restrição à circulação de caminhões e aos fretados também estarão suspensas. A regulamentação da inteligência artificial pode ser analisada nos próximos dias na Câmara dos Deputados. Informação de Márcio Rocha. A semana começa com a expectativa pela votação nos próximos dias de um projeto de lei que trata da regulamentação da inteligência artificial no Brasil. A comissão especial na Câmara dos Deputados que analisa o tema deve votar o relatório final até o dia 9 de junho e a expectativa é que o texto vá ao plenário até o final do mês. A previsão foi feita pelo presidente da Casa, o deputado Hugo Mota, que disse em um evento realizado em Brasília sobre os avanços e os desafios da economia digital que vai se empenhar para que a votação seja realizada no prazo determinado. Para ele, é necessário criar um marco regulatório que possa aliar liberdade econômica, política e de expressão com a responsabilidade de quem atua nesse meio. Proposta de renegociação de dívidas para agricultores pode ser votada no Senado. Arthur Stoffel. O plenário do Senado pode votar nas próximas semanas o projeto que cria mecanismos para a securitização e renegociação das dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos extremos. A previsão do senador Hamilton Mourão é que o texto, que tramita em regime de urgência, seja apreciado nos dias 9 ou 10 de junho. A proposta é considerada fundamental para a recuperação do agronegócio e ganhou força após avançar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O projeto prevê juros entre 3,5% e 7,5%, 2 anos de carência e prazo de até 15 anos para pagamento dos débitos. Para aderir ao programa, os produtores precisarão comprovar perdas de ao menos 30% em 2 ou mais safras. Durante as negociações, o governo federal apresentou uma proposta alternativa criticada por entidades do agronegócio. Pré-candidato à presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, afirma que o combate ao crime é o primeiro passo para que o Brasil volte a crescer. O ex-governador de Goiás foi entrevistado neste domingo pelo programa Canal Livre da Band e defendeu a união das forças federais e estaduais para resgatar a soberania brasileira. Eles dependem, eles julgam, eles condenam, eles matam, eles impõem regras, eles fazem tudo. Onde é que está a soberania brasileira? Você acha que o Caiado, presidente da República, você acha que facção vai mandar em um palmo de terra no Brasil? Um palmo de terra. Não manda. O presidente da República tem sim pouco autoridade moral de presidente da República. Tá certo? Não tem essa conversa fiada que não pode. Vou implantar como terrorista, vou usar as forças de segurança, Exército, Aeronáutica, Marinha, as forças estaduais e vou fazer um combate severo a poder resgatar a soberania brasileira. A Feira do Livro 2026 segue em São Paulo nesta semana, mesmo com o feriado de Corpus Christi. Beatriz Alencar. Acaba no dia 7 de junho a 5ª edição da Feira do Livro, que ocorre na Praça Charles Miller, no bairro do Pacaembu, na capital paulista. O evento começou no último sábado e conta com livros a partir de R$10. Além de comprar, os visitantes podem conferir expositores entre editoras, livrarias e outras instituições ligadas à cultura literária. O evento também conta com rodas de conversa e encontro com escritores. A feira tem entrada gratuita e segue aberta durante o feriado, sempre a partir das 2 da tarde, de segunda a quarta-feira, e às 10 da manhã, de quinta a domingo. Está internado o menino de 11 anos que foi mordido por um tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. O ataque ocorreu ontem à tarde. O Corpo de Bombeiros afirma que ele sofreu ferimentos nos membros superiores e inferiores. Tomara que se recupere desse susto, né? Terrível. Imagina a sua família, como é que não ficou desesperada na hora, né? Então vamos atualizar ao longo da semana aí as informações do estado de saúde desse garotinho. Boa sorte para ele. Uma pessoa morre depois que um avião monomotor caiu na Baixada Fluminense. Agatha Meirelles. O CENIPA vai investigar a queda de um avião de pequeno porte em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, neste sábado, onde uma pessoa morreu. O órgão já coletou as primeiras informações e levantou dados em relação aos donos do monomotor.
O piloto do avião, identificado como Lucas Augusto da Silva Neto, de 69 anos, não resistiu ao impacto. Ainda não há detalhes sobre as causas do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, no local, um imóvel também foi atingido. Não havia ninguém na casa. Em nota, a Delegacia de Nova Iguaçu disse que também vai investigar o caso para entender o que causou a queda da aeronave de pequeno porte. E um avião laboratório chamou a atenção dos moradores da Grande São Paulo neste fim de semana. Michele Trombelli. Um avião de pequeno porte sobrevoou a zona sul da Grande São Paulo no sábado e no domingo e despertou a curiosidade de moradores de regiões como Capão Redondo, Vila Andrade, além das cidades de Taboão da Serra e Embu das Artes. A aeronave fazia um voo baixo e em círculos por um longo período, o que gerou preocupação. De acordo com a Força Aérea Brasileira, trata-se de um avião laboratório do Grupo Especial de Inspeção em Voo. Nesse fim de semana, a aeronave Legacy, equipada com sensores e sistemas capazes de analisar os sinais eletromagnéticos, fez a inspeção periódica do sistema de pouso por instrumentos do aeroporto de Congonhas. A eleição presidencial na Colômbia vai ser definida em segundo turno, no próximo dia 21. Neste domingo, Abelardo de la Espriella, com 43%, e o senador Iván Cepeda, com 40%, foram os mais votados. As pesquisas mostravam uma pequena vantagem para o candidato de esquerda, diferente do que foi visto nas urnas. O atual presidente da Colômbia, que apoia o candidato de esquerda, Gustavo Petro, rejeitou o resultado, indicando fraude nas eleições. 55 mortes são confirmadas depois da explosão de um galpão em Mianmar neste domingo. Equipes de resgate e agências internacionais de notícias afirmam que o prédio armazenava explosivos usados em mineração. A France Press aponta que outras 70 pessoas ficaram feridas. O acidente ocorreu próximo à fronteira com a China. Uma pessoa morreu e outras 200 ficaram feridas durante a festa do título do PSG da Liga dos Campeões em Paris. As comemorações foram ofuscadas pela forte violência dos torcedores nas ruas. Mais de 400 pessoas foram presas, fachadas de lojas destruídas, carros incendiados e 57 policiais feridos. Como é que pode um time campeão da Champions, em vez de comemorar, sair quebrando tudo e provocar todo esse alvoroço na cidade? A diferença lá é que tem 400 presos, né? Aqui a gente vê essa violência aí por bandidos travestidos de jogadores. Normalmente quando o time perde, não quando o time ganha. E não acontece nada. Mas fica essa mancha aí para o título conquistado pelo PSG na Liga dos Campeões contra o Arsenal, né, que nunca conseguiu vencer uma Champions League. A Receita Federal volta a receber declarações de imposto de renda a partir das 9 horas da manhã de hoje. O prazo para a entrega dos documentos sem multa terminou na sexta-feira. Vale dizer que a irregularidade do CPF impede a emissão ou renovação de passaporte e causa o bloqueio para abertura, movimentação ou encerramento de contas bancárias, além da invalidação de chaves Pix. Daqui a pouquinho, aqui no Pulo do Gato, tem a previsão do tempo, tem as notícias do esporte, hoje tem embarque da seleção brasileira. Vamos falar da vitória do João Fonseca. Pela primeira vez em 22 anos, o Brasil volta a disputar uma quarta de final do torneio de Roland Garros em Paris, na França. Também tem o consultório do Pulo do Gato, informações sobre saúde, qualidade de vida. E hoje é dia de discutirmos o mercado de trabalho, em Trabalho em Foco, tudo isso no Pulo do Gato até às 7 da manhã. Você continua ligadinho na Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Já estamos em 107.3. Sintoniza. E já põe na memória. E avisa todo mundo. Bandeirantes, no Dial de São Paulo, em 107.3. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. Se é CIL, pode confiar.
Você conhece o Superação SP? É o maior programa social da história do governo do estado de São Paulo, que oferece capacitação profissional, geração de renda e acompanhamento personalizado para quem quer construir um futuro com autonomia. A Ismailane de Barueri trabalhava muito, mas sentia que seu potencial estava sendo desperdiçado. Hoje ela tem o próprio salão. Já a Cilaine de Campinas colocou os sonhos de lado para cuidar da família. Com Superação, ela teve a oportunidade de fazer um curso de costura e hoje tem a própria renda. Sabe o que essas histórias têm em comum? Um agente que foi até elas, entendeu a realidade de cada família, orientou sobre a melhor capacitação profissional e acompanhou o processo de perto. Qualificação profissional, incentivos de até R$10 mil e autonomia de verdade para quem quer ir além. Isso é superação. Acesse superaçãosp.sp.gov.br para saber mais. Governo do Estado. São Paulo são todos. Nos camarotes da Soccer Hospitality, cada jogo de futebol vira uma experiência única. Espaço prêmio, open bar, open food, conforto, presença de ídolos e uma visão privilegiada do jogo. Aqui é outro nível, com certeza. Já ouviu falar de Fielzone, Fanzone, Camarote dos Ídolos e o Boteco Santista? Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Camarotes por todo o Brasil. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. Siga a Bandeirantes no X, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades. E claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá, Bandeirantes. Rede Bandeirantes. 6h15. Luiz Felipe Nunes já está aqui para trazer informações sobre um caso suspeito de ebola aqui em São Paulo. Bom dia, Luiz. Muito bom dia, Silvânia, Pedro, bom dia para você que nos acompanha aqui na Bandeirantes. São 2 casos suspeitos no Brasil, um aqui na capital paulista e um no Rio de Janeiro, mas os 2 pacientes que seguem recebendo tratamento já tiveram indícios de que estão com outras doenças. Ainda não há um caso descartado para ebola, porque essa é uma forma que as secretarias de saúde do estado, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, têm de fazer a maior prevenção possível. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, o paciente de 37 anos que veio do Congo, da República Democrática do Congo, já testou positivo para a bactéria que causa a meningite meningocócica. Por isso, existe uma probabilidade baixa de que ele tenha ebola, mas ainda não foi descartado. Ele segue sendo tratado no Emílio Ribas, aqui na capital paulista. Inclusive, a Secretaria de Saúde de São Paulo, através da Regiane de Paula, que é coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da própria Secretaria, afirma que são casos que precisam de cuidado, mas que a probabilidade de transmissão aqui no Brasil é baixa. Vamos escutar o que disse a coordenadora. Apesar do alerta, as autoridades reforçam que o risco de introdução da doença no Brasil é muito baixo, já que não há voos direto da região afetada e a transmissão só ocorre pelo contato direto com fluidos corporais de pessoas que já apresentaram sintomas. Mesmo assim, o Estado mantém vigilância máxima e orienta que qualquer caso suspeito seja notificado imediatamente. O ebola foi classificado pela Organização Mundial da Saúde como uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. Existe um surto neste momento, principalmente na região da República Democrática do Congo. O ebola não é transmitido pelo ar, mesmo que tenha algum caso confirmado no Brasil ou em outros países. A transmissão do ebola ocorre por contato direto com o sangue ou outros fluidos corporais, como secreções, fezes, urina. Então é uma transmissão diferente de outros vírus, mas o alerta segue acontecendo tanto no Brasil quanto em outros países do mundo. Pedro Silvânia. Obrigada, Luiz. Vamos continuar acompanhando com atenção esses 2 casos, né? Um em São Paulo e um também no Rio de Janeiro, Pedro. Obrigado, Silvânia. Luiz Felipe Nunes conosco. Daqui a pouquinho tem as informações do esporte para você que está acompanhando a nossa programação. Eu queria trazer para vocês aqui uma informação, principalmente para quem usa o transporte público, que empresas de transporte público urbano estão dizendo que uma nova lei aprovada pelo Congresso vai abrir caminho para discussão sobre o valor das tarifas e a renovação da frota no país. A expectativa é que o marco legal do setor seja sancionado até o dia 17 de junho pelo presidente da República.
A proposta foi construída ao longo de 5 anos com o intuito de reestruturar o modelo de prestação de serviço do sistema de mobilidade urbana. O objetivo central é modernizar as regras de financiamento e tentar recuperar a atratividade diante da queda do número de passageiros nos últimos anos. O principal ponto dos 45 artigos é a separação entre o custo do serviço e a tarifa paga pelo usuário, que prevê preços mais acessíveis àqueles que dependem do transporte público. A ideia é que o preço da passagem não precise cobrir sozinho todo o custo da operação e que outras fontes possam captar recursos ao sistema. O diretor-presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, Francisco Cristóvão, explica como a legislação pode derrubar o valor da tarifa. Com o marco legal, há a possibilidade desses recursos serem provenientes, do orçamento federal, dos orçamentos dos estados. Esses recursos podem ir para um fundo de transporte, por exemplo, que aí a prefeitura coloca mais algum recurso e aí forma-se um montante de dinheiro para poder remunerar as empresas justa e adequadamente pelo serviço para o quais elas são contratadas e manter uma tarifa mais acessível para a população. Outros pontos abordados no Marco Legal do Transporte Público prevêem maior transparência de dados, segurança jurídica nos contratos e transição energética da frota urbana para combustíveis menos poluentes. A expectativa é que, após a sanção presidencial, o setor tenha um período de transição de mais ou menos 1 ano para a adaptação dos contratos. Então, está aí essa importante iniciativa. A expectativa é que até o mês de junho nós tenhamos a regulamentação e vamos ver se vai ter mais dinheiro financiando o transporte público, que pode cair a tarifa, convenhamos que é bem difícil, mas pode pelo menos impedir novos aumentos do valor do transporte público nos reajustes que acontecem todos os anos. Mais informações sobre isso para você no canal do YouTube da Bandeirantes, na entrevista que fizemos no Jornal Gente de sábado sobre esse assunto. Para quem tiver interesse, a entrevista completa com o Francisco está disponível nos nossos canais digitais. 6h21, quero mandar um alô. Aliás, 2 miados, viu, Ailton Dias? O Rafael Mier, o garotinho Rafael Mier, pede um miado para bisavó, a dona Iria Mier. É a mãe do Antônio Mier, E a bisavó do Rafael. Ela completou 89 anos no dia 30, no último dia 30, então parabéns a ela, muita saúde. E o outro é para a vovó Marta Mier, a esposa do Antônio Mier, que está completando 60 anos hoje e também recebe os nossos cumprimentos. Muita saúde, muita paz e um miado para Marta. Vamos mandar um abraço também, Silvânia, para o João de Deus, do Capão Redondo. Ele encontrou o Ricardo Capriotti aí no fim de semana, disse que é fã do Pulo do Gato, então vamos mandar um miado para ele. Obrigado aí pelo carinho, pelas palavras. O Capriotti passou o seu recado para todos nós aqui, ficamos contentes com a sua audiência. 6h22, repórter Guilherme Oliveira também está na escuta e tem informações sobre um tiroteio que aconteceu na estação São Bento no final de semana. Bom dia, Guilherme, conta pra gente. Tudo bem, Silvânia? Bom dia para você, para o Pedro, para quem nos acompanha aqui no Pulo do Gato, no acesso da estação São Bento, no centro da capital paulista, ao meio-dia do sábado. A gente sabe como a 25 de março ela é movimentada, no fim de semana mais ainda e por volta do meio-dia de um sábado. 3 criminosos que tentaram roubar um policial civil no acesso à estação São Bento, a linha 1 azul do metrô. Obviamente que esse policial reagiu, houve um tiroteio e 5 pessoas ficaram feridas. Um criminoso foi preso em flagrante, ficou ferido, foi atendido e foi preso em flagrante. Outros 2 conseguiram escapar, mas, segundo as informações, esses 2 bandidos também ficaram feridos nessa troca de tiros. O policial que foi vítima dessa tentativa de assalto saiu ileso, mas infelizmente uma criança de colo foi atingida de raspão no joelho e o pai dessa criança, desse menino, ele foi atingido na coxa e também no abdômen. Felizmente, os 2 estão bem,
apesar dessa ocorrência. E o delegado responsável por esse caso é o Tom Blumer. E de acordo com ele, os criminosos, mesmo com o policiamento reforçado no centro de São Paulo, costumam aproveitar essa grande movimentação da região da 25 de março para agir, porque aí eles conseguem fugir em meio à multidão. Vamos acompanhar o que disse o Tom Blumer, a nossa reportagem. Se aproveitam aqui dessa região populosa da 25 de março para cometer esses tipos de crime e se esconder no meio da multidão, né? Bom, a polícia já colheu imagens de câmeras de segurança para tentar identificar e prender esses outros 2 criminosos que fugiram. Apesar dessas 5 pessoas que ficaram feridas, aconteceu praticamente nada, né? Porque poderia ter acontecido uma tragédia em meio a essa troca de tiros no meio da 25 de março, ali no acesso à estação São Bento, pessoal. Dentro do metrô é diferente, né? Porque a gente tem mais segurança, ou pelo menos uma sensação de segurança maior quando a gente tem notícia de um fato como esse que aconteceu no fim de semana. Gera mais uma preocupação, além daquelas que temos pelas ruas aí ao circular com essa violência toda. Agora, Guilherme Oliveira, obrigado. Fala, Silvânia. Não, obrigado, Guilherme. Teve um desentendimento de trânsito também, que terminou com uma mulher baleada, foi em Santo André, e o Marcos Rocha tem mais detalhes. Segue à disposição da justiça o homem que foi preso após atirar em uma mulher depois de uma discussão de trânsito em Santo André, no ABC Paulista. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito, que foi identificado como guarda municipal, disparou contra um veículo que havia uma mulher, um homem e 2 crianças, de 7 e 4 anos de idade. A mulher foi atingida por um disparo na barriga. Posteriormente, ela foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Mário Covas, na região central de Santo André. O estado de saúde da vítima é considerado estável e o suspeito foi detido na casa dele. Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma arma de calibre 38, que teria sido utilizada pelo agente durante o confronto. Informação do trânsito em São Paulo para quem está saindo de casa. Diogo Braga, onde estão os problemas? Pedro, começando pela zona leste de São Paulo, lá na Radial Leste, no sentido centro, logo depois do viaduto Bresser, tem uma ocorrência causando trânsito, também na Castelo Branco, sentido Marginal Pinheiros, quilômetro 31 ali em Jandira, tem também ocorrência causando trânsito. Outras 2 estradas, Dutra, sentido Marginal, quilômetro 231, ali na Vila Maria tem uma ocorrência causando trânsito. Na Raposo são 2 pontos, os 2 na Granja Viana, próximo ao Rodonel, sentido São Paulo, causando trânsito também. E para finalizar, Francisco Morato, sentido Marginal do Rio Pinheiros, ali na estação Vila Sônia também tem uma ocorrência causando problemas no trânsito. 6h26, obrigada, Diogo. Agora vamos falar de saúde. Saúde e qualidade de vida, com o médico infectologista Evaldo Stanislau. Hoje vamos falar com o Dr. Evaldo sobre casos de falsos médicos. Vou abordar um tema algo insólito, mas que mesmo assim, em pleno 2026, ainda ocorre, com alguma frequência. Você tem certeza de quem te atende é, de fato, médico? Pois é. E isso ocorre, pois acabo de dar uma entrevista à TV por conta de mais um falso médico preso na região em que moro. Fazia procedimentos, tinha um espaço bonito e milhares de seguidores em redes sociais onde exibia seu, digamos, talento. Estou aqui, eu e outros tantos profissionais médicos e da ciência, em veículos de comunicação sérios e nas redes sociais, porém, mantemos sempre o compromisso com a sobriedade, com a ciência de boa qualidade e colocamos nossos registros profissionais bem à mostra para que todos vejam, somos quem dizemos ser. É incrível que as pessoas ainda deixem se levar por falsas promessas ou iludir-se por imagens do tipo antes e depois. Não, 1000 vezes não o façam. Consulte as vigilâncias sanitárias locais e vejam se as clínicas e consultórios são regulares. Ouça segundas opiniões de outros profissionais. Informe-se com pacientes anteriores. E, sobretudo, acesse os conselhos de especialidade e vejam se determinado profissional pode ou não fazer o que se propõe fazer. E consulte nos sites dos conselhos se o médico está registrado. Tem nome, foto, número de registro, tudo lá. E se tem o título de especialista que ele refere ter. Não caia em armadilhas. Infelizmente,
Paga-se com a vida ou com sequelas importantes quando isso acontece. Fique bem e até a próxima. Você ouviu o médico infectologista Dr. Evaldo Stanislau, CRM 72705. 6h28. O Fábio de Ibaté tá falando, manda um miado pra Isabela levantar. Ela não levanta, ela tem que ir pra escola. Ô Isabela, vamos lá, o gato tá miando pra você. Bora encontrar com os amigos lá, os professores, tocar também o dia, né? E mais essa semana, a semana é mais curtinha, ó, só segunda, terça e quarta. Depois quinta-feira você não tem aula, vai poder aproveitar aí com o paizão o feriado, tá bom? Um abração para a Rita, nossa ouvinte, e também para o Parrinha, que está na Riviera de São Lourenço, a trabalho, mas não perde um pulo do gato, tá lá nos acompanhando. Obrigadão pela audiência, viu? Quem tá mandando miada aqui é a Rita, esposa dele. Tá bom, Rita? Dado o recado para ele aí. 6h29, atenção com a hora, gente. Rede Bandeirantes. A sua Bandeirantes agora em nova frequência, 107.3 no Dial de São Paulo. Já estamos transmitindo. Corre pra cá. Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, FIES e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Brasil! Se a sua jogada é fazer economia, o Tenda Atacado joga no seu time. Ofertas desta segunda. Leite integral semi-desnatado ou desnatado Italac TP com tampão litro, R$ 4,99. Carne bovina sem paleta ou peito peça vácuo, R$ 31,90 o quilo. Envelope de figurinhas Panini Copa do Mundo FIFA 2026 com 7 unidades, R$ 5,90. Com a seleção de ofertas do Tenda Atacado, a conta fecha na loja, no app e no site. Neste Dia dos Namorados, que tal surpreender quem você ama com uma experiência inesquecível? No Sheraton São Paulo, você escolhe como celebrar. Jantar romântico com música ao vivo, uma noite completa com hospedagem e jantar, ou uma estada apaixonante para o fim de semana. Reserve agora, 11 97220 7109 e prove o amor do seu jeito no Sheraton São Paulo. Entre em contato, 11 97220 7109. Se tem família reunida, Italac tá lá. Se todo dia tem carinho, Italac tá lá. Se tem sabor, carinho e alegria, em casa tem Italac todo dia. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. O trabalho de fiscalização do Cresce São Paulo vai além do mercado imobiliário. O Conselho atua em plantões de venda, imobiliárias e escritórios. Combate a ocupação irregular de áreas protegidas, protege os mananciais e contribui para a prevenção à lavagem de dinheiro no setor. Uma atuação firme, responsável e contínua em defesa do interesse público. Cresce São Paulo. Trabalho constante em proteção à sociedade. Informação, prestação de serviço, análise. Bandeirantes. Tempo. Jade Ramos está conosco para trazer a informação da previsão do tempo. Mês de junho é o mês da chegada do inverno, mas parece que ele chegou antes, viu, Jade? Hoje estava frio quando saí de casa cedinho, o pessoal está relatando também aí baixas temperaturas na manhã desta segunda-feira. Como é que vai ficar o tempo hoje, a semana? E já dá uma prévia aí do fim de semana prolongado aí, tem Corpus Christi nesta semana. Bom dia, Jade. Bom dia, Pedro, Silvânia, todos os nossos ouvintes. A semana deve começar com esse frio aqui em São Paulo, em grande parte das áreas. Hoje pela manhã teve formação também de nevoeiros em alguns pontos, então realmente o frio mantém aqui em São Paulo, né? Se mantém aqui em São Paulo. As temperaturas agora pela manhã alcançam os 13 graus e à tarde ficam próximas dos 22 graus. E continua essa condição de tempo mais frio em áreas da faixa leste, no Vale do Paraíba e também no litoral paulista. Já no interior do estado, as temperaturas sobem um pouco mais, ficam próximas dos 27 graus, principalmente em áreas próximas de Jales e também em Ribeirão Preto. E a umidade relativa do ar também fica baixa nas horas mais quentes do dia,
ao longo do dia de hoje, praticamente. Mas ao longo da semana também continua essa condição de frio aqui em São Paulo, temperaturas ficam amenas em grande parte das áreas, tem formação de instabilidades também por conta dos ventos mais úmidos do oceano, então podem ter pancadas de chuva mais isoladas, tanto na terça-feira como na quarta, no feriado, aqui em São Paulo, principalmente no litoral paulista, no litoral sul, na Baixada Santista, tem a formação de algumas pancadas de chuva no final da tarde. E aí, mais para o restante do país, a atenção para hoje fica para o litoral de Salvador, principalmente nas áreas ali do litoral da Bahia, e também em áreas mais próximas do sul de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, norte do país, também com alguns temporais, principalmente em Manaus, Belém, ainda com risco de chuvas para hoje em grande parte do país. Pedro. Jade Ramos, e ao longo da semana o que nós vamos ter aí para quem está em São Paulo, para quem está pensando, planejando aí uma escapada na quinta-feira, no dia de Corpus Christi, interior, litoral, tem uma prévia já? Sim, essa condição de tempo mais instável ainda continua em grande parte das áreas, pode ter pancadas de chuva no litoral paulista, principalmente entre a quarta e a quinta-feira, essas pancadas podem até vir fortes em alguns momentos. Para quem vai sair daqui da capital, pode pegar chuvas também no Rio de Janeiro, no sul de Minas Gerais e também em Santa Catarina, tem risco para pancadas de chuva. No nordeste do país, o tempo deve ficar mais firme, então para quem vai para lá, vai aproveitar bastante esse feriado. Pedro. Jade Ramos, ao longo da semana você vai respondendo as perguntas aqui da nossa audiência e vai atualizando para nós a situação da previsão do tempo. Combinado, Jade? Combinado. Um beijo para vocês, ótima semana. Obrigado. Para você também. 6h35, Ailton Dias, sabe que na Bahia as aulas de forró estão invadindo a agenda das academias e das escolas de dança. Isso por causa da chegada da festa junina. Davi Cardoso. Faltando poucas semanas para o São João, muita gente já procura aulas de forró para aprender os passos e aproveitar os arrastapés espalhados pela Bahia. Em Salvador, academias e escolas de dança registram aumento na procura neste período. Além da diversão, o forró também ajuda na socialização, na mobilidade e no bem-estar. O importante é entrar no ritmo, perder a timidez e aproveitar a temporada junina, porque no São João, o que vale mesmo é não ficar parado quando a sanfona começa a tocar. Minuto da Copa do Mundo da FIFA 2026. Oferecimento Grupo Euro 17. Nós fortalecemos sua vida financeira. Lubrificantes Móbil. Tecnologia para o seu motor durar mais. Hidro. Tem mudança? Sim. Hidro. Mudando o jogo do alumínio. E Betesport. Só quem tem DNA brasileiro pode realmente entender. E é por isso que o Brasil é Betesport. Somente para maiores de 18 anos. Brasil meteu 6-2 no Panamá na despedida dos brasileiros antes do embarque para os Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo de 2026. O jogo foi ontem com transmissão e cobertura completa da Bandeirantes. Em determinado momento, viu, Pedro Cohen? Bom dia para você. Bom dia, Pedro. Eu achei que ia dar um 7-1 ali. Eu achei também. Achou? Passou pela minha cabeça que a gente teria um 7-1 dessa vez a favor, né? Pelo amor de Deus. Eu falei, aí, vai dar um 7-1 aí para o pessoal brincar. E depois o Brasil não fez mais e o Panamá acabou fazendo mais um. Um golaço, inclusive, do Panamá ontem. Verdade. Para esse segundo gol. O primeiro foi uma fatalidade, né? A bola desvia. Acho até que o Alisson poderia ter feito algo melhor ali. Bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui, para Silvânia, para o Diogo, para todo mundo, o Ailton, todo mundo que está aqui com a gente. O primeiro, de fato, foi uma fatalidade, né? A bola desvia. Acho que o Alisson poderia ter feito algo melhor. Só que o principal ponto dessa vitória, para mim, na noite de ontem, tarde/noite de ontem lá no Maracanã, foi as mudanças, né? Foram as mudanças que o Carlo Ancelotti fez do primeiro para o segundo tempo. Não só
de jogadores, né, porque ele troca toda a equipe, mas a diferença da postura do time do Brasil na segunda etapa. Começa em outro ritmo, vai para cima, consegue fazer alguns gols já no início. Gostei bastante, inclusive, da participação do Ryan, que teve a sua primeira convocação em 2026, foi chamado pela primeira vez por Carlo Ancelotti em março deste ano e ainda conseguiu entrar no ciclo da Copa do Mundo. Igor Thiago, mais uma vez, fazendo uma boa partida vindo do banco. O Endrick também tendo a sua participação. Gostei do Lucas Paquetá. E quem gostou desses jogadores também foi Carlo Ancelotti, que falou depois do jogo em entrevista coletiva sobre algumas mudanças que ele pode fazer no time e também sobre jogadores jovens que ele tem na mão para lapidar e quem sabe transformar eles em campeão do mundo. É assim que a gente espera, Ancelotti. Io acho che, come disse, estou muito contento da atuação dos jogadores, do ambiente que os jogadores crean no dia a dia, a seriedade, a profissionalidade. Temos uma mistura de experiência, entusiasmo, juventudes. Isto é muito bom. Pensando em Ryan, que é muito jovem, em Endrick, em Estevão, que não está, o futuro da seleção brasileira, creio que é um futuro positivo e por isso é firmado 4 anos de contrato. Boa, Ancelotti. Programação da seleção brasileira agora, então. Ontem, depois da partida, folga para os jogadores que passaram com a sua família essa noite de domingo, vão passar esse início de segunda-feira também com os seus familiares, mas se reapresentam hoje às 4 horas da tarde em um hotel lá no Rio de Janeiro. Às 5h30 vão à CBF e aí às 8 horas partem para o aeroporto Tom Jobim, na capital do Rio de Janeiro. Às 10 horas, a viagem marcada para os Estados Unidos da América. No próximo dia 6, Brasil enfrenta a equipe do Egito, ainda em amistoso, em Cleveland, no Huntington Park, estádio que fica localizado em Akron, cidade em que nasceu LeBron James, inclusive fica a curiosidade. E no dia 13 de junho, estreia contra a equipe de Marrocos, no MetLife Stadium, aí em Nova Jersey, não mais em Cleveland, Pedro. Tem ouvinte da Bandeirantes aí que quer dar um pitaco sobre o jogo de ontem e a preparação do Ancelotti. Oi, Pedro e amigos do Pulo do Gato aí. Só um comentário rápido sobre a apresentação do Brasil, já que eu convivi com a escola do Ancelotti, ele que ajudou bastante o Brasil, e a qualidade de cada jogador do Brasil, que foi bem, e alguns que foram de uma qualidade mediana, né? O Ibañez, o Danilo me mostra um jogador pesado, e tem detalhes que precisam ser corrigidos, claro que ele vai corrigir, mas o importante foi que o Brasil mostrou uma volúpia, uma vontade de ganhar, uma vontade de ir para a Copa e conseguir resultado positivo, é muito importante. A presença do Neymar também motivando a turma, mas o importante, 3 detalhes importantes. O aquecimento, o Brasil mostrou alguma qualidade diferente, isso aí é importante para o jogador estar concentrado. E os exercícios que faziam na Itália quando estava lá. Recentemente eu estive fazendo programas da UEFA lá com eles, me formei lá também na turma de treinadores da Itália, e eles usam esses exercícios. Foi bem a marcação que ele usou, a equipe morder e também atacar com volúpia. Foi muito bem, os meninos novos que entraram foram bem. Parabéns ao Brasil aí, dá uma esperança para nós. Abraços. Abraço, esse é o Marcos Falopa, grande treinador aí da história do Brasil, que está ouvindo aqui o Pulo do Gato e mandou as suas considerações. Bom, é isso então, hein, Xará? Então, 8 da noite, o Brasil parte para os Estados Unidos, rumo ao Hexa. Exatamente, o Brasil vai para os Estados Unidos hoje, então joga contra o Egito dia 6, Pedro, e depois dia 13 é tudo Copa do Mundo. Eu lembro aqui que a seleção brasileira estreia no dia 13, mas a Copa começa dia 11, claro que a Bandeirantes estará presente em todas estas partidas. Já com os jogadores da seleção brasileira, dos times brasileiros, do Campeonato Brasileiro, e também aqueles que atuaram no sábado na final da Champions League entre Paris Saint-Germain e Arsenal. Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e também o Marquinhos. Campeonato Brasileiro que parou ontem com algumas partidas importantes, vitória do Palmeiras e derrota do São Paulo. O tricolor paulista foi a Belém do Pará e perdeu para o Remo pelo placar de 1-0, um gol praticamente no apagar das luzes, né, dessa 18ª rodada, e vai dormir, e vai passar, melhor dormir não, né, vai passar esses 50 dias de Copa do Mundo, de pausa, fora do G4 e da classificação a Libertadores. Brasileirão que tem no G4, Palmeiras líder com 41 pontos, Flamengo com 34 é o segundo colocado, Fluminense é o terceiro com 31 e o Atlético Paranaense tem 30.
O São Paulo é o 8º colocado com 25 pontos, o Corinthians fecha a primeira metade, é o 10º com 24 e o Santos está mais embaixo, é o 15º colocado com 21 pontos, um acima do Vasco da Gama, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Entre eles dois, por critérios de desempate, ainda tem o Grêmio na 16ª colocação do Brasileirão. Além do Vasco, o Z4 ainda tem o Remo, o Mirassol e a lanterna do campeonato, a Chapecoense. Agora, Brasileirão pausa, alguns times vão dar férias para os seus jogadores, voltamos daqui a algumas semanas com os treinamentos e as preparações já para a volta do Campeonato Brasileiro. Ô Pedro, antes de você falar do João Fonseca, deixa eu falar só uma coisa mais. Por favor. Como essa história do hino brasileiro acaba virando notícia sempre, né? Olha, tem uma zica para essa história de execução do hino brasileiro. Ontem o Belo e a Alcione, né? Sim. Se embananaram lá com a letra. Isso acontece. Trágico mesmo. Isso acontece. Mas que zica que tem essa história. Pois viu? é. E o hino brasileiro é tão bonito, tão importante, né? Pô, é uma execução lá pronta já, né? Essa história de inventar moda que eles fazem lá nos Estados Unidos, você citou aí o LeBron James como curiosidade, lá é sempre o hino executado ao vivo, cantado, né? Ao vivo, Exatamente. Ali tem essa tradição. Para nós não tem dado certo. Não funcionou mesmo. E às vezes a pessoa que está lá cantando nem esquece, né? Mas tenta reformular o hino, pensar de forma diferente e também não funciona. Exatamente. Vamos falar do João Fonseca. Vamos falar. Então. Grande notícia do Brasil ontem. Exatamente. Venceu mais uma o João Fonseca, está nas quartas de final de Roland Garros. Ganhou ontem de Casper Ruud, tenista norueguês, pelo placar de 3-1. Venceu o primeiro por 7-5. O segundo foi 7-6. Ele ganhou no tie-break por 10-8. Perde o terceiro por 7-5 e vence o quarto por 6-2. Está nas quartas de final. Joga amanhã com Jakub Mensik, tenista tcheco, ainda sem horário, né? O horário a definir. Ainda tem as partidas de hoje também para a gente conhecer o cronograma de amanhã em Roland Garros. Mas então vamos alimentando o sonho aí de, depois de 25 anos, o Brasil voltar a ter um campeão de Roland Garros. O último foi o Guga, né? Tenista Gustavo Kuerten, o maior da história do Brasil no esporte, pelo menos masculino, foi campeão em 2001 e agora o Brasil pode voltar a ter então um campeão em 2026. Ainda tá longe, né? Ainda tem as quartas, a semi e a final, mas quem sabe, né? A gente vai alimentando esse sonho, até porque ganhar do Djokovic não é para qualquer um e o João Fonseca conseguiu, pessoal. E o Alcaraz não está... Exatamente. Não, e o Sinner já foi eliminado, então... Exatamente, então, a gente vai alimentando. Estão deixando a gente sonhar. Exatamente. E o João tá bem pra caramba. O João tá bem pra caramba. Conseguiu 2 viradas depois de sair perdendo por 2-0. E ontem também abre 2-0, depois toma 2-1 e consegue manter a cabeça para vencer por 3-1. Então ele tá muito bem na competição. E tem uma coisa no tênis que o futebol deveria aprender, né? Você vê todos esses que estão perdendo, eles valorizam o adversário. Sim. Não tem culpa de arbitragem, não tem discussão assim. Não... O adversário foi melhor, né? O próprio Djokovic falou, o João Fonseca ganhou, não fui eu que perdi Exato. o jogo. O Djokovic deu uma aula nesse sentido. Então, talvez no futebol a gente tivesse de aprender um pouco com isso. Exatamente. Valeu, Pedro. Valeu, pessoal. Até amanhã. Tchau. Tchau. Repórter Bandeirantes com Silvânia Alves. Rede Bandeirantes. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Souza Lima. Em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Repórter Bandeirantes. Em 46 minutos, a Secretaria de Defesa Civil Nacional pede que órgãos estaduais se preparem para os efeitos do Super El Niño. Neste ano, meteorologistas projetam um aumento intenso da temperatura das águas do Oceano Pacífico. O aquecimento muda as correntes atmosféricas, leva mais umidade para o sul e faz com que o ar seco fique mais tempo sobre o norte e nordeste do Brasil. O climatologista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Francisco Aquino, destaca que a massa também pode bloquear a passagem de frentes frias que vem da Argentina e concentrar chuvas volumosas no sul. A atual mudança climática e a aceleração garante um planeta mais quente, um planeta garante mais tempestades nessa situação. O El Niño ele só se soma aos eventos extremos. A previsão de um segundo semestre chuvoso motivou o produtor rural do Rio Grande do Sul, Ético Toniolo, a plantar mais milho. A seca é muito pior que a chuva. A gente pretende aumentar em torno de 25% a 30% a área plantada. Encantado, no Vale do Taquari, foi a primeira cidade gaúcha a decretar alerta climático preventivo.
Em Santa Catarina, 3 municípios do Vale do Itajaí cancelaram festas tradicionais que aconteceriam entre junho e julho, devido aos riscos de enchentes e deslizamentos. No Paraná, a Defesa Civil treina mais de 3 mil voluntários e revisa planos de contingência. No Amazonas, os níveis dos rios ficaram críticos. O calor se torna intenso e ainda há o agravante da fumaça de queimadas. No comércio, os lojistas são orientados a antecipar os estoques. Por conta desse cenário, o governo do Amazonas avisou que varejistas poderão parcelar o pagamento do imposto estadual, o ICMS. 6h48. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Esse é um recado para quem está no carro. Você percebeu como o preço do etanol é bem mais vantajoso do que o da gasolina? Confere, compara. Você vai ver que nunca valeu tanto a pena ir de etanol no seu carro flex. Mas tem também a economia no longo prazo. Etanol suja muito menos o motor e seus componentes do que a gasolina. Isso significa menos idas ao mecânico também. Vai abastecer? Vai de etanol. Deixe suas viagens ainda mais gratificantes com a Hotels.com. Você se hospeda por 10 diárias e ganha uma noite de recompensa para a sua próxima viagem. É exatamente o que parece. A cada 10 diárias na Hotels.com, você ganha uma de recompensa. O nome já diz tudo. Associados maiores de 18 anos, o valor da noite de recompensa é baseado no preço médio das 10 diárias acumuladas, excluindo impostos e taxas. Estamos na regressiva para a Copa. Faltam 10 dias. Vamos contando os dias até 11 de junho. A gente não vê a hora. Na Bandeirantes, se liga para ficar por dentro de tudo da Copa do Mundo da FIFA 2026. Oferecimento Grupo Euro 17. Nós fortalecemos sua vida financeira. Lubrificantes Móbil. Tecnologia para o seu motor durar mais. Hidro. Tem mudança? Sim. Hidro. Mudando o jogo do alumínio. E Betiasport. Só quem tem DNA brasileiro pode realmente entender. E é por isso que o Brasil é Betiasport. Somente para maiores de 18 anos. Repórter Bandeirantes. O Pulo do Gato. Trabalho em Foco, segunda temporada. Com Rodrigo Dibi. Oferecimento CIE, a maior ONG da América Latina no tema empregabilidade jovem. Trabalho em Foco, aqui pela Bandeirantes. Você tem um encontro marcado conosco para receber informações do mercado de trabalho aqui em Trabalho em Foco. Hoje nós estamos recebendo a Laila Marques, que é gerente do Instituto FESA-Croma, e hoje vai conversar conosco nesta manhã. Tudo bem, Laila? Seja bem-vinda. Bom dia, Pedro. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. Bom dia. Vamos começar explicando o que é o Instituto FESA-Croma. Perfeito, Pedro. O Instituto FESA-Croma é um instituto social que apoia jovens em situação de vulnerabilidade social a se preparar e a ingressar no mercado de trabalho. A gente faz isso através de 2 pilares importantes: programas de mentorias com profissionais do mercado, de analistas a presidentes de grandes empresas, e a empregabilidade em si, onde nós indicamos esses jovens para oportunidades reais de trabalho. Então, vagas em sua maioria de jovens aprendizes em grandes empresas parceiras aqui do Instituto. Ô Laila, nós temos um problema sério na educação brasileira de base, principalmente na educação pública. Como que é o desafio, né, de encontrar aí os mínimos requisitos necessários para colocar esse jovem no mercado de trabalho?
Pedro, o que a gente percebe hoje é uma mudança também na educação quando a gente fala de preparação desse jovem para o mercado de trabalho. Muitas escolas estaduais, elas têm ofertado o ensino médio integrado ao ensino técnico, onde esse jovem ele tem a opção de escolher sair não só formado no ensino médio, mas também com uma especialização profissional. O ponto aqui é que quem faz essa escolha é o jovem, e muitos deles acabam não fazendo a escolha de um ensino profissionalizante por falta até de conhecimento do quanto essa formação pode e vai contribuir para a colocação dele no mercado de trabalho, né? O que eu percebo é que o desejo das empresas, apesar de serem oportunidades de entrada, com pouca ou nenhuma experiência, exigem algumas competências que são necessárias para o mundo do trabalho, né, que podem sim ser adquiridas em cursos profissionalizantes como esse, integrados, ou em outros ambientes e contextos profissionais que o jovem ele pode se desenvolver. Então, Laila, pelo que você está falando para nós, é muito importante que o jovem, né, ele tenha essa consciência da importância do curso técnico. Qual é o momento de decidir pelo curso técnico? Pedro, posso até contar que eu fui uma jovem que precisou tomar essa decisão do curso técnico. Como eu comentei anteriormente, as escolas estaduais têm oferecido o médio integrado ao ensino técnico, e esse jovem toma essa decisão, via de regra, aos 14 anos, antes de entrar no ensino médio. O que, particularmente, é um pouco prematuro, uma vez que esse jovem ele ainda não tem clareza total da carreira que ele vai seguir. Então, a minha recomendação é que esse jovem ele busque, a partir dos 16 anos, no segundo ano do ensino médio, se a escola dele não ofertar um outro contexto, um outro ambiente onde ele possa se desenvolver e aderir a essas competências técnicas para a inserção no mercado de trabalho. E aí a gente está falando de curso técnico, mas não é só isso que vai fazer a diferença no currículo desse jovem. É importante que esse jovem também faça cursos de idiomas, cursos de informática. Hoje a gente vem falando muito sobre inteligência artificial. A minha recomendação, de fato, é que esse jovem ele explore essas ferramentas, e existem muitos cursos online, inclusive, gratuitos, que esse jovem ele pode acessar, se desenvolver e adquirir essas competências profissionais para fazê-lo ser um diferencial no mercado de trabalho. Essa é a Laila Marques, gerente do Instituto Feza Croma, que conversou conosco aqui em Trabalho em Foco. Obrigado, Laila. Até uma próxima. Obrigada, Pedro. Até mais. Na hora de contratar estagiários e aprendizes, a sua empresa precisa estar com quem mais entende do assunto. O CIEE, a maior ONG brasileira de inclusão de jovens no mercado de trabalho há mais de 59 anos, apoia as empresas brasileiras a terem os melhores aprendizes e estagiários. Para que arriscar se você pode estar com o CIEE? Acesse ciee.online e redescubra esta organização que é um orgulho ao nosso Brasil. Diogo Braga, e os acidentes pelo caminho dos motoristas que estão circulando por São Paulo nesta manhã. Começamos mais um mês do ano, é o 6º mês do ano. Hoje é dia 1º de junho, Diogo Braga. Pedro, começando pela rodovia dos Bandeirantes, sentido Marginal, bem ali na chegada, tem uma ocorrência causando bastante trânsito nessa chegada na Marginal. Tem também um problema na Marginal Pinheiros, ali na raia da USP, sentido Interlagos. E para finalizar, Radial Leste, sentido Centro, altura da estação Guilhermina Esperança, também tem problemas. 6h56, atenção com a hora, gente. Rede Bandeirantes. A nova frequência da Bandeirantes é 107.3 em São Paulo e região. Marca aí e já vai se acostumando. 107.3. O novo Tera vai mudar o seu conceito de SUV. E o consórcio Volkswagen vai mudar o seu jeito de comprar. Por que adiar o conforto da família se você pode planejar com tranquilidade? No consórcio oficial da Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Esperando uma promoção para economizar? Que promoção o quê? No Max tem preço baixo todo dia, não é, meu rapaz? É sim. Então, corre pro Max!
Filé de frango 13,97 o quilo. Camarão Mar Rio 400 gramas 26,90. Açúcar doce Açúcar 1 quilo 2,48. Toddy 370 gramas 7,89. Mussarela 30,90 o quilo. Papel Mili 38,99. Max, é um gigante do preço baixo. Grande parte das tubulações que levam água para sua casa tem mais de 40 anos. Não atendem às necessidades de uma população que cresceu. Acontecem rompimentos que precisam de reparos emergenciais que você vê pelas ruas. Para resolver estes e outros problemas históricos, a Sabesp garantiu 70 bilhões em investimentos até 2029 para modernizar milhares de quilômetros de rede, garantir o abastecimento e fazer saneamento chegar aonde ainda não existe. Mas precisamos ser transparentes com você. O volume de obras tem gerado transtornos, desvios no trânsito e, infelizmente, acidentes. E isso a Sabesp não vai tolerar. Estamos aperfeiçoando todos os protocolos de engenharia, segurança e de atendimento para agir de forma mais eficiente. A Sabesp não vai parar de evoluir, mas vamos fazer isso com respeito à sua rotina, enquanto cumprimos a missão de levar saneamento para todos até 2029. Sabesp, fazendo por você. Rede Bandeirantes. Informação e tecnologia. Presente em todo o país, com emissoras conectadas via satélite, levando notícias do Brasil e do mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Luciana Mancini Ferrari de Santo André pede um miado para o Vinícius Ferrari, completando 11 anos. O Braulio de Assis para o primo, Antônio Roberto Pereira de Castro, também aniversariante do dia. A Anabete Campione pelo aniversário da tia Rosa Campione Bortoloso de São José do Rio Preto. E o Carlos Borges de Santos pede um miado para a esposa, Sônia Borges, fazendo aniversário hoje também, completando 64 anos. Parabéns a todos. Magno, motorista de aplicativo, está avisando que tem um acidente entre um carro e uma moto no começo da Hélio Smith, sentido aeroporto de Guarulhos. Está tudo travado lá. Você tem voo em Guarulhos, corra, antecipe a partida porque tem congestionamento. Vem aí o Jornal Primeira Hora com o Nelson Gomes e a Ana Paula Rodrigues, que está voltando de férias hoje aqui na Bandeirantes. Pulo volta amanhã às 5 da manhã. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Agora, Jornal Primeira Hora. Há 64 anos no ar. Rede Bandeirantes. Primeira hora. Esta meia hora tem o apoio de Italac. No Brasil inteiro tem. Hora oficial do Brasil, 7h30, 7 horas. Segunda-feira, 1º de junho de 2026. Classificação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos começa a valer na sexta-feira. Medida americana repercute entre pré-candidatos à presidência da República após críticas de Lula. Com cobrança de multa, a Receita Federal reabre hoje declaração do imposto de renda para atrasados. Israel continua ataques ao Líbano e mata ao menos 6 pessoas horas antes de discussão do Conselho de Segurança da ONU. Em despedida da torcida brasileira, a seleção goleia o Panamá antes de embarcar rumo à Copa do Mundo. No tênis, João Fonseca vence norueguês e é o primeiro brasileiro nas quartas de Roland Garros desde Guga em 2004. Tempo. A primeira semana de junho começa com um tempo mais estável no sul do Brasil, com apenas chuva fraca e isolada no litoral dos 3 estados. No sudeste, uma frente fria no oceano mantém chuva isolada entre Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na capital paulista, o tempo segue firme e o frio continua. No centro-oeste, o tempo firme predomina, com pancadas isoladas apenas em Goiás e no Distrito Federal. No nordeste, a chuva ganha força na Bahia, além de áreas entre o Maranhão, Piauí e o Ceará. E no norte do país, os temporais seguem entre o Amazonas, Roraima, norte do Pará e o Amapá. Bandeirantes 7-2. Vamos à capital federal da Bandeirantes Brasília. O repórter Felipe Campbell traz as informações sobre a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos. Bom dia.
Bom dia, Ana. Bom dia, Nelson. Bom dia. Passa a valer na próxima sexta-feira a decisão do governo americano de classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas estrangeiras. O Brasil classifica o terrorismo com motivações ligadas à xenofobia, ao preconceito religioso e à intolerância ideológica. Por isso, facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho sempre foram tratadas mais como organizações voltadas a crimes com motivação econômica e não oficialmente classificadas como terroristas pelo governo brasileiro. Já para os Estados Unidos, a classificação não fica restrita apenas a grupos que praticam atentados terroristas clássicos. Ela também pode atingir organizações que ameacem a segurança de cidadãos americanos ou os interesses estratégicos dos Estados Unidos. Historicamente, o país classificava como terroristas organizações que praticavam atos reconhecidos mundialmente como terrorismo, como era o caso da Al-Qaeda, fundada por Osama Bin Laden, de 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas foram derrubadas. Porém, a política americana mudou e Washington passou a incluir facções criminosas transnacionais e cartéis do narcotráfico na categoria de organizações terroristas. O ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa, considera que não é a primeira vez que o governo Trump age para classificar grupos terroristas na América Latina. O diplomata não vê a ação dos norte-americanos como uma intervenção no Brasil. Eu entendo a reação do governo brasileiro, como houve reação no governo mexicano, como houve reação em outros países, mas não houve nenhuma interferência dos Estados Unidos nesses países para punir no país o crime organizado. A punição é feita nos Estados Unidos. Agora, realmente, se houver muitas instituições financeiras que comprovadamente estiverem ligadas ao crime organizado, pode ter consequências aqui no Brasil. Mas isso o governo brasileiro vai ter que reagir e vai ter que punir essas empresas também. O especialista em segurança pública Alessandro Visacro diz que grupos criminosos como o PCC utilizam práticas terroristas e já são monitorados há anos pelos norte-americanos como ameaças à estabilidade da região. Quando a gente fala de terrorismo criminal, nós estamos falando de algo orientado para aquilo que é predominante na América Latina, que é um fenômeno conhecido como insurgência criminal. Isso não quer dizer que tudo que essas organizações criminosas façam seja terrorismo. Não, mas sem dúvida alguma, algumas dessas ações sim são caracterizadas como terrorismo, embora o Estado brasileiro não as considere. O Comando Vermelho e o PCC são descritos pelo governo de Donald Trump como duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil, e o Departamento de Estado afirma ainda que a influência e as redes ilícitas dos dois grupos ultrapassam as fronteiras brasileiras, alcançando outros países da região e os próprios Estados Unidos. Volto com vocês. Obrigada, Campbell, pelas informações. Bandeirantes, agora 7h05. Bandeirantes nas eleições 2026. A classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos continua repercutindo entre os pré-candidatos à presidência. Nas redes sociais, Flávio Bolsonaro, do PL, usou vídeos do discurso do presidente Lula na sexta-feira contra a classificação das facções criminosas como terroristas para fazer críticas. Hoje o senador participa de cerimônias no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. No fim de semana, ele participou de eventos no Paraná ao lado de Sérgio Moro, pré-candidato do partido ao governo do estado. Flávio diz que vai trabalhar para defender a soberania de quem mora em áreas dominadas pelas facções. Vamos defender a soberania dos 50 milhões de brasileiros que vivem em áreas que são dominadas por esses narcoterroristas de CV e PCC. É para isso que é sério. Vai trabalhar para devolver soberania para essas pessoas, para devolver paz para o nosso povo brasileiro, para combater a criminalidade de verdade. Depois das declarações de sexta-feira contra a medida dos Estados Unidos, Lula evitou comentar o tema no fim de semana. O presidente participou do lançamento de uma plataforma gratuita de streaming do governo federal e defendeu a valorização dos símbolos nacionais. Essa é uma coisa que a esquerda vai ter que aprender a fazer.
A gente vai ter que, nessa Copa do Mundo, andar de verde e amarelo para não deixar que as cores do Brasil seja tomada por nenhum fascista. Romeu Zema, do Novo, não teve agenda de pré-campanha. O ex-governador de Minas Gerais admitiu a possibilidade de se juntar já no primeiro turno à chapa de Ronaldo Caiado. Integrantes do PSD pensam, no entanto, em lançar o presidente do partido, Gilberto Kassab, como vice de Caiado. Kassab cogita a possibilidade de uma chapa pura da sigla, mas diz que antes é preciso cumprir etapas e entendimentos. Ronaldo Caiado cumpriu a agenda no Rio Grande do Sul e disse que, se eleito, quer Eduardo Leite, ex-governador do estado, como ministro. Caiado participou do Canal Livre da Band nesta semana. Ele defendeu a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Segundo ele, o Estado brasileiro ajudou a construir as facções criminosas ao longo das últimas décadas por omissão e falta de controle rígido. Eles dependem, eles julgam, eles condenam, eles matam, eles impõem regras, eles fazem tudo. Onde é que está a soberania brasileira? Presidente da República tem sim pouca autoridade moral de presidente da República. Não tem essa conversa fiada que não pode. Vou implantar como terrorista, vou usar as forças de segurança e vou fazer um combate severo a poder resgatar a soberania brasileira. Em entrevista ao Canal Livre da Band, Ronaldo Caiado afirmou que o senador Flávio Bolsonaro deve explicações à sociedade sobre as polêmicas envolvendo o caso Master. No entanto, o ex-governador de Goiás ponderou que erros individuais de aliados não podem desviar a estratégia de um projeto nacional de oposição. Disse ele, olha, você deve explicações ao seu partido e à população brasileira. A demanda da sociedade hoje é que nós não poderemos ser primários nesse debate. Se nós formos criar um processo conflituoso internamente, quem é que vai ganhar a eleição? Ou alguém pensa que pode ganhar a eleição sem que tenha aqui também o apoio de toda o prestígio do ex-presidente Jair Bolsonaro? O pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, foi entrevistado no Canal Livre pelos jornalistas Fernando Mitre, Adriana Araújo, Felipe Vieira e pelo cientista político Fernando Schiller. Você acompanha a reapresentação do programa hoje, aqui na Bandeirantes, às 11 da noite. Bandeirantes 7h10. Às vésperas das eleições, o sinal de alerta está ligado. O que é real? O que é verdadeiro? Até que ponto aquela informação é confiável? Onde surgiu essa história? São perguntas que o eleitor fará constantemente sobre o candidato em que ele pensa em votar, o adversário, o funcionamento das urnas eletrônicas e as promessas de campanha. Com o advento da inteligência artificial, fica cada vez mais difícil distinguir o que é verdadeiro ou falso. Para ajudar nesse filtro, o Grupo Bandeirantes fechou uma parceria com a agência Lupa, pioneira na verificação de notícias. Além de receber uma informação de qualidade, o eleitor também vai saber quando um candidato tentar enganá-lo. O diretor de jornalismo do Grupo Bandeirantes, Rodolfo Schneider, destacou o compromisso da parceria. Nosso compromisso com o veículo de comunicação é, junto com a agência Lupa, trazer a informação correta, o fato correto para o telespectador, para o ouvinte, para o eleitor, para que ele possa saber o que de fato está acontecendo e não acreditar em qualquer informação que chegue, muitas vezes através de WhatsApp ou qualquer outra plataforma digital. Além das checagens tradicionais, a agência Lupa também vai trabalhar com ferramentas específicas para a detecção de conteúdos falsos criados a partir de inteligência artificial. A editora-chefe da agência Lupa, Luciana Correia, explicou que é a tecnologia que pode ser utilizada para combater o uso errado da própria ferramenta. É uma constante corrida também atrás da tecnologia para a gente também tentar evoluir nos métodos de checagem, né? Mas a gente tem processos, a gente usa ferramentas também de inteligência artificial que nos ajudam a identificar a própria inteligência artificial. Bandeirantes 712. Esta meia hora tem o apoio de Italac. No Brasil inteiro tem. Se tem família reunida, Italac tá lá. Se todo dia tem carinho, Italac tá lá. Se tem sabor, carinho e alegria,
casa tem Italac todo dia. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. O futebol entra em campo e você joga junto na Betano, a patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Crie sua aposta com até 25% de aumento. Aproveite odds turbinadas e substituição de ouro. Na Betano, você tem pagamento rápido via Pix, suporte 24 horas e toda a segurança de uma plataforma licenciada. Baixe o app ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia. Betano, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Rede Bandeirantes. A sua Bandeirantes de sempre virou pro 107.3 no FM de São Paulo. 107.3. Vem junto. Olha a limpeza técnica chegando pela direita. A manutenção domina no meio. Controle de acesso marcando forte. Recepção fazendo atendimento perfeito. É trabalho em equipe. É gestão integrada. É eficiência em campo. A Guima Conceco entra em jogo todos os dias para manter hospitais, empresas, indústrias e grandes operações funcionando em alto nível. Mais de 35 anos de experiência em facilities com tecnologia, segurança e equipes especializadas. Guima Conceco, o verdadeiro craque nos bastidores da operação. Eu precisava de um pontapé, eu precisava de uma ajuda. Foi tão bom pra mim quando a gente entrou em contato comigo. Eu já aprendi e com essa ajuda montei o meu negócio. A Ismailane faz parte do Superação SP, um programa inovador do governo de São Paulo que dá oportunidade para que as famílias que mais precisam possam prosperar, com acompanhamento de perto, capacitação e incentivo financeiro. Ter autonomia hoje, pra mim, isso é superação. Saiba mais em superaçãosp.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo são todos. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Nossa, dona Romilda, eu tô com um problema com o transporte das minhas encomendas. Os clientes estão muito insatisfeitos. Ô, senhor Valdir, já te falei pra trocar de transportadora. Vai de Braspress. Tá, mas o que a Braspress tem que as outras não têm? Ah, a Braspress tem presença nacional e pode levar suas encomendas pra qualquer lugar do Brasil. Além de contar com uma frota própria e uma robusta central de gerenciamento de riscos. A Braspress tem até aviões. Ah, então é por isso que todo mundo comenta da Braspress, né? Claro, é tecnologia, pontualidade e segurança com suas encomendas. Me convenceu, hein, dona Romilda? Vou ligar agora pra Braspress. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Bandeirantes. Jornal Primeira Hora. Bandeirantes 7h15. Linha Internacional. O Conselho de Segurança da ONU se reúne hoje para discutir a situação no Líbano. A reunião vai acontecer após um outro debate sobre a queda de um drone russo na Romênia, país que integra a OTAN. O encontro de emergência foi solicitado pela França, um dos países com assento permanente no Conselho e poder de veto. O Líbano tem sido alvo de ataques de Israel desde o dia 7 de março. Em 17 de abril, um cessar-fogo entrou em vigor, mas não foi respeitado. Hoje, novos bombardeios israelenses foram registrados no território libanês, próximos à cidade de Tiro. Um deles aconteceu perto de um hospital. 6 pessoas morreram e 13 trabalhadores ficaram feridos. Também foram registrados ataques no sul da capital, Beirute. O ministro das Relações Exteriores do Irã voltou a dizer que o fim dos ataques de Israel ao Líbano é uma das exigências para o fim da guerra com os Estados Unidos. O porta-voz do ministério iraniano afirmou que as negociações acontecem em meio a um clima de suspeita e desconfiança. No fim de semana, os Estados Unidos voltaram a atacar o sul do Irã. Em resposta, os iranianos bombardearam bases americanas no Kuwait. Não há informações sobre feridos. Bandeirantes 717.
Tá no ar o É da Sua Conta, iniciativa do PicPay. No dia 11, quinta-feira da próxima semana, nós vamos ter a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de Futebol. As pessoas vão se reunir em bares, restaurantes, praças, outros locais para assistir os jogos. E para não transformar essa festa em chateação, a gente depende, primeiro, da performance da nossa seleção. Aí não depende muito da gente. Mas das outras coisas, a Renata Flores tem dicas para quem vai acompanhar os jogos dessa maneira. Fala, Renata, bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia para quem nos acompanha. Pois é, né? Qualquer aglomeração de pessoas, que com certeza a gente vai ver nos próximos dias de jogos, é um ambiente propício para roubos e furtos de celulares. Então hoje eu separei algumas dicas para evitar esse tipo de problema, que a gente já sabe, mas é sempre bom lembrar. Primeira coisa, nunca guardar o celular no bolso de trás da calça ou qualquer lugar de fácil acesso. E o que pode ajudar? Doleira, pochete, cordinha, acessórios que ajudam, mas também não são garantia. Uma outra dica, Pedro, evitar atender chamadas no meio da multidão. O ideal é procurar um local mais tranquilo e protegido, se precisar falar com alguém ou mesmo responder mensagens. O Renato, e tem dicas importantes também, né, das configurações de segurança, né? E acredito que essas sejam as mais importantes, Pedro. Quem é cliente PicPay pode contar com a central de segurança. Nessa área, dentro do app do PicPay, você encontra um hub completo com diferentes funcionalidades para deixar sua conta ainda mais protegida. Por exemplo, o modo seguro, ele protege o seu dinheiro fora de endereços que você mesmo cadastra como seguros, como a sua casa ou o seu trabalho. Lá, você também pode adicionar mais uma camada de segurança do seu app, exigindo que você coloque a senha de desbloqueio do seu celular para abrir o aplicativo. Enfim, existem várias outras funções para ativar, dá para ter a visão de todas elas juntas na área central de segurança. É isso aí. Renata Flores com a gente dando dicas todas as manhãs aqui na Bandeirantes. Até amanhã, Renata. Tchau, até amanhã, Pedro. 7h19. A Receita Federal volta a receber declarações de imposto de renda a partir das 9 horas da manhã de hoje. Quem entregar a partir de agora terá que pagar uma multa que tem o valor mínimo de R$ 165,74 e pode chegar até 20% sobre o valor do imposto devido. O prazo para entrega dos documentos sem multa terminou na sexta-feira. 44.500.000 contribuintes já acertaram as contas com o Leão. Quem perdeu o prazo deve enviar a declaração o mais rápido possível para evitar mais penalidades. A irregularidade do CPF impede a emissão ou renovação de passaporte e causa o bloqueio para abertura, movimentação ou encerramento de contas bancárias, além da invalidação de chaves Pix. Bandeirantes 7h20. Devem ser anunciados nesta semana os laudos de 2 pacientes com suspeitas de ebola no Brasil. Luiz Felipe Nunes, muito bom dia. Bom dia. Muito bom dia, Ana Paula, Nelson, bom dia para você que nos acompanha na Bandeirantes. Apesar de ainda não existir esta confirmação, o Ministério da Saúde considera como baixa a possibilidade de que estes 2 pacientes tenham confirmações para o ebola. São 2 pessoas que vieram do continente africano, que apresentaram sintomas semelhantes ao do ebola, mas neste momento um paciente que está no Rio de Janeiro já apresentou um laudo positivo para malária e um paciente que está em São Paulo, um homem de 37 anos, foi confirmado como tendo a bactéria da meningite meningocócica. Os 2 ainda passam pela espera de resultados de exames de sangue para ter a confirmação da possibilidade do ebola, mas já existe essa possibilidade baixa. A Regiane de Paula, que é coordenadora em saúde da Coordenadora de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde de São Paulo, falou sobre o tema. Apesar do alerta, as autoridades reforçam que o risco de introdução da doença no Brasil é muito baixo, já que não há voos direto da região afetada e a transmissão só ocorre pelo contato direto com fluidos corporais de pessoas que já apresentaram sintomas. Mesmo assim, o Estado mantém vigilância máxima e orienta que qualquer caso suspeito seja notificado imediatamente. O Ministério da Saúde do governo brasileiro também informa que a transmissão do ebola não é feita pelo ar, mas sim por fluidos corporais, como, por exemplo, a troca ou contato com o sangue de uma pessoa infectada. A Organização Mundial da Saúde considera como um problema de saúde
De preocupação internacional, o Brasil não tem nenhum caso confirmado para o ebola, mas passa por essas monitorações. Ana Paula e Nelson. Obrigada, Luiz, pelas informações. Bandeirantes 722. Esta meia hora tem o apoio de Italac. No Brasil inteiro tem. Se tem família reunida, Italac tá lá. Se todo dia tem carinho, Italac tá lá. Se tem sabor, carinho e alegria, em casa tem Italac todo dia. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Pode contar e continua contando. Pode contar na Catra. Primeiro amortecedor pressurizado do Brasil. É muito conforto como nunca se viu. Pode contar e continua contando. Pode contar na Catra. É líder em suspensão, preferido na oficina. Confiança e segurança circulando em cada esquina. Amortecedor é HG Nakata. Peça pro seu mecânico de confiança. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Euroweek News, oferecido por Grupo Euro 17. Guerra, petróleo e contas públicas. A alta do petróleo deve trazer um efeito fiscal relevante para o Brasil. Segundo estimativas da Secretaria de Política Econômica, o aumento do preço do barril pode gerar uma arrecadação extra de 8,5 bilhões de reais por mês para o governo federal, mais de 100 bilhões de reais por ano. Esse ganho supera o custo mensal das medidas anunciadas para o governo para conter os efeitos da guerra no Oriente Médio sobre os preços dos combustíveis, estimado em 6,2 bilhões de reais por mês. É que o choque do petróleo amplia a receita pública de um país que é exportador líquido do produto. Para a política econômica, o desafio é administrar este ganho extra sem perder de vista os impactos sobre a inflação e os combustíveis. É isso, um abraço e até a próxima. Euroweek News, oferecimento Grupo Euro 17. Nós fortalecemos sua vida financeira. Rede Bandeirantes. Vem pro canto de cá, em 107.3 FM. A sua Bandeirantes no dial de São Paulo agora é aqui, 107.3. Tem momentos na vida que pedem mudança. Com o financiamento de imóvel da Euro 17 Crédito, esse passo fica mais simples do que parece. São prazos mais longos e crédito rápido, para você conquistar o que é seu. Temos uma plataforma multibancos que agiliza a busca pelas melhores condições, para a primeira casa ou para mudar de vida. Ligue 0800 888 0017 ou acesse euro17.com.br e fale com um especialista. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Crédito sujeito à análise. Taxas sujeitas a alterações. Todo jogo começa com preparo, treino, estratégia, atenção em cada detalhe. E no seu motor não é diferente. Por isso, tanta gente escolhe os lubrificantes Móbil, porque ele é o camisa 10 da tecnologia que protege por dentro e ajuda o motor a durar mais, quilômetro após quilômetro. Afinal, o motor bem cuidado joga até o fim da partida. Carro, moto, caminhão, onde tem movimento, tem tecnologia Móbil para o seu motor durar mais. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Uma ótima manhã para você que circula aqui pela cidade de São Paulo. Vamos nessa, com informações do trânsito e do seu caminho. Tietê já segue lenta no sentido rodovia Castelo Branco, entre a saída da Ayrton Senna e a ponte da Vila Guilherme pelas 3 pistas. Libera bem, mas volta a ficar complicada da freguesia do Hotel Cebolão. Trânsito nesta segunda parte, em vista pela pista local, que funciona um pouco melhor, apesar de lenta no acesso a Bandeirantes. Biscoito que vira 8 pacotes práticos, só a Orquídea que tem. Já sabe, biscoito que vira 8 é Orquídea Alimentos. Bandeirantes. Jornal Primeira Hora. Brasil, Brasil, Brasil!
Bandeirantes 726, Pedro Cohen, muito bom dia. Bom dia Nelson, Ana Paula, bem-vinda de volta. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Primeira Hora. A seleção brasileira, venceu o Panamá naquele que a gente espera que seja o último jogo em solo brasileiro com 5 estrelas no peito, né? A próxima vez todos torcemos para que seja com 6 já. O Brasil agora embarca para os Estados Unidos a disputa do Mundial, da Copa do Mundo de 2026 no México, Canadá e Estados Unidos. Qual é o cronograma da seleção brasileira depois da goleada de ontem sobre o Panamá? Antes da gente falar um pouco mais do jogo, os jogadores tiveram uma pequena folguinha, vão passar aquele tempo com a família até hoje, 5:30 da tarde, quando se reapresentam na CBF. 8 horas da noite vão para o aeroporto Tom Jobim, o voo está marcado para as 10 horas desta segunda-feira. 22 horas, voo fretado do Brasil para os Estados Unidos, quando os nossos craques começam então de fato a preparação já em solo norte-americano para a Copa do Mundo, que começa para o Brasil no próximo dia 13 contra a seleção de Marrocos. Claro que a Bandeirantes estará presente lá, mas também temos, é claro, o amistoso dia 6 contra a seleção do Egito. Esse amistoso na cidade de Akron, em Cleveland, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Ontem, aqui no Brasil ainda, vitória por 6-2, jogadores fazendo partidas importantes e mostrando a Carlo Ancelotti que tem valor e podem ser titulares, na minha opinião. Os 3 principais atletas do time reserva que mostraram isso a Carlo Ancelotti: Danilo, jogador do Botafogo, ex-atleta do Palmeiras; Lucas Paquetá foi muito bem também na segunda etapa; e Ryan, que chegou a marcar um belo gol ali numa pressão de Igor Thiago também. O Ryan, ex-atacante do Vasco da Gama, deixou o seu recado a Carlo Ancelotti, que foi perguntado na entrevista coletiva sobre time titular e o que ele pensa para essa seleção brasileira nos Estados Unidos, que começa a sua jornada daqui 2 semanas. Definido 100%, obviamente no, faltan jugadores, porque falta Marquinhos, falta Magallanes, falta Martinelli. Sigo pensando que tengo una boa lista que me mete dúvida, entonces hay que evaluar, hacer una evaluación do treino de estos días, de estos 13 días, porque también o juego de hoy mostró jugadores más en condición física, otro un poco menos. Vamos a tomar a decisão correta. Bom, Ancelotti já adiantou a informação então, mas Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli já estão agora indo se encontrar a seleção brasileira para irem todos juntos aos Estados Unidos. Os 3 participaram da final da UEFA Champions League no último sábado, vencida pelo Paris Saint-Germain. Marquinhos foi o grande campeão, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães ficaram ambos com a segunda colocação, a medalha de prata. Reforçando então, antes de eu ir embora aqui, pessoal, Egito e Brasil, Brasil e Egito no próximo dia 6 de junho, Brasil e Marrocos no próximo dia 13 de junho, quando começa a Copa do Mundo da seleção brasileira. Daqui a pouquinho você volta para falar do Campeonato Brasileiro, combinado? Fechou. Bandeirantes. Esta meia hora teve o apoio de Italac. No Brasil inteiro tem. Este é o Jornal Primeira Hora. Diretor responsável, João Carlos Saad. O quinto sinal marca a hora oficial do Brasil. 7:30. Atenção, Rede. Rede Bandeirantes. Bandeirantes de São Paulo. ZYS 154, 107.3 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet. Ouvida em todos os lugares do mundo. Bandeirantes 7:30, Guilherme Oliveira agora com as informações sobre mais um caso de violência no metrô de São Paulo. Guilherme, bom dia. Aqui no Primeira Hora, a Polícia Civil investigando um tiroteio num acesso à estação São Bento da linha 1 do metrô, a linha 1 azul no centro de São Paulo, que fica bem ao lado da ladeira Porto Geral, na 25 de março. Essa troca de tiros foi no sábado, por volta do meio-dia, entre um policial civil de folga e 3 criminosos que tentaram assaltar esse policial civil que reagiu. A gente sabe que a 25 de março é muito movimentada
ainda mais num sábado ao meio-dia. Esses 3 criminosos que estavam armados tentaram assaltar esse policial civil e aí essa troca de tiros aconteceu. 5 pessoas ficaram feridas. O policial civil de folga saiu ileso dessa ocorrência. Um criminoso que ficou ferido foi preso em flagrante. Os outros 2, a informação que a gente tem é de que eles também ficaram feridos, mas conseguiram escapar. Agora a polícia já trabalha para tentar identificar esses 2 bandidos, contando com o auxílio de imagens de câmeras de segurança, tanto da estação quanto da ladeira Porto Geral. Um menino de colo foi atingido de raspão no joelho, assim como o pai dele, que foi atingido no abdômen e na coxa. Os 2 foram atendidos e, felizmente, estão bem. O delegado responsável por essa investigação é o Tom Blumer, da Delegacia do Brás. Apesar de um reforço do policiamento nessa região, os criminosos insistem em realizar ataques na 25 de março. Vamos acompanhar o que disse o delegado. Se aproveitam aqui dessa região populosa da 25 de março para cometer esses tipos de crime e se esconder no meio da multidão, né? Bom, além da Delegacia do Brás, que já investiga essa ocorrência, a Corregedoria da Polícia Civil atua também, até porque o policial civil de folga usou a arma dele, então a Corregedoria vai ajudar nessas investigações, pessoal. Obrigada, Guilherme, pelas informações. Bandeirantes 732. Pinheiros volta a ser o bairro com maior número de assaltos na cidade de São Paulo no mês de abril. Maju Arruda Leite, muito bom dia. Bom dia. Oi, Nelson, Ana Paula, um bom dia a vocês, bom dia a todo mundo ligado aqui na Bandeirantes. A região de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, registrou uma média de 10 assaltos por dia no mês de abril. Esse é o número de boletins de ocorrência registrados por roubo no 14º Distrito Policial, que é a delegacia aqui da região de Pinheiros. Então, ao todo, foram 304 casos de roubo no mês de abril, e isso representa uma alta de 46% na comparação com o mesmo período do ano passado, abril de 2025, quando foram registrados 208 assaltos. A gente volta a falar aqui da região de Pinheiros 5 dias depois de um caso que chamou atenção aqui da região. Um jovem de 24 anos foi baleado em uma tentativa de assalto. Ele foi alvo de 3 disparos. A informação que nós temos é que ele passou por cirurgia, já está fora de risco de perder a vida, mas é um caso que ainda vai entrar para a estatística do mês de maio. O que diz a Secretaria da Segurança Pública diante esses dados do mês de abril e também diante esse último caso que chamou a atenção aqui na região de Pinheiros, que a Polícia Militar intensificou o patrulhamento aqui da região, inclusive fez uma operação com o objetivo de aumentar a segurança aqui dos moradores e também de tentar encontrar esses ladrões que sempre agem da mesma forma em cima de uma moto, usando uma mochila de entrega. E de acordo com a Secretaria da Segurança Pública, um homem foi preso com uma bolsa preta e também a moto dele foi apreendida pelos policiais militares e ele permanece detido à disposição da Justiça. Outros bairros que também se destacaram no mês de abril com o número de roubos. Depois de Pinheiros, vem o bairro de Parque Santo Antônio, que fica na zona sul de São Paulo, com 245 registros no mês de abril. Perdizes, na zona oeste, também Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Volto com vocês. Obrigado, Maju. Bandeirantes. Bandeirantes 735. A mudança constitucional da jornada de trabalho aprovada pela Câmara Federal terá um efeito bumerangue e vai aumentar a inflação no país. A afirmação é do sociólogo e professor de Relações do Trabalho da USP, José Pastore, em entrevista ao jornal Gente da Bandeirantes. O texto acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salários. Para José Pastore, o que parece ser uma vantagem para parte dos trabalhadores do regime CLT vai se voltar contra a população com o aumento do preço dos produtos. Esses aumentos da folha de salário, eles vão ser processados pelas empresas. O ajuste mais provável é que as empresas passam esse adicional de despesa para o preço dos bens e serviços. E isso vale para toda a sociedade, não é só para aquele que está sendo atingido pela reforma. Então toda a sociedade vai ter um impacto incalculável
de repasse de preços motivado por uma medida desse tipo. Segundo o especialista, além de provocar os reajustes de preços, o aumento dos custos das empresas pode impactar também na redução de contratações, no crescimento da informalidade e na maior rotatividade no mercado de trabalho. E os efeitos poderiam ser sentidos por toda a sociedade por meio da inflação e da perda do poder de compra. O PIB vai encolher no final do ano. E o PIB encolhendo, a arrecadação encolhe. Quando a arrecadação encolhe, os serviços de saúde, educação, segurança para o povo também encolhe, diminui e se agravam ainda em relação ao que é hoje. Esse efeito é um pouquinho mais demorado, mas o primeiro efeito da passagem por preço é mais rápido. José Pastore ressalta o impacto que a redução da jornada de trabalho terá sobre a escala 12/36, amplamente utilizada em hospitais e outros serviços essenciais. Segundo o especialista, a nova regra pode dificultar e até inviabilizar a manutenção deste modelo. Porque os médicos chegaram à conclusão que para o paciente é melhor ter um enfermeiro que fica 12 horas seguidas, o mesmo enfermeiro, do que trocar enfermeiro cada 6 horas, cada 4 horas, cada 8 horas, assim. Isso tem sido negociado. Essa PEC, ela vai engessar isso, vai dificultar enormemente você chegar nessa jornada. E há dúvidas que se consiga chegar nessa jornada. Apesar da aprovação na Câmara, Pastore avalia que ainda há espaço para discussão da proposta no Senado. O professor relata que diversos parlamentares reconhecem os possíveis problemas do texto, mas que enfrentaram pressão política para votar favoravelmente a mudança. A PEC agora precisa ser aprovada por no mínimo 49 dos 81 senadores em 2 turnos antes de seguir para a promulgação. Ainda não há data para a votação no Senado. Bandeirantes 7h38. A Secretaria de Defesa Civil Nacional pede que órgãos estaduais se preparem para os efeitos do Super El Niño. Neste ano, meteorologistas projetam um aumento intenso da temperatura das águas do Oceano Pacífico. O aquecimento muda as correntes atmosféricas, leva mais umidade para o sul e faz com que o ar seco fique mais tempo sobre o norte e o nordeste do Brasil. O climatologista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Francisco Aquino, destaca que a massa também pode bloquear a passagem de frentes frias que vêm da Argentina e concentrar chuvas volumosas no sul. A atual mudança climática e a aceleração garante um planeta mais quente, um planeta garante mais tempestades nessa situação. O El Niño ele só se soma aos eventos extremos. A previsão de um segundo semestre chuvoso motivou o produtor rural do Rio Grande do Sul, Ético Toniolo, a plantar mais milho. A seca é muito pior que a chuva. A gente pretende aumentar em torno de 25% a 30% a área plantada. Encantado, no Vale do Taquari, foi a primeira cidade gaúcha a decretar alerta climático preventivo. Em Santa Catarina, 3 municípios do Vale do Itajaí cancelaram festas tradicionais que aconteceriam entre junho e julho, devido aos riscos de enchentes e deslizamentos. No Paraná, a Defesa Civil treina mais de 3.000 voluntários e revisa planos de contingência. No Amazonas, os efeitos costumam ser severos. Os níveis dos rios ficam críticos. O calor se torna intenso, ainda há fumaça de queimadas e comunidades ribeirinhas ficam ainda mais isoladas. No comércio, lojistas são orientados a antecipar os estoques. O governo do estado avisou que varejistas poderão parcelar o pagamento do imposto estadual, o ICMS. Bandeirantes 7h40. Rede Bandeirantes. Os fatos, as notícias em primeira mão. Jornal Primeira Hora. Na Bandeirantes. Você sabia que sua empresa pode ter a infraestrutura de tecnologia financeira que todos os dias está por trás de milhões de transações? Estou falando da Cellcoin. Opere como uma plataforma de banking robusta com esteira de crédito integrada de ponta a ponta, além de um portfólio completo de pagamentos e acesso ao Open Finance. Seja qual for o seu segmento de atuação, a Cellcoin potencializa seus negócios. Acesse cellcoin.com.br e fale agora mesmo com um de nossos especialistas.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, FIES e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Tem colisão agora na Radial sentido centro, na altura da estação Guilhermina Esperança, colisão entre carro e moto na faixa da esquerda. Passando esse trecho, você volta a pisar no freio no acesso ao Alberto Badra e também entre Salim e Viaduto do Glicério. Trajeto alternativo da Amador Bueno da Veiga e Celso Garcia são opções para você investir. Radialzinha também funciona melhor. Proteja seu carro com o seguro Allianz Auto. Fale com seu corretor e conheça a melhor opção para você. Allianz, você pronto para viver o melhor. Saiba mais em allianz.com.br. Bandeirantes. Jornal Primeira Hora. Bandeirantes 7h42. A partir desta segunda-feira, dia 1º de junho, o governo de São Paulo amplia a vacinação para a gripe para toda a população do estado de São Paulo. Algumas cidades já tinham feito isso, a exemplo da capital paulista, né? Que ampliou a vacinação para todo o público, não só o elegível inicialmente para essa vacinação, e agora todas as cidades do estado de São Paulo devem ampliar essa vacinação nos postos de saúde de maneira gratuita. Medida que foi tomada porque ainda há uma baixa procura pela vacinação contra a gripe em todo o estado de São Paulo. A campanha de vacinação segue até o final do mês de junho. Essa vacina contra a gripe pode ser aplicada em toda a população acima de 6 meses de idade, né? Então, crianças a partir de 6 meses já podem e devem ser vacinadas. E, de acordo com os infectologistas, essa imunização é fundamental para aumentar a cobertura vacinal e reduzir a circulação do vírus influenza no estado. Inicialmente, a campanha de vacinação tratava apenas de grupos prioritários, que englobavam idosos a partir de 60 anos de idade, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, além de grávidas, mulheres que deram à luz recentemente e pessoas com doenças crônicas. Principalmente, as pessoas que estão dentro desses grupos devem buscar os postos de saúde para tomar a vacina, porque elas são as que estão mais vulneráveis à circulação do vírus da gripe, como explica o infectologista Carlos Starling. As infecções respiratórias podem ser provocadas por vários vírus diferentes. Algumas dessas infecções podem ser banais para algumas pessoas e fatais para outras. Por isso que é importante, de acordo com os infectologistas, que quem está nos grupos prioritários tome a vacina, mas também quem está fora se imunize contra a gripe, para que não só a circulação do vírus diminua, mas também para que a vacina possa diminuir o número de internações e de atendimentos médicos, né, de casos graves por causa do vírus da gripe, que aumenta bastante a circulação, especialmente nesse período do ano que nós estamos vivendo. Rede Bandeirantes. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Souza Lima. Em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Repórter Bandeirantes. Hora oficial do Brasil, 7h45. Vamos ao Rio de Janeiro. Destaque do repórter Luiz Valcir. O depoimento de Tainá de Oliveira Ferreira, babá de Henri Borel, marca o 7º dia do julgamento do ex-vereador Jairinho e de Monique Medeiros, acusados da morte do menino de 4 anos. O júri foi retomado neste domingo. Durante o depoimento, Tainá falou sobre as 3 vezes em que Jairinho levou o menino Henri para o quarto, fechando a porta, o que lhe causou estranheza e desconfiança sobre possíveis agressões que o menino teria sofrido. Segundo ela, a primeira vez aconteceu poucos dias
dias após começar a trabalhar como babá. A segunda vez na véspera do carnaval e a terceira no final de fevereiro de 2021. Tainá explicou ainda que na segunda vez após o período em que ficou no quarto fechado com Jairinho, Henri saiu mancando e depois relatou dores na cabeça. Bandeirantes 7h46. Policiais civis da Delegacia de Fraudações realizam uma operação contra um esquema criminoso de fraude envolvendo precatórios milionários. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão contra os indivíduos que teriam se aproveitado da fragilidade de um empresário com câncer em estágio terminal para assumir o controle de empresas e movimentar valores exorbitantes. Os alvos são investigados por crimes de estelionato, associação criminosa, apropriação indébita e falsidade ideológica. As diligências, que contam com o apoio de policiais do Departamento Geral de Polícia Especializada, ocorrem no centro e nas zonas sul, sudoeste e norte do Rio. As investigações revelaram indícios de um sofisticado esquema criminoso em que o grupo atuava para assumir de forma indevida o controle de empresas detentoras de precatórios de elevado valor econômico. As alterações societárias consideradas suspeitas ocorreram 3 meses antes da morte de um empresário que enfrentava um câncer em estágio terminal. De acordo com as apurações, o controle de empresas titulares desses créditos judiciais foi transferido para pessoas ligadas aos investigados. Paralelamente, novas pessoas jurídicas teriam sido criadas para movimentar recursos financeiros e dificultar o rastreamento da origem e destino dos valores. Os agentes identificaram que apenas 7 dias após a morte de uma vítima, mais de R$1 milhão foram depositados na conta da investigada, valor que teria origem em créditos relacionados aos precatórios. Durante 7h48. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Quando o assunto é futebol, cultura, só quem tem o DNA brasileiro pode realmente entender. A BetSport traz tudo que amamos, as maiores cotações, super odds todos os dias e uma conexão verdadeira com o nosso povo. Não se trata apenas de apostar, mas de viver a paixão pelo esporte e pela tradição que tornam o Brasil inconfundível. Na BetSport, a alma do Brasil está presente em cada aposta e é por isso que o Brasil é BetSport. Deixe suas viagens ainda mais gratificantes com a Hotels.com. Você se hospeda por 10 diárias e ganha uma noite de recompensa para a sua próxima viagem. É exatamente o que parece. A cada 10 diárias na Hotels.com, você ganha uma de recompensa. O nome já diz tudo. Associados maiores de 18 anos, o valor da noite de recompensa é baseado no preço médio das 10 diárias acumuladas, excluindo impostos e taxas. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Primeiro amortecedor pressurizado do Brasil, é muito conforto como nunca se viu. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. É líder em suspensão, preferido na oficina, confiança e segurança circulando em cada esquina. Amortecedor é HG Nakata. Peça pro seu mecânico de confiança. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Repórter Bandeirantes. Bandeirada com Reginaldo Leme. Oferecimento
ArcelorMittal, o aço que move o motorsport. Alô, amigas e amigos do Esporte a Motor. A temporada europeia de Fórmula 1 2026 começa neste próximo fim de semana. E que começo! Afinal, será disputada mais uma edição do Grande Prêmio de Mônaco, uma das mais tradicionais corridas de todo o calendário. E por que não dizer, a mais charmosa de todas. O GP de Mônaco tem sido imprevisível nos últimos 4 anos, com 4 vencedores diferentes. Sérgio Pérez venceu em 2022, Max Verstappen em 2023, Charles Leclerc em 2024, depois de muito lutar por essa vitória na sua casa, correndo em casa, ele conseguiu em 2024, e Lando Norris no ano passado. Quem acompanha o automobilismo vê que a ArcelorMittal está acelerando a evolução tecnológica das categorias. A ArcelorMittal já desenvolveu a nova Safety Cage da Stock Car. Vai criar uma solução em aço para caminhões na Copa Truck. E vai seguir pisando fundo. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é a ArcelorMittal. Bandeirantes 7h52. Vamos começar falando de João Fonseca, Pedro Cunha? Vamos sim, Nelson. De volta aqui então no Jornal Primeira Hora, falando agora de tênis, mudando um pouquinho de esporte, né? Porque o que o João Fonseca está fazendo lá na França, em Roland Garros, já é histórico. É a primeira vez desde 2004 que um brasileiro chega às quartas de final da competição, e ele não está chegando em qualquer quartas de final, está chegando numa quartas de final passando por um nome histórico do tênis, que é o Novak Djokovic, que já ganhou 24 Grand Slams na carreira, 3 deles em Roland Garros. Passou também pelo Casper Ruud ontem, um tenista norueguês que está à frente do João Fonseca na lista, né, no ranking dos tenistas mundiais. Já chegou em 3 finais de Grand Slams, já quase bateu o primeiro lugar no ranking da ATP também. Então, de fato, o João Fonseca tem vencido de adversários que tem mais história, tem uma carreira mais longa do que a dele no tênis e tem conseguido bater de frente com esses caras. Contra, inclusive, o Novak Djokovic, conseguiu a maior vitória e maior virada da carreira, saiu vencendo por 2-0 e conseguiu buscar. O próprio tenista sérvio falou que o João Fonseca ganhou dele, não foi ele que perdeu, o João Fonseca foi melhor do que o Novak Djokovic, então o tenista brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, está fazendo grandes partidas e está construindo a sua história. Amanhã ele volta à quadra, dessa vez contra Jakub Mensik, tenista tcheco, da República Tcheca, que também nunca venceu Roland Garros. Vai ser um confronto inédito para esses dois tenistas. João Fonseca tem tudo para seguir avançando. Quartas de final, então, o Brasil não vence Roland Garros desde 2001, quando o Guga, Gustavo Kirten, foi o campeão, e quem sabe João Fonseca devolve essa alegria ao torcedor brasileiro. A única certeza que a gente tem neste momento é que Roland Garros de 2026 terá um vencedor estreante, porque o Djokovic era o último campeão ainda a estar na França e foi eliminado pelo próprio brasileiro. Joga amanhã então, ainda sem horário definido, João Fonseca contra Jakub Mensik. Antes de eu devolver para vocês, dando aquela passada rápida no Campeonato Brasileiro então, porque ontem tivemos a última rodada do Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo. Agora ficaremos cerca de 50 dias parados até a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Alguns times vão dar folga para os seus jogadores, aquelas férias de 2 semanas, depois eles voltam aos trabalhos. Classificação dos paulistas neste momento então. O Palmeiras é o líder com 41 pontos. No G4 é o único. O G4 ainda tem o Flamengo com 34, o Fluminense com 31 e o Atlético Paranaense com 30. O São Paulo é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro, tem 25 pontos, e o Corinthians fecha a primeira metade do Brasileirão com 24. O Santos está a 1 ponto do Vasco da Gama, que abre a zona do rebaixamento, mas é o 15º colocado porque nos critérios de desempate ainda fica à frente do Grêmio, que tem os mesmos 21 pontos, mas menos saldo de gols, é o 16º. Z4 tem, além do Vasco da Gama, a equipe do Remo, o Mirassol e a lanterna do Campeonato Chapecoense, pessoal. Coen, um abraço para você, até amanhã. Bandeirantes 7h55. Rede Bandeirantes. A nova frequência da Bandeirantes é 107.3 em São Paulo e região. Marca aí e já vai se acostumando. 107.3. Se
CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. O número de refugiados no mundo nunca foi tão alto. A cada 2 segundos, alguém é forçado a fugir de casa. No Brasil, já são cerca de 150 mil refugiados. Há 15 anos, o Instituto ADOS acolhe, orienta, ensina português e cria oportunidades. Com R$30, você garante uma aula de português. E uma aula pode transformar um futuro. Junho é o mês do refugiado. Doe em ados.colabore.org. Integrar é urgente. Uma ação do Instituto ADOS, com apoio do Instituto Band. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Tem acidente agora na Marginal do Rio Pinheiros. Nosso ouvinte que segue no sentido de Interlagos, tudo parado do Cebolão até a Raia Olímpica da USP, onde teve uma queda de moto com 2 faixas fechadas. Caminho alternativo pela Fonseca Rodrigues funcionando melhor, mesmo lenta no acesso a Pedro de Moraes. Oferta do dia, Hortifruti, filé mignon bovino, peça vácuo, por R$ 79,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próximo com esse novo site, obertifruti.com.br. Bandeirantes. Jornal Primeira Hora. Tempo. Bandeirantes 7h57, Jade Ramos, bom dia. Bom dia, Ana, bem-vinda de volta. E também, Nelson, mais um dia bonito aqui em São Paulo, com frio também em grande parte das áreas. As nevoeiros acontecendo agora pela manhã e também a temperatura mínima na capital paulista alcançando os 13 graus. Ao longo do dia as temperaturas ficam amenas, continua essa condição, esse pulso de ar frio deve continuar alcançando áreas do sul e do sudeste ao longo da semana, temperatura máxima alcançando os 22 graus na capital paulista e também tem chance de algumas chuvas mais isoladas na região mais litorânea do estado de São Paulo. No restante do país, a atenção é para o litoral da Bahia, que tem chance de temporais mais fortes ao longo do dia de hoje, e também para a região norte, onde tem temporais em São Luís, Belém, Roraima e também áreas mais de interior do Amazonas, em Manaus também com temporais fortes para hoje. Ana. Bom, e como é que vão ficar os próximos dias aqui em São Paulo? Todo mundo ansioso, porque logo tem um feriado aí, né? Então, Ana, esse ar mais frio deve continuar alcançando áreas de São Paulo ao longo da semana. O feriado deve ser frio aqui em São Paulo, principalmente na capital, áreas do Vale do Paraíba e na faixa leste do estado, e tem chance de pancadas de chuva. Então, para quem vai para o litoral paulista, pode pegar algumas pancadas isoladas ao longo do feriado desse final, né, mais da semana. E aí, mais para o restante do país, também tem condição para pancadas em áreas mais do litoral, em Recife também tem condição para pancadas de chuva durante o feriado, então é um temporal aí que pode acontecer em algumas áreas do país, Ana. Tá bom, obrigada, viu, Jade, pelas informações, boa semana para você. Ótima semana para você e para todos. Termina aqui o Jornal Primeira Hora. Apresentação Nelson Gomes e Ana Paula Rodrigues. Diretor responsável João Carlos Saad. Bom dia, Brasil. Bom dia. O Jornal Gente começa agora, aqui na Bandeirantes e também na Band News TV. Oito horas da manhã em ponto, hoje é dia 1º de junho de 2026. O Jornal Gente está no ar com os destaques do dia.
Vamos começar falando sobre a questão do terrorismo, do PCC e do Comando Vermelho. Classificação anunciada na semana passada pelos Estados Unidos, que ainda gera muita repercussão no meio político e também no meio jurídico. Até porque, não sei se vocês repararam, mas nós temos personagens que normalmente estão defendendo os mesmos argumentos, estão do mesmo lado da discussão, que desta vez estão em lados opostos. São personagens que costumam ser ouvidos, especialistas, principalmente na área da segurança pública, que divergem sobre a questão dos benefícios para o Brasil, para o combate às facções criminosas, disso que foi adotado pelos Estados Unidos e que começa a valer no dia 5 de junho. O que nós temos colocado até agora é um grau também de incerteza sobre o que pode acontecer a partir desta classificação. O que nós teremos de consequência a partir dessa decisão tomada pelos Estados Unidos. E aqui na Bandeirantes nós estamos abrindo o microfone para o debate, para trazer informação, para você formar a sua convicção, para você entender quais podem ser os próximos passos dessa história. No fim de semana eu conversei com o ex-secretário nacional de Segurança Pública, ex-procurador-geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Mário Sarrubo, a respeito desse assunto. Ele não vê aspectos positivos nessa classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. As agências, elas não têm tradição, aliás, elas não podem, não trabalham em cooperação com outros países, não trocam informações e tudo isso passa por um processo agora de interrupção, algo que vem ocorrendo há muitas décadas, há muito tempo, de modo muito fluido, que é o sistema de cooperação entre as agências policiais brasileiras e americanas, será interrompido. Então esse é um prejuízo muito significativo, porque passando a ser tema de defesa,